O câncer de mama ainda é a maior causa de morte por câncer em mulheres. Nós vamos conversar agora sobre os avanços nos tratamentos e na prevenção, na luta contra o câncer, com o mastologista Luiz Ayrton Santos Júnior, presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA. Olá, doutor Luiz Ayrton, seja muito bem-vindo. Obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania Mulher. O prazer é todo nosso, até pelo título do programa, que quer dizer muito do que fazemos nessa instituição. A FEMAMA é a principal federação de ONGs, que reúne ONGs do mundo inteiro. Ela está no nosso país, ela representa quase 80 instituições de pacientes, de pessoas engajadas na causa, imbuída desse espírito de cidadania, em querer construir um mundo que pudesse garantir leis que possam permitir que as mulheres, através disso, tenham um acesso adequado, tenham um tratamento adequado e assim a gente impactar nos números de cura. Em razão de uma doença tão crescente, tão presente na mulher brasileira, ela também é muito curável. Depende muito mais do que estamos fazendo. Então, a FEMAMA tem esse papel de através dessa cidadania, promover a sensibilização de gestores, sensibilização na construção de leis, né, que possam dar exatamente um retorno em cima de números, em cima do maior número de mulheres curadas. O câncer de mama, a incidência dele é mais ou menos semelhante no mundo todo, né? Mas, infelizmente, apesar da gente saber dizer, né, que quando detectado precocemente, em certas condições, ele é um dos tipos de câncer mais curáveis, mas as condições não são iguais para todas, né? O que acontece? O câncer, de certo modo, é uma doença desafiadora, porque ele é inerente ao nosso organismo, né? Nós temos câncer, mas nosso organismo consegue debelar esse câncer que provavelmente nasce no nosso corpo. Ele também é uma doença do trabalho. Nós temos casos de adoecimento por câncer. Vou dar um exemplo, testículo, câncer de testículo é muito comum em pessoas trabalhadoras de chaminés, por exemplo. Ele também é uma doença de cunho venéreo. Nós temos o HPV como um vírus capaz de produzir o câncer numa mulher. O próprio câncer de colo de útero, e por ter relação com um vírus, é uma doença que vai acabar, porque as meninas brasileiras elas estão sendo utilizando as vacinas contra o câncer de colo de útero, e essa é uma doença que nós não vamos ter notícia desse tipo de câncer no futuro. E o câncer de próstata, por exemplo, é um câncer que a gente diz inexorável. É tipo, não tem como não ter. Então, a gente tem que aprender a lidar de como amenizar o câncer de próstata, como produzir elementos na vida de um indivíduo que possa garantir que esse câncer seja mais insidioso, mais lento e que não leve à morte em pacientes tão jovens. Mas quando o senhor fala não tem como não ter, quer dizer que é esperado, todo mundo vai ter? Praticamente todo homem tem câncer de próstata desde os 40 anos. Ele não é identificado, ele só vai se manifestar por volta dos 70. Então, eu estou falando isso como uma forma da gente procurar entender o que é o câncer. Então, o câncer tem essas características, daí ele ser desafiador no tratamento. Já o câncer de mama, nós não sabemos a causa, o que releva um câncer de mama. Mas ele é crescente no mundo todo, cada vez mais e mais mulheres. Se a gente acompanha os números que o INCA nos fornece a cada ano o número de câncer de mama aumenta no Brasil e no mundo todo. Nós temos uma pequena diferença na mortalidade. Então, os países desenvolvidos, eles têm uma queda no número de pessoas que morrem. No nosso país, não. A quantidade de mulheres que morrem de câncer de mama continua crescendo também, que era onde está a nossa maior dificuldade. Talvez seja o acesso que não está perfeito, ou aquela mulher não conseguiu o tratamento correto como a gente deseja, drogas novas são introduzidas. Então, tudo isso é uma dinâmica da evolução da doença que é colocada como uma barreira para todos nós. Então, a gente tem que entender esses fenômenos e procurar
amenizá-los. Uma das causas, precisamos ter o diagnóstico precoce. Se a mulher, e ela hoje está muito mais sensível a isso, né? Os gestores também estão muito mais sensíveis, né? O próprio movimento Outubro Rosa, que sensibiliza a sociedade como um todo, é um movimento vitorioso. Veja que o ano todo está pintado. Nós temos agora o janeiro branco, setembro amarelo, né? Novembro azul, exatamente porque o movimento Outubro Rosa ele chegou a nossas casas, né? E isso impactou. No mês de outubro nós temos o maior número de mamografia no país e começamos a entender que mesmo a doença crescente, nós temos muito mais mulheres curadas hoje do que no passado. Que bom, né? Agora, quando a gente vê esses números que estão aumentando, que não param de aumentar, isso é realmente assim, é um maior número de casos ou é justamente o diagnóstico que está melhorando e está pegando mais casos precocemente estão sendo identificados? Acho que as duas coisas se impactam, né? Nós vivemos hoje num meio ambiente contaminado, nós temos vários produtos que nos expõem a risco, é preciso a gente compreender alguns outros fenômenos curiosos, por exemplo, um aumento do número costumo dizer usantes, né? Os corantes, os acidulantes, todos eles estão relacionados a um aumento do número de câncer. Fumaça é um problema também que está relacionado, seja que fumaça for. É triste imaginar que o cigarro já era bem reconhecido como um grande causador de câncer e nos é apresentado um cigarro eletrônico, que depois a gente percebe que ele desenvolve um tipo de doença muito mais grave do que um câncer. Então, o que se tem em mente é fugir da fumaça, seja da poluição, seja da queimada, de tudo que se produz fumaça, estabelece um risco também. O plástico ainda é um vilão. Nós precisamos ter uma reflexão melhor sobre o uso do plástico. Eu desafio a qualquer brasileiro que esteja numa estrada, aquela estrada limpa, andando, pare seu carro. Quando você parar o carro, você vai ficar diante, na periferia daquela estrada, de uma série de produtos que não estão bem acondicionados. É garrafa plástico, é tampa de garrafa, é canudo. Para que canudo? Nós não deveríamos estar usando canudo de plástico nunca. Nós temos a opção de um canudo de papelão que pode ser bem adequado. E então a gente usa alguns produtos que não são bons. Eu teria que incluir aí também alguns agrotóxicos. Nós conhecemos agrotóxicos que causam leucemias em crianças. Então esses produtos do meio ambiente impactam numa prevenção primária, né? É preciso educar, é preciso manter uma vigilância sobre o uso desses produtos. Não vejo necessariamente a necessidade de abolir o plástico. O plástico ele é útil à nossa vida, mas nós podemos usá-lo de modo adequado, né? De modo racional, evitando uma exposição desnecessária. Conduzir ele bem também. Se você joga um plástico na rua, um animal come esse plástico e depois você come esse animal. Então, nós não sabemos até que ponto isso está impactando na nossa saúde e adoecimento, não sabemos. Mas, por outro lado, as medidas de controle, o aumento de uma medicina mais individualizada, né? Você dá àquela mulher entender o tipo de tumor que ela tem por uma série de exames que são possíveis hoje e identificar o tipo de câncer e tratar usando exatamente as drogas que vão impactar naquele caso. Então, isso é real no nosso tempo. Então, nós temos que apresentar isso e sentir exatamente que esse caminho permitiu um maior número de curas. Temos muito mais gente curada hoje do que no passado. E aí, mas sempre começa essa detecção, como o senhor até citou, né, em Outubro Rosa, o número de mamografias que aumenta, começa com a mamografia, esse é o principal exame de detecção. Todos os mastologistas brasileiros, todas as pessoas que têm o engajamento na causa do câncer de mama, sabem que a mamografia é essencial para um bom diagnóstico. Mas é preciso entender uma diferença entre o rastreamento e aquele exame que a mulher faz todo ano, que ela vai por si só procurar um médico. No rastreamento propriamente dito, há uma necessidade de um cadastro. Então, essa mulher é submetida àquele exame anualmente e ali vai se acompanhando a evolução da sua estrutura mamária para ver se há um risco maior e assim detectar um tumor no começo.
Como uma mulher que se submete a um controle anual, que já é um bem seguro, ela vai ser submetida à avaliação do seu profissional, que vai julgar se essa é uma mama de mais risco, baseado na qualidade da mama, baseado na história familiar, em algumas histórias de câncer na própria família. Então, vai juntando esses fatores para classificar essa mulher de maior risco ou não. Então, essa é a otimização do que a gente pode aplicar hoje. A mamografia, existe a lei que necessariamente exige que os gestores tenham uma cobertura mamográfica de 60% nas mulheres acima de 50 anos. Essa lei nem sempre é cumprida, mas nós melhoramos na cobertura nos últimos anos. A gente vê claramente que a cobertura mamográfica no país melhorou. Mas aí está um outro problema. Muitos estados ou muitos municípios começaram a jogar as mulheres em caminhões de mamografia que fazem o exame, muitas vezes não entregam o exame para a paciente, dão apenas o laudo, e às vezes entregam o laudo, o exame, e ela fica com aquele exame sem saber o que fazer. Não há também uma vigilância de qualidade no exame. Isso também nos preocupa, porque você tem a sensação de que a cobertura mamográfica está adequada, mas o resultado final não está correspondendo. Então, cada situação a gente tem que analisar cada caso. O ideal era realmente fazer um exame de boa qualidade e permitir avançar no segmento de controle com essas pacientes. E como seria então esse segmento, assim, depois da mamografia, né, assim, numa circunstância ideal, depois vem o quê? De fato, o ideal não é começar por uma mamografia. Você tem mulheres que têm uma baixa possibilidade de ter um câncer de mama e elas podem também ser não necessariamente submetidas à mamografia todos os anos. Podem ser dispensadas dessa... Quem fará isso? O especialista, um mastologista. Ele reconhece na mama o nível de risco que aquela mama tem, ele pode definir esse segmento individualmente. Isso mesmo dentro daquela faixa etária ali em que é recomendável fazer regularmente. Veja que as sociedades médicas, que a FEMAMA tem comemorado esse ano, o governo se tornou sensível quando ele baixa para 40 anos o período da mulher fazer mamografia. Quando não havia isso, nós estávamos excluindo 25% dos casos de câncer de mama, porque as mulheres elas entendem, não estou na idade, eu só vou fazer com 50, e ali a gente perdeu com certeza algum diagnóstico precoce. E nós avançamos nos últimos meses com a possibilidade de fazer a partir dos 40 anos. Então, essa talvez uma faixa de segurança a partir dos 40 anos, fazer exatamente esse diagnóstico utilizando os recursos de mamografia, ultrassom e o olhar do médico, né? O médico vai olhar a qualidade da pele, as drenagens linfáticas, a consistência de abaulamentos, vários sinais indiretos que são importantes para definir um controle. Então, quando você tem isso numa situação ótima, você está adequadamente envolvida na possibilidade de um diagnóstico precoce, portanto, escapar de uma doença como essa. Agora, e essas novas descobertas, novas técnicas que são faladas, né? O mapeamento genético para identificar uma chance de aparecer um câncer, né? Muito antes de aparecerem esses sintomas. O exame de genética ele era muito bem focado naquelas mulheres que tinham risco familiar. Então, era um exame caro, estava restrito a um grupo muito pequeno. A grande cirurgia da Angelina Jolie impactou, hoje a gente chama até cirurgia da Angelina Jolie, tal qual a mídia abordou essa situação. Então, essas mulheres, elas se beneficiam realmente quando elas têm um exame de genética positivo, que é preciso entender que o gene é um gene supressor. Quando eu, no início eu lhe falo, o câncer ele é inerente a nós, e nós conseguimos matar se ele por acaso aparecer, o que de fato acontece é que a gente herda do pai ou da mãe a incapacidade de matar esse câncer quando ele aparece. E daí o exame de genética identifica que se nós temos essa incapacidade, a partir daí medidas têm que ser tomadas. Uma opção seria cirúrgica, outra opção terapêutica, existe droga que lhe expõe a uma segurança. Então, esse exame de genética é uma das bandeiras de luta atual da FEMAMA. Nós estamos já há quase 6 anos
para que o exame de genética possa ser introduzido no tratamento, no diagnóstico e no prognóstico das mulheres. Ele é muito útil. O preço dele melhorou, ele é mais barato, mas o impacto dele é enorme. Esse projeto já passou na Câmara, está ainda agora já no Senado, ainda sem relatoria. Estamos atentos para que a gente possa avançar, porque um detalhe importante, a mulher brasileira que tem dinheiro ou que ela tem plano de saúde, ela consegue fazer o exame de genética hoje já muito fácil. Mas aquela que usa o sistema de SUS, o tão querido SUS, ela ainda está à margem disso, porque nós não avançamos para incluir esse exame dentro do SUS. Então, eu estou falando de 75 milhões de pessoas que estão sem condições de ter esse diagnóstico. E então, a nossa luta é que isso avance e que a gente possa convencer o governo o quão é importante que ele seja incluído no rol de exames para o combate ao câncer. Ele vai ser muito útil e eu acho que nós vamos ser felizes, com fé em Deus. E com certeza, assim, sendo incluído no SUS, como o senhor explicou, né, vai depender do médico responsável ali que vai avaliar todas as variáveis, se é o caso de fazer esse exame, que nem sempre né, ele que vai fazer. Alguns estados brasileiros já avançaram. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o Piauí, Goiás, para citar algum deles, eles já têm leis estaduais, mas isso tem que ser uma luta nacional. A disponibilidade desse exame vai permitir quebrar, digamos assim, uma exclusão que acontece entre as mulheres, né? O câncer de mama ele é interessante porque ele faz a gente compreender como ele é discriminatório, porque ele atinge a todos, mas nem todas as mulheres estão tendo a mesma chance de diagnóstico. E a individualização do tratamento, né? Essas novas drogas que você fala, elas vão exatamente permitir otimizar o tratamento, alcançando cura mais fácil. Nós nunca, nesse país, tivemos tantas pessoas de 90 a 100 anos de idade. É a primeira vez que a medicina está aprendendo o que é viver dos 90 aos 100. Então, nós estamos avançando no número, na expectativa de vida, e essas pessoas que chegaram ali, elas passaram por momentos que foram suficientes para transpor essas barreiras, né? Então, uma mulher que está à margem da possibilidade de fazer exames como esse, ela não vai chegar a essa idade. E então, qual é a nossa dívida que temos para com essas mulheres? É enorme. Então, temos que garantir que esse exame esteja presente no nosso dia a dia. Agora, com relação ao câncer, assim, essas idosas, essas pessoas de mais de 90 anos, posso estar enganada, mas pelo que eu entendi, assim, o risco de câncer delas já está menor, ou não? Elas ainda estão... Vamos entender o contrário. Elas deveriam ter um risco menor de ter câncer, mas qualquer lesão na mama de uma mulher idosa, ela tem uma alta probabilidade de ser um câncer. Por outro lado, curiosamente, a gente vê que estão sendo muito mais fáceis de curar. A maioria delas respondem a tratamentos medicamentosos. Então, você vê claramente que a lesão aparece, com um comprimido ela vai embora, e aí você não submeteu a uma cirurgia, você não levou a amputação, você não submeteu a tratamentos tão, digamos assim, relativamente puxados, como são a quimioterapia e outros. Então, tem esses segredinhos que ainda estamos aprendendo com essa idade, né? Mas que a gente nos sentimos mais seguros em tratar uma mulher mais idosa, exatamente porque ela responde melhor a esses tratamentos. E as ferramentas e medicamentos disponíveis atualmente, técnicas, elas realmente conseguem curar os casos de câncer que aparecem? Nós avançamos, isso você está me falando uma coisa que me fez lembrar a luta que a FEMAMA teve para a introdução de uma droga, trastuzumab, por exemplo, onde 25% das mulheres que tinham câncer de mama precisavam tomar esse medicamento. E eu me lembro até que eu sofri essa angústia como médico, vários outros médicos sofreram. A gente tinha aquele diagnóstico naquele caso daquela paciente e a gente sabia o que fazer, porque aquela senhora, ela precisa usar esse remédio não era incluído no rol de tratamentos.
e uma vez vencemos essa barreira, ele passou a ser incluído, a gente começou a ver as mulheres curadas, principalmente aquelas que são triplo negativo, a gente começou a ver curas. Então, aquela mulher do passado, que eu tinha um certo medo como médico, em como conduzir, né? A angústia era tanta que a gente não sabia nem se dizia para ela que ela precisava dessa droga, ali era extremamente cara. E hoje não, a gente sabe que todas têm acesso e isso representa vitória. Então, quantas mulheres estão salvas exatamente porque essa droga foi introduzida? É claro, a cada ano novas descobertas, novas drogas, cruzamento entre drogas, permitindo que a gente avance na cura. E isso tem custos. Então, existe a Conitec, que faz um trabalho sério dentro do Ministério. A gente tem toda a consideração com ela sobre isso. E a gente percebe que é necessário o país manter essa vigilância. E ele tem feito essa vigilância para que a gente não possa, aliás, a gente só possa garantir realmente medicações que sejam eficazes para o tratamento. Doutor Luiz Ayrton, se o senhor quiser deixar um recado de despedida para quem nos assiste, a perspectiva é boa, o futuro é de esperança? Eu acho que sim. A gente tem encontrado, digamos assim, com muita alegria, mulheres que estão no poder hoje, talvez elas sintam mais essa causa de perto, parlamentares, sejam deputadas, sejam senadoras, mais sensíveis ao que nós estamos falando. E a gente acredita que por elas vai passar a possibilidade da gente avançar em todas essas últimas lutas que a FEMAMA vem instituindo no nosso país, com certeza sabendo que estamos ganhando com isso. Tem custo? Tem, mas nós podemos realmente adaptar esse custo a alguns outros valores. O SUS é o nosso maior cartão de visita. Todo brasileiro deve orgulhar de ter um SUS. E a gente sabe que precisa ter mais financiamento, precisa ter mais dinheiro, precisa, com isso, avançar literalmente e permitir que exatamente qualquer brasileira ou qualquer brasileiro que utilize do SUS possa utilizar com segurança de estar sendo bem tratado. Eu sou muito esperançoso. Eu vejo que nós estamos avançando. E aqui eu aproveito para parabenizar todas as ONGs Brasil afora que estão entendendo a nossa causa, que estão acolhendo esse trabalho para que a gente possa avançar. Eu tenho certeza que estamos no rumo certo. Que ótimo. E qual que é o papel do Senado e do Congresso nesse momento? Eu acho que a questão que mais tem impactado é exatamente esse projeto de leis que envolve o teste genético. Se a gente conseguir ainda esse ano, a gente se sente muito satisfeito, porque assim a gente vai poder participar e vai garantir isso tudo que eu estou falando. Mas é claro, a cada ano novas ideias são colocadas na pauta, novos desafios são colocados. Estamos atentos exatamente para isso, porque como a gente faz um olhar nos 20 anos da nossa instituição, como mudou tudo, né? Há 20 anos atrás a gente tinha menos câncer, mas a gente tinha muito mais morte. E o olhar também ele tem que ser regionalizado. Existem realidades no Nordeste, realidade no Norte, realidade no Sul do Brasil, em relação ao tempo de chegar ao tratamento, né? Tempo ou a qualidade desses exames. Então, esses ajustes são sempre necessários, né? E a vigilância que fazemos também. Outros projetos, como o projeto de navegação, é um outro que é também uma cerejinha do bolo nosso. A gente acha que com a navegação, e para explicar melhor isso, é exatamente alguém que tem experiência em conduzir uma pessoa com um diagnóstico, ela vai facilitar ganhar tempo em relação ao tratamento. Porque muitas pessoas, elas têm o diagnóstico e ficam, não sei o que fazer, o que passo eu devo dar. Então, um navegador, alguém que vai remar com essa pessoa, a gente otimiza no tempo e rapidamente ela consegue usar o tempo a favor do tratamento e da cura. Então, são esses parâmetros por aí. Dr. Luiz
Ayrton, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania. Ok, o prazer é todo nosso. Espero que a gente tenha despertado uma consciência sobre essa problemática que é real a todos nós. Muitíssimo obrigado. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível na nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, empreendedorismo, segurança pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Esperidion Amin, do PP de Santa Catarina. Não percam. O catarinense sempre foi empreendedor. As correntes migratórias que enriqueceram Santa Catarina não vieram para depender do governo. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado, existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Bom dia, hoje é segunda-feira, 13 de abril. O Senado Notícias está no ar. A semana começa com 4 atividades já nesta segunda-feira. De terça a quinta, sessões especiais no plenário, audiências públicas e votação de projetos nas comissões e no plenário. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 9 horas, audiência pública marcada na Comissão de Direitos Humanos para homenagear as trabalhadoras e os trabalhadores pelo Dia Nacional do Frentista, que é celebrado em 4 de março.
Frentista é o profissional responsável pelo abastecimento de veículos e pela verificação de itens de manutenção em postos de combustíveis. Logo mais, às 14h, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa, destinada a discursos e comunicações dos senadores. Às 14h30, a audiência pública prevista na Comissão de Assuntos Sociais para discutir projeto que prevê a criação no calendário oficial do Julho Laranja, para conscientizar sobre a necessidade do exame ortodôntico anual nas crianças de 6 a 12 anos de idade. Esse exame prevê a necessidade ou não do uso de aparelho para correção da posição ou alinhamento dos dentes. E às 16h, uma sessão especial no plenário do Senado está marcada para celebrar os 300 anos da cidade de Fortaleza. A capital cearense teve início como um simples povoado que, em 13 de abril de 1726, foi elevado à categoria de vila, ganhando o nome de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Nesta terça-feira, às 9h, a Comissão de Infraestrutura tem reunião prevista. Um dos projetos na pauta amplia a abrangência da subvenção econômica às embarcações brasileiras de pesca. Também às 9h de terça, a CPI do crime organizado tem reunião marcada para ouvir Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, e também apreciar o relatório final dos trabalhos. E às 10h de terça está prevista uma sessão especial no plenário do Senado para celebrar o Abril Marrom, campanha responsável pela conscientização sobre a prevenção e combate a doenças oculares que podem causar cegueira. Às 9h desta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que tipifica a conduta de divulgar ou passar adiante por qualquer meio ou forma informações falsas sobre as vacinas. Às 10h15 está prevista a audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para discutir projeto que regulamenta os data centers de inteligência artificial. No mesmo horário, está marcada a sessão especial no plenário do Senado para homenagear o Lions Club. A instituição internacional, considerada a maior em serviços voluntários, foi fundada no Brasil em 1952 e conta hoje com mais de 1.500 clubes ativos e cerca de 50 mil associados. Às 10h desta quinta-feira, uma audiência pública está prevista na Comissão de Direitos Humanos para debater os direitos humanos das crianças, adolescentes e jovens, com foco nas crianças indígenas. E às 15h de quinta, uma sessão especial no plenário do Senado está marcada para homenagear o legado de Chico Anísio. Entre outros desempenhos, Chico Anísio foi conhecido como locutor, humorista, ator, dublador, compositor e atuou por 65 anos. Fez muito sucesso tanto no rádio quanto na televisão. Nascido no Ceará em 1931, morreu aos 80 anos no Rio de Janeiro em 2012. Está marcada para o dia 30 de abril a sessão do Congresso Nacional para votar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. Mais detalhes com a repórter Isabela Dutra. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, marcou para o próximo dia 30 de abril uma sessão do Congresso com um único item na pauta, a votação do veto do chamado PL da dosimetria, que reduz as penas dos condenados por envolvimento no ato de 8 de janeiro de 2023. O PL da dosimetria foi aprovado pelos parlamentares em dezembro e vetado pelo presidente Lula em janeiro. O texto também estabelece que quando os crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado democrático de direito forem praticados em contexto de multidão, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços, desde que o infrator não tenha financiado os atos nem exercido papel de liderança. A proposta determina ainda o menor tempo possível de cumprimento da pena para a progressão de regime nos crimes contra o Estado democrático de direito, independentemente da reincidência ou de uso de violência ou grave ameaça. O relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, o senador Everton Rocha, anunciou que vai ler o relatório sobre a indicação na próxima quarta-feira, dia 15, e que a sabatina vai acontecer no dia 29.
Para ser aprovado pelo Senado, Messias tem que passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois precisa ter o nome confirmado no plenário com maioria absoluta de votos, ou seja, pelo menos 41 senadores favoráveis. Na próxima quarta-feira já lê o relatório. Na outra semana, do dia 21, nós teremos uma semana com um feriado no meio da semana, portanto, ficou combinado que a sabatina será logo no dia 29 pela manhã. E seguindo aquele mesmo rito, terminou a sabatina, nós já vamos trazer para o plenário para análise das senhoras e dos senhores senadores, a análise aqui no plenário, também o que ficou apresentado e decidido lá na CCJ. Então, era este o comunicado que eu queria fazer às senhoras e os senhores. Não sentei ainda com o ministro Messias, depois de indicado. Vou, naturalmente, ligar para ele assim que terminar aqui a nossa coletiva, mas, obviamente, eu já quero adiantar, e já tinha dito isso antes, ele preenche todos os requisitos, tá? Notório saber jurídico, ele tem a reputação ilibada e é advogado-geral da União, é uma pessoa jovem que tem uma carreira brilhante, então, de já eu adianto que irei apresentar o relatório a favor da sua aprovação. Jorge Messias é o atual advogado-geral da União e já trabalhou na Casa Civil durante o governo de Dilma Rousseff. Jorge Messias tem 45 anos de idade e é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. É mestre e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília. Messias ocupa o cargo de Procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e de Advogado-Geral da União desde 1º de janeiro de 2023. Anteriormente, ele ocupou cargos na Casa Civil durante o governo Dilma. Com a formalização pelo presidente Lula da indicação para o cargo de ministro do STF, Jorge Messias deverá passar por uma sabatina e aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o nome deverá ser referendado pelo plenário do Senado com, no mínimo, 41 votos favoráveis. E ainda sobre essa indicação de Jorge Messias, a Constituição estabelece regras para a indicação de ministros ao Supremo Tribunal Federal. Os Estados Unidos serviram de modelo, mas permanecem algumas diferenças. Quem determina é a Constituição. Está lá no artigo 52, que define as competências privativas do Senado. Entre elas está a aprovação por voto secreto, após sabatina, de magistrados como ministros do STF. Esse processo de análise da indicação feita pelo presidente da República começa aqui na Comissão de Constituição e Justiça, onde o indicado é sabatinado pelos senadores. Tanto integrantes da comissão quanto outros senadores podem fazer questionamentos sem limitação de tema. E normalmente são sabatinas longas. Uma das mais longas foi a do ministro Edson Fachin, em 2015. Ele foi questionado por mais de 12 horas. A da ministra Carmen Lúcia, em 2006, fugiu da regra. Foi a menor e durou apenas 2 horas e 10 minutos. Sabatinas longas e que cada vez chamam mais a atenção da sociedade, que pode fazer questionamentos por meio do e-cidadania. O ministro Alexandre de Moraes foi o sabatinado que mais recebeu perguntas de internautas. Foram cerca de 1.400 perguntas. Para esse consultor, o interesse maior pela escolha de ministros do STF vem desde a Constituição de 88. Ele já tinha importância nas constituições republicanas pretéritas, mas a de 88 amplificou o escopo das competências do Supremo e isso faz com que o processo de indicação seja algo cada vez mais de interesse da sociedade. Vamos fazer uma comparação, né? Há 40 anos atrás, quando estávamos aí prestes a termos a nossa Constituição, qual de nós sabia algum nome de um ministro do Supremo? Pouquíssimas pessoas no Brasil sabiam. Hoje, se nós formos perguntar para a população, olha, pelo menos 2 nomes alguém pode lembrar, na população como um todo. Isso é um reflexo do que? Não apenas
de uma maior transparência, de uma maior notícia. Hoje, todas essas etapas de escolha e de sabatina são televisionadas pela TV Senado, por exemplo. Várias importantes julgamentos são também televisionados pela TV Justiça. Então, há um processo de socialização amplo dos processos decisórios. Na CCJ, a aprovação é por maioria simples, mas no plenário é por maioria absoluta. O indicado tem que receber os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para ser aprovado. Mas na prática, há mais de 120 anos, nenhum indicado para a Corte Suprema foi rejeitado pelo Senado. Desde que o STF foi criado em 1890, apenas 5 candidatos foram derrubados pelos senadores. Todos em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto. O modelo, que começa com a indicação feita pelo presidente da República, é inspirado no americano. No modelo norte-americano, lá se aprova também no Senado. No entanto, a sabatina lá do Senado dura meses, muitos meses. São sabatinas que têm múltiplas etapas. E lá, os ministros, eles são vitalícios. Então, eles só realmente saem da corte, ou se quiserem, ou se partirem para outra instância da vida, né? Mas nós também temos outras diferenças com outros países. França e Alemanha, por exemplo, são países em que as indicações são feitas de forma repartida entre presidente da República, Câmara e Senado. No caso da Alemanha, não o presidente da República, mas só o Senado e a Câmara daquele país. E lá, nesses 2 países, nós temos mandatos. A primeira mulher a se tornar senadora, Eunice Miquiles, assistiu ao filme em realidade virtual, no qual ela mesma é a personagem principal. Os equipamentos foram levados até a casa da ex-senadora, onde ela relembrou momentos da sua história em defesa dos direitos das mulheres. Aos 96 anos, sempre alegre e bem-humorada, Eunice Miquiles gosta de receber os familiares e amigos com quitutes amazonenses. Dessa vez, o motivo da reunião era a visualização do filme em realidade virtual 3D, Eunice, a primeira senadora, uma dramatização que tem como protagonista a própria Eunice no período em que foi senadora pelo Amazonas, a primeira mulher a tomar posse no Senado da República. Foi recebida com flores e homenagens, mas sentiu que os homens não a consideravam uma igual. Os meus colegas me recebiam não como igual. Uma dama, uma senhora que estava lá, para ficar bonitinha lá, mas não era para dar palpite, não era para me expor, era para ficar quietinha ali. O filme de 9 minutos faz parte do projeto Visita 360 e é apresentado durante as visitas guiadas ao Congresso Nacional. Mas, para a protagonista dos eventos representados, a equipe da Secretaria de Relações Públicas do Senado levou os óculos especiais, fones de ouvido e poltronas giratórias e preparou uma sessão especial em domicílio. Amigos, vizinhos, filhos, netos e até os cachorrinhos se reuniram aqui na casa de Eunice Miquiles para mergulhar na realidade virtual e relembrar as histórias da época em que ela era a primeira senadora da República. Muito bom, muito interessante. Você sentir como se estivesse acontecendo agora, como se estivesse vivendo naqueles momentos. Quem assiste o filme tem a sensação de estar participando da articulação política feita por Eunice para viabilizar a nomeação de Esther de Figueiredo Ferraz como ministra da Educação do governo Figueiredo, a primeira ministra mulher do Brasil. Naquele tempo, já começamos um movimento. Queríamos ter uma ministra e lutamos por isso e conseguimos uma ministra mulher.
Então já foi uma vitória que conseguimos naquela época. Nas eleições para o Senado de 1978, Eunice Mequiles foi a segunda mais votada no Amazonas e, de acordo com as regras da época, ficou como suplente. Mas o vencedor, João Bosco, sofreu um AVC e morreu apenas 3 meses depois de assumir o cargo, e o mandato foi para Eunice. Já no discurso inaugural, ela disse que era preciso melhorar a cultura patriarcal e machista. Enquanto senadora, ela apresentou, entre outros, projetos para acabar com a exigência da virgindade da mulher no casamento, preservar o meio ambiente e criar programas de planejamento familiar. E ver uma mulher ter 4, 5, 6, 10 filhos, não ter condição nem de criar mais. Liberdade religiosa, Amazonas e planejamento familiar. Meus 3. Defesa da mulher. Defesa da mulher. Nenhuma proposta da senadora foi aprovada, mas abriram portas para novas discussões e as lembranças que ficaram foram boas. Foi uma época muito rica, valorizando a mulher. Eu me sentia assim muito bem, sentindo que nós, mulheres, estávamos aparecendo. Que bacana, né? Novas regras para o seguro-defeso foram aprovadas pelos senadores. O texto da medida provisória retornou para análise da Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram a medida provisória que reformula as regras de concessão do seguro-defeso para pescadores artesanais. Seguro-defeso é o seguro-desemprego pago durante o período de proibição da pesca para pescadores artesanais. Entre as principais mudanças estão registro biométrico obrigatório e inscrição do pescador no CAD único, com prazo de 180 dias após a publicação da lei para regularização. Residir em município abrangido ou vizinho à área de defeso. O prazo de comprovação de venda de pescado cai de 12 meses para no mínimo 6. A concessão e manutenção do benefício ficam condicionados à entrega periódica do relatório anual de exercício da atividade pesqueira. A punição por fraude passa a alcançar todos os responsáveis, não apenas quem fornecia atestados falsos. O prazo de suspensão da atividade sobe de 2 para 5 anos, com cancelamento do registro e impedimento de requerer o benefício por igual período. No caso de reincidência, vale o dobro do prazo. Entidades que colaborarem com fraudes ficam impedidas de celebrar parcerias. E pescadores artesanais, suas associações e cooperativas passam a ter acesso ao PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, nas mesmas condições dos beneficiários da reforma agrária. O governo do PT disse, olha, nós queremos ter o controle sobre essa situação, nós queremos evitar os furos, queremos evitar os ralos, queremos evitar a corrupção, porque a CGU identificou os problemas. Aí o relatório vem na contramão. O relatório vem no sentido de facilitar o roubo. Não é verdade que aqui se afrouxa qualquer questão, muito pelo contrário. Quem cometeu problema no seguro-defeso, quem cometeu indício de fraude, quem cometeu a fraude, que antes tinha 3 anos de punição, passa a 5. Passa a 5 anos, é mais punição, inclusive. As entidades, elas são chamadas a colaborar com o governo. Outro projeto aprovado pelo Senado semana passada reconhece o estágio feito por estudantes como experiência profissional. Também foi aprovada a permissão para que médicos residentes dividam os seus 30 dias de férias anuais em períodos menores. Os 2 projetos seguiram para a sanção presidencial.
O plenário do Senado aprovou o reconhecimento do estágio realizado por estudantes como experiência profissional. E esse período de estágio também poderá contar pontos para concurso público, a partir de regulamentação futura. O Brasil registrou cerca de 1,5 milhão de estagiários em atividade entre 2022 e 2023, distribuídos entre os níveis médio, técnico e superior. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Estágio, eles são, em sua maioria, jovens entre 18 e 24 anos, exatamente a faixa da população que apresenta os maiores índices de desocupação no país. Segundo o IBGE, em 2023, essa faixa etária registrou uma taxa de desemprego de 18%, mais que o dobro da média nacional, que foi de 8,8% no mesmo período. Os estudos sobre juventude e mercado de trabalho mostram que esse grupo passa por um ciclo muito desfavorável. Não consegue o primeiro emprego por falta de experiência e, sem possibilidade de atuação, fica fora do mercado de trabalho. Nesse ponto, então, o estágio surge como principal porta de entrada para esse mundo do trabalho. Os senadores também aprovaram a autorização para profissionais em residência na área de saúde dividirem os 30 dias de repouso anual em períodos menores. Para o médico residente, serão períodos de no mínimo 10 dias cada. Os residentes das outras áreas de saúde terão a forma de fracionamento definida em regulamento posterior. Atualmente, a lei determina que as férias sejam de 30 dias consecutivos. É uma medida extremamente sensata e atinge um objetivo de otimização do seu aprendizado, porque a partir do momento que você, residente em cirurgia geral, está aprendendo a operar, senador Jaime Campos, e aí você, dali a pouco, você já com aquele pique, entrando numa cirurgia atrás da outra, dali a pouco você entra de férias, fica 30 dias sem pegar num bisturi, sem pegar nas pinças cirúrgicas. Você regride, é uma coisa natural. Ao passo que se você puder fracionar suas férias, que é o descanso merecido, ainda mais para um residente que reside dentro do hospital, no serviço que ele atua, você vai conseguir, de uma forma bem equilibrada, colocar o seu descanso para ser exercitado sem perder o tempo do seu aprendizado. Em depoimento à CPI do crime organizado, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que não conversou com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre o Banco Master. Galípolo defendeu a aprovação da autonomia orçamentária do Banco Central como reforço no combate à lavagem de dinheiro. Gabriel Galípolo falou à CPI como convidado. Ele assumiu a presidência do Banco Central em janeiro de 2025, quando já eram públicos os problemas de liquidez do Banco Master. Galípolo disse que causou estranheza o fato do Master estar se desfazendo de ativos novos, o que não é comum. Os ativos que estavam ali no balanço do Master, que estavam sendo vendidos para fazer liquidez, eram carteiras novas, não eram carteiras já existentes. É normal você vender um ativo que você já tem. Agora, você comprar e constituir um ativo novo, depois vendê-lo para fazer liquidez, é algo meio como você perguntar para alguém: por que você está comprando carro? Porque eu estou precisando de dinheiro, comprei um carro para depois vendê-lo. É pouco usual. O presidente do Banco Central defendeu o sigilo de 8 anos para as informações sobre a liquidação do Banco Master, uma determinação de 2018. Essa regra é ruim, essa regra não é boa, essa regra é inadequada. Quando uma regra é inadequada, a gente deve desobedecê-la? Não. 2 erros não vão fazer um acerto, né? Se você entende isso, que tem algum problema com a regra, que se debata da maneira mais clara e republicana a regra, que quem tem o poder para fazer a mudança da regra, faça a mudança da regra, mas em especial no caso em questão, no caso do Banco Master, a gente entende dentro do Banco Central que é fundamental que seja seguido o rito mais estrito possível.
Gabriel Galípolo confirmou que participou de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula, vários ministros e Daniel Vorcaro em dezembro de 2025. Os acionistas do Master relatavam sempre uma história de que eles estavam sendo perseguidos pelo mercado financeiro e que a dificuldade deles conseguirem fazer captação era justamente essa persecução que existiria do mercado financeiro em função da concorrência que eles estariam gerando com o mercado, algo que não era muito aderente dado o próprio tamanho do banco. O banco não era um banco que tenha tamanho para isso. Foi exatamente a resposta que o presidente Lula deu ao momento. Assim, olha, o Galípolo vai assumir daqui a um mês o Banco Central, esse é um tema que não cabe à presidência da República, cabe ao Banco Central, e lá dentro do Banco Central eu tenho certeza que você vai ser tratado da maneira técnica e a análise vai ser técnica. Questionado, Galípolo disse que nunca conversou sobre o Banco Master nem com o ex-governador Ibanez Rocha e nem com o ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, as reuniões que teve com ministros do STF foram para tratar da Magnitsky. Por conta do sigilo, ele não respondeu se tratou com os ministros sobre movimentações bancárias. Eu tenho acesso ao sigilo dos ministros a partir da conversa com eles e com os familiares. E aí eu tenho o dever fiduciário por zelar por esse sigilo. Então, as informações que eu possa ter tido do ministro, de esse ministro ou qualquer outro ministro, eu tenho a obrigação fiduciária de zelar por isso. Gabriel Galípolo defendeu a aprovação da PEC da autonomia do Banco Central, que poderia reforçar a capacidade do banco de melhorar a infraestrutura de segurança. A autonomia do Banco Central, entendido como a questão orçamentária e de que eu possa ter o devido instrumento legal para contratar as pessoas, para ter investimentos em tecnologia para que a gente possa fazer isso. A CPI do crime organizado também ouviria na semana passada, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mas eles não compareceram. A CPI está prevista para acabar nesta terça-feira, 14 de abril, sem prorrogação. Entrou em vigor nesta segunda-feira a nova lei que cria a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Programa Nacional voltado para a pessoa com diagnóstico de câncer. A lei traz princípios e diretrizes para o desenvolvimento e regulação sanitária de novas tecnologias contra o câncer. Uma outra lei que passa a valer a partir de hoje é aquela que cria o Dia e a Semana do Esporte. O Dia Nacional do Esporte é 23 de junho e a Semana Nacional do Esporte é aquela em que cair esse dia. O alvo da medida é incentivar a prática esportiva como instrumento de promoção da saúde, da inclusão social, da educação e da qualidade de vida. E também promover sua valorização em todas as faixas etárias e modalidades. Ambas as leis aprovadas recentemente pelo Congresso e sancionadas pelo presidente da República foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, empreendedorismo, segurança pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Não percam. O catarinense sempre foi empreendedor. As correntes migratórias que enriqueceram Santa Catarina não vieram para depender do governo. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Estuve hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Es decir, 3 niños que hay que mantener, dice nada más.
Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor a comer como corresponde para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente! A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimente o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, núcleo. Eu fui ficando tomada por aquela unidade, eu fui ficando tomada, eu falei, gente, é tudo que eu quero.
eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Aguinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastasizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque se muito tempo a gente fica nessa coisa de cura, nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor, ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesma que vai para anatomia patológica, a gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de molécula, porque esse RNA é uma molécula mensageira, é ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado,
né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então as pessoas ficaram muito sensibilizadas porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer ele existe em alguns casos, assim. E a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia ela é dada de maneira geral, né? Então não importa que tipo de perfil molecular que o paciente tem, que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão de negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por conta da minha cor. Assim. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega... e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, a pergunta, olha, o que você faz? Por que não pergunta para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela, né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar, porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram. Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir meus recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta e eu gosto, vai surgindo novas tecnologias, eu quero incorporar o laboratório, né? As coisas que eu quero fazer, então eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que a ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo ela funciona assim. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que, antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta de questões de comportamento e dessas imposições, né, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, né? A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada, começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, né, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque
Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal. Abril é o mês dos povos indígenas e a TV Senado abre mais espaço para filmes com as suas lutas e reflexões. Mostra Senadoc. Olá, estamos de volta, são 9h15. Está começando nesse momento a audiência pública marcada na Comissão de Direitos Humanos para homenagear as trabalhadoras e os trabalhadores pelo Dia Nacional do Frentista, que é celebrado em 4 de março. Frentista é o profissional responsável pelo abastecimento de veículos, pela verificação de itens de manutenção em postos de combustíveis. Acompanhe. E os trabalhadores pelo Dia Nacional do Frentista. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet no seguinte endereço: www.senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Eu vou repetir o telefone, pode ligar de qualquer lugar do Brasil sem custo algum, 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Aproveitamos a oportunidade dessa audiência pública para registrar o lançamento do livro Frentistas do Brasil. Ao longo da audiência, nós vamos estar fazendo o lançamento do livro. Convido, nós vamos ter 2 mesas e nós temos 2 convidados que estão de forma online. Então, nós vamos mesclar os convidados presenciais com os convidados que estão online. Convido para compor a primeira mesa Luiz de Souza Arraes, presidente da Federação dos Empregados em Postos de Combustíveis do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, seu Luiz. Ele está aqui do meu lado, seu Luiz. Bem-vindo à nossa comissão. Prazer recebê-lo, viu? Prazer recebê-lo. Convido para compor a mesa Eusébio Luiz, presidente da Federação Nacional dos Empregados em Postos de Combustíveis. Seu Eusébio, seja bem-vindo, viu? Uma alegria ter o senhor com a gente aqui. Convido Márcio Andrade, diretor da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes. Seu Márcio, uma alegria. É uma honra tê-lo com a gente. Obrigada por ter vindo. Fica ali. E Paulo Roberto Tavares, presidente do Sindicombustíveis da EF. Prazer, Paulo está com a gente. Você está bem? Seja bem-vindo, tá? E ainda nessa primeira mesa estará conosco em forma de videoconferência Luli Hunt, consultora e auditora de leis de incentivo à Lei Rouanet. Na segunda mesa, nós teremos Alessandro dos Santos Silva, presidente do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviço de Combustível e Derivados de Petróleo, Troca de Óleo, Lava Rápido e Lojas de Conveniência de Niterói e região. Carlos Alves dos Santos, presidente licenciado do Sindicato dos Frentistas de Brasília e prefeito do Novo Gama. É meu amigo! Esse prefeito é gente boa. Que alegria, prefeito, tê-lo aqui com a gente, que honra. E vai estar na segunda mesa com a gente Mauro Rossi Barros de Chão. Ele é CEO da Barro de Chão. Prazer, ele vai estar de forma online.
Os nossos convidados terão 10 minutos cada um para a sua exposição, inclusive, se trouxeram a apresentação ficará disponível para todos os interessados e informo que essa audiência ela foi uma solicitação do nosso querido senador Paulo Paim, que se organizou para estar presente conosco hoje, mas ele está com um pequeno problema de saúde, não pôde estar, já conversou com os convidados e nós estamos desejando ao nosso ilustre, querido, amigo, parceiro, senador Paulo Paim, melhoras. Senhores, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal realiza essa audiência com o objetivo de homenagear os trabalhadores pelo Dia Nacional do Frentista, conforme requerimento aprovado por este colegiado. Trata-se de iniciativa que se insere no âmbito das competências dessa comissão, especialmente no que se refere à promoção e à proteção dos direitos humanos nas relações de trabalho, à valorização da dignidade da pessoa humana e ao acompanhamento de políticas públicas voltadas à proteção social. A profissão de frentista possui longa trajetória no Brasil, remontando ao início do século XX e reúne atualmente cerca de 500 mil trabalhadores em atividade, dos quais aproximadamente 25% são mulheres. Esses profissionais desempenham um papel essencial na cadeia de abastecimento nacional, sendo responsáveis não apenas pelo fornecimento de combustíveis, mas também pela execução de serviços auxiliares, orientação ao consumidor e observância rigorosa de normas técnicas de segurança. Tal relevância confere à categoria uma posição estratégica para o funcionamento da economia e para a segurança das operações no setor de energia. E aqui eu quero fazer um destaque. Os frentistas têm sido também aliados na proteção da mulher. Nós temos algumas experiências e algumas boas práticas em algumas regiões do Brasil em que frentistas foram treinados para identificar uma mulher dentro do carro agoniada, pedindo socorro, com um olhar distante, uma mulher acuada, e os frentistas viraram para nós agentes também de proteção e de garantia de direito de mulheres e de crianças também. Então aqui eu quero aplaudi-los por isso e dizer que a gente vai fomentar isso. A gente vai aumentar essa capacitação e nós queremos que todo mundo, quando olhe para um frentista, vejam nele também segurança, carinho, proteção e garantia de direitos. É uma honra tê-los nessa parceria na proteção da criança, na proteção da mulher. E eu estou muito honrada em estar presidindo essa reunião hoje, muito honrada. Sob a perspectiva dos direitos humanos, destaca-se que o exercício da atividade envolve exposição contínua a agentes químicos nocivos, como o benzeno, substância reconhecidamente cancerígena. A Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal firmou entendimento no sentido de que a exposição de frentistas ao benzeno presente na gasolina configura risco à saúde e autoriza o reconhecimento da atividade como especial para fins previdenciários, sendo a avaliação da exposição de natureza qualitativa. Independentemente da mensuração da concentração do agente químico, documentos oficiais do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer indicam que a exposição ao benzeno pode comprometer a medula óssea, provocar alterações hematológicas e está relacionada ao desenvolvimento do câncer, razão pela qual se impõem políticas públicas eficazes de prevenção e monitoramento da saúde do trabalhador. E essa é uma audiência para a gente não só celebrar, mas para a gente entender como estão as políticas públicas de proteção de saúde deste profissional incrível que faz o Brasil movimentar. Ademais, segundo a Organização Internacional do Trabalho, trabalhadores expostos a substâncias químicas perigosas estão entre os grupos mais vulneráveis a riscos ocupacionais, especialmente em países com grandes cadeias de distribuição de combustível.
Neste contexto, observamos também a questão da segurança pública. Se tem um profissional que está 24 horas exposto à violência o tempo todo, são os nossos frentistas. Então, nós temos um profissional que faz a economia movimentar, um profissional amado pelo Brasil, mas que tanto pode estar exposto a sérios problemas de saúde, como também a gente traz aqui o ingrediente de segurança, a segurança pessoal, a segurança física. Nesse contexto, observe-se que existem lacunas relevantes, tanto no plano normativo quanto na execução das políticas públicas. E este é o motivo da realização desta audiência. Neste sentido, ouviremos agora os nossos expositores, os nossos ilustres convidados, para os quais eu passo a palavra agora pelo período de 10 minutos. Ouviremos, em primeiro lugar, Luiz de Souza Reis, presidente da Federação dos Empregados em Postos de Combustíveis do Estado de São Paulo. Obrigado por ter aceitado o convite e estar conosco nessa manhã. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a senadora e já de pronto agradecer pelas palavras, né? É exatamente isso que a senadora falou que os fretistas são. Inclusive, senador, aqui em Brasília nós tivemos um caso de um fretista que evitou um sequestro de uma senhora que estava no carro lá e ele observou e evitou o sequestro. Pena que nós não vamos poder assistir o vídeo, porque o vídeo é 15 minutos e o vídeo fala exatamente disso. Os fretistas dando depoimento de como eles trabalham, qual é a função do trabalho dele. Então, o vídeo vai ficar à disposição aí, depois os companheiros pegam. Mas eu quero agradecer antes a presença do nosso frentista, prefeito, né, o frentista que é o nosso companheiro Carlinhos, um orgulho da nossa categoria, o nosso companheiro Hélio, que é vereador por Anápolis, a nossa companheira Thelma, que é secretária da Mulher, que enfrenta grandes problemas na nossa categoria, inclusive com a questão do assédio que as nossas fretistas sofrem aí pelo Brasil, com a questão das roupas que algumas empresas fazem com que elas usem. Então, eu de pronto queria agradecer. Nós estamos muito felizes, senador, de estar aqui na comissão, representando a nossa categoria e apresentando esse livro. E, ao mesmo tempo, a gente já sente uma certa nostalgia e uma certa tristeza de saber que o amigo e companheiro Paim não vai estar aqui no próximo mandato, né? Eu acho que é uma perda irreparável para os trabalhadores do Brasil e para o Senado da República, que é a figura do senador Paim, que é um homem que tem uma trajetória no parlamento aqui, invejável, de muitas lutas, muitas conquistas, é um homem que transita em todas as áreas, realmente uma diplomacia muito, muito grande e é uma perda irreparável. Eu queria deixar registrado aqui ao amigo e companheiro Paim a falta que ele vai nos trazer. Isso nos dá a responsabilidade de sairmos às ruas e escolher esses nossos parlamentares para nos representar aqui no Congresso Nacional. Agora, voltando aos fretistas, realmente os fretistas nós somos uma categoria que nos confundimos com a história do Brasil. Quando apareceu, senador, a primeira bomba no Brasil e na América Latina, lá na Avenida Ana Costa, da cidade de Santos, na instalação da primeira bomba já estava lá o primeiro frentista do Brasil. E quantos povoados, municípios que viraram cidade, que nasceram a partir de um posto de gasolina naquela rodovia. Então nós temos muito que contribuir e já contribuímos muito com a história do Brasil. Os fretistas, eles têm essa função que eles fazem com muito carinho e com amor, de dar informação, além da função específica que é abastecer, verificar óleo, verificar freio, óleo de freio, verificar pneu, tudo, ele tem de dar informação e ele dá com carinho, ele tem prazer de fazer. Dizer, olha, outro dia eu estava no Rio de Janeiro e o Waze me pôs para dizer, a Avenida Brasil estava muito congestionada e o Waze me pôs um frentista disse, olha, volta que se seguir por aqui é perigoso. Então o frentista está à frente do Waze já. Então a gente dá essas informações. A pessoa chega na cidade, quer saber onde tem um hotel bom, um restaurante, onde está qualquer
da cidade, ele procura o fretista, porque ele sabe que ali ele tem a segurança que vai receber essa informação correta e que o fretista faz isso com muito carinho. Então, o lançamento desse livro, senador, ele conta exatamente a história do fretista, sem nenhum tipo de politização, realmente o que o fretista é e o que vai ser sempre para o Brasil. Então, eu não vou usar os 10 minutos, porque se desse tempo de cada um cortar e passar o vídeo, seria muito interessante. Mas eu já queria, senador, passar para as nossas mãos esse livro. Esse livro é um patrocínio da Vibra, feito pelo companheiro Mauro, que vai falar daqui a pouco, e ele retrata com precisão a história do fretista do Brasil. Então, é muito orgulho, nós estamos aqui nessa comissão, representando essa categoria tão importante para o nosso país e que precisa de ter segurança para trabalhar, precisa que as autoridades vejam os fretistas com bons olhos e que a revenda valorize também o fretista, porque nós sempre tivemos ao lado da revenda, nós nascemos junto com a revenda. E nós precisamos que a revenda também esteja bem, para que nós possamos reivindicar deles os direitos que os trabalhadores precisam. Senadora, em nenhum estado do Brasil o fretista ainda tem plano de saúde, mesmo sendo uma categoria que trabalha com agentes nocivos à saúde. Nós não conseguimos ainda avançar para termos um plano de saúde e nem ver se a gente consegue responsabilizar a questão das distribuidoras e tudo, para não ter que ser só da revenda. A revenda e os fretistas sempre andaram juntos e vamos andar juntos muito tempo ainda. Então eu fico feliz e agradeço a senadora por poder estar aqui conosco, aqui nessa audiência pública, muito importante para a nossa categoria. Um forte abraço a todos e viva o fretista do Brasil. Obrigada, seu Luiz. Gente, ele autografou o meu livro, mas assim, rapidamente folheando, que coisa mais linda tá esse livro. Aqui, a primeira bomba de combustível. Gente, as imagens são históricas. Veja isso daqui, Santos Dumont, gente, ele precisou de combustível um dia. Gente, é uma abordagem histórica, muito linda, muito bem formatada. Eu quero cumprimentar. Santos Dumont foi quem trouxe o primeiro automóvel para o Brasil. Sim. Vindo da França, um Peugeot, e na cidade de Santos, e lá que surgiu a primeira bomba. Maravilhoso. Recortes de matérias de época, muito bem formatado. Eu só queria dar uma sugestão ao gabinete do senador Paim, que está aqui. Eu acho que a gente tem que fazer uma entrega oficial de um exemplar deste livro à Biblioteca do Senado, para a gente eternizar essa obra, tá? E também um exemplar à Biblioteca da Câmara dos Deputados. Por quê? É um material de pesquisa, gente. Eu estou encantado com o material. Parabéns. Eu acho que a categoria merecia uma obra como esta. Parabéns. Onde a gente encontra, nós estamos sendo assistidos pelo Brasil inteiro. Aonde as pessoas encontram essa obra, seu Luiz? Esse é um do Ministério da Cultura. Ministério da Cultura. E nós temos que, cada livro, nós temos que fazer a prestação de conta. Nós temos aí uns 100 exemplares, talvez, ainda para distribuir para quem quiser estar procurar a Fé Prospecto na cidade de São Paulo, através da nossa secretária, Jane Kelly. Maravilhoso. Gente, e o mais lindo, a capa. Aqui nós temos um homem e aqui na capa nós temos uma mulher também, 25%. Dos 25% dos frentistas hoje são mulheres. E eu vou dizer uma coisa, desculpa os homens que estão aqui. Elas são incríveis, elas são extraordinárias. Estou muito feliz com a obra, eu agradeço. Então a gente faz... Vamos ficar de pé e fazer uma foto oficial? Oficialmente lançado o livro.
Senhor prefeito querido. Na sequência, para a sua exposição, nós vamos ouvir por 10 minutos seu... Obrigada. Obrigada, meu prefeito. Vamos ouvir seu Eusébio Luiz, presidente da Federação Nacional dos Empregados em Postos de Combustíveis, FENEPOS-Petro. Seja bem-vindo, seu Eusébio. 10 minutos. Obrigado. Temos um cronômetro lá atrás, lhe acompanhando. Quero cumprimentar a senadora Damares, em nome dela, cumprimentar a mesa, agradecer por esse momento. Senadora, ficamos muito felizes de estarmos aqui. Quero cumprimentar os meus companheiros e companheiras trabalhadores em postos de combustíveis presentes nessa comissão. Aqui temos frentistas de várias regiões do Brasil, prestigiando essa audiência. Não poderia deixar de cumprimentar o Mauro, que é o autor do livro, por essa obra-prima, né, que retrata a história dos frentistas. E, senhoras e senhores, eu não poderia deixar de estar mais feliz em estar aqui nessa comissão. Em vários momentos da história, dos últimos 30 e tantos anos, nos últimos 30 e poucos anos, nós tivemos presente aqui nessa comissão em várias lutas em defesa do trabalhador, dos trabalhadores de postos de combustíveis e de todos os trabalhadores brasileiros. O trabalhador frentista, por vários momentos, esteve nessa comissão para defender várias causas. Entre elas, uma das maiores que nós temos até hoje, porque assegurou a existência dessa categoria. Nos anos 2000, nos anos 90 até os anos 2000, nós lutamos para garantir a existência do frentista, pois queriam implantar o autosserviço nos postos de combustíveis. E nós conseguimos, com o apoio da população e com muita luta, e também com o apoio desta casa, proibir o autosserviço em postos de combustíveis, com a Lei 9.956 de 2000. Foi uma luta memorável, onde nós fomos congratulados até por países estrangeiros, pois foi uma das maiores vitórias do mundo do trabalho. Hoje nós estamos vendo aqui, nesta comissão, a importância dessa lei, porque se nós não tivéssemos conseguido aprovar essa lei, senadora Damares, talvez nós não estivéssemos aqui hoje comemorando o lançamento dessa obra, porque não teria frentista para contar a história. Então, cada dia que passa, essa lei 9.956 de 2000, que proíbe o self-service, ela tem uma importância ímpar para os trabalhadores de postos de combustíveis, que estão em mais de 40 mil empresas
pulverizada em todo o território nacional. Mais de 500 mil trabalhadores que prestam serviços em todos os municípios e em todas as rodovias brasileiras, levando, como já foi registrado aqui, segurança, inclusive, para os condutores de automóveis e para as pessoas que aos postos de gasolina se dirigem para pegar informação. O frentista também é um agente de turismo, porque ele é, em pesquisa, já foi dito que ele é o mais confiável para dar informação. É isso. Né? Porque... Mais que taxista. Perfeito. Então, companheiros, essa categoria tem esse valor e a cada instante ela é mais valorizada. E essa obra aqui escrita vem também a valorizar mais essa categoria, que realmente tem esse papel de suma importância para a sociedade, né? Que é um agente público. Nós temos os nossos problemas, peculiar de todas as categorias, e lutamos incansavelmente para melhorar a vida desses trabalhadores. E esse é o nosso papel. O papel do movimento sindical é justamente esse. Eu, cada dia que passa, fico mais orgulhoso de ser frentista. Eu sou frentista há mais de 40 anos e cada dia que passa eu fico mais orgulhoso e não poderia ser diferente. Pois eu sou frentista por opção. Fui tirar férias de um amigo no posto de gasolina e gostei tanto que fiquei e estou até hoje. Porque é um ambiente onde você está ao ar livre e tem a oportunidade de se comunicar, né, com toda a sociedade. É o que nós fazemos, nós atendemos as pessoas de todos os níveis sociais. Né? Então, companheiros, às vezes as pessoas falam que só tem frentista no Brasil, o que não é verdade. A maior parte do mundo tem frentista, né? E quem já viajou por aí sabe disso. Então, companheiros, o self-service existe numa parte na Europa e na maioria dos estados, nos Estados Unidos, tem estado nos Estados Unidos que tem frentista também, né? Então, o frentista está pulverizado em todo o território nacional. Agora, frentista organizado, especificamente em uma categoria, só tem no Brasil. Nós temos duas federações, a FEPOSPETRO em São Paulo, a Federação Nacional, e temos aproximadamente 70 sindicatos hoje no Brasil, que representam toda essa categoria, que representa muito bem esse país. Então, senadora, estamos aqui hoje sendo homenageado também nos fortalece e ajuda a gente ter força para lutar e reivindicar mais direitos e condições de vida para as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros. Eu quero aqui pedir o apoio da senadora. Nós temos 2 projetos de lei na CCJ da Câmara Federal. Temos um projeto, desculpe que eu esqueci o número agora, mas é um projeto que institui o Dia Nacional do Frentista, né? o dia do Frentista, que é dia 4 de março, o dia que fundamos o primeiro sindicato dos frentistas do Brasil, que é FEPOSPETRO São Paulo, está na CCJ. O relator é o deputado Mota. E temos também um projeto que pede a regulamentação da categoria frentista, que também está na CCJ. E eu peço a Vossa Excelência que nos ajude. Esses 2 projetos é de suma importância para que nós possamos ter mais poder, né, e legitimidade para lutar pelos interesses da nossa categoria. E aqui, até finalizando, para não tomar muito tempo de vocês, eu quero fazer um apelo, aproveitando, porque diz que frentista é dirigente sindical, em todo lugar que ele está, ele tem um papel que é de cobrar, né? E aqui eu vejo que está presente representante do setor patronal. Então eu vou aqui fazer o meu papel de militante sindical, me permita, não sendo deselegante, mas cobrar. Cobrar o quê? Cobrar que esses dirigentes patronal nos ajudem a ter uma interlocução mais, digamos assim, qualitativa com o setor patronal,
né, propositiva, que nós possamos dialogar e conseguir avançar nos direitos da categoria, né? Fechar as negociações todas as vezes que for necessário, né, quando a gente tem as convenções coletivas, né, que isso é de suma importância para os dois lados, e também avançar nas conquistas dos trabalhadores no que diz respeito, principalmente, às distribuidoras. As distribuidoras, ela tem um papel muito importante no país, mas o frentista, ele enverga o uniforme da distribuidora. 60 segundos. Ele vende os produtos da distribuidora, ele faz a propaganda da distribuidora. Então, a distribuidora tem que dar mais atenção a esse trabalhador que está lá na ponta da cadeia produtiva, promovendo a empresa e valorizando a empresa. E esse trabalhador, muitas vezes, não tem a atenção merecida, porque não se pode, por exemplo, uma distribuidora fornecer combustível para postos de combustíveis que não respeitam o direito dos trabalhadores, às vezes nem registra e não respeita as normas de segurança dos trabalhadores, que é fundamental no posto de gasolina, tendo em vista que o posto de gasolina é um ambiente periculoso e nós estamos expostos a tudo, inclusive a acidente, né, a violências de todo o monte, e também a gente tem a questão do benzeno. Então, eu acho que as distribuidoras têm que ter esse papel. Nós, na época da BR, tínhamos posto escola, tínhamos posto que era dirigido aos portadores de deficiente e tinha um canal aberto de diálogo, e várias vezes nós estivemos na BR dialogando com a BR. E hoje nós não temos esse diálogo com as distribuidoras. Então eu cobro aqui a abertura desse diálogo, porque é muito importante, porque essa categoria é uma categoria tanto de revendedores, de distribuidores e a categoria laboral, juntas, sem dúvida, ela é de uma importância fora de sério para toda a sociedade brasileira, porque nós estamos, como já dizemos aqui, em todos os cantos do Brasil, em todas as regiões, e lutamos incansavelmente para ajudar a proteger essa sociedade. Muito obrigado, senhoras e senhores, companheiras e companheiros dos postos de combustíveis. Seu Eusébio, excelente sua fala, mas eu vou fazer um destaque na sua fala. Os países que não têm frentista, problema deles. Eles não sabem o que estão perdendo de ter esse profissional extraordinário. Eu acho que eles choram de inveja da gente, de ter esse profissional extraordinário. Seu Eusébio, eu fui assessora antes de ser senadora, por 28 anos eu estou aqui no Congresso Nacional. A gente viu alguns movimentos contra vocês, mas a gente viu valorosos parlamentares defendendo vocês. E a gente tem que fazer justiça ao senador Paim numa hora dessa. Valorosos parlamentares. O senhor, nós falamos que eles são agentes de segurança, são agentes de garantia de direito. O senhor falou agora que eles são agentes de turismo também. Mas eu vou trazer uma experiência pessoal. Me permita eu trazer o coração nessa audiência. Eu sou filha de pastor, na cidade do interior da Bahia. E assim que a gente teve o nosso primeiro carro, nós tínhamos um frentista do coração. Todo mundo tem um frentista do coração, tá? E eu me lembro que todas as vezes o pai indo com a gente e passando no posto, o irmão Zé, com sorriso aberto, analfabeto, extremamente profissional, porque a gente precisa dizer, os postos de gasolina, para muitos no Brasil, foi o primeiro emprego. Foi a ascensão profissional, jovens sem experiência, vocês acolhendo, e dali esses meninos estudam, fazem faculdade, são doutores, a gente precisa fazer esse reconhecimento. Mulheres vítimas de violência que encontram nesse emprego a libertação e a autonomia financeira. Mas vocês, além de ser esse profissional do sorriso, vocês também são psicólogos. E aqui eu quero contar a minha experiência pessoal. Assim, aos 50 anos de idade, meu marido foi embora de casa. Eu acho que ele está arrependido, viu, gente? E nós tínhamos um posto de combustível que a gente abastecia quando ia embora. E eu comecei a ir embora para casa sozinha. E eu quero que vocês imaginem o que é uma mulher aos 50 anos, um rompimento doloroso. E eu ia.
E a gente tenta no trabalho estar bem, mas quando a gente está dirigindo sozinho, as lágrimas descem, a gente desaba. E o primeiro dia o frentista olhou, não disse nada. No segundo dia que eu estava sozinha, ele olhou, não disse nada. No terceiro, no quarto, ele foi no carro e disse: está tudo bem com a senhora? A senhora está precisando de alguma coisa? E eu encontrei nas palavras de um frentista o acolhimento que eu não tinha tido ainda aqui no Senado. Porque os colegas não tinham a certeza do divórcio. E ele me permitiu chorar dentro do carro. Então, é para lá de um profissional. É um ser humano que tem seus problemas, mas que na maioria das vezes nos recepciona com um sorriso, com um carinho. Então, essa homenagem aqui, seu Eusébio, ela é uma homenagem tão justa, tão merecida. E eu precisava trazer a memória do irmão Zé no posto de combustível. Pai do Senhor, pastor! Recebendo a gente com tanto carinho, como os profissionais que ao longo da minha vida me recepcionaram nos postos de combustível, todos, de uma forma tão extraordinária. E que os países que não têm frentista são países tristes, com certeza. São países que não têm a energia, o carinho, a força dessa mão de obra tão especial. Dito isso, vamos ouvir agora Márcio Andrade, diretor da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes. Ó, seu Márcio, pega leve, porque eles são agentes de turismo, são psicólogos, são agentes de segurança e agentes de garantia de direitos também. Uma alegria ter o senhor aqui com a gente, seu Márcio. Muito bom dia. Eu não tenho motivo para pegar pesado, pelo contrário, só tenho gratidão, né, pelo frentista. Queria cumprimentar a senhora presidente, senadora Damares Alves, o senhor Eusébio Luiz, presidente da Federação Nacional dos Empregados em Postos de Combustíveis, FENEPOSPETRO, o senhor Luiz Arraes, presidente da Federação dos Empregados dos Postos de Combustíveis do Estado de São Paulo, FEPOSPETRO, cumprimentar o Paulo Tavares, presidente do Sindicato de Combustíveis aqui do Distrito Federal, e cumprimentar os demais na pessoa do Hélio Araújo, que é presidente do Simpospetro de Goiás, ali na região central do estado de Goiás, e suplente de senador, também está aqui, e o Ricardo, que é o presidente do Simpospetro do entorno do Distrito Federal. Esses dois eu cumprimento porque eu sou de Goiás, então lido com eles diariamente, né? Para mim é uma honra muito grande participar dessa audiência pública, em homenagem a esses trabalhadores e trabalhadoras pelo Dia Nacional, pelo seu Dia Nacional do Frentista. Quando falamos dessa categoria, estamos falando de uma das maiores portas de entrada, como a senadora disse, para o mercado de trabalho formal no Brasil. Hoje o país conta com mais de 40 mil postos de combustíveis que geram aproximadamente 500 mil empregos diretos, sendo que uma parcela muito significativa desses profissionais está na linha de frente do atendimento, que são os frentistas e frentistas mulheres. Isso significa 500 mil de famílias impactadas diretamente por essa atividade. E mais do que números, nós estamos falando de presença de pessoas. Os postos estão distribuídos em praticamente 100% dos municípios brasileiros, garantindo mobilidade, abastecimento e atendimento essencial à população 24 horas por dia. E quem está lá durante todo esse tempo é o frentista. Ele é muitas vezes o primeiro e o último ponto de contato do consumidor com o setor de combustíveis. É quem garante não só o abastecimento, mas também segurança operacional, orientação ao consumidor, em muitos casos, serviços adicionais que fazem diferença no dia a dia das pessoas. O frentista é o verdadeiro exemplo do servir ao próximo. Em um mundo onde a automação avança rapidamente, o Brasil fez e continua fazendo uma escolha relevante: preservar empregos e valorizar o atendimento humano, mantendo o frentista na linha de frente.
Essa escolha tem impacto direto na inclusão social, especialmente para jovens em início de carreira e trabalhadores que buscam reinserção no mercado. Como o Eusébio disse, foi uma luta muito grande para manter e para aprovar essa lei. E eu lembro muito bem que a Fé Combustíveis esteve junto nessa luta, né? Importante lembrar. Mas esse reconhecimento precisa evoluir. É fundamental avançarmos na qualificação profissional, na segurança do trabalho e na construção de um ambiente regulatório que dê estabilidade ao setor e permita continuar gerando empregos com dignidade. É de grande preocupação nossa, da Fé Combustíveis, que para preservar a figura do frentista e da frentista, a gente tenha condições regulatórias de leis trabalhistas que não atrapalhem a manutenção dessa função. Nós não podemos inviabilizar essa atividade de frentista, né, através de leis que vão onerar com muito peso as empresas, o que que levaria, às vezes, a essa dificuldade de manter essas posições. Eu, particularmente, falando do meu nome próprio, não no pensamento da Fé Combustíveis, eu sou pela preservação do frentista. Eu luto pela preservação do frentista, porque eu acho que é importante. Os postos venderiam menos se não tivesse frentista. Os postos não teriam a venda de produtos agregados se não tivesse o frentista. Então, o frentista para o empresário, né, é muito importante. O atendimento não seria diferenciado. Nós não teríamos aí hoje uma diferença. Nós temos postos com atendimento diferenciado porque nós temos a figura do frentista. O setor de combustíveis movimenta uma parcela significativa da economia nacional e é estratégico para o funcionamento do país. E no centro desse sistema estão pessoas, trabalhadores que garantem que tudo funcione todos os dias. Por isso, essa homenagem é justa, necessária e, acima de tudo, simbólica. Ela nos lembra que desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano precisam caminhar juntos. Finalizo deixando um reconhecimento sincero a todos os frentistas do Brasil. Vocês não apenas abastecem veículos, vocês ajudam a mover o país. Muito obrigado. Obrigada, seu Márcio, obrigada por suas palavras. Na sequência, nós vamos ouvir agora Paulo Roberto Tavares, presidente do Sindicombustíveis aqui do Distrito Federal. Bem-vindo, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, desse dia tão importante, aos membros da mesa e aos nossos amigos, companheiros, colaboradores, os frentistas e aquelas lideranças que os representam. Senhora presidente, senhoras e senhores, ocupo hoje essa tribuna para prestar homenagem justa, necessária e, sobretudo, oportuna a uma categoria fundamental para o funcionamento do nosso país, que são os frentistas. São eles que estão na linha de frente dos setores mais estratégicos da economia brasileira, o abastecimento de combustíveis. São eles que garantem diariamente que o Brasil continue em movimento. Em cada posto, em cada turno, em cada atendimento, há um profissional que enfrenta não apenas condições do trabalho ao ar livre, mas também os reflexos de um mercado altamente sensível, marcado por instabilidade e muitas vezes por incompreensão. Vivemos, senadora, um período de grande volatilidade do setor de combustíveis, impulsionado por fatores internacionais como conflitos geopolíticos, variação no preço do petróleo, oscilações cambiais. E, infelizmente, é na ponta, no contato direto com o consumidor, que essa pressão se materializa. Como presidente do Sindicombustíveis do Distrito Federal, tenho atuado de forma constante junto à imprensa e à sociedade para esclarecer a realidade da formação de preços. Tenho reafirmado que o valor final dos combustíveis não é uma decisão isolada do posto ou do revendedor,
mas o resultado de uma cadeia complexa que envolve produção, importação, distribuição e uma elevada carga tributária. Ainda assim, é o frentista quem ouve, quem acolhe, como a senhora mesmo disse, muitas vezes quem absorve a insatisfação do consumidor. E mesmo diante desse cenário desafiador, é que vemos o compromisso. Compromisso com o trabalho, compromisso com o atendimento e o compromisso do Brasil por esses colaboradores. Os frentistas representam uma categoria que gera emprego formal, dignidade e sustento para milhares de famílias. São trabalhadores que, com sua presença diária, dão estabilidade a um setor que, sem eles, simplesmente, como o Márcio disse, não funciona. Valorizar o frentista é reconhecer que a economia real, aquela que acontece no dia a dia, depende de pessoas. Depende de quem está ali presente, garantindo que o caminhão rode, que o ônibus circule e que o trabalhador chegue ao seu trabalho e o seu destino. No que seria o dia 4 de março, dia do frentista. Hoje, mais do que uma homenagem, deixo um convite à reflexão. Precisamos avançar na construção de um ambiente mais equilibrado para o setor de combustíveis, com mais previsibilidade, mais transparência e menos distorções. Precisamos qualificar o debate público, combater a desinformação, tratar esse tema com a responsabilidade que existe, porque ao final de toda a cadeia há sempre um trabalhador que merece respeito. E esse trabalhador tem nome, tem rosto e tem história, é o frentista brasileiro. A todos eles o meu reconhecimento, a nossa gratidão e o nosso respeito. E aqui, senadora, eu quero trazer aqui importantemente um fato que aconteceu no último sábado, há 2 dias. Um agente público que no dia 4 de abril se desincompatibilizou para ser candidato, é um direito, que bom, mas esteve num posto de gasolina, não sei se todos sabem, a aferição é um direito do cliente, no bico que ele abastece. E fiscalização é um direito da Agência Nacional de Petróleo, do PROCON, do Inmetro e dos órgãos de fiscalização. E esse cidadão chegou com um carro de reportagem e dizendo que estava fazendo uma blitz. E encarou, durante a noite, 2 frentistas com pouca informação e simplesmente um dos bicos é uma aferição dentro dos padrões, conforme norma técnica do Inmetro, e simplesmente carregou o frentista para a delegacia. Chama-se Gilvan Máximo. Eu já fiz um vídeo, soltei uma nota na imprensa quanto a isso. É a coisa mais absurda que eu já vi, pegar um frentista com pouca informação e fazer isso. Nós vamos agir com o rigor necessário quanto à atitude desse cidadão que quer se candidatar a um pleito fazendo esse tipo de atitude. E eu quero trazer também aqui uma curiosidade. Está ali o nosso William, o Carlinhos, a quem a gente sempre vem fazendo um debate público e também sempre tentando construir. O William sabe das minhas dificuldades. Eu sou professor aposentado, senadora, professor do Estado, do Distrito Federal, já há 3 anos aposentado, então eu compreendo como é ser líder sindical dos 2 lados, do qual eu já tive. E certa vez estávamos num embate muito difícil dentro do Tribunal Regional do Trabalho. E o presidente, desembargador do tribunal, estávamos ali numa conversa e o Carlinho fez uma proposta, mostrando claramente o quão seria insignificante um reajuste ali de 3, 4 centavos no preço da gasolina para suportar o direito que eles têm de ter um salário mais digno, que hoje não é. Que fique ao registro aqui por minha parte, que não é digno. E aí, nessa conversa, eu perguntei para o desembargador, desembargador, senhor presidente, eu que já fui líder sindical do outro lado, já vi várias vezes, no lado da educação, um presidente de um sindicato patronal de escolas vir à público e dizer, a mensalidade escolar vai aumentar X% porque tivemos que dar reajuste aos nossos profissionais professores. Eu fico imaginando eu vir a público e dizer que a gasolina vai aumentar 2 centavos por causa do reajuste se o CAD e a Polícia Federal não vão estar na porta me aguardando para me prender, porque o nosso setor não pode falar de preço, não pode falar nada. Qualquer posição, o Márcio sabe disso, nós somos proibidos de falar. Qualquer situação. Alguns sindicatos agora se pronunciaram, logo após a guerra, quando as distribuidoras
principalmente aquelas que compram produto direto da Petrobras, e a Petrobras não fez reajuste, as distribuidoras fizeram reajuste. Esses sindicatos, que está o nosso Distrito Federal, que fizeram essa denúncia, é exatamente os mesmos sindicatos que estão sendo agora investigados pelo CAD. Simplesmente porque nós denunciamos um aumento abusivo, que vai gerar inflação, que vai gerar dívida pública e que a população não quer. Então, é um problema, né? Se nós absorvermos hoje todo esse circuito da guerra, toda essa defasagem, nós estamos falando de um diesel a R$10, de uma gasolina a R$8. Alguém imagina isso? Então, o momento é muito peculiar e precisamos da ajuda do Congresso Nacional para superar essa fase que o Brasil está passando. Muito obrigado e parabéns aos frentistas. Obrigada. E lembrando, Paulo, que o frentista não tem culpa. E serão os primeiros a ouvir os gritos, as reclamações. O frentista não tem culpa de uma guerra. O frentista não tem culpa do aumento do combustível. Muito obrigada, Paulo, pela sua participação e minha solidariedade ao frentista que passou pelo constrangimento essa semana. Nós falamos que nós iríamos intercalar, então nós vamos ouvir agora de forma online Luli Hunt, consultora e auditora de leis de incentivo Lei Rouanet. Ela está online? Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar participando dessa homenagem a convite do Arraes, um grande colaborador do projeto. Quando o Mauro Rossi, que é o CEO da Barro de Chão, trouxe essa profissão para levantarmos o histórico dela e fazermos um livro via lei de incentivo, eu me senti muito, muito feliz, porque é um profissional que está à linha da mobilidade brasileira, né? Ele está na mobilidade direto. Então, eu fico muito feliz de estar participando dessa homenagem aos frentistas, a esses profissionais essenciais com dedicação, responsabilidade e atendimento humano às pessoas, né? Como já foi dito, todos eles são um pouco agentes de turismo, um pouco psicólogos, e informantes é indiscutível. Informantes é indiscutível porque todos nós já pedimos orientações de ruas, estradas, para um frentista. E todos nós temos um frentista. Eu tenho um frentista há mais de 20 anos, que eu abasteço sempre com ele. Eu conheço pelo nome, ele me chama pelo nome, e tudo isso traz um acolhimento muito, muito grande, né? Para quem está sendo atendido e para quem está atendendo também, para o frentista também, né? Porque mais do que abastecer um veículo, eles estão na linha de frente da segurança e do acolhimento da população. Em um país que tem dimensões continentais como o nosso, isso é extremamente importante. Reconhecer essa categoria conhecer o trabalho digno de milhares de brasileiros que fazem a diferença silenciosamente todos os dias. Então, eu presto aqui a minha homenagem e fico muito realmente feliz de estar participando hoje deste encontro, né, de todos nós, para celebrar essa data. Obrigada, consultora, obrigada, Luli, pela participação, pela homenagem aos frentistas. Nós vamos agora desfazer essa primeira mesa e a gente vai compor a segunda mesa, mas para que eu não fique sozinha aqui na mesa, eu vou pedir que seu Eusébio permaneça, que seu Luiz permaneça, e vou pedir gentilmente ao seu Márcio que, por favor, ceda seu lugar, mas não vá embora, se possível ficar, nós temos algumas perguntas, e seu Márcio e o Paulo que é de casa, né, Paulo? Aqui da casa, nosso amigo, nosso parceiro, e eu convido para compor a mesa Alessandro dos Santos Silva, presidente do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, Troca de Óleo, Lava Rápido e Lojas de Conveniência de Niterói e região. Obrigado por ter vindo de tão longe para estar conosco.
E convido para compor a mesa meu prefeito, meu irmão, meu amigo, Carlos Alberto dos Santos, presidente licenciado do Sindicato dos Frentistas de Brasília e prefeito bem avaliado do Novo Gama aqui em Goiás. Para quem está nos acompanhando pela televisão, deixa eu dizer uma coisa. O DF e o entorno, eles se confundem, né, prefeito? O que separa Novo Gama de Santa Maria é uma rua. Verdade. A gente não sabe onde começa Santa Maria, onde começa Novo Gama. Então, eu falo que ele é meu prefeito, porque nós estamos juntos em tantas ações. É uma honra, prefeito, te receber aqui. É uma alegria enorme. Eu quero quebrar o protocolo rapidinho, agradecer a senhora pelos elogios, pelo carinho, parabenizar pelo trabalho, não só no Distrito Federal, mas em todo o Brasil, especialmente no entorno. É a senadora do Distrito Federal que mais mandou recursos para a cidade do entorno do Distrito Federal. Novo Gama já foi contemplado com vários milhões dela. Obrigada, meu prefeito, obrigada. E, nesse sentido, nós vamos... Na segunda mesa também, nós temos 2 pessoas que vão participar de forma online. Vamos ouvir agora, então, a Alessandro dos Santos, presidente do Sindicato de Empregados em Postos de Serviços e Combustíveis, lá de Niterói. Obrigada por ter vindo estar conosco, ok? Obrigado. Bom dia a todas e todos. Quero saudar a excelentíssima senadora Damares Alves, a quem tive já a honra de ouvi-la numa preleção na Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles. Há muito tempo, e dali eu via o quanto que a senhora era comprometida com a luta das mulheres, das crianças do nosso país, de maneira que é uma alegria estar nessa manhã compartilhando essa mesa ao seu lado, uma pessoa extremamente humana e solidária. Quero saudar também aos ilustres companheiros da luta nacional, em nome do presidente da nossa Federação Nacional, o companheiro Eusébio. Deixo registrado também o reconhecimento à luta do senador Paulo Paim, um grande defensor da aposentadoria especial, a todos os trabalhadores que trabalham expostos aos agentes insalubres e perigosos. É uma pena não tê-lo nessa audiência, mas o senador Paulo Paim sempre foi uma voz muito atuante e combativa na defesa da classe trabalhadora no Brasil. Companheiras e companheiros, o meu bom dia a todos mais uma vez. Hoje eu gostaria de falar não na qualidade de presidente do Simpospetro Niterói, gostaria de falar como um trabalhador que teve aos 18 anos uma oportunidade no posto de combustível lá no subúrbio do Rio de Janeiro, em Engenho de Dentro. E falo também como filho de um trabalhador frentista que também viveu a mesma realidade e, coincidentemente, no mesmo posto de combustível que trabalhei. Eu falo como pai que, graças ao trabalho no posto de gasolina, senadora Damares, eu pude montar o enxoval da minha primeira filha, Maria Eduarda, hoje estudante de medicina e curso o 9º período através do FIES. Falo como homem que recebeu naquele mesmo ambiente de trabalho, pelas mãos da generosa doutora Kátia, uma ginecologista muito importante no subúrbio do Rio, a minha segunda filha, a pequena Laura, que hoje tem 13 anos. Falo como alguém que foi do chão de trabalho entre bombas de combustível, esforço, calor, atendimento e luta, que encontrou não apenas sustento, mas também a consciência da importância de organizar uma categoria através de um sindicato. Foi também nesse posto de combustível que conheci o presidente Eusébio, a quem me deu o convite de participar desse projeto, que sem dúvida é o maior projeto da minha vida. Por isso, quando falo dos frentistas, eu não falo de longe, eu falo de dentro. Eu falo de quem viveu a vida real. Eu falo da pele, do suor, da dignidade, da esperança de quem construiu a própria história trabalhando num posto de combustível. E essa não é só a minha trajetória, e sim de mais de 500 mil trabalhadores espalhados no Brasil que acordam cedo, enfrentam sol e chuva e cansaço, a pressão da dureza da rotina, mas que seguem firmes, sustentando suas famílias e ajudando a manter o Brasil em movimento.
Falar de frentista é falar de uma categoria que muitas vezes não recebe o reconhecimento à altura de sua importância, mas basta olhar com honestidade na vida brasileira para perceber uma verdade simples. O frentista faz parte da cultura do nosso país. Ele está no cotidiano do povo brasileiro, está presente na ida ao trabalho, na volta para casa, da viagem em família, na ambulância que precisa seguir com urgência, no caminhão que abastece as cidades, comerciantes que dependem do transporte, do motorista de aplicativo, do taxista, de todos que trabalham em comum. A cada um desses momentos existe ali uma presença silenciosa, mas essencial do frentista. O posto de combustível no Brasil nunca foi apenas um lugar de abastecimento. Ele é um ponto de encontro, uma referência na cidade, um espaço de convivência, de orientação e de apoio e de atendimento humano. O frentista é o rosto dessa experiência. É ele quem recebe o cliente, quem observa, quem orienta, quem trabalha com atenção, quem oferece cuidado, quem percebe os riscos, quem ajuda, quem acolhe. Por isso, o frentista não entrega apenas combustível, como já dito aqui, inclusive pela ilustre senadora, que conhece bem a categoria. O frentista entrega segurança, entrega confiança, entrega atenção, entrega presença humana. No mundo em que tantas relações se tornam frias e impessoais, automatizadas, o frentista ainda representa algo profundamente brasileiro, como já dizia Gilberto Freire. O valor do contato humano, do olho no olho, da educação, da escuta e de um serviço prestado com muita dignidade. É preciso dizer que ser frentista no Brasil exige muito. Exige responsabilidade, porque qualquer descuido pode trazer consequências graves. Exige atenção constante, porque se trata de uma atividade sensível, cercada de regras de segurança ocupacionais. Exige agilidade, porque o ritmo de trabalho é intenso. Exige equilíbrio emocional, porque se lida com pessoas de todos os tipos e em todos os estados de espírito. Exige resistência física, porque essa é uma profissão marcada por longas jornadas, exposição ao tempo, permanência em pé, desgaste contínuo. E exige, acima de tudo, dignidade interior para seguir servindo com respeito, mesmo quando tantas vezes falta o reconhecimento. O frentista é um trabalhador que desenvolve qualidades valiosas, não apenas para o mercado de trabalho, mas para a própria sociedade. É alguém que aprende disciplina, que desenvolve senso de responsabilidade, que aprende a ser firme sem perder a educação. Haja visto o depoimento que foi dado aqui pelo representante do sindicato patronal. Inclusive, isso tem virado uma praga no Brasil, esses lacradores de internet que vão para os postos de combustíveis fazer esse tipo de vídeo sensacionalista com objetivos eleitoreiros. É quem aprende a suportar pressão sem perder a humanidade. Essas qualidades merecem ser reconhecidas e valorizadas, porque por trás de cada frentista existe uma família, uma luta, um sonho, e muitos estão ali, senadora, construindo o sustento dos familiares, estudando, como foi meu caso, batalhando, buscando crescer, resistindo, sem deixar faltar o básico dentro de casa. É justamente por essas qualidades que eu afirmo que o frentista merece mais que uma homenagem, merece valorização concreta, salário digno, proteção à saúde, ambiente de trabalho seguro, respeito às negociações coletivas, direitos preservados e jornada humana. Quando o país se move, o frentista está ali. Quando a economia gira, ele participa. Quando a cidade acorda, ele já está de pé. Quando muitos descansam, ele continua em atividade, como vimos claramente na pandemia. Por isso, reconhecer o frentista é uma posição estratégica de um país como o Brasil. E quero dizer aqui com toda convicção que essa homenagem merece. Não se pode apenas celebrar no discurso, ela precisa ser chamada à consciência nacional, porque não existe valorização verdadeira sem compromisso com melhores condições de vida no trabalho. E por isso que eu quero aproveitar esse espaço de fala e ao lado de uma ilustre senadora humana, defensora das mulheres e da família, para dizer que está na hora, senadora, de nós votarmos o fim da escala 6x1. Está na hora.
Essa discussão não pode mais ser tratada como exagero, como utopia. Ela precisa ser tratada como uma exigência civilizatória. A escala 6x1 tem muitos casos, impõe ao trabalhador uma rotina exaustiva, que vai tirando dele, pouco a pouco, o direito ao convívio familiar, ao descanso verdadeiro, ao lazer, ao estudo, ao cuidado com a saúde e à esperança de viver com um mínimo de equilíbrio. Isso não é justo, isso não é saudável, isso não é humano. Isso não pode ser naturalizado de uma lógica de uma pessoa que entrega quase tudo ao trabalho e recebe de volta apenas cansaço, desgaste e ausência da própria casa. O trabalhador não pode viver apenas esperando um único dia de folga para tentar resolver toda a vida. Não pode viver sem tempo para os filhos, não pode viver sem energia para a família, não pode viver sem espaço para estudar, descansar, cuidar da mente, do corpo e ter dignidade. Defender o fim da 6x1 e a redução da jornada de trabalho não é defender menos compromisso, é defender mais compromisso com a vida. É defender a saúde, é defender a convivência familiar, é defender o livre exercício da fé, da vida coletiva, de uma sociedade menos adoecida, é defender uma produtividade que não seja construída à base da exaustão humana, porque um país que quer crescer de verdade não pode medir o seu desenvolvimento apenas pelos números da economia, tem que medir também pela forma como trata a mão de obra que movimenta o país. O tempo de trabalho tem valor, o descanso tem valor, a saúde mental do trabalhador tem valor. Por isso, senadora, eu deixo aqui essas considerações na audiência e rogo a Vossa Excelência, como a conheço, através dessa caminhada de fé, que nós tenhamos a sensibilidade de fazer esse debate para que os trabalhadores possam ter mais tempo para suas famílias e viver com mais dignidade, e o fim da escala 6x1 no Brasil, como eu disse, é uma medida que se impõe. Muito obrigado. Obrigada, Alessandro. Que belo discurso, que bela contribuição, que bela homenagem aos frentistas. Muito obrigada, Alessandro, muito obrigada. É uma honra saber que a gente já esteve junto lá atrás, há alguns anos. Eu era bem mais jovem. Obrigada. Vamos ouvir agora com muito carinho o nosso prefeito Carlos Alves dos Santos, presidente licenciado do Sindicato dos Frentistas de Brasília e prefeito da cidade de Novo Gama, uma cidade pujante que está crescendo, administrada de forma incrível. Eu estou puxando saco, sim, do meu prefeito. Sabe por quê, gente? A gente vê prefeitos não comprometidos. E eu tenho um prefeito aqui que comprometido. Ele falou assim, a senadora manda recurso. Mando, sim, emendas para essa cidade. E vou dizer uma coisa, Luiz, a gente manda, 6 meses depois o prefeito liga, vem inaugurar a obra está pronta. Enquanto os outros ainda estão pensando o que vão fazer, ele já recebe o recurso, já sabe onde vai aplicar e já executa a obra. Então, o nosso prefeito tem sido muito bem avaliado na região, muito querido, e não é à toa que aquele povo elege, reelege. Bem-vindo. Inclusive, prefeito, depois da sua fala, se precisar sair, a gente imagina como é a agenda de um prefeito numa segunda de manhã, é folha de pagamento, é confusão, é briga na Câmara, briga com secretários. A gente vai lhe liberar se precisar sair. Prefeito Carlos Alberto dos Santos, presidente licenciado do Sindicato dos Frentistas de Brasília. 10 minutos, prefeito. Bom dia a todos. Desculpa um pouco, eu estou um pouco rouco, viu? Esses últimos dias na correria aí. Quero primeiramente cumprimentar a todos vocês, agradecer pelo convite, cumprimentar o nosso presidente da Federação Nacional, Eusébio Luiz Pinto, o nosso presidente da Federação Estadual FEPOSPETO, São Paulo, Luiz de Souza Reis, em seu nome, cumprimento os demais frentistas, companheiros que estão aqui do Brasil todo. Em nome da nossa grande amiga, nossa Thelma Cardia, eu cumprimento todas as mulheres frentistas do Brasil todo. Quero cumprimentar também e agradecer pelo convite, parabenizar pela condução, pelos trabalhos,
a nossa querida senadora Damares, essa mulher que defende não só as causas das mulheres, mas das crianças, as causas sociais. A gente acompanha de perto. Às vezes eu fico acompanhando a senhora pela TV Senado e fico imaginando como a senhora tem tanta energia para conseguir avançar tanto e estar presente e representando todas as causas sociais no Brasil todo. Então eu quero te parabenizar, senadora. A senhora sabe da minha admiração, do carinho que eu tenho pela senhora. Inclusive, a senhora ficou me devendo, não compareceu na última inauguração, mas eu sei que é por conta da agenda aqui no Senado. Mas quero reafirmar, assim, a admiração e o compromisso que nós temos pelo seu trabalho e admiração aqui no Distrito Federal. Parabéns mesmo, conte sempre conosco, com esse pequeno soldado que está ali do lado, para poder defender no que precisar a senhora em todos os locais. Quero agradecer e cumprimentar a todos. Eu vi a fala do meu amigo Alexandre e, Alex, passa um filme na nossa cabeça. Quando lá atrás nós iniciamos praticamente junto. A história do Alex é muito importante, senadora, que hoje com essa bela reflexão que ele fez, essa história da nossa categoria, resumindo tudo que cada trabalhador de posto de gasolina queria estar contando aqui hoje. Ele falou da trajetória da primeira filha, Maria Eduarda, e há 29 anos também eu entrei em posto de gasolina, trabalhando aqui na Asa Sul, na 311 Sul, como frentista. Estou prefeito, mas sou frentista, com carteira assinada até hoje. E pretendo voltar para a minha profissão, porque nós, políticos, nós somos passageiros. Mas o nosso trabalho, a nossa profissão, ela continua. Então eu tenho muito orgulho, onde eu chego, as pessoas procuram, quando você vai preencher uma ficha, num hotel ou em qualquer lugar, qual que é a sua profissão? E eu faço questão de colocar frentista. Alex colocou muito bem, o trabalho incansável nosso. Já melhorou muito, mas precisamos avançar muito mais. A sua filha, Maria Eduarda, a minha filha, a mais velha também, se chama Maria Eduarda. Quando eu trabalhava em posto de gasolina, foi quando ela nasceu, e ali a gente morando no Novo Gama, mas sempre com o espírito defendendo os nossos trabalhadores. Ela hoje também, Alex, tem 24 anos, fez semana passada, está no 9º ano de medicina veterinária. Então tenho muito orgulho, também tem 3 filhos, todos os 3 trabalhando, estudando e trabalhando, e eu como frentista, eu consegui levar o sustento para a nossa casa. E hoje, a gente parar e olhar para trás, quanto que nós, frentistas, enfrentamos tantas batalhas, tantas lutas. Primeiro nos postos de combustíveis, antigamente não tinha um local para o frentista sentar, enfrentando jornadas exaustivas, sofrendo assaltos, tendo que pagar, inclusive, senadora Damares, o assalto no pé da bomba. Muitas vezes um cartão de crédito que o cliente passava, um cartão clonado, o coitado do frentista tinha que pagar. E graças a pouco tempo para cá, essas coisas têm mudado, graças à atuação, graças ao trabalho intensificado com a união de todos. Nós estamos falando de quase 500 mil pais de famílias no Brasil todo. E aqui eu posso fazer uma referência não só nos frentistas do Distrito Federal, onde eu iniciei a minha trajetória com 18 anos de idade, mas também em todo o Brasil, no entorno, onde muitas vezes o frentista ele tinha que acordar de madrugada, ir para o seu trabalho, muitas vezes ficava 48 horas, 24 horas ali, defendendo o seu pão de cada dia, e ouvindo os depoimentos, né? Às vezes o frentista ele emprestava até o seu próprio ombro para poder servir de consolo para um consumidor. Quantas vezes eu de madrugada ali na 311 Sul, onde eu trabalhava de frentista, muitas pessoas dali daqueles prédios, senadora, saía do prédio para ficar lá conversando conosco na madrugada, contando o caso, contando a sua história, muitas vezes desabafando. E eu falo que o frentista ele não é fofoqueiro, ele é conselheiro, que ele ouve tantas histórias de tantas pessoas nesse Brasil, e nesse momento ele merece mais do que uma homenagem, ele merece ser valorizado, ele merece ser reconhecido. Que os nossos patrões,
eles começam a sentir e sensibilizar também que nem tudo que acontece num posto de gasolina, a responsabilidade é do frentista. Ele é o defensor, ele é o protetor, ele cuida da empresa, ele presta conta para o seu chefe e muitas vezes quando chega no seu final do mês, ele não tem o seu salário valorizado. Quero até fazer um apelo aqui para os representantes da FEComércio, da FECombustíveis e o presidente do Sindicato dos Frentistas aqui de Brasília, o Paulo, que é um parceiro nosso. A gente sempre está na mesa de negociação, às vezes a gente discute, mas a gente chega num denominador comum. Estamos num período de negociação salarial e que valorize essas mulheres que estão ali defendendo o seu emprego, mas defendendo o seu comércio também. Que valorize, que tenha acessibilidade na hora de sentar para negociar. Que dê um reajuste, que não tenha necessidade de acionar judicialmente, entrar na justiça, Ministério Público, para que o cara possa ter, o seu trabalhador possa ter o seu salário atualizado durante o ano. Então, quero agradecer a cada um de vocês, parabenizar a nossa federação, a iniciativa que teve desse evento aqui hoje, de comemorar o Dia do Frentista, com o lançamento desse livro, que eu tenho certeza que marca mais uma história, mais um capítulo na vida, na história dos nossos trabalhadores que não pode ser apagada. Meu muito obrigado, que Deus abençoe. E eu estou prefeito, mas sou frentista de coração e de carteirinha. Um grande abraço, que Deus abençoe. Obrigada, prefeito. Que fala linda. E quem sabe, prefeito Alessandro, a fala de vocês hoje está sendo um conforto para muitos frentistas do Brasil que estão nos acompanhando agora, que estão passando por um problema, uma dificuldade, uma dor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O prefeito Carlos, ele não é prefeito de qualquer cidade, não, gente. É Novo Gama. Para quem não conhece a geografia aqui regional, Novo Gama é uma cidade com mais de 110 mil habitantes. Mas por ser cidade divisa, isso é muito maior, porque as pessoas não estão registradas lá, estão morando lá de cá, mas estão frequentando a cidade lá. É uma das cidades responsáveis pelo PIB de Goiás e pelo PIB do Distrito Federal. Um frentista governando uma cidade tão importante do país. Eu encontro pessoas que são doutores, pós-doutores e que foram frentistas. Então, você que está lá na ponta, olha só, pode ser só o começo de uma grande jornada. E que lindo, prefeito, você falar, estou prefeito, mas sou frentista. Que linda essa sua fala. Muito obrigado por ter participado dessa audiência. Nós vamos te liberar se precisar sair, mas é uma honra tê-lo aqui, é uma honra ter você nessa homenagem a todos os frentistas do Brasil. Obrigada, meu prefeito. Sim, pode pegar. Aperta aí, por favor. Diz só seu nome por causa da ata. Meu nome é Thelma Cardia, sou presidente do Sindicato dos Frentistas de Guarulhos e Região e secretária da Mulher da Federação Nacional e da Federação Estadual. Eu só queria fazer uma fala que a senhora falou que nós somos 25% de trabalhadoras em posto de gasolina. Já fomos 35%. Por conta de algumas ingerências muito grandes contra as mulheres, hoje somos 25%. Começando pela lei que nós temos 2 domingos ao mês. Isso foi um corte muito grande que nós mulheres sofremos nesse período todo. Outro é porque nós mulheres, graças a Deus, nós somos aquela que traz a vida ao mundo. Nós geramos essas crianças. E nesse intervir, quando essas mulheres elas engravidam, elas têm que se afastar da bomba, porque elas não podem, porque é altamente perigoso para aquela criança, porque ela respira e a criança também. Então, ela tem que se afastar e nesse período que ela se afasta, ela não tem onde ficar, porque no posto de gasolina não tem outro local que não seja realmente contaminado para essa criança. Bom, enfim, o que acontece? Também nós não culpamos a parte patronal e não culpamos essa mulher, porque ela não tem aonde se dirigir. E, nesse sentido, a gente já fez um apelo aqui,
para que realmente a Previdência acolhe essas mulheres. Nesse período todo que essa mulher tem que se afastar. Então, esse é o pedido, porque eu sei da sua luta, que ela é incansável, né, em referente nós mulheres. Então, eu faço esse apelo, senadora, que nós precisamos realmente ser acolhida pela Previdência nesse período tão maravilhoso que é a gestação da vida, né? E eu tenho dito assim, poxa, se não fosse uma mulher, o homem não estaria aí, e vice-versa. Por isso, nós precisamos e apelamos também para que a senhora nos ajude nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada. O prefeito, antes de sair, vai querer fazer as respostas? Está tranquilo? Eu pedi liberação hoje de manhã. Então tá bom. Estou à disposição da nossa categoria. Então vamos continuar. Vamos ouvir agora de forma online Mauro Rossi Barros de Chão, que é CEO do Barro de Chão. Mauro, do estado do Amazonas. Seja muito bem-vindo, Mauro. Bom dia a todas as autoridades presentes e a esta casa, né, da Cidadania Nacional, guardiã dos direitos humanos, voz do povo brasileiro, também espaço de justiça social. Como a presidente da mesa, senadora Damares, mencionou, meu nome é Mauro Rossi, sou dirigente, fundador da produtora Barro de Chão, uma produtora que desde 2013 se dedica a desenvolver projetos de impacto e de alta relevância para a consolidação da identidade e cultura brasileira. Então é uma honra estar aqui com vocês nesse momento. Este encontro, para mim, tem um significado enorme, porque não é um lugar comum. Eu não transito nessas esferas. Eu também não sou do meio do abastecimento ou qualquer setor correlacionado. Cresci estudando também as histórias construídas por esta casa e fui, provavelmente, muitas vezes, cliente e coadjuvantes dos postos de gasolinas quando estive na frente de milhares de frentistas desde meu nascimento ao meu desenvolvimento como cidadão. E hoje, com um sentimento indescritível, pela primeira vez venho aqui com vocês, com muito carinho, contribuir com um tema simples e essencial com esse personagem único que são os frentistas do Brasil, porque eles sempre estiveram ali. Eles estão ali todos os dias, há mais de um século, milhões de brasileiros passam por ele. São parte do nosso cotidiano, são engrenagens silenciosas das cidades, muitas vezes imperceptíveis. Mas, de fato, o nosso projeto teve esse toque especial para ir buscar essa identidade, procurando saber quem são eles de verdade, qual a sua história, sua importância, sua contribuição para o nosso país, senadora. Desde 2025, à frente do projeto, percorremos o Brasil em busca dessas respostas. Foram milhares de quilômetros, 5 regiões, em espaços continentais, centenas de postos, muitos encontros. Com certeza, escutamos muitas histórias que me fizeram chegar aqui nesse momento. O projeto que represento aqui hoje é inédito, porque deu voz aonde havia silêncio. E para compreendê-los foi preciso olhar mais fundo na história, voltar a transformações como as transformações causadas pela Revolução Industrial, base da cidade moderna como nós a conhecemos hoje. Um tempo em que o Brasil era de cidades pequenas, portuárias e poucos urbanizadas, e isso nos ensina algo muito essencial para entender que os frentistas fazem parte da nossa formação urbana e estavam no começo de tudo, nos primeiros momentos onde aconteceu, inclusive, o primeiro poço de abastecimento do Brasil e da América Latina na cidade de Santos, em 1919. Fato histórico, documentado e inquestionável por qualquer pesquisador. Estavam também, prezados amigos, no início da história da nossa soberania nacional, da exploração e do refinamento e distribuição dos combustíveis fósseis do Brasil e da construção
e constituição das legislações desta categoria. Então, hoje, ao concluir esse trabalho e compartilhar em mais um lançamento no Brasil com vocês, posso afirmar com clareza: eles são parte da nossa história, são presença confiável, eles são um farol urbano, sim, uma base invisível do movimento das cidades, mas são pessoas que cumprem um papel inquestionável para o nosso país. Eles são imprescindíveis. Em homenagem ao seu dia, posso dizer a vocês que em 2026 lançamos o primeiro projeto literário sobre a categoria no país. Respondendo, inclusive, uma pergunta da presidente senadora Damares, o projeto ele hoje está acessível gratuitamente em mais de 200 bibliotecas brasileiras e também está disponível no portal Frentistas do Brasil, no YouTube. Ali você pode ter acesso ao livro em PDF, qualquer pessoa que esteja escutando esse plenário. E também você pode assistir esse documentário que, por questões de tempo, não foi exibido nesta casa. Por fim, gostaria de agradecer a todos vocês o acolhimento imparcial, mas principalmente o enquadramento deste projeto pelo Ministério da Cultura e a Vibra Energia, que foi patrocinadora. Mas também gostaria de agradecer toda a equipe que participou desse projeto, e em especial as cidades que nos recebeu desde que a gente começou a iniciar as suas realizações. Cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, cidade de Santos, Ilhéus na Bahia, Itabuna na Bahia, locais onde o projeto ainda está percorrendo em lançamento. E todos aqui presentes, em especial meu amigo Luiz Arraes, do qual eu tenho um carinho enorme, porque nos encontramos ao longo desse percurso, e foi impactante seu acolhimento e, ao mesmo tempo, sua visão de contribuição para que a gente pudesse consolidar tamanho instrumento para o nosso país. Agradecer à senadora Damares pela oportunidade, senador Paim, e a todos vocês, frentistas e personalidades do segmento que estão aqui presentes. Muito obrigado. Obrigada, Mauro. Obrigada. Obrigada. Aí, ó, a sua estante nos chamou a atenção, viu? Aquelas obras, acho que de cerâmica, de barro atrás, chamou muita atenção a sua estante. Obrigado por ter participado de forma brilhante de nossa audiência. E, por fim, nós vamos ouvir a última expositora, Rafaele Rodrigues Mascarenhas Menezes, coordenadora geral de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho. A audiência não seria completa sem a participação do governo. Quero agradecer o ministro pela designação da coordenadora e muito obrigada, Rafaele, por estar participando deste evento conosco. Para a sua exposição, Rafaele, 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de parabenizar a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado e cumprimentar todos os presentes, as entidades sindicais, as associações representativas, na pessoa da senadora Damares Alves, também presidente da comissão. É uma iniciativa tão relevante para a categoria e para o reconhecimento, né, dos trabalhadores no Brasil. Eu também vou deixar aqui os cumprimentos do ministro Luiz Marinho, que tanto valoriza, né, os trabalhadores no crescimento do Brasil. É uma honra estar aqui falando pelo Ministério e queria deixar aqui externada o meu agradecimento. Essa homenagem e celebração retrata não apenas uma data, né, no calendário, mas uma história de dedicação de mais de 500 mil trabalhadores que desempenham suas funções nos postos de combustíveis em todo o Brasil, né? Todas as falas aqui ratificam o que eu estou dizendo, que são fundamentais, né, para o desempenho das atividades e crescimento do país. Muitos palestrantes que me antecederam falaram de diversas histórias, né? Mas dizem também que o frentista, às vezes, é o primeiro rosto que um cidadão encontra ao chegar numa cidade, numa viagem,
né? Também por meio do seu trabalho, ele garante a segurança no abastecimento e proporciona a checagem de itens essenciais, de óleos, pneus, como foi bem descrito aqui nessa manhã de hoje. No entanto, essa relevância social nem sempre foi acompanhada de direitos garantidos, né? A história da categoria é uma história de superação que demonstra a valorização do trabalho e ela acontece, em grande parte, por meio da organização coletiva. Um marco fundamental nessa jornada começa quando o Ministério do Trabalho e Emprego concede o registro sindical às entidades sindicais das categorias. O registro sindical, ele confere tanto a legitimidade formal e material para que a entidade sindical represente todos os trabalhadores, no caso das entidades laborais. E, sobretudo, é que instrumentaliza, né, a negociação coletiva. A relevância da organização sindical se materializa nas convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho em todo o Brasil. E a atuação sindical foi muito importante nesse processo, que garantiu a formalização dos vínculos, a conquista de benefícios para muitos trabalhadores e que a sociedade, às vezes, percebe de forma natural esses benefícios, mas muitos deles somente são possíveis por meio das negociações coletivas. Foi dito, né, pelo dirigente sindical que não se visualiza a negociação coletiva de planos de saúde, mas existem diversos tipos de garantias, como a estabilidade pré-aposentadoria, que muitas pessoas entendem e que ela é uma garantia natural, mas não, ela só é possível por meio da negociação coletiva, você ter uma cesta básica, então diversos direitos somente são possíveis por meio da representação sindical. E falando um pouco especificamente de alguns direitos da categoria, né? Os frentistas, por estarem expostos àquele ambiente de trabalho, eles têm direito ao adicional de periculosidade. Muitas negociações tentam garantir a participação nos lucros e resultados, garantem ticket alimentação, às vezes um vale combustível para os trabalhadores, e algumas garantem um piso regional, que seria um valor maior, né, do salário mínimo para aquela região, também por meio da negociação coletiva. Eu gostaria de ratificar aqui que, embora seja relevante essa atuação sindical, não observamos, e eu sou coordenadora geral, nós acompanhamos todas as negociações coletivas no país. Nós temos aqui no Brasil uma alta intensidade de negociações coletivas. Nós registramos e acompanhamos uma média de 40 mil negociações coletivas no ano, que são registradas no sistema mediador, que é o sistema que acompanha as negociações coletivas no país, mas não observamos a redução da jornada de trabalho por meio das negociações coletivas. Algumas categorias conseguem, mas especificamente para os frentistas não é uma realidade que se apresenta para as negociações coletivas. Então, nós viemos aqui ratificar a importância da redução da jornada de trabalho, porque nós entendemos que é um ganho na produtividade alinhado ao capital humano. Cuidar dos trabalhadores também é agregar valor econômico aos negócios. Então, nós ratificamos aqui a fala que é necessário o apoio de toda a sociedade e, sobremaneira, do Congresso Nacional para que aprove essa redução da jornada de trabalho, que é uma garantia mínima de direitos para a sociedade. Outra relevante atuação coletiva e social é, como já foi dito, a Lei 9956 de 2000, que proíbe o autoatendimento nos postos, que é a lei basilar, né, para os frentistas garantirem essa sobrevivência e a manutenção dos empregos. Nós entendemos que a transição tecnológica e a automação, que é uma situação mundial e global, ela deve respeitar os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, mas, sobretudo, devem respeitar a dignidade da pessoa humana e garantia de empregos para um crescimento econômico e social.
Nós também poderíamos falar da garantia das normas regulamentadoras e que elas são discutidas de forma tripartite. Então, as normas de segurança e saúde, elas são aprovadas por meio do diálogo social entre empregadores, trabalhadores e governo. Mais uma vez, destacar a importância desse diálogo para a construção de direitos no país. E para encerrar essa homenagem aos frentistas, eu gostaria de destacar que não existe conquista de direitos sem sindicatos e não existe sindicato sem participação do trabalhador. O reconhecimento e registro pelo Ministério do Trabalho é uma etapa desse processo, mas a manutenção e negociação coletiva e a aquisição de direitos exige atuação sindical, participação dos trabalhadores. Mais uma vez, eu queria deixar aqui meus parabéns, né, e deixar à disposição aqui o Ministério do Trabalho para o que for necessário. Muito obrigada. Obrigada, Rafaele, pela participação. Agradeço o ministro por ter te mandado como representante do Ministério. Nós vamos agora para a parte final de nossa audiência. Eu vou devolver por 2, 3, no máximo, minutos a palavra para os expositores para agradecimentos, considerações finais. Alguns expositores receberam perguntas. Se puder ler e responder uma ou outra pergunta, mas leia o nome da pessoa e o estado da onde ela está enviando a pergunta, porque nós estamos recebendo participação do Brasil inteiro, viu, seu Luiz? Estou muito feliz com a audiência desse nosso encontro. O Brasil inteiro está mandando pergunta. Então, assim, eu devolvo a palavra por 3 minutos para considerações finais para o seu Luiz de Souza Reis, presidente da Federação dos Empregados em Postos de Combustíveis. Inicialmente, eu gostaria de responder a Gentil, de São Paulo, que perguntou sobre quais ações nós temos contra a pejotização. Gentil, a pejotização e a terceirização no Estado de São Paulo é proibido e garantido na nossa convenção coletiva e reconhecido, inclusive, pelo Tribunal da 15ª Região. Reconheceu a cláusula da convenção que proíbe a pejotização e a terceirização na nossa categoria em São Paulo. E responder também a alguns companheiros que perguntaram sobre a questão do benzeno, Luiz de Minas Gerais. Olha, nós já temos em quase todos os estados do Brasil a proibição do abastecimento após o disparo do automático. E nós temos representante da nossa categoria na comissão do benzeno, a nossa companheira querida Cidinha está aqui, que faz parte da comissão do benzeno, a Thelma que já fez, e a gente tem sempre agido todas as vezes na questão do combate ao benzeno. E no mais, senador, eu queria agradecer a senhora pela acolhida aqui, não deixar de falar do senador Paim, que ao nós solicitarmos essa audiência, de prontamente atendeu e já mandou o requerimento para a senadora. Agradecer o Mauro, que está fazendo um belo trabalho também lá na Amazônia, ele é um contador de história, né, da Barro de Chão. Ele agora vai contar a história, depois da história do fretista, dos ribeirinhos, acho que lá no Amazonas. Então, ele é um grande amigo, eu agradecer a ele, a Luli, agradecer a todos pela presença, todos os companheiros que vieram de longe, de dizer da importância que é essa categoria para o Brasil e que nós nos orgulhamos muito de ser fretista e estar à frente dessa categoria. Mais uma vez, senadora, obrigado pela condução e pela a senhora ter colocado a história do pessoal, do coração do fretista. Geralmente, quase todos os fretistas têm os seus clientes. O cara não é cliente do posto, a maioria, são clientes do fretista. Chega lá, o fretista, ele confia tanto que às vezes ele vai precisar fazer uma viagem rápida, ele para no posto, faz uma mini revisão, vê pneu, fluido de freio, o esguicho do para-brisa, o óleo, o fretista faz um mini check-up para ele viajar tranquilo. Então, viva o fretista do Brasil e, mais uma vez, valorizando as nossas mulheres. A campanha que a senadora Damares estava falando, nós fazemos essa campanha no posto. Dizer para o companheiro de trabalho, para proteger a companheira de trabalho do assédio, da violência que tem nos postos. Então, viva o fretista do Brasil. Obrigada, seu Luiz. Vamos ouvir agora seu Eusébio Luiz para suas considerações finais. E se for responder alguma pergunta, cita o nome da pessoa e o estado. Está desligado aqui. Quero, em primeiro lugar, aqui agradecer mais uma vez à presidenta da comissão
e senadora Damares por este momento, né, por nos receber aqui tão bem. Quero cumprimentar todos os companheiros expositores aqui presentes, né, companheiro Alex, companheiro Luiz Arraes, companheiro Carlinhos, e que mostrou que estão preparados para liderar e para representar essa categoria. Né? Cumprimentar a companheira do Sindicato de Guarulhos, Thelma, que é secretária da Mulher, que também teve o direito de fala aqui e colocou tão bem a necessidade da proteção e dos direitos da mulher. Né? Quero cumprimentar todos os presentes aqui que vieram de estados distantes para prestigiar essa comissão nesse momento, nessa homenagem, e quero agradecer a essa casa por tudo que já fez pelo frentista. Nós sempre fomos muito bem acolhidos aqui e não poderia deixar de registrar a nossa admiração pelo senador Paulo Paim, que é uma pessoa que sempre nos recebeu tão bem e que há mais de 30 anos está ao nosso lado aqui na luta em defesa dos trabalhadores. Muito obrigado a essa casa, muito obrigado a todos, muito obrigado aos funcionários, aqui aos assessores e parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigado a seu Eusébio. Aí, para palavras finais, o Márcio Andrade, diretor da Federação Nacional de Comércio, Combustível e de Lubrificante. Da onde você está mesmo, Márcio? Mas está aqui ainda? Aperta aí senta aí, aperta o microfone aí da bancada para agradecimentos e considerações finais. Tá bom. Só agradecer o convite, né, mais uma vez, da Federação, para estarmos aqui representando. E foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Né, obrigado. Muito obrigada. Paulo Roberto Tavares, presidente do Sindicombustíveis, para agradecimentos e considerações finais. Paulo, está aqui no plenário ainda? Sim, Paulo. Senadora, muito obrigado pelo convite e agradecer aqui aos nossos colaboradores, está aqui em ampla maioria. Acho que deve dar 90%. Isso é a prova da força dessa categoria que tem e da presteza em estar aqui acompanhando Vossa Excelência aqui nesse movimento. Parabéns a vocês, estamos juntos. E tenho certeza, já falei para o William ali, que esse ano nós vamos ter uma surpresa aí no caso de Brasília. Um abraço. Paulo, volta para a mesa. Vamos fazer uma coisa aqui, Paulo. Eles estão todos muito tristes, preocupados, que Paim não vai mais ser candidato. Gente, eu fui assessora de Paim anos. Eu sou amiga de Paim. Sou apaixonada, eu espero que eu tenha conduzido a audiência do jeito que ele sonhou. Mas vamos fazer uma coisa, o ano que vem ele não vai estar mais no Senado. Mas eu queria fazer um desafio a você e ao Mangão aqui, ao meu prefeito. O desafio é o seguinte, vamos fazer uma festa maior ano que vem no Senado? Nós temos um auditório, peraí, mas eu quero mais de você. Nós temos um auditório aqui que comporta acho que 300 pessoas, está em reforma esse ano, mas eu acho que o ano que vem vai estar entregue. A gente lotar, mas tem uma festa. E aí o prefeito dá o churrasco pra gente lá na cidade dele. Quem vier de longe. Vamos fazer isso? Então pronto, aí ó. Paulo. Convite aceito. Tá vendo, Alessandro? A gente organiza com antecedência e aí a gente leva os nossos frentistas do Brasil para conhecer uma cidade governada por um frentista. Uma festa bem bonita o ano que vem. Nós prometemos que nós vamos lotar o plenário. Então, daí, ó, compromisso. O Carlinhos sabe da admiração que eu tenho com ele, a parceria. E na hora que fizer o convite, estarei presente. Então, beleza. Já está marcada a nossa próxima festa. Com música, com muita alegria, porque é um dia que a gente tem que também... Nós temos nossas lutas, as nossas pautas, mas é um dia de celebração, é um dia de alegria também. Obrigada, viu? Obrigada, Paulo. Vamos ouvir agora para considerações finais. Eu não sei se está online ainda. A Luli Hunt ainda está presente. Luli, agradecimento e considerações finais. Está convidada para a festa ano que vem, Luli. Oba! Eu quero agradecer realmente essa oportunidade, né, de participar aqui e ouvir o que todos vocês têm para falar sobre a categoria e sobre os assuntos periféricos da categoria. Isso é muito importante, que muitas vezes esses assuntos não chegam a nós, que somos leigos, né?
que enfrentamos a jornada de fazer um livro, que foi uma verdadeira descoberta, né? Nunca imaginei que o primeira bomba de gasolina fosse em Santos, em São Paulo, né? Isso foi muito bacana e muito mais informações que foram levantadas e que vão contribuíram para a minha formação e para a formação de muitas pessoas que vão poder pesquisar. Gostaria de falar que esse livro foi enviado para mais de 20 bibliotecas no país todo, 50 faculdades. Então, existe uma difusão deste tema muito grande, feito através da Lei de Incentivo, Lei Rouanet. E eu queria realmente agradecer a oportunidade. Obrigada. E eu acabei de saber, gente, que a Luli, ela está doente, está com pneumonia e mesmo assim se esforçou para participar, o que mostra o compromisso dela com a pauta. E Luli, olha, o documentário e tanta obra vai ficar disponível para todas as escolas do Brasil. Olha, Luli, que atividade linda uma professora fazer em sala de aula, passar o vídeo, mostrar o livro, fazer uma atividade lúdica com os alunos. Então, vocês colaboraram muito com a entrega dessa obra hoje, colaboraram muito. Vamos ouvir, para agradecimentos e considerações finais, o Mauro, que também está online ainda. Mauro, 3 minutos no máximo. Obrigado, senadora Damares. Olha, nas considerações finais, eu queria agradecer essa oportunidade. Olha a estante dele, que linda. Olha a estante dele, que linda. Pode falar. Agradecer esse acolhimento, né? E dizer que a gente trabalhou sério, firme, para consolidar um projeto em uma obra literária, para contribuir mesmo de fato, para ajudar, inclusive, não só quem já está aí dentro do dia a dia, compreender mais a sua história, a sua importância dentro do segmento, mas também aqueles que estão chegando, né? Os novos frentistas e frentistas que vão entrar na categoria e que vão fazer parte dessa grande jornada e dessa grande saga que é a história de um profissional tão importante para o Brasil. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui hoje na Comissão dos Direitos Humanos, porque é preciso acreditar, né, muito que a gente pode fazer e pode fazer cada dia mais e cada dia melhor. Então, muito obrigado por essa oportunidade, um grande abraço fraterno a todos. Eu estou em Manaus, percorrendo quilômetros e quilômetros de rios, desenvolvendo mais uma das histórias aí que com certeza breve vão contribuir para outras frentes do Brasil. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada, Mauro, da produtora Barro de Chão. Obrigado por sua participação. Rafaele Rodrigues ainda está online, Ministério do Trabalho, para agradecimento e considerações finais, Rafaele. Eu queria agradecer a participação, foi um verdadeiro privilégio estar aqui nesse momento, principalmente pela escuta de todos, né? É uma oportunidade maravilhosa para compartilhar conhecimentos e parabenizar a senadora Damares pela condução dos trabalhos, tanta empatia, né, nesse momento, agregando aí todas as falas, todas as partes, e reiteramos a importância desse diálogo social na construção e melhoria das relações de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Rafaele. E a gente volta para a mesa para agradecimentos e considerações. Se for responder alguma pergunta, Alessandro, leia o nome e o estado. Alessandro dos Santos, presidente do Sindicato dos Empregados em Impostos de Serviços e Combustíveis Derivados de Petróleo, lá de Niterói. Obrigada por estar conosco. Obrigado mais uma vez, senador. Eu quero iniciar respondendo a pergunta. Voltou. Quero iniciar respondendo a pergunta do José, lá de São Paulo, que parabeniza os frentistas e questiona se todas as empresas têm os PMSO, os Programas de Saúde Ocupacional, como são os dos frentistas. Então, deveria ter. Inclusive, é o que foi dito pela representante do Ministério do Trabalho, que é uma obrigação. A gente tem aí um conjunto de normas relacionadas à proteção do meio ambiente de trabalho em razão do risco existente nessa atividade. Portanto, essas normas, elas são construídas a partir da participação dos sindicatos com o objetivo de mitigar aí
esses riscos. E é importante também deixar uma dica para que os trabalhadores acessem os seus PPPs através da própria plataforma Gov, que o documento está ali disponível. Por fim, eu quero agradecer a ilustre senadora Damares, que tem se mostrado uma parlamentar extremamente equilibrada, sensível às causas sociais. Agradecer a minha federação, FENEPOS-PETRO, a Federação Estadual de São Paulo, ao ilustre representante ali da CSB, Ernesto, que está aqui também nos contemplando, a todos os meus companheiros e companheiras que vieram participar dessa audiência pública e deixar um convite aos trabalhadores para que no próximo dia 15 participem, a partir das 8 da manhã, da grande marcha da classe trabalhadora aqui em Brasília, pela luta contra o feminicídio, pela luta pelo fim da escala 6x1 e outras pautas aí relacionadas à organização dos trabalhadores. E, por fim, senadora, reafirmar aqui a importância da organização sindical no Brasil, a importância da sociedade civil organizada estar participando dentro dos debates nessa casa de Câmara Alta, nessa casa legislativa tão importante para a República. Muito obrigado. Obrigada, Alessandro. Para considerações finais, agradecimento ao nosso prefeito Carlos Alves dos Santos. Eu quero também agradecer, a todos pela participação, parabenizar pela condução a nossa senadora Damares, a nossa categoria, a todos que acompanharam pela TV Senado também, todos os expositores. E eu quero responder duas perguntas. A primeira, do Luiz, de Minas Gerais. Ele fez uma pergunta aqui: ainda há exposição ao benzeno na atividade? Ainda há exposição, mas nós sabemos que a maior preocupação que a gente tem combatido é justamente os combustíveis adulterados, que a exposição ainda é maior e um produto totalmente cancerígeno para a nossa categoria. Então, ainda há essa exposição. A segunda pergunta também, eu vou responder, que é do João de Santa Catarina. Devido à data, a categoria terá direito à folga no dia ou alguma contraprestação pecuniária na folha de pagamento? João, como é uma lei, o dia do frentista, ela não determina que seja feriado, mas por isso nós temos os nossos sindicatos que são participativos, atuantes. Algumas categorias, alguns sindicatos já conseguiu colocar na convenção coletiva a obrigatoriedade de uma folga no dia ou pagamento em pecúnia. Então é importante que você procure aí o Sindicato de Santa Catarina, nossos companheiros, para que force a barra aí, que tente colocar na convenção coletiva, para que esse dia tão importante para a nossa categoria passa a ser considerado um feriado para o frentista, que ele possa receber ou uma folga extra ou em pecúnia no seu conta-cheque. E também quero agradecer a todos pela participação, dizer para a minha senadora Damares que o convite está aceito para a gente poder fazer esse evento para o senador Paulo Paim, em agradecimento ao trabalho dele, e aceito também o desafio da gente fazer uma grande festa. Para mim será uma honra muito grande receber uma senadora como a Damares, o senador como o Paulo Paim e todos os companheiros participantes aí dos frentistas no Brasil todo, lá em Novo Gama, para um grande churrasco. E a música também é por minha conta. E também, senadora, dizer para a senhora, nós estamos perdendo o senador Paulo Paim, que tem sido um grande pai para a nossa categoria, abrindo as portas do Senado, da Comissão de Direitos Humanos, mas no mesmo momento eu não tenho dúvida que nós perdemos um pai, mas estamos ganhando uma grande mãe, que será a nossa representante aqui, e será a nossa representante, e conhecendo a senadora Damares, como eu conheço, ela vai pegar essa luta para ela como se fosse dela mesmo, não tenho dúvida disso. E mais, muito obrigado, que Deus abençoe, parabéns a todos vocês, conte conosco. Como eu disse, entrei na categoria para trabalhar de frentista em 96, 27 de 1 de janeiro de 96, há quase 30 anos, estou nessa luta como prefeito no meu segundo mandato, eleito em 2020 com 46%, reeleito em 2024 com 79% dos votos, a maior votação da nossa região, acho que foi a 5ª do estado de Goiás. E estou prefeito, mas sou frentista. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigada, prefeito.
Eu aceito o convite de estar nessas fileiras com vocês. Já estou e aceito sim. Mas o Paim vai ser o nosso eterno senador. Eu tenho um amor e um carinho. Gente, mas está no plenário o Hélio Araújo Pereira. Hélio, ele é suplente do senador Wilder Moraes. E o Wilder é candidato a governador. Se o Wilder ganhar, nós podemos ter um senador frentista. Hélio, você quer cumprimentar os seus colegas? Fique à vontade. E a gente vai encerrar apresentando o vídeo. Bom dia, senadora Damares. É um prazer estar aqui. Eu te conheço vários momentos aqui, nós estivemos junto com o senador Wilder aqui participando. Isso é importante a gente ter essa pessoa que... Eu não conhecia esse lado seu, é verdade. Eu, como sou líder do partido no Estado de Goiás, sou o segundo vice-presidente no Estado. Temos o prazer de eleger o nosso próximo governador do Estado, que é o senador Wilder. E como todos falaram, nós somos oriundos da fileira de trabalhadores impostos. Eu também conto com quase 30 anos já que sou trabalhador em posto de combustível. E comecei como auxiliar de serviços gerais. Não tenho vergonha de falar isso. Meu sonho era ser gerente de posto. O sonho de ser gerente de posto acabou virando vereador de uma das maiores cidades, a segunda maior cidade do estado de Goiás. Depois de virar vereador, ainda tive o prazer de ser suplente desse senador, que é um dos maiores senadores do estado de Goiás. E será o próximo governador do estado de Goiás, tenho certeza disso. E fico feliz de ser presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustível, lutar por uma categoria que hoje no estado de Goiás é uma das maiores categorias, o sindicato que praticamente, né, Luiz e Eusébio, que são meus presidentes aqui da Federação de São Paulo, da presidente da Federação do Estado de todo o Brasil. Fico feliz de participar e ser presidente dos sindicatos, que hoje é um dos maiores sindicatos do estado. O sindicato que começou numa salinha que era 2x4, e hoje é um dos maiores sindicatos, que nós temos hoje quase 90% da categoria de trabalhadores impostos filiados a esse sindicato. Uma luta que começou lá atrás, há mais de 15 anos, que não tinha perspectiva nenhuma. Cumprimentar meu presidente também que está aqui, o presidente do Sindiposto, o Márcio, que quando assumiu a direção do sindicato patronal, sempre teve solícito aos aumentos com os trabalhadores impostos, e dizer que é uma categoria que realmente precisa de um norte. E esse livro hoje aqui é um livro que realmente preside e realmente valoriza a categoria. Parabéns ao presidente Eusébio por esse trabalho feito em todo o território nacional, ao Luiz Arraes, que é presidente do nosso estado de São Paulo, que faz um brilhante trabalho, trazendo esse livro, trazendo que é a recordação importante para toda a categoria dos frentistas. E dizer a todos os frentistas, presidentes que estão aqui, as mulheres, cumprimentar a Thelma, e todas as mulheres que estão aqui presentes, a senadora Damares, que é um prazer receber aqui dentro hoje essa homenagem ao dia importante que é o Dia do Frentista, marcado hoje. Obrigado, senadora. Obrigado a todas as mulheres que estão aqui presentes, aos presidentes de sindicatos, aos presidentes patronais que estão aqui também, que valorizem realmente essa categoria, que essa categoria realmente precisa ser valorizada. É uma categoria de frente, é uma categoria que luta não só pelo trabalho, mas pelas pessoas que estão ali, são abastecendo seus veículos, que são realmente pessoas que precisam realmente de abastecer seu veículo, e nós estamos ali para servir. A verdade é essa, né, Alex? Para ajudar a pulsar essa economia toda que é o Brasil. Obrigado, senador. Um grande abraço. Obrigada, Hélio. Muito obrigada. Para quem está ligando a televisão e ouviu o Hélio falar do livro, este é o livro que nós lançamos hoje aqui. É o livro dos frentistas, aqui à frente, mas eu vou mostrar atrás, que tem uma mulher linda, frentista. 25% dos frentistas no Brasil são mulheres, e o livro também está de forma eletrônica. E nós vamos disponibilizá-lo no site da nossa Comissão de Direitos Humanos, e também nós vamos disponibilizar o vídeo. Como os nossos expositores foram pontuais na fala, vai dar tempo da gente apresentar o vídeo, então eu encerro. Não seria completa a audiência sem o nosso vídeo. Então a gente vai encerrar a audiência com a exibição do vídeo. Eu convido todos vocês a assistirem e se deliciarem com essa obra linda em homenagem aos frentistas do nosso país. Frentista, eu acho que
É um cartão de visita, né? Eu acho que isso de forma literal, assim, a gente fica no pátio, né? Dá o primeiro contato com o cliente. Na entrada dos carros no posto, nós temos que direcionar o carro para as bombas. Por isso temos que ficar na frente do posto. Aí vem o frentista. Você precisa ser cordial, que se fala, né? Você precisa chegar assim, bom dia, tudo bem? Água, óleo, calibragem, lavadinha dos vidros. É o primeiro contato que o cliente tem com a empresa aqui, né? Comunicativo, ágil, atencioso, tudo ao mesmo tempo. Não é só ser frentista por nome, ser frentista, não. É ser frentista ali, na pista mesmo. Toda vez que a gente inventa um artefato, tem a necessidade de desenvolver uma estrutura para que esse artefato funcione. Esse mundo industrial que se inaugura no século XVIII é também um mundo urbano. Né? Assim, é um mundo do crescimento constante das cidades, né, das conurbações, dando origem a metrópoles e cidades cada vez maiores. Quando começa a Revolução Industrial, e aí tem os olhos para o Brasil, Dom Pedro II era um imperador que tinha essa visão de modernidade, ele gostava muito disso. No olhar para o Brasil, qual era o estado com mais condições de fazer com que um parque industrial surgisse? O estado de São Paulo, por conta de ter recebido milhares de imigrantes. Então o estado de São Paulo acabou sendo privilegiado como consequência da força do café. E aí lá no finalzinho do século XIX surge então o automóvel, né? Trazido por Santos Dumont, que era o entusiasta da aviação. Então, a cada desenvolvimento tecnológico, que de alguma forma tem a ver com o desenvolvimento industrial e com a organização das cidades, a gente tem que ter um conjunto de medidas, de implementos, de ações para fazer isso funcionar. E aí, obviamente, surge a necessidade de ter combustíveis para alimentar essa frota crescente no Brasil. As pessoas compravam combustível nas lojas que vendiam os carros. Não existia posto de gasolina, né? E aqui em Santos, especialmente, tem uma história muito bacana, que é a instalação da primeira bomba de gasolina da América do Sul. E naquele setor ali, tinha um cara chamado Antônio Duarte Moreira, que teve uma ideia visionária de comprar uma frota de carros para servir de táxi. Então ele comprou uma bomba de gasolina e instalou ali para abastecer, em especial, a frota de táxi deles. E ali então se inicia essa história fantástica aí dos postos de gasolina. E a partir de determinado momento, então, se percebe o seguinte: quem não domina os combustíveis fósseis, né, vai ficar sempre dependente de quem vem de fora. Então tinha muito problema de desabastecimento no Brasil. Então o desenvolvimento de uma produção nacional de combustível fóssil, em determinado momento, se cruza com a ideia de soberania nacional. Então a gente tem a descoberta do petróleo em Salvador, lá em Lobato, né? Só que desenvolver a indústria de petróleo não é fácil. Primeiro, como é que tira? Depois, como é que refina? Depois, como é que distribui? Então isso é uma indústria que demora anos. E todo esse esforço de tanta gente que trabalhou pesado para isso vai ser consagrado com a criação da Petrobras. Então pensar a organização dos postos de gasolina e do desenvolvimento de um profissional específico, né, que vai fazer isso aí movimentar, tem direta relação com o mundo industrial, com a nova organização das cidades e com a necessidade de fazer esse novo implemento funcionar, que é o automóvel, né? A história do fretista, ela se confunde literalmente com a história do Brasil. Quando foi instalada a primeira bomba de combustíveis na cidade de Santos, já apareceu ali a figura do bombeiro, como era chamado antigamente. E quando o Brasil começou a desenvolver, criar as rodovias, as estradas, teve obrigatoriamente que surgia a figura do posto de gasolina. E já surgia a figura do fretista, que era chamado de bombeiro e posteriormente trocou para o fretista para não confundir com o bombeiro militar. O fretista é imprescindível para essa engrenagem do desenvolvimento. Vejam você que num período como a pandemia, o Brasil praticamente parado e o fretista estava lá abastecendo as ambulâncias, abastecendo as frotas de caminhão, abastecendo os motoboys para fazer as entregas. Então o fretista é uma figura cultural e que é imprescindível para o desenvolvimento do Brasil.
Ser frentista é levantar de manhã cedo, vir vestir a camisa da empresa. É sonho, é vontade, é coragem, é garra, é vontade de querer, de correr atrás das coisas e conquistar. Só penso em chegar aí e dar o meu melhor, né? Falar, não, hoje vai ser um dia bom e vamos fazer tudo que a gente tiver que fazer da melhor forma possível. No Brasil, essa profissão também se desdobra. Pelo sotaque, pela forma de lidar com o cliente. Porque cada um tem sua forma de falar, de agir, de conversar com o cliente. Que a gente lidar com pessoas de várias regiões, a gente conhece, a gente bate o papo um pouquinho, aí a pessoa quer alguma informação, a gente aprende também. Você nem conhece o cara, a primeira vez que eu vejo ele. Tudo bem aí, meu amigo? Parece que conheço o cara há 10 anos. Né? Eu acho que em outro lugar do mundo isso não ia acontecer, né? A cultura frentista é de ser agir com bom humor. O próprio frentista é cultura. Troca informações, troca conhecimentos. Isso é cultura. É o nosso jeito de ser. A gente vem de casa, traz o que é bom de casa, no nosso trabalho, a gente faz o que há de melhor. Para ser um bom frentista, você precisa ter força de vontade e saber o que o teu cliente precisa, né? Antes do carro já chegar na boca, nós já tá observando ali se tá ou uma paletinha tá quebrada, ou se o carro tá fazendo um barulhinho estranho. Precisa dar uma calibrada, precisa olhar a frente. Ele não precisa nem falar às vezes, sabe? Quando a gente fala frente do carro, é óleo, água do esguicho, água do radiador. Muito cliente confia muito no frentista. Qualquer problema que dá no carro dele na estrada, ele já chega aqui perguntando para você: o que é isso aqui? O que é isso aqui? Às vezes tá um sensor ligado ali e ele não sabe explicar a injeção eletrônica, por exemplo. Às vezes é uma gasolina ruim, o calor do motor tá alto. Às vezes é falta de água no radiador. E é isso. É que às vezes a correria do dia a dia que o cliente tem, às vezes ele não tem tanta possibilidade de acompanhar como que está seu veículo. A importância é que você pode chamar a atenção do cliente, alguma peça do carro dele que está dando defeito, para ele poder viajar com segurança, ter mais um pouquinho de tranquilidade. A gente consegue auxiliá-lo no dia a dia também. De qualquer jeito você vai ajudar ele. O pessoal confia e vem, e o que a gente pode fazer, a gente vai fazendo. De vez em quando, até psicólogo a gente é, porque chega o cliente, diz quando nervoso, você tá bem, quer conversar, e assim vai. Eu já tô 20 anos nesse ramo. Então você acaba criando um carinho pelo aquilo que você está fazendo, que além de você estar vindo buscar o seu sustento, você já está tanto tempo exercendo aquilo ali que você cria uma afinidade com aquilo. E passa até a defender aquilo, né? A profissão digna como qualquer uma. A pessoa sempre tem oportunidade na vida. Se a pessoa quer crescer, ela agarrar e correr atrás do sonho dela. Eu tenho orgulho, sim, que é o que eu mais gosto de fazer, é atender o público, é conhecer pessoas diferentes. É algo que eu faço com alegria, com amor, com carinho. Gosto muito do que faço, tenho prazer no que faço, né? Minha família é sustentada com isso, meus filhos foram criados com isso, minha filha casou com esse salário que a gente ganha e estou contente no que eu faço. Cada dia é uma conquista, né? Casado, né? 2 filhas, construir nosso lar, ter o nosso ranchinho ali que a gente mora, né? Isso é tudo fruto do trabalho, né? Eu nunca tô triste, por ter meus filhos, ter minha mulher em casa, esperando todos os dias, entendeu? Mas por ver minha filha sendo frentista. Olha o orgulho que o frentista tem uma filha médica hoje, entendeu? Um trabalho digno, ela sente orgulho do que eu faço, graças a Deus nunca me faltou nada em casa. Todo mundo e os coleguinhas, às vezes tem dia da profissão dos pais, aí eu tô lá. Meu pai é do posto. Até pequenininho você já fez um desenho, deu bastante no carro lá, no dia dos pais, me deu pra mim. Muito orgulho, né? Saber que as filhas da gente valorizam o trabalho da gente.
Ele fala para os amigos dele o que é ser frentista também. Fala o que é ser frentista também. Gosta da profissão. É bom isso, saber que eles gostam também. É uma profissão digna, né? Ele é muito novinho, tem 2 anos só. Já pega o bonezinho, já coloca na cabeça também. Já fica aí. Tudo que eu tenho, graças a Deus, agradeço a minha profissão e meu caráter. A dignidade, a honestidade acima de tudo. E graças a Deus, tudo que eu construí foi através da minha profissão, frentista. É uma honra, é um grande prazer, né, trabalhar com frentista. Eu gosto. Ele lidar com o público, as pessoas se interagindo no dia a dia, né? E é uma profissão muito gostosa, de você estar trabalhando, no final do dia você vê que você ajudou um monte de gente, porque não é só abastecer aqui no posto, né? O fato de você poder ajudar a pessoa e ver aquele reconhecimento, aquele carinho de volta, é muito reconfortante, né? Hoje em dia eu me sinto feliz em trabalhar, como frentista, de orgulho de ser frentista. É uma profissão muito incrível, muito linda e muita gente deveria se orgulhar de ser frentista. É um pai de família, é um homem responsável para poder criar seus filhos. É a mãe que também tem frentista, que sai de casa para trabalhar, para chegar e trazer o orgulho para a família dela, para pagar suas contas, para ter um pouco de dignidade nesse nosso país. Eu vim para cá com a cara e a coragem, só eu e Deus, para tentar dar o melhor para minha mãe, para minha filha, que é a minha força. Daqui que eu dou o melhor para ela. Já trabalhei em outras coisas? Já. Mas não gosto. A minha vida é posto. Meu avô trabalhava com isso, meu pai trabalhou muitos anos com isso e eu trabalho com isso. O frentista ele faz uma diferença muito grande. A gente está aqui para ajudar esse país a se mover, se movimentar, está aqui para colaborar. Antigamente eu achava que ser frentista era somente ficar ali para abastecer e nada mais, não tinha um significado. Hoje eu vejo diferente. Nós conhecemos histórias, conhecemos viagens, conhecemos lugares. Nós frentistas somos a engrenagem que faz o Brasil andar, que faz o nosso mundo funcionar e sem nós é difícil do Brasil andar. Que bom que deu tempo da gente exibir o documentário. Eu vi lágrimas aqui na mesa, eu vi lágrimas no plenário. E eu vou tomar um devido encaminhamento à secretaria. Eu peço que a secretaria envie por e-mail este vídeo a todas as secretarias de educação do Brasil, para que seja oferecido como uma proposta de trabalho pedagógico nas escolas, as crianças conhecerem esse lado humano dos frentistas, que a gente falou aqui, esquecemos de falar, frentista salva a vida, o frentista lembra a gente que tem que botar água no radiador, o frentista lembra a gente que o pneu está precisando ser calibrado, e eu acho que essa obra termina essa audiência com tanta sensibilidade. Eu não imaginei que o vídeo estivesse tão lindo. Parabéns, seu Luiz, parabéns aos produtores. E dessa forma, com muita emoção, com todo mundo chorando aqui no plenário, nada mais tendo a tratar, eu declaro com muita alegria encerrada essa homenagem a todos os frentistas do país e que Deus abençoe todos e todas as frentistas do país e suas famílias. Muito obrigada. Olá
Olá, são 11 horas e 27 minutos, estamos de volta. Você acabou de assistir a uma reunião sobre o Dia Nacional do Frentista, uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Vamos conferir agora o que está previsto para esta tarde no Senado e também os destaques da semana. Logo mais às 2 da tarde, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa, destinada a discursos e comunicações dos senadores. Às 2h30, a audiência pública prevista na Comissão de Assuntos Sociais para discutir projeto que prevê a criação no calendário oficial do Julho Laranja, para conscientizar sobre a necessidade do exame ortodôntico anual nas crianças de 6 a 12 anos de idade. Esse exame prevê a necessidade ou não do uso de aparelho para a correção da posição ou alinhamento dos dentes. E às 4 da tarde, uma sessão especial no plenário do Senado está marcada para celebrar os 300 anos da cidade de Fortaleza. A capital cearense teve início como um simples povoado, que em 13 de abril de 1726 foi elevada à categoria de vila, ganhando o nome de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião prevista. Um dos projetos na pauta amplia a abrangência da subvenção econômica às embarcações brasileiras de pesca. Também às 9 de terça, a CPI do crime organizado tem reunião marcada para ouvir Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, e também apreciar o relatório final dos trabalhos. E às 10 horas de terça, está prevista uma sessão especial no plenário do Senado para celebrar o Abril Marrom, campanha responsável pela conscientização sobre a prevenção e combate a doenças oculares que podem causar cegueira. Às 9 horas desta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que tipifica a conduta de divulgar ou passar adiante, por qualquer meio ou forma, informações falsas sobre as vacinas. Às 10 de quarta, está prevista audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para discutir projeto que regulamenta os data centers de inteligência artificial. No mesmo horário, está marcada a sessão especial no plenário do Senado para homenagear o Lions Club, a instituição internacional considerada a maior em serviços voluntários. Foi fundada no Brasil em 1952 e conta hoje com mais de 1.500 clubes ativos e cerca de 50 mil associados. Às 10 horas desta quinta-feira, uma audiência pública está prevista na Comissão de Direitos Humanos para debater os direitos humanos das crianças, adolescentes e jovens, com foco nas crianças indígenas. E às 3 da tarde de quinta, uma sessão especial no plenário do Senado está marcada para homenagear o legado de Chico Anísio. Entre outros desempenhos, Chico Anísio foi conhecido como locutor, humorista, ator, dublador, compositor e atuou por 65 anos. Fez muito sucesso tanto no rádio quanto na televisão. Nascido no Ceará em 1931, morreu aos 80 anos no Rio de Janeiro em 2012. E está marcada para o dia 30 de abril uma sessão conjunta do Congresso Nacional para examinar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. Mais detalhes com a repórter Isabela Dutra. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, marcou para o próximo dia 30 de abril uma sessão do Congresso com um único item na pauta: a votação do veto do chamado PL da dosimetria, que reduz as penas dos condenados por envolvimento no ato de 8 de janeiro de 2023. O PL da dosimetria foi aprovado pelos parlamentares em dezembro e vetado pelo presidente Lula em janeiro. O texto também estabelece que quando os
os crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado democrático de direito forem praticados em contexto de multidão, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3, desde que o infrator não tenha financiado os atos nem exercido papel de liderança. A proposta determina ainda o menor tempo possível de cumprimento da pena para a progressão de regime nos crimes contra o Estado democrático de direito, independentemente da reincidência ou de uso de violência ou grave ameaça. Nós ficamos por aqui. Para rever os nossos produtos, você já sabe, basta acessar senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial, o jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal. A fase de teste para a implantação do novo sistema de cobrança de impostos sobre o consumo começou em janeiro. Quais as mudanças para empresários e consumidores? A entrada em vigor da reforma tributária é o tema deste Agenda Econômica que está começando agora. Para nos contar como vão as mudanças iniciais da reforma tributária, eu recebo aqui na Agenda Econômica a advogada especializada em tributos, Patrícia Madri, que é do escritório Denatália Advogados Associados. Muito obrigada, Patrícia, pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar na TV Senado falando desse tema de tanto impacto para as empresas e contribuintes. E é de impacto e também é quase surpreendente, né, que essa reforma começou lá em 2020, foi aprovada em 2023, teve alguns parâmetros definidos em 2025 e agora ela começa em fase de teste. É uma reforma de longa duração, né? Exato. Esse ano, agora em 2026, as empresas já estão num período teste, um período de adaptação, já com emissão de nota fiscal constando 1% a título de IBS e ICBS, justamente para que as empresas e contribuintes possam se acostumar com essa nova sistemática de tributação. E como é que essas alíquotas devem entrar, né? Por enquanto é uma alíquota teste 1%, que é dividida entre CBS e IBS, mas a gente deve ter uma alíquota definitiva em 2027, quando uma das contribuições começa a ser cobrada. Como é que está essa definição dessa alíquota, Patrícia? A reforma tributária ela trouxe uma alteração estrutural na tributação sobre consumo no Brasil. Então, nós vamos substituir um regime que é complexo e atualmente fragmentado pelo sistema do IVA dual, composto pelo Imposto de Valor Agregado. Essa alíquota está na expectativa de ficar em torno de 26,5% a 28%.
Saberemos isso mais para o final do ano, depois do governo observar esse período teste, quanto que vai representar esse 1% de arrecadação. E aí o Congresso vai ter que aprovar uma legislação definindo a alíquota. Exato. Porque a ideia é buscar uma neutralidade da carga tributária. Então, a reforma tributária não veio com o objetivo de diminuir carga nem de aumentar, mas sim para manter a arrecadação nessa nova sistemática. Simplificando, manter a arrecadação, mas simplificando todo o processo, né? Esse é o objetivo, é substituir tantos impostos que atualmente a gente tem, que tem ali um efeito cascata na tributação, por uma tributação mais simples. Então, para simplificar, para ajudar também a gente a rememorar o que foi, né, o que representa a reforma tributária, eu preparei aqui com base no projeto, né, que foi aprovado, uma pequena informação, uma arte com informações de como fica o sistema da reforma tributária. É o sistema de IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, dual, porque é dividido em duas formas de arrecadação, uma para o governo federal, uma para os estados e municípios, mais um segundo imposto, que é o imposto seletivo, né, que é um imposto a ser cobrado sobre produtos insalubres, digamos assim, tanto para os seres humanos quanto para o meio ambiente, né? Então, se a gente vê isso aqui, o Imposto sobre o Valor Agregado, ele é dividido na CBS, que é a contribuição, né, sobre bens e serviços, e também o IBS, que aí é o imposto. E ele substitui IPI, ISS, PIS, COFINS e ICMS. Essa é a simplificação que a gente deve esperar? Exato, porque atualmente nós temos 5 tributos. Esses 5 tributos, eles serão basicamente alterados para 2. Então, aí a gente já vê uma simplificação na apuração. Então, o PIS e COFINS vai ser extinto, vai dar lugar à contribuição sobre bens e serviços. No âmbito estadual, o ICMS e no âmbito municipal, o ISS, deixarão de existir, dando lugar para o IBS, que vai ser um imposto de competência compartilhada entre estados e municípios, mas ele passará agora a ter uma regra geral, uniforme em todo o país. E uma alíquota também uniforme? Uma alíquota que vai ter um teto uniforme e os estados e municípios podem ter suas próprias alíquotas respeitando esse limite. Tá, então você vai acabar um pouco, ou pelo menos reduzir o que ficou conhecido como guerra fiscal, onde um estado, no caso do ICMS, que é dos estados, né, atualmente, um estado zerava a alíquota de ICMS para concorrer com outro e atrair empresas. A gente vai deixar de ter essa guerra ou ela ainda vai existir um pouquinho? Vamos deixar de ter essa guerra, esse é um dos objetivos. Tanto por essa questão da legislação uniforme, quanto pelo fim dos benefícios fiscais estaduais. Porque hoje, realmente, os estados eles concedem benefício fiscal até para a indústria e para esses locais. E por conta de uma outra característica da reforma, esse tipo de conduta também vai diminuir, porque agora a tributação vai ser no destino. Então, vai ser no local onde efetivamente ocorre o consumo. Então, não importa se a empresa está instalada, produzindo, digamos, uma empresa de ferramentas, né, uma coisa bem específica. Se ela está instalada no Rio Grande do Sul, se ela está instalada no Ceará, esses estados não vão ter nenhum ganho extra pelo fato dessa instalação. Quem vai ganhar é o estado que comprar, onde estiver o comprador? Exatamente isso, exatamente isso. O princípio agora está deslocando a tributação que atualmente era na origem, agora está sendo deslocada para o destino, para o local em que efetivamente ocorre o consumo. Agora, isso pode trazer ainda, no começo essa reforma teve muitas críticas e muitas resistências de alguns governadores, né? E principalmente dos estados mais industrializados que perderiam, ou maior produtores, por exemplo, no caso de produtos agrícolas, que perderiam muito a arrecadação. Agora, os estados pequenos, que têm população menor e poder aquisitivo menor, não vão perder nesse momento porque eles não consomem tanto quanto os estados mais ricos? Sim, num primeiro momento, acho que a gente pode pensar dessa maneira, porque o incentivo fiscal, esse era a postura desses estados, né? Tentar trazer para ele geração de emprego, polos industriais, e isso realmente não vai mais ser por meio da tributação. Como é que fica essa questão ainda que o IBS é formado pelo atual ISS, que é o Imposto sobre Serviços, cobrado pelos municípios atualmente, e ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, cobrado pelos estados. Eles agora vão ser cobrados
em conjunto e distribuído para estados e municípios. Os estados e os municípios perdem um pouco o poder que eles tinham sobre essa arrecadação, né? A arrecadação vai ser concentrada agora no comitê gestor. Então, as empresas vão fazer esse recolhimento agora do IBS em uma guia única. Esse valor vai para o comitê gestor e que vai direcionar a receita compartilhada entre os estados e todos os municípios. Vamos então agora falar um pouquinho, sair dessa teoria aqui de como ficou a reforma, não é a teoria, é a lei, né? De como ficou para a mudança que na verdade começou em janeiro deste ano de 2026, essa fase de teste, né? Então, a contribuição sobre bens e serviços começou com um teste agora em janeiro, com uma alíquota de 0,9%, mas essa contribuição, a contribuição no seu valor definitivo terá que vigorar, vai começar a vigorar em janeiro de 2027. Por enquanto, as empresas estão testando, ver se acertam na forma de pagar, o governo testando, ver se acerta a forma de cobrar, essa fase mais experimental, né? O IBS vai ter um teste mais longo, de 26 até 28, com uma alíquota de 0,1%, e ele vai vigorar já em 2020, começa a vigorar em 2029, e ele entrará em vigor completamente em 2033. E a ICS, que é aquele imposto seletivo, ele vai vigorar o ano que vem. Me explica um pouquinho como é que fica esse teste? Vai ter na nota fiscal uma destinação para esses, um itemzinho lá com esse imposto? O empresário vai declarar, mas ele vai arrecadar ou não vai arrecadar? Como é que fica essa questão? Esse ano, então, de 2026, começou esse período teste, que é um período realmente para adaptação das empresas, dos contribuintes, dos entes federativos mesmo. A gente está falando, então, de um período teste para obrigação acessória, para declarar na nota fiscal essa alíquota de 1% e também para que prestadores de serviço que atualmente não faziam uso da nota fiscal eletrônica, que agora comecem a emitir essa nota. Então, 2026 é o período teste de declaração, mas não vai haver arrecadação, não há ainda o pagamento desse 1%. Agora, essa nota, no momento, você falou prestador de serviço, por exemplo, um médico, um advogado, um psicólogo que presta, um engenheiro, que presta um serviço para alguém, ele não vai mais poder entregar aquele recibo que ele entregava antes, é uma nota fiscal. Isso. Uma nota fiscal eletrônica. Exato, é uma nota fiscal eletrônica. Quando ele emite essa nota fiscal eletrônica, ela chega imediatamente para o governo, no caso, para a Receita do Estado, atualmente, né? Então, é a partir desses dados que o governo vai poder definir quanto é que ele vai arrecadar no fim? Exato. Esse ano de 2026 vai servir para o governo enxergar o quanto vai representar de receita esse 1%. E aí, com base nisso, ele vai calibrar a alíquota até o final do ano, essa é a expectativa, para que o ano que vem, que vai começar a vigorar a CBS, né, o ano que vem não vai existir mais o PIS e COFINS, a gente tem que saber qual vai ser a alíquota efetiva dessa nova contribuição. Com essa nota fiscal eletrônica, o governo reduz a possibilidade de sonegação também de empresas, que é muito alta hoje ainda, né? Exato. Esse é um dos pilares também da reforma tributária, é acabar com a informalidade e diminuir a falta de pagamento. Isso vai ainda ficar mais evidente em meados de 2027, quando passará a funcionar o sistema do split payment, que vai fazer com que a instituição financeira consiga dividir o pagamento, entregar para a empresa o pagamento referente a aquele serviço prestado ou bem vendido, e o valor do tributo vai direto para o governo. Ou seja, o split payment, que é essa expressão em inglês, é o pagamento já dividido, né? Quando você paga um serviço, hoje está embutido no preço do serviço todos os impostos. Termina que a gente nunca sabe exatamente quanto que é imposto. A partir de agora, não. Vai estar discriminado o que é o valor do serviço que você está prestando e quanto é o imposto que o contribuinte consumidor, na ponta, está pagando para o governo, é isso? Exato, vai ter uma maior transparência em relação a isso. A gente enxergar na nota fiscal quanto que nós estamos pagando de tributo efetivamente daquela mercadoria ou daquele serviço. E um dos impactos é que o valor do tributo não vai mais chegar até o caixa da empresa. Isso também vai exigir um planejamento fiscal e estratégico na empresa, que ela não vai mais poder contar, como algumas contam, com esse fluxo de caixa.
Sim, porque isso é uma coisa interessante. Hoje você paga o imposto. Quando você compra uma peça de roupa, vamos falar aqui de um bem, né, físico. Quando a gente compra uma peça de roupa, está embutido o imposto e o empresário, o dono, o lojista, ele só vai repassar esse valor do imposto para o governo quando ele fizer o acerto. Exato. Enquanto isso, ele fica com esse dinheiro no caixa dele. E isso não vai mais chegar até o caixa da empresa. E tem mais um ponto. A gente tem algumas questões de não recolhimento de tributo. Então, a empresa recebe esse valor e não repassa para o governo. Ela pode, dentro de um planejamento ou, às vezes, até uma falta de caixa, atrasar um imposto ou depois fazer um parcelamento. Essa opção vai deixar de existir porque o valor do tributo não vai mais chegar até o caixa da empresa. Então, por um lado, vai simplificar a vida do comerciante, do empresário, mas vai exigir que ele se planeje efetivamente melhor e conte com o dinheiro da venda do produto dele. Exatamente, exatamente. Entendi. Vamos dar uma olhadinha aqui. Por que a alíquota do IBS ficou tão menor que a do CBS e por que o IBS só começa a vigorar mesmo em 2029? A alíquota do CBS já fica em 0,9, justamente porque o ano que vem ela já vai entrar de forma integral. Quando a gente está falando do ICMS, atualmente é uma legislação muito mais complexa, né? A gente tem uma legislação para cada um dos estados e municípios. Então, é um tributo, um imposto que vai exigir uma transição um pouquinho maior. Por isso que a gente começa com uma alíquota menor e um período de transição aí bem mais longo, né? A gente vai começar em 2029 e vai até 2032. Durante esse período, a alíquota do ICMS e do ISS vão sendo diminuídas e a alíquota do IBS aumentada de forma proporcional. Isso é um detalhe super importante. Vamos pegar a CBS que começa a vigorar em 2027. Ela começa a vigorar, mas os outros impostos ainda não vão ser completamente extintos. Exato, a gente vai ficar durante muitos anos, esse é um dos desafios dos empresários, ter que ter sistema na empresa para apurar duas formas de tributação que são estruturalmente diferentes. Isso para um empresário de médio porte, ele certamente tem uma contabilidade mais robusta, né? Uma equipe de contabilidade mais robusta, mas para os pequenos empresários, como é que fica essa questão? Porque um outro detalhe é que essa reforma toda, ela vale para médios e grandes empresários e ela começou a vigorar nesses médios e grandes empresários, né? Os pequenos, os optantes pelo Simples ainda não estão nesse sistema, é isso? O Simples Nacional ele vai continuar a existir. Então, se esse pequeno empresário tiver condições de continuar no Simples Nacional, isso vai ser uma opção dele. Ele pode continuar sem mudar nada, como já é atualmente. Porém, vai ter um desafio aí, que a gente enxerga até um desafio de mercado. Se ele vende para um consumidor final, ele vai continuar, muito provavelmente, na sistemática atual, porque é um regime mais simplificado e é um regime muitas vezes menos oneroso. Agora, quando ele vende para outras empresas, provavelmente ele vai ter que fazer um movimento de recolher o IBS e a CBS por fora do Simples Nacional. É o que estamos chamando de regime híbrido. Isso vai poder aumentar um pouco a carga tributária dessa empresa do Simples, mas ele vai poder se aproveitar de créditos tributários e passar créditos tributários para os seus clientes. Que isso pode ser uma exigência, um movimento de mercado. Vamos falar um pouquinho dessa questão do crédito tributário, né? Hoje se tem como um dos grandes pontos, né, de aumento do custo, do que se chama de custo Brasil, a questão do imposto acumulado, né? Imposto sobre imposto. Porque a pessoa que produz a soja paga imposto, a pessoa que compra a soja que usa para fazer ração animal paga também o imposto, o comerciante paga também o imposto. Mas esse imposto em cadeia, ele vai ser reduzido a partir da reforma? Vai. É um dos pilares da reforma tributária, é a não cumulatividade plena. Então, é justamente não ter tributo incidente sobre tributo e não gerar essa distorção na cadeia econômica, que é a tributação nessas várias etapas. Por isso que a gente fala da não cumulatividade com o direito a crédito amplo. Então, tudo que eu compro para minha produção ou para minha prestação de serviço, eu vou tomar crédito. E depois eu pago o imposto sobre o valor agregado.
agregado valor adicionado. O objetivo é afastar essas distorções. Tá, esse tomar o crédito significa assim, digamos que eu seja uma microempresária fabricante de roupas. Eu compro tecido, compro linha, eu pago os funcionários, compro máquinas e tudo esse custo, obviamente, vai estar embutido no preço final da roupa que eu fabrico e que vendo. Né? O que eu vou pagar de imposto? Tudo que a gente adquire dentro dessa nossa atividade, ele me dá direito a crédito. Então, eu vou fazer no final do mês, a gente faz uma apuração. Quanto que eu tenho de crédito, que nada mais é da alíquota do imposto sobre as minhas aquisições, e quanto eu tenho de débito, que é a minha saída, a minha receita, as minhas vendas. Isso é a apuração e eu recolho o tributo final sobre o meu faturamento. Isso não é muito complicado para um pequeno empresário, para um médio empresário? Esse sistema já funciona assim. O médio empresário, ou pequeno empresário que ficar no Simples Nacional, ele não vai ter essa prerrogativa, porque ele não vai ter uso do crédito. Então, acaba sendo uma opção, né? Ou eu fico num sistema mais simplificado, fujo dessas burocracias, ou eu acabo indo por um sistema regular, mas tenho que enfrentar esses desafios. E ele ir para esse sistema mais regular significa que ele deixa de ser simples, ou só se ele realmente migrar de categoria empresarial? Ele não vai deixar de ser simples, ele vai ter um sistema híbrido. Então, ele vai deixar o IBS e a CBS vai recolher por fora do Simples, na alíquota padrão, e ele vai continuar com os outros impostos recolhendo dentro do Simples Nacional. O ISS, o imposto de renda, continuaria com esse benefício do Simples Nacional e os outros não. Agora, essa reforma, ela pega só o que a gente chama de imposto sobre o consumo, né? Ela é uma reforma do nosso sistema tributário de produção e consumo. Eu vou pedir o Wagner para mudar essa arte, colocar uma outra que a gente preparou, que ela mostra a questão das alíquotas e do sistema, né? Essas alíquotas, elas deverão ser definidas em lei, uma lei a ser votada aqui no Congresso. Quando é que essa lei precisa estar votada? A expectativa é que seja até o final do ano, até porque 1º de janeiro passa a valer a CBS de forma integral. Janeiro de 2027. Em janeiro de 2027, e nós precisaremos ter a alíquota definida para essa contribuição. Então, a gente está no ano eleitoral, onde as votações não são muito simples no segundo semestre. A gente não tem esse projeto ainda dessa definição de alíquota, né? Existe o risco de essa alíquota não ser votada, não ser aprovada neste ano de 2026? Acreditamos que não, porque realmente já está definido que em 2027 vai passar a incidir a contribuição sobre bens e serviços e nós vamos precisar ter uma alíquota padrão para essa incidência. Agora, aqui o segundo ponto, MEI e Simples Nacional só mudam em 2027, isso se o empresário achar que para ele é conveniente mudar. Exato, vai ser uma opção. Tá, mas então se ele não mudar na vida prática dele, não muda nada também? Não muda nada. O Simples Nacional, ele continua sendo um sistema favorecido mesmo com a reforma tributária. Tá. As empresas a partir do médio porte, tanto as que estão no sistema de lucro real quanto o lucro presumido, elas sim começam já entraram, na verdade, nesse processo de mudança. Exato. Para fins de CBS, não vai mais existir o lucro presumido, né? Então, as empresas vão apurar pelo lucro real com o crédito ao longo da cadeia, o crédito tributário ao longo da cadeia. Tem uma série de coisas que não estão aqui, que são, por exemplo, os produtos da cesta básica têm alíquota zerada e tem lá uma lista dos produtos da cesta básica. Uma determinada categoria de medicamentos terá uma isenção de 60% no valor dessa alíquota, outros de 40%. Os produtos que entram no sistema, no imposto seletivo, que são os produtos maléficos à saúde, não entraram todos, mas a gente sabe de cigarros, bebidas alcoólicas, carros que estão fora de normas de redução de poluentes, eles terão uma alíquota diferenciada e essas tributações poderão mudar. Como é que o consumidor, que o cidadão que paga um produto na ponta e é quem vai sentir mais de frente esses tributos, como é que ele vai perceber essa mudança na vida dele? Para o consumidor final, a gente acredita que vai depender muito do setor que a gente está falando e de como que cada cadeia econômica vai repassar o impacto no preço.
E aí que o consumidor final vai sentir esse impacto final. Quando a gente fala de uma tributação maior, por exemplo, no caso do que vai haver também a incidência do imposto seletivo, isso vai tornar esse produto, esse serviço mais caro, que é justamente a ideia de desestimular esse consumo. Tá, agora, esse mais caro, que você falou que depende de como o empresário vai embutir esse imposto no preço, ele não vai mais poder embutir o imposto. O imposto está lá, declarado. Então, se eu for comprar um blazer, seu blazer, ele está lá vendido por R$500. Então, o preço do blazer, vamos dizer que a gente vai ter uma alíquota de 26,5%, que é a alíquota mais ou menos que se estima que vai ficar. Então, 26,5% é imposto, o restante é o preço do blazer, né? E esse 26,5% é sobre o preço do blazer. Então, dá para a gente saber se o comerciante está cobrando um preço excessivo ou não. Sim, pelo tributo, que agora vai ser transparente, vai ser separado, a gente consegue enxergar. O que a gente não consegue enxergar, que vai depender, é o quanto ele está embutido no custo daquela mercadoria e do serviço. Agora, que orientação você daria para comerciantes, para empresários, né, seja de comércio, seja de outros níveis de produção, da indústria propriamente dita, e para o consumidor final, neste momento que começa a fase de testes da reforma tributária? Para o empresário, está no momento de realmente olhar para a sua operação e entender o impacto da reforma tributária ali. Então, está no momento de investir em sistema, investir em treinamento de pessoas, porque tem uma mudança estrutural dessa tributação. Em realizar simulações para enxergar de fato quanto que vai ser a carga tributária dentro da sua empresa, mapear quem são os seus fornecedores, porque é dessas aquisições que você vai ter direito a crédito, e é o crédito que vai diminuir sua alíquota efetiva no final das contas. Então, é um momento de planejamento. Então, não dá mais para improvisar. As médias, uma empresa que chegou ao porte médio, ela já não improvisa muito, né? Então, agora vai ter que profissionalizar mais ainda. Vai ter que profissionalizar. E contar com equipe de advogados especializados em tributos, contadores, ter um suporte técnico melhor, é isso? Sim, porque como a mudança é muito grande e vai impactar realmente o custo, as decisões operacionais, o planejamento estratégico cada vez mais precisa fazer parte do dia a dia da empresa. Para a gente que paga o imposto na ponta, qual é a vantagem? Vai dar para a gente fiscalizar melhor, por exemplo, quanto que a prefeitura está recebendo, quanto que o Estado está recebendo e, quem sabe, até cobrar uma melhor aplicação desses recursos? Eu acredito que sim, porque como um dos pilares é justamente essa transparência, né, a falta de distorção no meio da cadeia, da gente não saber de fato quanto representa tributo dentro daquele bem, eu acho que isso é um dos objetivos da reforma, é tornar isso mais claro. Tá, e você acha que ele vai ser alcançado já de imediato? Já dá para a gente saber? Acho que de imediato não. Eu acho que para a gente alcançar isso lá no final da reforma, lá em 2033, dali para frente, a gente ainda vai passar por alguns anos de adaptações e de desafios. Qual é o próximo passo, então? O próximo passo é olhar para a operação da empresa com esse olhar mais estratégico e entender que a tributação impacta a sua margem, impacta o seu custo e que hoje em dia a gente precisa olhar, entender esse impacto da tributação na nossa operação para conseguir ficar no mercado de maneira eficiente. Patrícia, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV.
A gente cuida da programação, então, né, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, né, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, né? E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Senado aprovou o projeto de lei 941 de 2024, que define as regras para a guarda compartilhada de pets, os nossos animais de estimação. É isso mesmo. São tantos os casos de disputas na justiça por causa de pets de casais separados que o Senado precisou criar uma lei para regulamentar essas situações e ajudar a decidir quem vai ficar com o cachorro, o gato, os passarinhos, os peixes ou qualquer outro bicho de estimação. Como ficará a convivência? E as despesas, quem paga? Existe pensão alimentícia para bichos de estimação? Fique com a gente porque a advogada Valéria Galdino, representando aqui o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e a diretora do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Vânia Plaza Nunes, irão explicar todos os pontos da lei e por que essas normas são tão importantes para o bem-estar animal e, é claro, para os seus donos e donas e para suas famílias. Elas estarão conosco para esclarecer as dúvidas enviadas por vocês, que acompanha o TV Senado Live pela TV e pelas nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no YouTube, no TikTok, no Facebook, no X, no Quai. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas nossas redes sociais para trazer a sua participação e esclarecer as suas dúvidas. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Valéria. Bom dia, Vânia. Bom dia, Cibele. Olha, nós temos muitas perguntas de internautas. A Stefane, de Santa Catarina, ela já estava perguntando aqui para a gente quais são os critérios para definir a guarda, se vai ser compartilhado, se vai ser unilateral. E, pegando o gancho nessa participação da Stefane, que mandou várias outras perguntas, eu agradeço aqui a participação da Stefane, de Santa Catarina, nós vamos começar aqui, eu vou perguntar para a doutora Valéria como é que são definidos esses critérios, para a gente dar primeiro um panorama geral dessa nova lei. E aí, completando a nossa primeira pergunta, eu gostaria que a doutora Vânia pudesse falar também sobre a importância dessa lei para o bem-estar dos animais e como se explica um termo que tem sido bastante falado, que é a consideração dos animais como entes da família e como seres sencientes. Vamos lá, primeiro a palavra com a Valéria. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nesse programa. Os animais, eles são considerados no Código Civil como bens semoventes, mas com essa evolução na sociedade em que os animais domésticos passaram a ter um vínculo afetivo com as pessoas, com os familiares, então a jurisprudência, a decisão dos tribunais passou a tratar em litígios sobre isso. Então, quando você tem um vínculo afetivo com um animal, é estabelecida a custódia para um dos entes queridos, para um dos cônjuges ou companheiros. Ele vai cuidar desse animal, né? Pode-se estabelecer uma guarda unilateral ou uma guarda compartilhada, e as despesas elas poderão ser divididas. Nesse projeto, que é um projeto interessante, porque apesar do animal de estimação, do pet, ainda ser considerado um bem, ele passa a enaltecer essa questão do vínculo afetivo. Então, uma pessoa ficará
um dos cônjuges ou companheiros com o domicílio do animal de estimação, o outro vai pagar o pensionamento. Esse pensionamento ele pode ser dividido de acordo com a possibilidade e vai ser realizada, então, a convivência, estipulados os dias em que essa pessoa vai passear, vai exercer a visitação. Vânia, eu queria que você falasse um pouco para a gente agora sobre esse ponto que a Valéria já trouxe e explicando um pouco sobre essa ideia do animal como ser senciente e a importância dessa lei quando ela trata da questão do bem-estar do animal e também, é claro, para os familiares, porque esse vínculo afetivo é tão importante. Bom dia. Acho que você trouxe temas bastante relevantes para nós falarmos aqui. Eu acho que eu gostaria de começar com o conceito de senciência, né? A gente sabe que, principalmente até pelo menos a última década do século passado, as pessoas ainda tratavam fortemente os animais como bens semoventes, como bem trouxe a doutora Valéria, no ponto de vista prático, não só do ponto de vista jurídico. A partir do momento que nós tivemos o reconhecimento pela ciência do bem-estar animal, a partir do final dos anos 70, né, dessas características, isso vem mudando e trazendo legitimidade para demandas que a sociedade tinha. Então, a gente foi vendo a criação ou a aplicação de uma série de temas, entre eles o de ser senciente. Quando a gente diz que o animal é um ser senciente, a gente está reconhecendo a capacidade que o animal tem de expressar, através de comportamentos, sentimentos que, assim como nós, esses animais têm. Então, alegria, tristeza, prazer, felicidade, contentamento, medo, pânico. Então, isso foi trazendo, através da ciência do comportamento, uma confirmação da necessidade dessa mudança em relação aos nossos marcos civilizatórios. E quando hoje, né, a gente fala muito no direito animal, que é uma ciência que ganhou principalmente muita visibilidade após a Declaração de Cambridge em 2012, que é um marco, né, reconhecendo que os sistemas neuroendócrino-fisiológicos dos animais é capaz de ser, se não idêntico, muito semelhante ao nosso, o que confirma, né, que esses animais apresentam respostas que são muito significativas de que eles, na verdade, são capazes de tomar decisões, de, além de ter esses sentimentos, poder fazer escolhas. E por isso, quando a gente tem mudanças na nossa legislação como essas, isso vai mostrando que a sociedade está evoluindo, mas me preocupa um pouco, porque muitas vezes se pensa no indivíduo humano, ou seja, ainda a gente tem uma visão muito antropocêntrica sobre tudo isso, né? E não naquilo que é importante para o bem-estar dos animais. Porque quando a gente fala em bem-estar animal, a gente não está só colocando uma expressão bonita e simpática, né, em documentos jurídicos, em leis, em normas técnicas, em documentos científicos. A gente, na verdade, está falando sobre uma ciência complexa que usa de várias outras áreas do conhecimento para poder definir alguns pontos centrais, né? Então, a ciência do bem-estar animal, depois a gente pode falar um pouco melhor sobre ela, para não ficar uma resposta longa, mas ela exige, na verdade, que alguns princípios sejam mantidos, né? Entre eles, esses de reconhecimento da senciência e da capacidade de consciência dos animais, faz com que a gente, quando pensa numa mudança legal, a gente tenha que incluir o direito animal de fato, né? Aquilo que é importante para os animais. Então, eu acho que, mesmo essa lei já sendo um avanço, ela ainda tem uma visão um pouco antropocêntrica em relação a fazer isso. Porque se a gente pensar, por exemplo, que os animais têm necessidades específicas que precisam ser garantidas, até que ponto para esses animais vai ser possível, por exemplo, fazer uma guarda compartilhada, onde ele fica alguns dias numa casa e outros dias na outra. Então, eu acho que a gente precisa discutir isso melhor ainda. Sim, Obrigada. vamos esclarecer esses pontos. Eu estou aqui hoje participando aqui dessa entrevista. Nós temos aqui a Moana, que é representando aqui a comunidade. Eu falei um pouco antes de entrarmos na TV, são 160 milhões o número de animais de estimação no Brasil.
e é a terceira maior população de animais de estimação do mundo. Agora eu vou chamar a Cibele Nunes, que vai trazer para a gente uma enquete das redes sociais. Cibele, o que você traz para nós agora no nosso Senado Live? Vamos lá, Marcelo. Nós perguntamos para as pessoas essa semana o que elas acham que deve ser priorizado na decisão da guarda do pet. E 71% das pessoas acham que é o vínculo afetivo. Já 29% das pessoas acham que é a condição financeira. Agora, eu queria voltar com a Vânia na questão dos critérios de bem-estar animal, que eu acho que essa foi uma das grandes dúvidas do nosso público. Foi a dúvida da Gabriela de São Paulo, é a dúvida do Luiz de Minas Gerais também. O que a lei exatamente vai considerar como critério de bem-estar animal na prática? Por exemplo, características como porte, tipo de pet vão ser considerados? As pessoas querem entender na prática como é que isso vai funcionar. Olha, ótima colocação, Cibele. Agradeço a sua colocação e dessas pessoas, né, que mandaram essa notícia, porque isso não fica claro na lei. Como eu disse, a lei tem uma visão bastante antropocêntrica. Ela garante algumas coisas que são fundamentais. Por exemplo, evitar que os animais, nessa guarda compartilhada, por exemplo, possam ficar expostos a pessoas que, na verdade, não têm tanto afeto, tanto cuidado, e que muitas vezes pode, inclusive, oferecer riscos para esses animais. Então, existe uma preservação nesse sentido, né? Mas se desconsidera a questão das necessidades, como eu disse agora há pouco, em relação aos animais. Por exemplo, mesmo cães, que são animais muito mais adaptáveis, né, a ambientes diversos, eles vão ter necessidades de se adaptar àqueles ambientes. E uma adaptação nunca ocorre num momento subsequente ao eu chegar naquele lugar. Assim como nós, né, que vamos para um lugar diferente, mudamos no nosso ambiente, a gente vai demorar um tempinho, às vezes até dias, para se adaptar a esse lugar. Então, quando a gente olha animais como a Luana, né, isso fica muito evidente, né? O animal é dócil, tranquilo, ele foi bem socializado com essas pessoas, as pessoas têm um cuidado, um carinho, um vínculo afetivo, uma atenção, isso facilita muito, mas mesmo assim isso pode existir. Me preocupa porque hoje a gente tem um crescente da população de gatos, né? E gato não é um cachorro. O gato tem um comportamento completamente diferente. E a guarda compartilhada também vai ser aplicada para esses animais. Então, a capacidade de adaptação a esse ambiente sempre vai ser diferente, né? O transporte é diferente, os cuidados para manter o animal nesse ambiente, não deixar que esse animal venha a se evadir de dentro da casa da pessoa, né? Então, existe uma série de cuidados que a lei não trouxe. Então, a gente precisa pensar que talvez o que seja necessário na regulamentação é tentar buscar em alguns artigos, e talvez a doutora Valéria possa contribuir bastante nesse sentido, onde nós poderíamos ter essas especificações, né, para garantir de fato o bem-estar animal. Porque garantir o bem-estar dos animais é fazer com que, na maior parte do tempo, esses animais estejam em condições de se manterem fora de situação de estresse, fora de situação de desconforto. Não é só dar abrigo, alimento, água para esse animal, evitar que ele esteja doente, que é o que tradicionalmente as pessoas pensam, né? A grande diferença da avaliação, usando os princípios da ciência do bem-estar animal, é pensar que mentalmente o animal precisa estar bem. E para a gente poder chegar a essa conclusão, o comportamento dos animais é a melhor ferramenta que a gente tem para fazer toda e qualquer análise, seja científica, seja social, mesmo essa que a gente fala, que é da impressão que a gente tem em relação a como aquele animal está respondendo àquele ambiente. Então, a minha grande preocupação, não sei se ficou claro, Cibele, mas é garantir que a gente tenha uma boa regulamentação, porque é muito diferente quando você fala de gato, cachorro, e aí se a gente pensar em aves, como vocês trouxeram no começo, peixes, cada espécie tem uma necessidade e um cuidado. Sim, então, quando a população fala... Só mais um minutinho. Claro. Quando a população fala que a manutenção do vínculo afetivo é o mais importante, isso é super importante mesmo. Sem esse vínculo afetivo garantido, e é importante que a comunidade, na sua grande maioria, tenha essa visão, a gente pode ter problemas. Porque o custeio financeiro, ele é importante, sem dúvida, para garantir que o animal tenha suas necessidades de alimentação, de cuidados veterinários garantidos. Mas o vínculo afetivo é o mais importante nesse momento. Sim, agora eu queria que a Valéria completasse a resposta, mas já trazendo as questões dos critérios objetivos da lei
Valéria, nesse sentido, que tanto da questão da convivência, nesse aspecto, observando bem a questão do bem-estar animal, né? E também, Valéria, tem alguns casos na lei em que a guarda compartilhada ela não será permitida. Tem uns excludentes na lei. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse ponto que foi tratado aqui na enquete e esses critérios da lei e quando, inclusive, há a exclusão e que não há a possibilidade de guarda compartilhada. Bom, há uma confusão, como nós não temos legislação, o que estava acontecendo? Dentro da lacuna, da falta de uma norma, os juízes estavam, claro que tem um status jurídico diferente à criança, mas como se tratava em relação às crianças essa questão de convivência, de pensionamento. Então, o juiz ele busca leis para situações semelhantes, embora tenha um status jurídico diferente à criança. Quando se fala em guarda compartilhada, não é que vai pegar o pet e vai levar e vai ficar com ele em casa, porque isso é guarda alternada. E há uma confusão entre os doutrinadores e entre os operadores do direito. A guarda compartilhada é uma tomada de decisões em relação ao pet. Tá? A guarda alternada é você ficar períodos com o pet. Muitas vezes, dependendo do pet, não há condição de você alternar. Ele vai ter o domicílio fixo, tá? Com aquele que cuida, e o outro vai exercer a visitação. Então, alguns, não é possível você retirar do ambiente onde ele está. Então, tem que levar, cada pet tem as suas particularidades. E em relação, e daí é sempre o vínculo afetivo, isso claro que vai prevalecer. Em relação, quando houver violência doméstica, maus tratos, o outro, ele não vai exercer a guarda compartilhada. O máximo que pode acontecer é aquela visitação no local onde está morando o pet. Bom, então, sempre assim, nós aplicamos para as crianças o princípio do melhor interesse. Sim. Em relação aos pets, também quais são os interesses? O que é melhor para aquele pet? Então, daí na casuística. Você vai analisar aquele caso concreto e vai estabelecer o tipo de guarda. Necessariamente não precisa ser uma guarda compartilhada, pode ser uma guarda alternada, vai depender das especificidades e do contexto familiar em que aquele pet está vivendo. Agora, ocorrendo maus tratos, ocorrendo violência doméstica, ele vai ficar só com um dos companheiros ou dos cônjuges. E eu também vi algo em relação ao projeto, que o fato dele ter sido, por exemplo, o pet adquirido antes do relacionamento, porque como semovente, o outro não teria direito. Mas se estabelecer um vínculo afetivo, vai ser levado em consideração esse vínculo, e não a propriedade, como está lá no Código do artigo 85, enquanto bem semovente. E a Cibele Nunes tem mais uma enquete das redes sociais. Cibele, o que você traz agora? Foi bom a doutora Valéria ter esclarecido a diferença da guarda compartilhada para a guarda alternada, porque nós perguntamos para o nosso público essa semana e a maioria das pessoas acham que a guarda alternada realmente gera estresse no animal. 64% das pessoas são contra a alternância de lares para o animal e apenas 36% das pessoas são a favor. Então, acho que esse ponto precisa ser melhor esclarecido, esse ponto da lei para a população. E eu vou trazer aqui para a doutora Valéria uma pergunta da Stefani de Santa Catarina. A dúvida dela é a seguinte: numa família que tem crianças, a guarda dos pets fica com o tutor das crianças na separação ou não? É um julgamento separado? Eu entendo que é um julgamento separado. É quem tem melhores condições, e eu não estou falando de melhores condições econômicas, não. Eu estou falando num contexto geral de cuidar daquele pet. Porque muitas vezes quem fica com o domicílio fixo das crianças vai ficar sobrecarregado demais para ficar com as crianças e com os pets. Então, talvez, diante do caso concreto, dos ex-cônjuges ou ex-companheiro fica com os pets, o outro fica com as crianças.
Então, vai depender muito do contexto e do vínculo também que as crianças têm com esse pet, porque pode ser que as crianças tenham um vínculo afetivo também. Isso vai ser levado em consideração. Agora, nesse ponto, eu gostaria também que a Vânia completasse, porque existe esse vínculo afetivo com os animais. Os animais de estimação são seres sencientes e ela já trouxe explicação sobre esse conceito para a gente, mas existe também o outro lado, né, Vânia? Os animais, eles proporcionam para nós humanos, com essa convivência, com esse cuidado, e talvez por isso eles sejam hoje considerados como seres da família, entes familiares, porque eles produzem no humano também benefícios, né? Isso inclui saúde mental, inclui a chamada ocitocina, que é o chamado hormônio do amor, senso de responsabilidade. Queria que a Vânia comentasse um pouco sobre a importância dessas repercussões que tem nas pessoas o convívio com os animais, que isso reforça a importância da lei. Eu acho que a sua colocação é perfeita, e aproveitando que a doutora Valéria falou que não está claro, né, nem o sentido de guarda alternada, nem guarda compartilhada, que existe essa questão, a gente vai precisar de uma interpretação jurídica. E aí a gente pode pensar o seguinte: uma separação entre um casal, por exemplo, com filhos, já é uma situação traumática. E ainda assim a gente vai ter que discutir, e as crianças em geral têm fortes vínculos com os animais, não importa quanto seja, pode ser um só, com várias crianças, vários animais. Esse conceito da família multiespécie, ele justamente nasce porque existe até uma forma de expressão, né, que muitas pessoas condenam, que são os filhos de quatro patas e os filhos humanos, né, que as pessoas falam. É muito difícil, porque pensa bem, vamos dizer que as crianças fiquem com a mãe, os animais vão ficar com o pai, e aí as crianças que precisam daquele animal, que tem vínculo, vão ficar separadas. Então, quando eu digo que, na verdade, a gente precisa de uma regulamentação ou de um posicionamento, talvez a forma do instrumento jurídico, a doutora Valéria possa explicar melhor, porque se a gente deixar tudo na interpretação judicial, a gente vai continuar tendo grandes problemas, né? Talvez a gente tenha um momento de transição, né? Tenha sido, sem dúvida, um avanço a existência dessa lei, mas como eu costumo dizer, as leis elas precisam ser bem objetivas, muito claras e que dê direcionamento, que não permita muita interpretação. E nesse caso, né, onde num momento delicado, esse vínculo, inclusive, muitas vezes das crianças com os animais precisa ser reforçado, porque muitas vezes é para a criança, o animal de estimação é quem ela tem de companhia, quem ela tem para desabafar, para poder suportar momentos onde ela está sentindo a falta do outro lado, né? Seja o pai ou a mãe que está faltando. Então, eu acho que isso cria uma situação difícil, né? Piora a situação. É óbvio, né, que se pode se fazer essa questão de só custear o valor econômico para a ajuda daquele animal e outro cônjuge, né, venha visitar na casa, na família, isso é ótimo. Mas, na verdade, eu acho que isso não estando bem estabelecido vai criar uma situação bastante complexa ainda, que nós vamos ter que buscar alternativas para isso. Eu queria ouvir até a doutora Valéria como é que ela entende, se vocês me permitem, claro, que a gente poderia começar, doutora Valéria, encaminhar, né? Porque isso é uma coisa que, para a gente que trabalha, eu trabalho há mais de quase 40 anos na proteção e defesa animal, sou diretora do Fórum e de outras organizações, muitas vezes as pessoas trazem essas demandas para a gente também, né? Como é que a gente vai se posicionar? Então, eu acho que eu ouvi a senhora a respeito disso, como é que a senhora enxerga que a gente vai tentar encaminhar essa situação, acho que é bem importante. Obrigada. Só completando a pergunta da Vânia, Valéria, antes da sua resposta, a gente está chegando aqui nos nossos 5 minutos finais e alguns internautas, Gabriel, de São Paulo, Cristiane, de Minas Gerais, a Isis, do Rio de Janeiro, eles perguntaram sobre as despesas. Como é que fica, no caso, as despesas? Eu não vou colocar todas as perguntas, não, mas são internautas que estão querendo saber como é que vai ficar o custo, né? As despesas de alimentação, do dia a dia dos animais e as outras despesas, como consultas veterinárias, remédio. Então, eu gostaria que a senhora, respondendo a pergunta da Vânia, respondesse também essa questão das despesas para a gente. Bom, eu vou começar pela questão da convivência. Primeiro, o juiz ele vai fixar o tipo de guarda.
Então, aqui no projeto ficou ambíguo, porque fala em guarda compartilhada, mas em retirada de forma alternada. O juiz ele tem que analisar mesmo o caso concreto para saber se aquele PET, a visitação vai ser exercida no lar, referencial onde ele está, ou se ele vai ser retirado. Só que, muitas vezes, quando não é possível retirar, se estabelece uma convivência. Então, vai estabelecer sábados e domingos alternados, em que ele vai realizar a visitação lá onde o PET se encontra. Dependendo do PET, do vínculo afetivo, retira o PET, por exemplo, às 8 horas, devolve às 3. Ou tem pernoite, leva o PET tem uma pernoite. Normalmente, com crianças, a gente faz finais de semanas alternados, 1 ou 2 dias na semana, férias equitativas, festas de final de ano equitativas. Então, vai depender muito do PET. Esse PET, ele tem uma independência, ele vai poder ser levado para passear, daí não tem como deixar especificado de uma forma, em detalhes, isso no projeto. Mas pode ser que seja determinado o dia de visitação e o horário, porque aquele que está com o PET, ele não pode ficar à mercê do outro, ou seja, eu vou visitar, mas não tem dia, não tem horário, porque as pessoas também têm seus compromissos. Eu vou visitar, vou levar as crianças, vou levar o PET. Então, isso tem que ser determinado no tempo de convivência. E a questão das despesas, Valéria, que a gente está chegando aqui nos minutinhos finais, só para a gente deixar uma resposta para isso. Semana passada, eu tive uma decisão em que eu enumerei todas as despesas do PET e o juiz entendeu que o ex-cônjuge deveria pagar 50% das despesas do PET. Tá? E algumas, na grande maioria, teria que apresentar aí nota fiscal. Mas ele determinou um quantum e sendo o reajuste o salário mínimo. Aqui no projeto fala que as despesas ordinárias, como alimentação, o tapetinho, onde tem a higiene, seria um exemplo do local onde está morando o PET. E as despesas com internamento, veterinário, vacinação, seria do outro. Então, na prática, vai acontecer muito... Assim, o juiz é que vai definir. Normalmente, nós, advogados, enumeramos as despesas, aí as despesas de 2, 3 meses de um PET, e ele estabelece uma média e atribui daí um índice de correção que seria do salário mínimo. O TV Senado Live vai ao ar todas as sextas-feiras, sempre ao vivo, permitindo a sua participação. Esse é o espaço de interação da TV Senado com seu público pelas redes sociais, pela TV e pelo portal E-Cidadania da TV Senado. Sejam sempre bem-vindos. Na sexta-feira que vem tem mais. Apresente o seu tema, participe, mande as suas perguntas. Obrigado pela participação. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte, porque na TV Senado, democracia é todo dia. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, empreendedorismo, segurança pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Esperidion Amin, do PP de Santa Catarina. Não percam. O catarinense sempre foi empreendedor. As correntes migratórias que enriqueceram Santa Catarina não vieram para depender do governo. Assunto de Estado, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário.
Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Comecei fazendo trança nas meninas na época da escola mesmo, ali na sala de aula às vezes, quando acabava uma aula e outra, no intervalo, enfim, a partir daí foi começando a virar uma coisa maior. Comecei a ir a domicílio, na época eu ainda ia de Uber, né, não tinha veículo próprio, era de menor. Meus pais levavam às vezes, ou quem tivesse ali disponível. E daí foi continuando, foi crescendo, foi tomando uma visibilidade maior. Aí eu comecei a atender também na minha casa, montei o meu espaço próprio ali na minha casa mesmo, tinha uma sala que estava livre, então a gente começou a atender ali. E de lá pra cá foi só criando um nome ali, né, tendo uma indicação de boca a boca, uma pessoa fazia, indicava para outra. E aí já se vão 6 anos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia e foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. O empreendedor é um sonhador, um realizador, dono do próprio negócio. Em 2025, 24 milhões de empresas ativas estavam registradas no país. 94% eram microempresas ou empresas de pequeno porte. Teve um crescimento que já vinha acontecendo já nos últimos anos, foi potencializado ali na pandemia e hoje ali, quando a gente olha por base do IBGE, a gente tem cerca de 30 milhões de pessoas, que daria ali perto de 30% da população ocupada do Brasil. Tem uma questão geracional também, que a gente vê que cada vez mais as pessoas buscam ter um negócio próprio, né? Aquele apego até que se tinha antigamente pela carteira assinada, por um trabalho CLT, vai se perdendo um pouco e as pessoas vão buscando no empreendedorismo uma nova forma de trabalho. Meu padrinho, que eu faço agronomia, né? Penso em abrir uma agropecuária já, loja de controle biológico, essas coisas assim, nesse ramo da agronomia, entendeu? Em 2006, o país ganhou um marco regulatório, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. E com o Simples Nacional, tributação simplificada. E em 2008, a criação do microempreendedor individual, o MEI, era a formalização do trabalhador autônomo. No Senado, o projeto de lei quer incentivar o empreendedorismo juvenil. Editais voltados às escolas públicas de ensino médio, incentivando projetos inovadores, transformadores, no ambiente escolar e na comunidade local. A gente estabeleceu dentro de um dos comitês temáticos do Fórum Nacional da Microempresa, um que cuida especificamente da questão da educação empreendedora. Esse fórum ele tem comitês temáticos e esse comitê temático que cuida da educação empreendedora, inclusive tem um representante do Ministério da Educação, que é um representante público e um representante privado. E lá a gente vem discutindo não só a necessidade de cada vez mais você ter no currículo escolar a questão da educação financeira, mas também a educação empreendedora. O senador Rogério Carvalho tem um projeto específico para dinamizar o empreendedorismo juvenil, mais especificamente na escola pública, no ensino médio. O projeto foi aprovado aqui no Senado, está indo para a Câmara. Senador, virando lei, o que acontece? O que muda? Bom, nós vamos oportunizar a nossa juventude a incorporar uma nova linguagem, que é a linguagem de empreender, né? A gente sabe que o que inclui é a incorporação de linguagens. Então, quando uma criança aprende a falar, ela se comunica melhor. Quando ela aprende a escrever, ela se comunica melhor. Se aprender uma outra língua, ela ganha uma capacidade de se relacionar e de inclusão muito grande. Então,
Essa é uma linguagem. O empreendedorismo precisa ser identificado como uma linguagem que as pessoas incorporam ao fazer e, ao sair da escola, ter uma capacitação, ter uma capacidade, ter essa possibilidade de caminhar com as próprias pernas, inclusive para botar o seu próprio negócio. Tive aulas assim de como empreender, de como construir, né, uma vida profissional, eu abri minha carreira, por exemplo, eu quero engenharia química. Então, assim, eu penso em abrir um laboratório meu próprio, abrir uma própria empresa, junto com meu pai mesmo, então esse é o meu objetivo também. Há um senso comum na política pública que diz, o jovem quer seu primeiro emprego. Mas hoje a realidade já tem jovens que querem a sua primeira empresa, né? Quer abrir um startup, quer começar a empreender, quer ter seu negócio, seja mexendo com redes sociais, seja com iniciativas inovadoras, seja com inteligência artificial, a IA está aí para facilitar esses caminhos e tem jovem com muita competência, com muita criatividade e poder trabalhar isso, por exemplo, nas escolas, trazendo para o currículo, né, do jovem o empreendedorismo, para ele se habituar ali com aquelas noções básicas, né, de economia, de disciplina, de gestão, esse talento, essa vocação que a gente, inclusive pensando em Brasil, pensando em futuro, tem de estimular e tem de buscar na nossa juventude. Eu estou totalmente a favor e contem comigo nessa luta. Falar de educação empreendedora, a gente está falando do futuro, a gente está falando de oportunidade e do protagonismo juvenil. Por isso que o SEBRAE tem um Programa Nacional da Educação Empreendedora que faz 13 anos, onde a gente propõe às escolas metodologias, soluções que conversam com cada ano e etapa de ensino. Uma linguagem leve, lúdica e transformadora. Metodologias que dá a pincelada para eles do que é o mundo do trabalho, dos negócios, onde para nós do SEBRAE a gente demonstra que empreender é muito mais do que montar um negócio. Tem a ver com transformar realidades, com ter autonomia, por ser protagonistas e principalmente levar o jovem a uma conexão com as realidades existentes e propor soluções. Para trazer essa ideia ao menino a partir da 5ª série, né, para que ele, ao chegar à idade do trabalho, já tenha visão de empreendedorismo, de fabricação de alguma coisa e de comercialização de produtos. O mundo do empreendedorismo está sendo promovido, está sendo colocado em evidência e a gente tem que preparar essa geração para trabalhar, para produzir, para empreender. Essa questão de negócios, eu acho que principalmente a independência. Eu sei que tem muito jovem que quer ter essa independência financeira desde cedo, só que não tem os recursos, não tem por onde começar, não sabe, né, por onde começar. Então, tendo essa iniciativa da matéria, de você saber como começar desde cedo, no ensino médio, você pode começar a sua carreira na juventude já tendo uma noção. Faz com que as pessoas, mesmo na escola, já tenham uma visão de futuro, né? Para quando sair da escola não saírem totalmente imaturas sobre como é o mercado de trabalho, ou para quem está meio perdido, se não sabe se faz faculdade, se trabalha. Acho que é bem interessante. Iniciativa importantíssima, ensinar desde cedo, desde o ensino médio, o empreendedorismo. Já com a educação financeira, com todas as outras disciplinas que venha a preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho. Agora a gente precisa observar que ser empreendedor nesse país não é fácil. Então o jovem também precisa entender isso aí, que não é qualquer empreendedorismo. Além de aprender o empreendedorismo desde o ensino médio, tem que saber como pegar esses incentivos para empreender. Você garantindo num projeto, né, uma resposta aqui do Congresso Nacional com relação a oportunizar esses jovens a terem acesso a entender empreendedorismo, a fazer empreendedorismo e, é claro, a poder sonhar, é muito importante. Então, assim, quero parabenizar todos os envolvidos e é claro que o projeto agora indo para a Câmara, a gente espera que a Câmara se envolva com a temática e que em breve a gente tenha a sensação, uma resposta que é incrível, que a gente sabe que essa nova geração, ela quer entender empreendedorismo, ela quer fazer empreendedorismo e ela quer ter oportunidades. Muitas vezes a gente pensa no empreendedorismo, aquele cara que é dono de um restaurante, que fez sucesso, mas a gente precisa lembrar que na prática, de 80% de todos os CNPJs que a gente tem aberto no país, eles têm um faturamento bruto anual de até 360 mil. Nem significa que é 360, é até 360. Então a gente está falando aí de alguém que por mês acaba faturando bruto
30 mil reais e líquido ele está levando para casa 5, 6 mil reais. Por quê? Porque ele não teve ao longo da sua trajetória, antes de se tornar empreendedor, uma orientação que permitisse que ele gerisse o negócio dele de modo mais efetivo. Quando eu dei esses números sobre essa faixa de corte e de 80% de quem empreende no Brasil, foi um pouco para chamar a atenção, e é o que a gente tem feito aqui em larga escala, para a necessidade de um olhar de política pública para o que a gente chama de empreendedorismo de base. É aquele empreendedorismo que, muito mais do que ter um impacto financeiro na vida da pessoa, ele tem, no primeiro momento, um impacto na vida, na comunidade, na sociedade onde ele vive. Ele passa a produzir a partir da comunidade dele e daí então se torna uma grande empresa, uma empresa de pequeno porte. Os respondentes acabam afirmando que tem faro para o negócio, que estavam realmente querendo empreender, que entendem que ali é um lugar de mais flexibilidade, de mais independência. Então foi um empreendedorismo por vontade, né, por entender que ali é um caminho, mas também tem uma parcela das pessoas ali um pouquinho menor, mas falando que são empreendedoras por necessidade. Então são aquelas pessoas que falaram que começaram a empreender porque perderam seu trabalho ou porque precisavam complementar a sua renda, dado que sua ocupação principal não tinha uma renda tão alta. Tem esses dois grupos bem diversos, assim, as pessoas que empreenderam por vontade e que têm realmente alguma buscaram aquilo por uma questão pessoal, e as pessoas que foram ali por uma necessidade, que estavam precisando de alguma renda, seja para complementar ou seja para conseguir algum tipo de rendimento. Um problema que também está relacionado ao empreendedorismo, que é o empreendedorismo de necessidade. A pessoa se torna empreendedor porque se vê numa situação que, se ela não empreender, ela não sobrevive. Então é uma nova forma. Com o seu projeto, eu estou enxergando que o senhor quer mudar essa realidade. Ou seja, já se cria uma cultura do empreendedorismo. A gente começa a criar cultura no momento em que a autonomia intelectual, os primeiros passos para que as pessoas possam caminhar com as suas próprias pernas, na hora que ele está dando esses passos, você estimula para que ele possa, de forma orientada, para ganhar segurança, ganhar capacidades, qualificação, eles possam desenvolver algo que produza, ao final, uma compensação. Como é que a senhora vê e enxerga essa iniciativa, essa ideia de você fomentar a empresa privada com a empresa pública e juntar tudo isso dentro da escola e colocar os alunos a par disso para todos ajudarem uma comunidade? Eu acho que é a plena conexão dos jovens com a sua comunidade. Então, imaginem só, a escola tem a liberdade de desenvolver projetos locais, baseados em problemáticas locais. Com esse projeto, os estudantes têm estímulo a fazê-lo e tem o professor ali como um grande mediador desse projeto. O Brasil é quase um continente que precisa realmente estar estimulando os seus talentos, que já são natos, né? Para que eles consigam cada vez mais ter expertise, ter oportunidades, né, para que desde cedo possam vislumbrar a possibilidade de gerar emprego, de gerar renda. Por exemplo, eu sou favorável que a gente possa ensinar desde cedo nas escolas também a possibilidade das pessoas terem consciência da economia, né? Desde o momento lá de educação financeira, a noção, valorizar aquele dinheiro, a importância da ética. Do início até agora, vários desafios. O que mudou na tua vida quando você se viu uma empreendedora? É esse caminho que eu vou seguir. A primeira questão foi a questão de ter uma estabilidade um pouco melhor, assim, de não depender tanto dos pais, né? Eu sempre morei com meus pais até hoje, então de lá para cá eu tinha algumas regalias, mas ter o meu próprio dinheiro foi diferente, ter a oportunidade de ir para o lugar que eu queria, no momento que eu queria, assim, financeiramente falando, né? Então, para mim, o maior ganho nisso tudo foi a questão da estabilidade, de ter ali uma certa autonomia. Porque o jovem, ele quer espaço para trabalhar, ele quer ter o seu próprio negócio, ele quer empreender, ele quer estudar mais, ele quer participar da evolução do nosso país. A gente tem que ver o jovem como a nossa mola propulsora, que vai ajudar ao Brasil avançar, e as políticas públicas em torno desses jovens é muito importante. Na verdade, nós temos que dar os braços
e ajudar esses jovens a avançar cada vez mais, dando justamente condições para eles estudarem e trabalharem. Quanto mais um país é empreendedor, quanto mais gente avança nesse setor, melhor para a economia? Quanto mais empreendedor, com certeza melhor para a economia, mas principalmente quanto mais as empresas conseguem permanecer, porque ali, de fato, quando uma empresa permanece, quando o empreendedor, de fato, consegue pensar no negócio que é útil para o país, que tem demanda para isso, isso mostra que a gente tem uma economia cada vez mais forte, girando num ritmo melhor. Quando você começa cedo e de forma orientada, suportada por professores e com recursos, de certa maneira, com um grau de proteção institucional, as pessoas ganham tempo para amadurecer e para viver experiências. Olha, tem uma coisa muito importante no empreendedorismo que é conseguir compreender, às vezes, nessa questão de dar o primeiro passo, a realidade do mercado onde você está instalado. Essa percepção do seu ambiente de negócio local, daquilo que é mais característico, daquilo para qual o território está mais vocacionado, é fundamental nesse momento de start, né? De largada do empreendedorismo. Hoje há uma nova organização do trabalho, onde o empreendedorismo surge como uma alternativa muito forte, através do microempreendedor individual, através do empreendedor individual. Muitas coisas são trazidas para a realidade de vida desses jovens e às vezes não tem o devido suporte de formação, o devido suporte de uma leitura da realidade, das cadeias produtivas, o que é que deve vingar melhor, o que é que pode ter mais relação com a formação profissional desses jovens. Então, ser empreendedor não é uma aventura, não é simplesmente se lançar a uma atividade. Ser empreendedor tem um componente importante, que é a relação com as cadeias produtivas, a relação do seu lugar como empreendedor, entender muita coisa da métrica, entender muita coisa do que pode ser feito, o respeito ao meio ambiente, a formação profissional, tudo isso está no projeto do senador Rogério Carvalho. E na hora que você traz isso para o ambiente da escola, você tanto desafia a escola a trabalhar isso na sua organização curricular, na sua organização temática, como você também dá ao jovem uma melhor condição de se tornar um jovem empreendedor. O Sebrae tem um curso, tem um programa nacional, sou de escola pública, enfim, quero fazer os programas que tem focado para o empreendedorismo. O que ele deve fazer? Interessante que todas as soluções do Sebrae em educação empreendedora são gratuitas e disponíveis para qualquer escola pública ou privada. Então, para procurar, é só ligar no 0800 570 0800, procurar o gestor da educação empreendedora, que a gente vai até a escola. A gente tem mais de 300 soluções que pode oferecer em diversas temáticas: sustentabilidade, inovação, inclusão, inteligência artificial, emocional, que, de acordo com a necessidade da escola, o Sebrae faz uma trilha pedagógica para que ela possa implementar gratuitamente. A gente prepara o educador para que ele, em posse dessa metodologia, ele tenha essa autonomia de implementar da forma que ele achar conveniente, e o Sebrae faz o acompanhamento. Nós temos uma parceria com o Sebrae, então nós temos educação empreendedora desde a educação infantil até o ensino médio. Então os nossos estudantes, eles fazem um trajeto empreendedor, e eles trabalham durante todo o ano em uma feira. Os nossos professores, eles são preparados antes, né? Eles fazem uma formação com o Sebrae em educação empreendedora e aplicam essa metodologia com os nossos estudantes. Então, durante todo o ano, eles têm alguns encontros de desenvolvimento de produtos. Eles precisam pensar em soluções e desenvolverem produtos para que esses produtos sejam vendidos em uma feira. Então, a culminância do nosso projeto empreendedor é uma feira de empreendedorismo. Nós fizemos um curso preparatório antes, né, para a gente poder chegar em sala de aula e conseguir passar aquilo para os alunos, né? O Sebrae disponibiliza para a gente também um material, né, no qual a gente trabalha durante o ano até chegar à culminância da feira, né? Então é muito importante a gente trabalhar esses encontros para eles poderem entender a importância do empreender. Já estamos com essa feira já há 5 anos na escola. Eu trabalhei tanto com a turma do 3º ano, tanto com a turma do 4º e 5º ano, e a gente consegue perceber
a questão da habilidade, a questão da criatividade dos alunos, o trabalho em equipe, e é bem legal. O projeto ajuda a gente a se preparar para o nosso futuro, porque imagina, sem esse projeto a gente poderia chegar lá na frente e achando que vai bem e cair um monte de degrau, mas esse futuro ajuda a gente a prevenir e não cair, a gente só vai subir mais. E quando chegar no mercado de trabalho, a gente vai ter uma boa qualificação, porque a gente já vai ter experiência com empreender. Eu participo da Feira do Empreendedor há 5 anos, então desde que esse projeto foi implementado, a gente participa ativamente. Minha turma tem ótimos resultados, mas no ano passado a gente passou por uma situação assim que a gente não estava preparado. Não de forma prática, né? Na verdade, a gente só estava na ideologia. Pela primeira vez a gente teve um problema com o nosso produto. O nosso produto estava num estado que não dava para ser consumido, era um alimento. E aí, de última hora, a gente teve que mudar a nossa rota. Aí a escola ajudou a gente com restabelecer as nossas vendas. A gente teve um problema assim que estava fora de controle. Pela primeira vez, a gente tentou mudar o nosso produto de origem. Desde a implementação da feira, a gente tinha um produto fixo e a gente inovou por alguns motivos. O produto não estava bom e aí com esse apoio da escola a gente conseguiu traçar outra rota. Foi frustrante, mas é isso. A vida do empreendedor é isso. A gente ficou mais preparado para futuras ocasiões. Então, por mais que a gente... Foi lamentável a situação, mas a gente ergueu, assim, em 2 horas de feira a gente já tinha restabelecido e a gente teve ótimos resultados, como nos anos anteriores. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Giovana, estou na barraca do 7º ano e a Feira do Empreendedor já começou. Não perca a oportunidade e venha conhecer com a gente. A experiência foi extremamente importante para minha formação, tanto como ser humano, privado, como para minhas relações interpessoais, no campo profissional, pessoal, assim, agregou em várias formas. E tem várias maneiras de identificar isso também em turma, colegas que regressos do curso, né, que criaram empresas, que tiveram uma carreira profissional assim excelente, está todo mundo assim encaminhado. Os meninos, eles elaboram o produto, eles fazem o marketing do produto, são eles que vendem na feira, eles que dão troco, eles que embalam, eles fazem um convite para as pessoas para irem à feira. E depois da feira tem um outro processo que eu acho muito legal, que é fazer uma avaliação do que foi o custo, do que foi o ganho real. E quando eles têm esse valor, eles decidem o que eles vão fazer com esse dinheiro em grupo. Se você perguntar, 90% dos empresários falam isso. Qual é o segredo do sucesso? Resiliência, persistência, coragem. Porque os desafios são diários, eles não diminuem. Em qualquer carreira que eu vá empreender, social, de negócios, cultural, no esporte, existe esses comportamentos que nós chamamos de competências empreendedoras que eu preciso desenvolver. Autonomia, trabalho em equipe, buscar parcerias. Eu preciso despertar isso dentro de mim, não só o operacional de um empreendimento, mas também o relacional. A questão do empreendedorismo, ela te deixa extrovertido. Você tem 2 tipos de perfis, né, que a gente aprende assim, no mundo do empreendedorismo. Você tem a hard skills e a soft skills. A hard skills são habilidades técnicas, né? E a soft skills são habilidades interpessoais. A soft skills está cada vez mais raro. O empregador ele contrata uma pessoa pela hard skills dela. E ela é demitida pela soft skills, porque ela não consegue interagir com outras pessoas. E essa questão do curso ser voltado para o empreendedorismo é interessantíssimo por causa disso, porque ela desenvolve essa nossa capacidade de ter mais habilidades interpessoais. As pessoas precisam estar preparadas para todas as formas de se relacionar com o mundo. Quanto mais linguagens, mais bem-sucedidas serão as pessoas neste mundo de inteligência artificial, de automação, de constante mudança. Então, quanto mais linguagens, mais viabilidade têm as pessoas na viabilização dos seus propósitos individuais e até coletivos. A minha primeira dica seria: planeje, não vai na louca. Planeje, coloque no papel, tudo direitinho. Comece, dê o primeiro passo do jeito que está mesmo e depois insista, sabe? A constância, aquela coisa do sem pausa, sem pressa, é continuar e acreditar.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, empreendedorismo, segurança pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Esperidion Amin, do PP de Santa Catarina. Não percam. O catarinense sempre foi empreendedor. As correntes migratórias que enriqueceram Santa Catarina não vieram para depender do governo. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Sempre soube que as circunstâncias da morte de Yara, em agosto de 1971 em Salvador, permaneceram obscuras e que a versão de suicídio dada pelos militares era altamente questionável. Eu nunca consegui me esquecer de uma foto muito triste, com meus avós reconhecendo o corpo de Yara no IML de Salvador, só um mês depois de sua morte. Isso porque, durante esse período, o corpo dela ficou escondido em uma gaveta do IML, sendo usado como uma espécie de isca para atrair Lamarca. Só depois da morte dele é que a morte de Yara pôde ser divulgada. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta. Um abraço à equipe da TV Senado, que ao longo desses 30 anos tem feito um grande trabalho em prol do povo brasileiro. O meu mandato, divulgando trabalhos que nós realizamos pelo Rio Grande e pelo Brasil, e também levando as mensagens dos demais senadores ao longo desses 30 anos para a todo o nosso povo brasileiro. Valeu, tchê, tamo junto e parabéns à TV Senado. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você já sentiu que o seu celular parece estar lendo o seu pensamento? Antes mesmo de pesquisar, ele já mostra algo do seu interesse. Ou já se perguntou por que certas notícias parecem perseguir você na rede social? Por trás de cada clique existe uma lógica invisível que molda o que vemos, o que compramos e até em quem votamos. Hoje vamos entender o que está por trás dos algoritmos e também dos aplicativos de inteligência artificial. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o serviço oficial de combate à desinformação do Senado. E hoje a gente recebe o antropólogo e professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, Davi Nemer. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao Cidadania. Olá, Sara, é um prazer imenso estar aqui com você. Professor, vamos começar, entendendo o que é o algoritmo e como é que eles são programados, como é que eles são atualizados, que a gente fica assim, muita gente fala algoritmo, 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 né? Tem como a gente saber o que o algoritmo decide?
que a gente vai ver aqui no nosso feed? Olha, Sara, o algoritmo, ele é um conjunto de regras e instruções que orienta decisões automatizadas, né? Por exemplo, são as decisões e as regras que vão decidir o que vai aparecer no seu feed, né? É um código que determina exatamente como que um software, um programa de computador, uma rede social vai se comportar, né? Eles são programados, né, pelos cientistas da computação, engenheiros, mas hoje muitos também são treinados com grandes volumes de dados, né? Tudo que a gente produz de dados nas redes sociais ajuda também a treinar, a orientar esse conjunto de regras, né? Ou seja, não segue mais só regras fixas, eles aprendem padrões. E sobre ser uma caixa preta, né? Sim, porque a gente só sabe o que entra nesses algoritmos e o que sai. A gente nunca sabe exatamente o que acontece ali dentro. E isso não é uma regra em geral, né? As empresas, às vezes, decidem em torná-las opacas justamente por se entender que o algoritmo, por ser o coração ali de uma rede social, da empresa, né, a parte mais importante, então querem proteger como se fosse um segredo de negócio, né? Então, isso é muito feito, às vezes, por complexidade técnica, quanto também por decisões das empresas. Tá certo, professor. Mas assim, o que a gente percebe? O algoritmo nem sempre está entregando para a gente ali um conteúdo verídico, uma boa postagem, né? A gente percebe que muitas vezes ele está entregando o que desperta a nossa raiva, a nossa fúria, né? Eu fico brava ali quando eu vejo aquela postagem e parece que quanto mais aquilo ali desperta uma raiva, um ódio, sabe? Uma frustração, parece que mais ele vai entregar esse tipo de conteúdo. A lógica é para a gente continuar na rede social, é isso? É isso, as plataformas são estruturadas para maximizar tempo de tela e interação. E o que mais gera isso tende a ser conteúdos emocionais, né? Polarizador ou controverso. Não necessariamente algo verdadeiro ou de qualidade, né? E, infelizmente, dentro desse entendimento de conteúdo que gera uma comoção, né, que tende a ser emocional, o que mais prende é o emocional negativo. Por isso que conteúdos que geram raiva, ansiedade, o que tendem o que é priorizado, né, pelos algoritmos para mostrar no feed de todo mundo, sabendo que isso é o que a gente vai interagir, seja curtindo, seja comentando, né, protestando ali ou compartilhando com uma outra pessoa. Então, essencialmente, não quer dizer que o algoritmo queira mentir, né, mas ele amplifica aquilo que a plataforma melhor tem, né, de melhor dentro dessa lógica, ou seja, que é para amplificar o engajamento. E, infelizmente, a mentira é algo que engaja bastante. Certamente, professor, o senhor falou da questão emocional, né? E uma das táticas que a gente tem da desinformação é justamente aqueles conteúdos que mexem com a nossa emoção. Principalmente com a raiva, né? Com a fúria, com aquela indignação, com aquela revolta ali, né, professor? Mas isso vale, pessoal, né? O professor pode explicar melhor para tudo, assim. Primeiro, o pão com ovo faz mal. Agora o ovo faz mal. Agora não faz mais mal. O pão francês fazia mal. Aí não faz mal. Aí é Coca-Cola sem açúcar. É refrigerante com açúcar. Então, assim, se você bem perceber, não é só para assunto político, né? É para qualquer coisa. Você caminha para o time que gosta e o time que não gosta, né, professor? E isso não é uma novidade tampouco das redes sociais, né? Isso a gente vê muito em jornais impressos, em livros, tudo que carrega informação vai se ter essa estratégia para que se venda mais jornal, se venda mais livro, se venda mais, né, conteúdo. E as redes sociais, novamente, elas não são diferentes, elas vão priorizar esse tipo de conteúdo justamente para otimizar o que a gente chama da economia da atenção, ou seja,
ao se ter o conteúdo que as pessoas vão mais engajar, novamente, que vai gerar essa comoção negativa, já que é da natureza humana engajar com esse tipo de conteúdo, mais tempo a gente vai passar nessa plataforma. E aí a empresa que é dona dessa plataforma, que geralmente são as Big Techs, a Big Tech vai chegar e falar, olha, vai chegar para o anunciante, se você anunciar na minha plataforma, você vai ser visto por X número de pessoas, porque a minha plataforma prende essas pessoas ao máximo ali. Então, sua marca vai ser vista por muita gente por muito tempo. Então, é essa a grande economia da atenção que tanto se fala, que as redes sociais tentam otimizar ao máximo, ou seja, prender a gente justamente para que a gente possa consumir os anúncios, porque esses anúncios são feitos por empresas que vão pagar as redes sociais, as zonas das redes sociais, para ter sua marca ali exposta. Então, essa é a grande dinâmica dessa economia da atenção. Então, o algoritmo, infelizmente, vai priorizar conteúdos que não são necessariamente verdadeiros, saudáveis, né? Pelo contrário, tentem amplificar mais desinformação, mais informação que a gente chama de junk food, né? De informação fast food, que não faz bem, justamente porque é o que prende a nossa atenção. E ao prender, a gente vai ver o anúncio e, de repente, consumir ali. Então, é preciso quebrar esse ciclo, né? Mas aí, diante, né, desse desafio, o algoritmo primeiro me mostra o que me frustra, o que me revolta, mas, ao mesmo tempo, ele também pode estar me mostrando um viés, um preconceito, algo ali que, assim, de quem está programando, né? Como que é isso? Sim, não existe neutralidade em nenhuma tecnologia. Isso é uma questão que já foi muito debatida no campo da antropologia da tecnologia, no campo da ciência, tecnologia e sociedade, ou seja, não existe uma tecnologia, uma rede social que seja neutra. Os algoritmos, ou seja, como a gente explicou, nessas regras que vão ditar como cada rede social se comporta, esses algoritmos carregam os vieses dos dados com que foram treinados, né, e das decisões humanas envolvidas ali no seu desenvolvimento, no seu design. Então, se a sociedade ela é desigual, os dados que são produzidos por essa sociedade, eles vão refletir essa desigualdade. E o sistema tende a reproduzir e até mesmo intensificar essas desigualdades. Mas aí falando em desigualdade, porque o senhor, né, o senhor tem estudos, né, a tecnologia do oprimido, o senhor tem estudado, tem esse foco de como que a tecnologia, como é que ela é usada ali nas periferias, por exemplo, né? E depois de tanto estudar e ir a campo, o senhor percebe o quê? Ele está elevando ou ele está oprimindo ainda mais? Ele está dando oportunidades, ele está dando prosperidade ou ele acaba oprimindo mais, né? Olha, Sara, é possível ver trabalhando de todas as maneiras. Por exemplo, eu faço pesquisa do uso da tecnologia em favelas do Brasil desde 2012. Eu já lancei o livro Favela Digital e Tecnologia do Oprimido, como você mencionou. E no livro eu conto como que essa ambiguidade do uso da tecnologia por moradores de favela, já que essas tecnologias, as redes sociais, o celular, eles não foram desenvolvidos para as pessoas que habitam zonas de precariedade, né, onde se falta muita luz, onde a infraestrutura às vezes não consegue comportar a tecnologia por ali, né? Mas, por exemplo, nos meus estudos, eu acho que eu encontro casos em que moradores conseguem encontrar oportunidades de trabalho nos sites, né, de oferta de trabalho, conseguem se matricular, por exemplo, ou entrar em trabalhos sob demanda, por exemplo, de entrega de comida. Só que, ao fazer parte, por exemplo, desse novo mercado de trabalho, por exemplo, entrar num delivery de comida, a gente sabe que é
um emprego que, infelizmente, é muito precarizado. Então, por mais que eles consigam ali ter, né, as pessoas que tentaram, consigam ter ali um dinheiro que, de repente, vai sustentar um pouco ali o que precisam, no longo curso a gente sabe que não é sustentável, né? E, ao mesmo tempo que, ao se fazer parte, né, de redes sociais, e por esses algoritmos não serem neutros e amplificarem conteúdos que geram essa comoção negativa, populações de favela, onde que, em sua grande maioria é uma população negra, eles acabam sendo expostos a muito preconceito e muito racismo. E isso não é uma coisa que só as pessoas estão postando esse preconceito. É o algoritmo amplificando esse tipo de conteúdo. Aí você vai perpetuando, né, professor, assim, em vez Exato. de você ajudar, porque aí também tem a questão das narrativas, né? Porque na desinformação, por exemplo, a gente vê muito isso. Não é só uma questão, é uma informação errada. Não, ela é uma informação retirada de contexto com a intenção, né, de manipular aquele grupo de pessoas. Então, por exemplo, a gente viu recentemente uma desconstrução do que é ser CLT, do que é ter uma carteira de trabalho. E aí eu fico pensando muito nisso, né? As pessoas que mais precisam acabam sendo as pessoas que acreditam na narrativa que destrói os direitos que elas têm, que elas conquistaram, né? E é um discurso do empreendedorismo que é um discurso muito sedutor, né? Seja empreendedor de si mesmo, não pague tanto imposto. E isso a gente sabe que não é verdade, né? São narrativas vazias e vem toda dentro de uma lógica, principalmente nesse momento, onde que se há um debate muito importante sobre a escala de trabalho 6x1, né? Então, querem esvaziar uma pauta importante trazendo essa questão de você ser um empreendedor de si mesmo. Então, são narrativas que não vêm sem uma intenção por trás, né? E, infelizmente, como tem essa questão da emoção, né? Seja seu empreendedor de si mesmo, só basta você querer, acorde mais cedo, trabalhe enquanto eles dormem. São narrativas vazias para a gente que conhece, mas para muita gente não é. E muita gente ainda cai nisso. E isso é uma desinformação, porque o que mais tem na nossa população brasileira são pessoas acordando muito cedo, né? Quando a gente fala do nosso povo, o povo brasileiro trabalha muito, então acordam muito cedo. Praticamente muitas pessoas não veem nem a luz do dia, porque acorda tá à noite, vai para casa tá à noite, pega 4 horas de ônibus. Essa pessoa não está enrolando. E por que né, não vira esse empreendedor que esses coaches, de repente, falam, né? Então, é todo trabalhado nessa emoção para ter essa visibilidade maior, porque os algoritmos vão priorizar esse tipo de conteúdo, e essas pessoas que estão aí amplificando esse tipo de conteúdo, aí você vai pesquisar mais profundamente, você vai ver, eles vendem cursos, né, vendem palestras, tudo com esse intuito de monetizar em cima dessa desigualdade, em cima dessa essa falta, né, de neutralidade que, novamente, nunca existiu. É importante, pessoal, a gente estar consciente, né? Tipo assim, não é a gente não consumir, mas você consumir com essa consciência de que por trás tem uma empresa monetizando, ganhando dinheiro com tudo que você faz na rede social. Inclusive, quando você não faz nada, você só fica lá olhando, ela está monetizando, né? Com a sua atenção, como o professor falou. Professor, tem um conceito que eu queria trazer para a nossa discussão, que são as câmaras de eco, né? A gente fala ali nas bolhas, né? Quando a gente começa a consumir muita rede social, o algoritmo entende como é que funciona, quais são os seus gostos, seus interesses, e ele vai te mostrando só o que você gosta, né? Só o que ele vai reforçando ali as nossas crenças. Qual que é o perigo disso, professor? Porque assim, se eu gosto de refrigerante sem açúcar,
talvez não vai chegar para mim um outro conteúdo de refrigerante com açúcar, né? Eu não vou construir uma realidade paralela? Eu fico fora um pouquinho da realidade? Se você me permitir, Sara, só para a gente destrinchar um pouquinho mais as câmeras de eco, né? Porque quando a gente está nas redes sociais, a gente clica num negócio aqui, clica numa conta ali, a gente curte aqui, curte ali. Quando a gente vai fazendo isso, os algoritmos, né, esses sistemas, aprendem o que a gente gosta e passam a mostrar para a gente mais do mesmo. Ou seja, se a gente curtiu, como você falou, um refrigerante aqui com açúcar, um chocolate, o algoritmo já entendeu que a gente gosta de refrigerante e de chocolate. Então, vamos mostrar mais refrigerante e chocolate para essa pessoa, porque é o que ela vai consumir, não só como conteúdo aqui virtualmente, mas eventualmente vai comprar um chocolate ou um refrigerante. E isso cria um ciclo que a gente chama de ciclo de reforço. Você vê conteúdos alinhados às suas crenças, interage com eles e o algoritmo intensifica essa tendência, né? Então, não é um isolamento total, mas é um estreitamento progressivo do horizonte informacional. E isso a gente está falando aqui sobre o refrigerante e o chocolate, mas fica extremamente perigoso quando a gente começa a falar sobre questões sociais, políticas, onde que a gente só costuma a consumir o tipo de conteúdo que não satisfaz, né, do nosso lado político, da nossa ideologia política. A gente começa a entender que só aquilo serve. Tudo que diferencia dessa minha visão social política está errado. E aí que a gente começa a ver o quê? A polarização política, em que a gente perde até a habilidade de debater e conversar, porque a gente está tão acostumado a consumir só um tipo de informação que tudo que vem de fora dessa câmara de eco, de fora dessa bolha, a gente entende que é mentira. A gente já classifica como fake news, como desinformação. Então, isso cria-se essa câmara onde que o que é falado, o que é compartilhado, só ecoa aquilo que a gente gosta e quer ouvir. E aí a gente vai acrescentar um tempero, né, nessa questão, que são as inteligências artificiais, né, os aplicativos de IA. Né? E a gente está em ano, né, a gente vai ter eleição geral. A IA evoluiu muito da última eleição que a gente teve em 2024 para cá. Como é que vai ser isso, professor? Vai ser difícil, porque as pessoas, além delas estarem acreditando, elas também têm um perigo aí igual o senhor falou, elas não acreditam mais na outra opinião, né? Então, como é que, quando a gente junta, né? A pessoa está numa bolha, ela já não escuta outras opiniões. Aí vem a IA, que é capaz de produzir conteúdos ultra realistas, assim. Como é que qual que é a sua avaliação? Sara, você falou muito bem, em 2024 a gente tinha IA, mas esse ano é o que a gente tem falado, vai ser o ano da eleição da IA, em que a IA, a inteligência artificial, esses sistemas generativos, né, tipo o ChatGPT, Gemini do Google, eles estão extremamente acessíveis a qualquer pessoa, né, e estão sendo usados a todo tempo. Então, a gente está tendo aí os sistemas de IA sendo acessados no celular por qualquer pessoa, né? Então, esse ano vai ser o ano da IA, em que a IA vai gerar conteúdos políticos durante a campanha. É muito preocupante, porque a gente sabe que há maus atores que vão tentar o tempo todo burlar o sistema, fazer com que as pessoas desacreditem, né, no sistema eleitoral. Então, quando a gente pensa em solução, a gente vê, por exemplo, o TSE já passou resoluções de como que a IA deve ser usada pelas campanhas durante o processo eleitoral. Né? Por exemplo, qualquer material que for utilizado, for gerado por IA, tem que ter um selo identificando isso. Deepfakes não serão aceitos, né? Chatbots também tem que ter uma certa cautela ali. Então, o TSE está agindo proativamente,
mas isso é sobre campanhas oficiais. E o resto, né, da população, das pessoas que não trabalham para a campanha e que vão fazer conteúdos políticos durante a campanha. E aí que é importante que o TSE, por exemplo, as próprias instituições democráticas criem canais de comunicação, de negociação diretamente com as Big Techs, que são donas das redes sociais, para que possam agir de uma forma mais rápida e proativa para retirar conteúdos que ferem a lei, né, durante esse período. Então, é preciso muita conversa, muita cooperação e que isso sirva de lição para que nós começamos a conversar como sociedade que é necessário uma regulação forte e atual sobre a utilização de inteligência artificial, não só no período eleitoral, mas no dia a dia. Pois é, professor, teve um estudo divulgado pela Lupa, né, que é a agência Lupa de checagem, que mostrou um crescimento exponencial do uso de inteligência artificial para desinformação. Pessoal, olha só, entre 2024 e 2025 cresceu 308%, né, os casos, as checagens que eles realizaram a partir de conteúdos produzidos com IA, né? Então, isso mostra para a gente o impacto, né, o desafio imenso que a gente tem pela frente enquanto sociedade, né, professor? Porque tem coisas até que são impossíveis da gente perceber que tem inteligência artificial. E aí eu queria que o senhor pudesse avaliar e chamar a atenção, porque às vezes as pessoas acham que sabem identificar IA, né, professor? Mas eu acho que até o senhor aí que mexe com tecnologia sabe que é difícil, né? É muito difícil, Sara, e está cada vez mais convincente, né? As tecnologias elas estão mais poderosas e mais convincentes. A questão é que não basta só ver para crer, né? Já que a inteligência artificial consegue gerar vídeos, sons, imagens quase que perfeitos. É preciso entender o contexto, né? Se um vídeo, que isso foi gerado por IA, né? Um vídeo vem falar sobre uma explosão no meio de Brasília, por exemplo, é preciso entender que se uma explosão aconteceu em Brasília, outros jornais vão noticiar. Então é preciso ver nas fontes tradicionais de informação, como os jornais online, enfim, na televisão, se isso for reportado. Se não foi, é claro que aquilo ali é uma IA mentirosa. Da mesma forma como a gente fala da emoção, né, a IA também as pessoas que geram conteúdos por IA também tentam criar essa comoção emotiva, né, principalmente a negativa. Então, quando vê uma imagem ou um vídeo muito assertivo, mexendo com as emoções, também tem que se tornar suspeito, né? E aí, sempre checando, sempre vendo outras fontes de informação para que a gente não caia na armadilha, né? Porque, sim, está cada vez mais difícil e o fardo está caindo nas pessoas para verificar isso, né? Porque nem as plataformas estão dando mais conta, né? Devido à quantidade de conteúdos que é gerado e que não consegue nem passar por qualquer tipo de verificação, né? A gente tem, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp não tem moderação de conteúdo, né? Então, a pessoa tem que cada vez mais confiar nas fontes tradicionais de informação, como a nossa imprensa tradicional, a TV Senado, né? Até mesmo o informativo do governo, o TSE tem um portal super importante, super atual, sobre todo esse processo político, eleitoral, de votação. Eles também são proativos, né, em identificar desinformação e IA que tenta burlar ali o sistema eleitoral. Então, a gente precisa entender que há esses canais, que a gente precisa cada vez mais divulgar esses canais para que as pessoas possam contar com isso e não cair nas armadilhas, né, da desinformação gerada por IA. Professor Davi Nemer, eu queria te agradecer muito, ainda tinha muitas perguntas para fazer, mas queria te agradecer muito pela presença aqui no Cidadania
E também te parabenizar, professor, porque hoje o senhor tem se tornado aí uma referência, né, em entender essas relações entre tecnologia e sociedade. E parabéns também por ser esse brasileiro, né, um olhar brasileiro, né, nos estudos também no norte, né, no norte global, assim. Muito obrigado, Sara. Foi um prazer imenso te conhecer, participar do programa. E sigamos juntos, né, acreditando ainda nas pessoas, no poder da informação saudável e correta, para que a gente possa ter aí um período eleitoral menos caótico e mais seguro, né? Todos nós merecemos isso. Tá certo. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o Serviço Oficial de Combate à Desinformação do Senado. Recebeu uma mensagem duvidosa sobre um projeto de lei? Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp. Até a próxima. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre logística, empreendedorismo, segurança pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Não percam. O catarinense sempre foi empreendedor. As correntes migratórias que enriqueceram Santa Catarina não vieram para depender do governo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Olá, boa tarde. Em Brasília, 1h30. O Senado Notícias está no ar. A assessoria de imprensa da presidência do Senado divulgou agora há pouco uma nota. Em relação a informações divulgadas pela imprensa nesta segunda-feira, 13 de abril, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, afirma que jamais tratou de qualquer negociação de cargos em agências reguladoras com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A reportagem divulga uma relação inexistente e se baseia em informações que não correspondem à verdade. Trata-se de uma narrativa equivocada que distorce a atuação institucional do presidente do Congresso Nacional e do presidente da República. As tratativas entre os presidentes são estritamente republicanas, pautadas pelo diálogo e pelo respeito às prerrogativas constitucionais de cada um.
Cabe esclarecer ainda que a indicação para cargos em agências reguladoras é competência exclusiva do Poder Executivo, cabendo ao Senado Federal exercer seu papel constitucional de analisar e deliberar sobre os nomes indicados, com autonomia e responsabilidade. A divulgação de informações inverídicas representa um desserviço ao debate público e contribui para a desinformação. A CPI do crime organizado termina amanhã com a votação do relatório final. Antes da leitura do documento, está previsto o depoimento do ex-governador do Rio, Cláudio Castro. O ex-governador Cláudio Castro foi convocado pela comissão para falar sobre a política de segurança, operações policiais e estratégias de retomada de territórios no Rio de Janeiro, um dos estados considerados mais violentos do país no período em que ele comandou o estado. A oitiva de governadores de vários estados já estava no plano de trabalho divulgado pelo relator no primeiro dia de funcionamento da CPI. O relator, senador Alessandro Vieira, diz no requerimento de convocação que o depoimento do ex-governador é fundamental para esclarecer falhas institucionais no combate ao crime organizado. Sem a prorrogação por mais 60 dias, como queriam os integrantes da comissão, a CPI terá que encerrar os trabalhos nesta terça-feira. O relator, senador Alessandro Vieira, vai apresentar o relatório dele, que terá que ser votado no mesmo dia. A comissão foi instalada em novembro de 2025. Investigou a atuação, expansão e o funcionamento de organizações criminosas no Brasil. A instalação da CPI ganhou força após a mega operação policial no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, que terminou com mais de 120 mortos nos complexos da Penha e do Alemão. Durante 4 meses, a CPI requisitou documentos e informações a vários órgãos, aprovou mais de 100 convites e convocações, ouviu representantes do governo, especialistas e governadores, mas esbarrou em decisões do Supremo Tribunal Federal que derrubaram quebras de sigilo, como da Maridit, empresa da família do ministro Dias Toffoli, e decisões que permitiram que convocados fossem desobrigados de comparecer à comissão. A CPI não conseguiu ouvir, por exemplo, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o banqueiro Daniel Vorcaro, o empresário Fabiano Zettel, os irmãos do ministro Dias Toffoli e os ex-diretores do Banco Central, investigados por suspeita de atuarem como consultores de Daniel Vorcaro dentro do banco. Pacientes do SUS em regime de internação domiciliar poderão ter abatimentos na conta de luz da residência. É o que prevê um projeto de lei do Senado que está na pauta da Comissão de Infraestrutura nesta terça-feira. Equipamentos necessários ao monitoramento dos sinais vitais, oxigenação assistida e fornecimento contínuo de medicação consomem energia elétrica. Nas clínicas e hospitais, os quilowatts vão para a conta dos estabelecimentos. Quando o tratamento pode ser feito em domicílio, o consumo residencial pesa sobre a renda familiar, sobretudo das pessoas mais pobres. Um projeto de lei abate até 65% da conta de luz das casas de famílias com renda de até 4 salários mínimos, onde haja pacientes do SUS em regime de internação domiciliar. Esse projeto de lei é o item número 1 da pauta da reunião da Comissão de Infraestrutura do Senado, que acontece na manhã desta terça-feira, 14 de abril, a partir das 9 da manhã. E você acompanha aqui, senado.leg.br/TV ou no nosso canal do YouTube. Vamos conferir as atividades programadas para esta tarde e também os destaques da semana. Daqui a pouco, às 2 da tarde, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa, destinada a discursos e comunicações dos senadores.
Às 2h30, a audiência pública prevista na Comissão de Assuntos Sociais para discutir projeto que prevê a criação no calendário oficial do Julho Laranja, para conscientizar sobre a necessidade do exame ortodôntico anual nas crianças de 6 a 12 anos de idade. Esse exame prevê a necessidade ou não do uso de aparelho para correção ou posição ou alinhamento dos dentes. E às 4h, uma sessão especial no plenário do Senado está marcada para celebrar os 300 anos da cidade de Fortaleza. A capital cearense teve início como um simples povoado que, em 13 de abril de 1726, foi elevado à categoria de vila, ganhando o nome de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Às 10 horas de terça, está prevista uma sessão especial no plenário do Senado para celebrar o Abril Marrom, campanha responsável pela conscientização sobre a prevenção e combate a doenças oculares que podem causar cegueira. Às 9 horas desta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que tipifica a conduta de divulgar ou passar adiante, por qualquer meio ou forma, informações falsas sobre as vacinas. Às 10h15, está prevista a audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para discutir projeto que regulamenta os data centers de inteligência artificial. No mesmo horário, está marcada a sessão especial no plenário do Senado para homenagear o Lions Club. A instituição internacional, considerada a maior em serviços voluntários, foi fundada no Brasil em 1952 e conta hoje com mais de 1.500 clubes ativos e cerca de 50 mil associados. Às 10 horas desta quinta-feira, uma audiência pública está prevista na Comissão de Direitos Humanos para debater os direitos humanos das crianças, adolescentes e jovens, com foco nas crianças indígenas. E às 3h de quinta, uma sessão especial do plenário do Senado está marcada para homenagear o legado de Chico Anísio. Entre outros desempenhos, Chico Anísio foi conhecido como locutor, humorista, ator, dublador, compositor e atuou por 65 anos. Fez muito sucesso tanto no rádio quanto na televisão. Nascido no Ceará em 1931, morreu aos 80 anos no Rio de Janeiro em 2012. Está marcada para o dia 30 de abril a sessão do Congresso Nacional para votar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. A repórter Isabela Dutra tem mais informações. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, marcou para o próximo dia 30 de abril uma sessão do Congresso com um único item na pauta, a votação do veto do chamado PL da dosimetria, que reduz as penas dos condenados por envolvimento no ato de 8 de janeiro de 2023. O PL da dosimetria foi aprovado pelos parlamentares em dezembro e vetado pelo presidente Lula em janeiro. O texto também estabelece que quando os crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado democrático de direito forem praticados em contexto de multidão, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços, desde que o infrator não tenha financiado os atos nem exercido papel de liderança. A proposta determina ainda o menor tempo possível de cumprimento da pena para a progressão de regime nos crimes contra o Estado democrático de direito, independentemente da reincidência ou de uso de violência ou grave ameaça. O relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, senador Everton Rocha, anunciou que vai ler o relatório sobre a indicação na próxima quarta-feira, dia 15, e que a sabatina vai acontecer no dia 29. Para ser aprovado pelo Senado, Messias tem que passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois precisa ter o nome confirmado no plenário com maioria absoluta de votos, ou seja, pelo menos 41 senadores favoráveis. Na próxima quarta-feira já lê o relatório.
Na outra semana, do dia 21, nós teremos uma semana com um feriado no meio da semana, portanto, ficou combinado que a sabatina será logo no dia 29 pela manhã. E seguindo aquele mesmo rito, terminou a sabatina, nós já vamos trazer para o plenário para análise das senhoras e dos senhores senadores a análise aqui no plenário, também o que ficou apresentado e decidido lá na CCJ. Então, era este o comunicado que eu queria fazer às senhoras e os senhores. Não sentei ainda com o ministro Messias, depois de indicado. Vou, naturalmente, ligar para ele assim que terminar aqui a nossa coletiva, mas, obviamente, eu já quero adiantar, e já tinha dito isso antes, ele preenche todos os requisitos, tá? Notório saber jurídico, ele tem a reputação ilibada e é advogado-geral da União, é uma pessoa jovem que tem uma carreira brilhante, então, de já eu adianto que irei apresentar o relatório a favor da sua aprovação. Jorge Messias é o atual advogado-geral da União e já trabalhou na Casa Civil durante o governo de Dilma Rousseff. Jorge Messias tem 45 anos de idade e é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. É mestre e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília. Messias ocupa o cargo de Procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e de Advogado-Geral da União desde 1º de janeiro de 2023. Anteriormente, ele ocupou cargos na Casa Civil durante o governo Dilma. Com a formalização pelo presidente Lula da indicação para o cargo de ministro do STF, Jorge Messias deverá passar por uma sabatina e aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o nome deverá ser referendado pelo plenário do Senado com, no mínimo, 41 votos favoráveis. Ainda sobre essa indicação de Jorge Messias, a Constituição estabelece regras para a indicação de ministros ao Supremo Tribunal Federal. Os Estados Unidos serviram de modelo, mas permanecem algumas diferenças. Quem determina é a Constituição. Está lá no artigo 52, que define as competências privativas do Senado. Entre elas está a aprovação por voto secreto, após sabatina, de magistrados como ministros do STF. Esse processo de análise da indicação feita pelo presidente da República começa aqui na Comissão de Constituição e Justiça, onde o indicado é sabatinado pelos senadores. Tanto integrantes da comissão quanto outros senadores podem fazer questionamentos sem limitação de tema. E normalmente são sabatinas longas. Uma das mais longas foi a do ministro Edson Fachin, em 2015. Ele foi questionado por mais de 12 horas. A da ministra Carmen Lúcia, em 2006, fugiu da regra. Foi a menor e durou apenas 2 horas e 10 minutos. Sabatinas longas e que cada vez chamam mais a atenção da sociedade, que pode fazer questionamentos por meio do e-cidadania. O ministro Alexandre de Moraes foi o sabatinado que mais recebeu perguntas de internautas. Foram cerca de 1.400 perguntas. Para esse consultor, o interesse maior pela escolha de ministros do STF vem desde a Constituição de 88. Ele já tinha importância nas constituições republicanas pretéritas, mas a de 88 amplificou o escopo das competências do Supremo e isso faz com que o processo de indicação seja algo cada vez mais de interesse da sociedade. Vamos fazer uma comparação, né? Há 40 anos atrás, quando estávamos aí prestes a termos a nossa Constituição, qual de nós sabia algum nome de um ministro do Supremo? Pouquíssimas pessoas no Brasil sabiam. Hoje, se nós formos perguntar para a população, olha, pelo menos 2 nomes alguém pode lembrar, na população como um todo. Isso é um reflexo do que? Não apenas
de uma maior transparência, de uma maior notícia. Hoje, todas essas etapas de escolha e de sabatina são televisionadas pela TV Senado, por exemplo. Várias importantes julgamentos são também televisionados pela TV Justiça. Então, há um processo de socialização amplo dos processos decisórios. Na CCJ, a aprovação é por maioria simples, mas no plenário é por maioria absoluta. O indicado tem que receber os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para ser aprovado. Mas na prática, há mais de 120 anos, nenhum indicado para a Corte Suprema foi rejeitado pelo Senado. Desde que o STF foi criado em 1890, apenas 5 candidatos foram derrubados pelos senadores. Todos em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto. O modelo, que começa com a indicação feita pelo presidente da República, é inspirado no americano. No modelo norte-americano, lá se aprova também no Senado. No entanto, a sabatina lá do Senado dura meses, muitos meses. São sabatinas que têm múltiplas etapas. E lá, os ministros, eles são vitalícios. Então, eles só realmente saem da corte, ou se quiserem, ou se partirem para outra instância da vida, né? Mas nós também temos outras diferenças com outros países. França e Alemanha, por exemplo, são países em que as indicações são feitas de forma repartida entre presidente da República, Câmara e Senado. No caso da Alemanha, não o presidente da República, mas só o Senado e a Câmara daquele país. E lá, nesses dois países, nós temos mandatos. A Comissão de Direitos Humanos realizou nesta manhã audiência pública para homenagear os frentistas e discutir a importância da categoria. A audiência pública da Comissão de Direitos Humanos foi realizada em homenagem ao Dia Nacional do Frentista, celebrado em 4 de março. A data reconhece uma categoria presente no Brasil há mais de um século e que reúne cerca de 500 mil profissionais em todo o país. O exercício da atividade envolve exposição contínua a agentes químicos nocivos, como benzeno, substância reconhecidamente cancerígena, a questão da segurança pública. Se tem um profissional que está 24 horas exposto à violência o tempo todo, são os nossos frentistas. Então, nós temos um profissional que faz a economia movimentar, um profissional amado pelo Brasil, mas que tanto pode estar exposto a sérios problemas de saúde, como também a gente traz aqui o ingrediente de segurança. Eu sou pela preservação do frentista. Eu luto pela preservação do frentista, porque eu acho que é importante. Os postos venderiam menos se não tivesse o frentista. Os postos não teriam a venda de produtos agregados se não tivesse o frentista. A audiência também marcou o lançamento de um livro que resgata a história da categoria e sua importância para o desenvolvimento do país. O lançamento desse livro, ele conta exatamente a história do frentista. Sem nenhum tipo de politização, realmente o que o frentista é e o que vai ser sempre para o Brasil. Eu acho que a gente tem que fazer uma entrega oficial de um exemplar deste livro à Biblioteca do Senado, para a gente eternizar essa obra, tá? E também um exemplar à Biblioteca da Câmara dos Deputados, porque é um material de pesquisa, gente. Eu estou encantado com o material. Além do impacto econômico, a categoria tem papel direto na rotina das cidades, garantindo segurança nas operações e apoio à população no dia a dia. Os frentistas têm sido também aliados na proteção da mulher. Nós temos algumas experiências e algumas boas práticas em algumas regiões do Brasil em que frentistas foram treinados para identificar uma mulher dentro do carro agoniada, pedindo socorro, com um olhar distante, uma mulher acuada, e os frentistas viraram para nós agentes também de proteção e de garantia de direito de mulheres e de crianças também. Nos confundimos com a história do Brasil.
quando apareceu, senador, a primeira bomba no Brasil e na América Latina, lá na Avenida Ana Costa, na cidade de Santos, na instalação da primeira bomba já estava lá o primeiro frentista do Brasil. E quantos povoados, municípios que viraram cidade, que nasceram a partir de um posto de gasolina naquela rodovia. Então nós temos muito que contribuir e já contribuímos muito com a história do Brasil. A primeira mulher a se tornar senadora, Eunice Miquiles, assistiu ao filme em realidade virtual, no qual ela mesma é a personagem principal. Os equipamentos foram levados até a casa da ex-senadora, onde ela relembrou momentos da sua história em defesa dos direitos das mulheres. Aos 96 anos, sempre alegre e bem-humorada, Eunice Miquiles gosta de receber os familiares e amigos com quitutes amazonenses. Dessa vez, o motivo da reunião era a visualização do filme em realidade virtual 3D, Eunice, a primeira senadora, uma dramatização que tem como protagonista a própria Eunice no período em que foi senadora pelo Amazonas, a primeira mulher a tomar posse no Senado da República. Foi recebida com flores e homenagens, mas sentiu que os homens não a consideravam uma igual. Os meus colegas me recebiam não como igual, como uma dama, uma senhora que estava lá, para ficar bonitinha lá, mas não era para dar palpite, não era para me expor, era para ficar quietinha ali. O filme de 9 minutos faz parte do projeto Visita 360 e é apresentado durante as visitas guiadas ao Congresso Nacional. Mas, para a protagonista dos eventos representados, a equipe da Secretaria de Relações Públicas do Senado levou os óculos especiais, fones de ouvido e poltronas giratórias e preparou uma sessão especial em domicílio. Amigos, vizinhos, filhos, netos e até os cachorrinhos se reuniram aqui na casa de Eunice Miquiles para mergulhar na realidade virtual e relembrar as histórias da época em que ela era a primeira senadora da República. Muito bom, muito interessante. Você se sentir como se estivesse acontecendo agora, como se estivesse vivendo naqueles momentos. Quem assiste o filme tem a sensação de estar participando da articulação política feita por Eunice para viabilizar a nomeação de Esther de Figueiredo Ferraz como ministra da Educação do governo Figueiredo, a primeira ministra mulher do Brasil. Naquele tempo, já começamos um movimento. Queríamos ter uma ministra e lutamos por isso e conseguimos uma ministra mulher. Então já foi uma vitória que conseguimos naquela época. Nas eleições para o Senado de 1978, Eunice Miquiles foi a segunda mais votada no Amazonas e, de acordo com as regras da época, ficou como suplente. Mas o vencedor, João Bosco, sofreu um AVC e morreu apenas 3 meses depois de assumir o cargo, e o mandato foi para Eunice. Já no discurso inaugural, ela disse que era preciso melhorar a cultura patriarcal e machista. Enquanto senadora, ela apresentou, entre outros, projetos para acabar com a exigência da virgindade da mulher no casamento, preservar o meio ambiente e criar programas de planejamento familiar. E ver uma mulher ter 4, 5, 6, 10 filhos, não ter condição nem de criar, mas liberdade religiosa, Amazonas e planejamento familiar. Meus 3. Defesa da mulher. Defesa da mulher. Nenhuma proposta da senadora foi aprovada, mas abriram portas para novas discussões e as lembranças que ficaram foram boas. Foi uma época muito rica, valorizando a mulher. Eu me sentia assim muito bem, sentindo que nós, mulheres, estávamos aparecendo.
legal, né? Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue com a gente na TV Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, empreendedorismo, segurança pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Não percam. O catarinense sempre foi empreendedor. As correntes migratórias que enriqueceram Santa Catarina não vieram para depender do governo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Pues sí, 3 niños que hay que mantener, ¿viste? Nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor, a comer como corresponde, para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. A gente quer fazer uma campanha horizontal onde todo mundo tem a voz. Não é? Não adianta a gente chegar aqui prometendo, só uma pessoa fala e a gente sai daqui, vai-se embora e você não teve a oportunidade de falar. Não, a gente quer realmente escutar as pessoas, que é dessa forma que a gente sabe a necessidade de cada bairro, né? Senadoc, neste sábado, 20h, aqui na TV Senado. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar, mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades.
No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial.
Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Sempre soube que as circunstâncias da morte de Yara, em agosto de 1971 em Salvador, permaneceram obscuras e que a versão de suicídio dada pelos militares era altamente questionável. Eu nunca consegui me esquecer de uma foto muito triste, com meus avós reconhecendo o corpo de Yara no IML de Salvador, só um mês depois de sua morte. Isso porque, durante esse período, o corpo dela ficou escondido em uma gaveta do IML, sendo usado como uma espécie de isca para atrair Lamarca. Só depois da morte dele é que a morte de Yara pôde ser divulgada. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Abril é o mês dos povos indígenas e a TV Senado abre mais espaço para filmes com as suas lutas e reflexões. Mostra Senadoc,
toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B, ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxu. Obalua, Iemanjá, Oxu. Oxu.
Olá, estamos de volta, são 2h14 minutos. Está começando nesse momento a sessão plenária do Senado desta segunda-feira, uma sessão não deliberativa que é destinada a discursos e comunicações dos senadores. Acompanhe. Boa tarde. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. Aos senadores e senadoras poderão se inscrever para uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação à mesa durante a sessão. Passamos à lista de oradores que terão 20 minutos para o uso da palavra. Gostaria de convocar meu amigo Eduardo Girão. Antes dele falar, a senhora pode anunciar aqui. Gostaria de registrar a presença na galeria dos alunos do curso de Administração Pública da Universidade Estadual de Campinas, Limeira, São Paulo. Sejam muito bem-vindos a esta sessão. Paz e bem, minha querida irmã, senadora, que muito me honra, pela primeira vez presidindo aqui a casa, nessa data histórica, Roberta Leontina Xisto Acioli, né, que é a nossa querida Roberta Acioli, enfermeira, cirurgiã, dentista, professora e política brasileira, do estado abençoado, que é o estado de Roraima. Eu gosto demais da sua terra, já tive em Boa Vista. E sei que você gosta da minha também, que está comemorando hoje 300 anos, a cidade de Fortaleza, né? Daqui a pouco a gente vai ter uma sessão histórica, emblemática, com a presença de autoridades, de artistas, de historiadores. Se a senadora puder nos dar a honra da sua presença, seria uma alegria grande. Mas eu lhe agradeço desde já a oportunidade de estar abrindo essa sessão. Quero aqui agradecer aos nossos visitantes ilustres de Campinas, estudantes que estão aqui conhecendo o plenário do Senado Federal. Não sei se já tiveram aqui do lado, no plenário da Câmara dos Deputados. Já foram lá? Pronto. E vocês estão conhecendo os museus, sejam muito bem-vindos. Isso aqui é algo que essa proximidade de vocês com a gente, que estamos para representar vocês, é muito saudável sob todos os aspectos. Parabéns por essa iniciativa a todos que tiveram essa ideia, professores, enfim, diretores também, porque é fundamental essa aproximação entre a sociedade e o parlamento brasileiro. Eu quero também agradecer ao senador Stevenson Valentim, que veio aqui hoje especialmente para participar, de uma certa forma, passou a madrugada viajando, como a senadora Roberta também, e veio cumprir o seu dever. Claro que outros senadores estão trabalhando nos seus estados, devem chegar aqui amanhã, que nós teremos uma agenda muito ampla. Mas, senhora presidente, eu queria, nesse momento, e aproveitando que nós temos aqui a galeria cheia, falar sobre um tema que muito me preocupa, que veio de supetão na semana passada, a partir da esperada delação do banqueiro, entre aspas, Daniel Vorcaro. Nós estamos diante da maior fraude do sistema financeiro do Brasil, isso não pode ficar impune. E essa delação está sendo desenhada, altos poderes da República, se Deus quiser, serão impactados, porque pelas informações que nós tivemos acesso na CPI do crime organizado, na CPMI do INSS, o que a mídia tem trazido é algo realmente estarrecedor, do ponto de vista da ética, do ponto de vista de uma limpeza que o Brasil precisa muito forte efetivamente fazer
para que a justiça volte a ser para todos. Então, hoje eu vou tratar, não sei quem pôde perceber, mas o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido, infelizmente, um ditador-mor da toga do Brasil hoje, no Brasil, no nosso país, não temos democracia, ele tem sido o grande violador de direitos humanos, censurador, desrespeitando a Constituição brasileira em vários momentos. E, em vez de ser guardião da nossa Carta Magna, tem tomado atitudes muito estranhas. Uma delas foi, em vias dessa delação tão esperada pelo povo de bem, pelo cidadão de bem do nosso país, o ministro Alexandre de Moraes tira da gaveta uma ação desde 2021, e eu vou trazer elementos aqui, uma ação do PT que limita a delação premiada. E justamente, entre aspas, ele, Alexandre de Moraes, que é citado nesse escândalo do Master, a sua esposa especialmente, com um contrato de 129 milhões. Eu vou repetir para você, você não ouviu errado, não. O escritório da família de um ministro do Supremo Tribunal Federal fez um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. É isso mesmo. E desses 129 milhões recebeu 80 milhões de reais. E o ministro, pela informação da própria mídia brasileira, estaria conversando no dia da primeira prisão do Daniel Vorcaro até a última hora com o próprio Daniel Vorcaro. Então, se isso não suscita dúvidas de uma questão de ética mesmo, eu não sei o que é que mais vai suscitar. E nas frases atribuídas, porque o número do telefone do Vorcaro, com esse número do telefone do ministro Alexandre de Moraes, por que a gente diz isso? É porque esse número foi ativado pela companhia telefônica no dia que Moraes foi sabatinado no Senado e foi aprovado pelo plenário. O número funcional do Senado, segundo a CPMI do INSS, que pediu formalmente a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e a operadora confirmaram que o telefone é do ministro Alexandre de Moraes. Isso não é grave, isso é gravíssimo. Então, e nós temos outras situações que o Brasil precisa esclarecer. Nós estamos numa degradação moral sem precedentes na nossa história. E hoje eu vou falar de uma das ferramentas que pode resgatar o Brasil nesse momento tão grave dessa crise que a gente vive de ética. Uma das ferramentas mais relevantes da investigação criminal, a colaboração premiada, termo mais técnico que, abro aspas, delação, pois não carrega o viés pejorativo associado à ideia de traição. Esse instrumento foi estruturado no Brasil pela Lei 12.850 de 2013 e aprimorado pela Lei 13.964 de 2019, com a finalidade de viabilizar a apuração de crimes complexos mediante benefícios legais ao colaborador, para desbaratar um sistema de máfia, um sistema de roubo, para que todo mundo seja realmente descoberto. Inteligente essa proposta. Trata-se de mecanismo consolidado em democracias, com forte Estado de Direito preservado, como os Estados Unidos, a Itália, a França, a Alemanha e o Reino Unido. No cenário internacional, foi decisivo no enfrentamento ao crime organizado, como na Operação Mãos Limpas, na Itália, que na década de 90 revelou e puniu um amplo sistema de corrupção naquele país europeu.
no Brasil, teve papel central em investigações relevantes, permitindo o avanço sobre estruturas sofisticadas de corrupção e crimes financeiros. Exemplo maior foi o sucesso da Operação Lava Jato, que teve início em 2014, logo após a promulgação da lei. Essa Operação Lava Jato, todo mundo lembra, né? Ela fez ressurgir no coração sedento de justiça do brasileiro a esperança de que a justiça estava voltando a ser para todos. Grandes empresários envolvidos com corrupção desse país, grandes empreiteiras, foram presos. Grandes assim, entre aspas, tá? Vamos dizer assim, influentes, empresários e políticos brasileiros, de todas as esferas, do Senado, da Câmara, da Presidência da República, foram presos também. Ali foi, eu acredito, que fez ressurgir na alma do brasileiro que o país estava sendo passado a limpo, que a justiça estava sendo para todos. É assim que tem que ser, desde o peixe pequeno até o tubarão. Todos estamos debaixo da legislação, temos direitos e deveres. Não tem ninguém que tenha privilégio. Isso deve ser num país sério. Em qualquer país do mundo, o que está acontecendo agora com a história do Banco Master, pelo menos 2 ministros do STF já estavam afastados. Alexandre de Moraes e Toffoli. Pelo menos 2. Nós sabemos que tem o Cássio Nunes, o escritório dele, que, revelado semana passada, viajou em avião, ele com a advogada do Vorcaro, do Banco Master. O escritório de advocacia do filho dele recebeu 18 milhões de reais. Mas que as investigações cheguem lá. Ele deveria, inclusive, se declarar suspeito, porque está com o ministro Cássio Nunes uma ação de senadores aqui, eu, inclusive, assinei um mandado de segurança, para que seja instalado, que ele determine que a presidência dessa casa instale imediatamente a CPI do Banco Master, que a presidência está se omitindo, que o presidente Davi Alcolumbre está se omitindo. Omissão flagrante institucional e abuso de poder das prerrogativas dele, porque já tem 4 meses que está na mão da presidência da casa, assinado por 53 senadores dos 81. Imagine aí, a maioria ampla dos senadores quer a CPI, mas o presidente está segurando. A gente até, toda vez que eu falo nesse assunto, já tive a oportunidade de frente a frente com o presidente Davi Alcolumbre de cobrar, mas toda vez que eu falo nesse assunto está acontecendo algo muito grave aqui dentro da casa. Eu estou sendo censurado pela TV Senado, que acabou de fazer 300 anos. Isso não tem nada a ver com os profissionais da TV Senado. Quero deixar isso claro. A ordem deve ter vindo de cima, parece que foi de cima. Porque nos 7 anos que eu estou aqui, 7 anos e meio que eu estou aqui, olha a gravidade disso, um parlamentar. As minhas entrevistas aqui, no túnel do tempo, chamado, que liga os nossos gabinetes ao plenário que eu estou agora, sempre eram ao vivo, sempre colocavam na íntegra. Recentemente, quando eu comecei a fazer perguntas ao presidente dessa casa, do porquê não está abrindo a CPI do Banco Master, ou a CPMI também do Banco Master, ou prorrogar a CPMI do INSS, que foi um sucesso, que revelou toda a roubalheira, que prendeu gente poderosa e que estava chegando em gente mais poderosa. Quando eu começo a perguntar, trazendo indícios de ligações de pessoas com o próprio presidente do Senado, como no caso do INSS, o senhor Paulo Boldens, que teria recebido, segundo a Polícia Federal, 3 milhões de reais da fraude de entidades que descontaram ilegalmente, de velhinhos, de aposentadas,
de deficientes, de órfãos, de viúvas, não foi prorrogado. A gente teve que buscar lá no STF. E o Banco Master, da mesma forma. O presidente Davi Alcolumbre indicou para a Amprev do Amapá, um indicado seu, uma pessoa de sua confiança, que, mesmo recebendo alertas para não colocar dinheiro no Banco Master, porque ali já tinha indícios de que eram letras podres, a Amprev, essa Amapá Previdência, da terra do presidente do Senado, coloca 400 milhões de reais. Você imagina o que é 400 milhões de reais? Sem falar que o filho dele, aliás, o irmão do presidente do Senado, é do Conselho Fiscal da Amprev. Então, me parece conflito de interesse. E no INSS também, por isso não foi prorrogado, essa é a pergunta, porque o presidente Davi Alcolumbre decretou um sigilo de 100 anos, para ninguém saber onde é que o tal do Careca, uma peça-chave nessa fraude, maior fraude do sistema previdenciário do mundo, a gente não saber onde é que esse cara entrou aqui dentro. Esse cara que está preso, em que gabinetes ele entrou? Então, toda vez que eu pergunto isso, que eu dou entrevista à TV Senado, e é triste dizer isso, mas a população merece saber, porque essa TV era para estar a serviço da população e não a serviço de presidente. Eu fico preocupado com o que é que estão fazendo com a TV Senado, que eu sempre tive muito respeito e admiração, e continuo tendo, e espero que seja uma página a ser virada. Inclusive soube que teve uma profissional que foi demitida semana passada, exonerada. Por que será? Já começa a ficar preocupado. Nós vamos buscar toda a verdade disso, isso vai passar. Mas eu não esperava jamais, confesso para vocês, que seria censurada aqui dentro, pelas emissoras aqui. Você vê como o Brasil não tem democracia, nem no parlamento, que a gente tem o dever. Aliás, está lá o artigo 53. Palavras, votos, quaisquer palavras e votos, a gente tem toda cobertura para fazer, mas não é isso que está acontecendo. Então, em qualquer país sério do mundo, já estariam afastados esses ministros do Supremo. Agora, presidente, olha o que foi que aconteceu. Foi proposta, em 2021, a ADPF 919, depois da lei da colaboração premiada. Em 2021, a ADPF 919 foi proposta pelo PT, buscando impor restrições estruturais ao Instituto da Colaboração Premiada. A ação ficou sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes e recebeu o parecer da PGR à época, sob Augusto Aras, no sentido de que a matéria não deveria ser tratada em controle abstrato pelo STF. Olha só o que é que acontece misteriosamente, coincidentemente, nas vésperas da delação do Vocari. Espera aí, aguenta aí um pouquinho para tu ligar as peças. Aí tu tira, brasileiro, as tuas próprias conclusões. Ainda assim, após anos sem avanço, o ministro Moraes decidiu agora liberar a ação para julgamento. Justamente, entre muitas aspas, em um momento sensível, diante da possibilidade de uma colaboração relevante no caso Master. Esse movimento levanta questionamentos legítimos, pois altera o ambiente jurídico exatamente quando a colaboração premiada pode ser determinante, minha gente, em um dos maiores casos financeiros escabrosos em apuração no país. A ADPF, com 71 páginas, sustenta supostas violações a garantias fundamentais e propõe uma releitura profunda da lei de colaboração premiada. Entre os pedidos, chama a atenção a recorrência da expressão, abro aspas, sob pena de nulidade absoluta, fecho aspas, o que indica potencial abertura para a invalidação ampla de atos e provas. O advogado e mestre em poder legislativo Diogo Novaes
analisou os riscos desse julgamento, destacando seu caráter inoportuno e potencial impacto sistêmico. Segundo ele, o acolhimento de apenas alguns pedidos já seria suficiente para comprometer a efetividade do Instituto, especialmente no ponto da prisão cautelar, abro aspas, manifestadamente ilegal, fecho aspas. Esse conceito é aberto e sujeito a múltiplas interpretações, o que pode gerar insegurança jurídica e disputas constantes sobre a validade das colaborações. Era só o que faltava. Alterar a regra do jogo na hora do jogo, quando a verdade está bem próxima de vir à tona. Não vão segurar. Não dá para tapar o sol com a peneira. O Brasil tem o direito, merece saber, os brasileiros merecem saber toda a verdade. Desse caso do Banco Master, quem está envolvido? Tem que pagar de acordo com a lei. Olha, senhora presidente, senhora presidenta, na prática, senhora presidente, desculpe, na prática, isso permite que defesas passem a atacar a prisão do delator para tentar invalidar toda a cadeia probatória derivada de colaboração. O efeito pode ser em cascata, com anulação de provas e enfraquecimento de investigações complexas. Outro ponto crítico é a tentativa de restringir a chamada, abro aspas, delação cruzada, fecho aspas, limitando a possibilidade de uma colaboração reforçar outra. Isso ignora que a colaboração premiada é, sobretudo, um meio de obtenção de provas que são posteriormente confirmadas por elementos externos. A própria lei já impede condenação baseada apenas em delação. Mas restringir ainda mais seu uso pode esvaziar definitivamente, olha a gravidade disso, sua utilidade prática. O resultado, já lhe agradecendo, presidente, pela tolerância, mas já estou me encaminhando para o final, o resultado pode ser o enfraquecimento de um dos principais instrumentos de combate à corrupção e ao crime organizado no nosso Brasil. É um escândalo atrás do outro. Estamos, em nossa nação, assistindo uma verdadeira queda livre no abismo da corrupção e da impunidade dos poderosos. Como eles enterraram a Lava Jato, especialmente o Supremo, foram os 3 poderes da República, tá? Que conspiraram para acabar com a Lava Jato, enterrar. Só falta agora, aliás, já está começando, quem roubou, quem assumiu que roubou bilhões de reais do seu dinheiro, dos impostos que você paga, brasileiro. Só falta agora eles receberem o dinheiro de volta, que eles confessaram e devolveram, que roubaram, que estava no exterior. Mas olha, nós estamos com toda essa tragédia acontecendo e o Senado calado, indiferente, omisso. Nós estamos vendo, por enquanto, a impunidade triunfar em relação aos poderosos. O nosso Rui Barbosa, que é o patrono do plenário dessa casa, falava muito sobre isso. A pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário, porque contra ela não tem a quem recorrer. Estou vendo crianças aqui na galeria e é para elas que a gente quer deixar um Brasil com democracia de verdade, um Brasil onde todos respeitem a lei, um Brasil com segurança jurídica, com as instituições funcionando. Hoje a gente vê uma PGR acovardada, como se fosse um puxadinho do gabinete de alguns ministros do Supremo e do governo Lula e dessa presidência do Senado. Cadê aquela PGR que, inclusive, falou a ministra Raquel Dodge com muita firmeza que esse inquérito das fake news, que completou 7 anos agora, deveria ser arquivado lá atrás.
E ele vem se mantendo, atropelando, rasgando diariamente a Constituição, uma faca, aliás, uma espada no pescoço, na cabeça de quem critica esse regime que hoje domina o Brasil, que não é um regime democrático, é ditatorial. Quem é de direita, quem é conservador, hoje sofre as consequências, e a história vai mostrar isso. Já está mostrando, aliás. Então, senhora presidente, não bastou a vergonhosa negação da prorrogação da CPMI do INSS, e nem a do crime organizado, que amanhã será lido relatório prematuramente. Foi pedido 60 dias ao presidente dessa casa, não foi dado. Por quê? Porque chegou a incomodar os poderosos. Estamos, nesse momento, paralisados diante do maior crime financeiro da história do país, num rombo B de bola e de índio, bilionário, que envolve autoridades de todos os poderes, a começar dos próprios ministros do STF. Urge a imediata instalação da CPI do Banco Master, ou CPMI. CPI tem 53 assinaturas. A CPMI tem recorde de senadores e deputados assinando. O deputado Carlos Jordi foi o autor. As duas estão judicializadas. É importante que isso se diga, porque eu acho que daqui não vai sair nada. E eu já expliquei a questão do conflito de interesse. Para finalizar, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de desengavetar a DPF 919, parada desde 2021, justamente agora, em meio à iminência de uma possível delação relevante no caso do Banco Master, revela um movimento, no mínimo, suspeito. Esse julgamento altera o ambiente jurídico da colaboração premiada no exato momento em que ela pode atingir o núcleo central dessa fraude vergonhosa, gigantesca em apuração, comprometendo a percepção de imparcialidade do STF. Então eu encerro, como eu sempre gosto de encerrar, com um pensamento nos deixado há mais de 200 anos pelo historiador e estadista francês François-Pierre Guizot. Abro aspas. Quando a política penetra pela porta dos fundos dos tribunais, a justiça se retira pela porta da frente. É isso que a gente está vendo, minha presidente, no Brasil. A gente está vendo, não precisa mais nem me dar tempo, a sua tolerância, nesses 50 segundos eu encerro. A gente está vendo, infelizmente, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, ministros do Supremo mais políticos do que nós, que fomos eleitos aqui diretamente pelo povo. Dando entrevista o tempo todo sobre política, fazendo ações politiqueiras, tomando um ativismo judicial, arrasando com o parlamento brasileiro que está de joelhos. Aliás, ele está no chão, respirando por aparelhos. Eu espero que nós possamos juntos resgatar, se a gente tem um restinho de força e de vergonha na cara, resgatar esse Senado Federal ainda nas comemorações dos seus 200 anos. Que Deus abençoe, convidando a senhora e todos os brasileiros. Daqui a pouco faremos uma sessão em homenagem aos 300 anos da cidade de Fortaleza, no Ceará, capital da Terra da Luz. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, senador. Gostaria de aproveitar, em nome da sua pessoa, parabenizar a nossa querida Fortaleza, capital do nosso querido Ceará, terra que eu gosto demais, né, de passar as férias, de levar meus filhos, e é uma cidade maravilhosa, então tá de parabéns. Tem meus amigos lá do Ceará, de Fortaleza, aproveito para mandar um abraço caloroso, muito grata. É isso. A presidência informa as senadoras e os senadores que estão convocadas às seguintes sessões. Sessão especial hoje, às 16 horas, destinada a celebrar os 300 anos da cidade de Fortaleza, capital do estado de Ceará. Sessão especial amanhã, terça-feira, às 10 horas, em alusão do Abril Marrom, campanha responsável pela conscientização sobre a prevenção e combate às doenças oculares que podem causar cegueira. E sessão deliberativa ordinária, onde também amanhã, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade dessa sessão não deliberativa do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento.
Muito bem, agora são 14 horas e 44 minutos. Você acompanhou aí a sessão plenária do Senado desta segunda-feira destinada a discursos e comunicações dos parlamentares. Neste momento ocorre também uma reunião da Comissão de Assuntos Sociais, que hoje discute em audiência pública a campanha Julho Laranja sobre a necessidade de exame ortodôntico nas crianças entre 6 e 12 anos de idade. Vamos acompanhar ao vivo. 6 a 12 anos de idade. Trata-se de uma vitória desses colegas que vêm há anos trabalhando nesse projeto. Bom, é indiscutível a importância do diagnóstico e do tratamento ortodôntico preventivo e interceptivo. Existem amplas evidências científicas indicando que as intervenções precoces, quando necessárias e bem indicadas, previnem o aparecimento e o agravamento das maloclusões, dos distúrbios de fala, dos problemas respiratórios, inclusive da apneia do sono, e melhoram a autoestima das crianças numa fase importante de suas vidas. Eu vou deixar os detalhes técnicos que eu sei que a doutora Cibele vai abordar. Eu vou colocar o enfoque da minha fala mais na importância da aprovação desses projetos, no sentido de que eu tenho certeza de que ele vai abrir portas para que outros projetos da mesma natureza possam ser futuramente avaliados e executados. Mas esse é apenas o primeiro passo, né? O nosso objetivo de conscientizar a população da importância desse atendimento especializado, precoce, ele tem que abranger todas as crianças e não beneficiar somente aquelas que têm acesso à rede privada de atendimento odontológico especializado na área de ortodontia. E se insistimos nisso como líderes, dirigentes de organizações de ortodontia, professores, pesquisadores, é porque nós sabemos que nós temos totais condições de oferecer esses benefícios às nossas crianças. Eu vou pedir licença para contar duas histórias que se referem ao atendimento público na área de ortodontia, justamente nessa faixa etária, uma de sucesso e a outra que ainda não foi executada, mas eu tenho certeza que um dia será, se Deus quiser, com a inclusão do Julho Laranja no calendário. A primeira história de sucesso é sobre o programa de ortodontia preventiva e interceptiva do Serviço Odontológico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Com muito orgulho, eu sou servidor daquela corte e atuo como ortodontista e coordenador desse programa desde o seu início há 26 anos. E desde já, nós atendemos mais de 15 mil crianças. Creio que seja o único programa desse tipo em órgãos públicos federais, pelo menos no Poder Judiciário, e apresenta um custo de implantação muito baixo comparado com os enormes benefícios que estamos trazendo para essas crianças. Poderia ser, por que não, copiado por outros órgãos públicos que oferecem essa prestação de serviços odontológicos. Eu tenho certeza que a oficialização da campanha do Julho Laranja poderá ajudar a convencer os dirigentes responsáveis para que possam criar programas semelhantes em seus órgãos. A segunda história, ela remete ao meu período como presidente da Associação Brasileira de Ortodontia, a BOR Nacional, quando em 2013, já se vão 13 anos, nós fomos até a Coordenação Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, levando um projeto de ortodontia preventiva e interceptiva totalmente pronto para ser implantado no SUS. Era um programa completo, elaborado no Departamento de Ortodontia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a supervisão da professora doutora Ana Maria Bolognese. E a nossa intenção era que o governo federal coordenasse a contratação, por meio de concurso público, é lógico, de pelo menos um ortodontista em cada município brasileiro, para que eles pudessem supervisionar e executar esses programas de ortodontia preventiva e interceptiva nos CELS, Centros de Especialidades Odontológicas, que já existem no SUS. Mas, infelizmente, o governo da época não teve interesse em implantar esse programa. Eu tenho certeza de que teria ajudado não milhares de pessoas, como temos ajudado no nosso programa no tribunal, mas milhões de crianças Brasil afora com um custo muito baixo. Nós ainda temos esperança de que os novos governos que virão possam olhar com mais carinho para essa proposta. E nós estaremos sempre prontos para ajudar no que for preciso. E, não menos importante, para finalizar, eu gostaria de que, como
presidente da Associação Latino-Americana de Ortodontia, ALADO, que é uma federação composta pelas organizações nacionais de ortodontia de 19 países, desde o México até a Argentina. Nós temos mais de 7 mil ortodontistas filiados. Eu estou muito orgulhoso com essa possibilidade de que o Brasil possa estar dando o exemplo, criando um evento tão importante em seu calendário para a conscientização da sociedade civil e dos nossos governantes de como a saúde bucal é importante, mais especificamente a prevenção das maloclusões. Essa campanha do Julho Laranja, idealizada pela doutora Cibele e doutor Ricardo, já atravessou fronteiras e foi muito bem recebida por colegas de outros países que a abraçaram e começaram a divulgar para as populações desses países. Então, é mais uma vez o Brasil fazendo história e o exemplo, né, ocupando um espaço de protagonismo na América Latina, pelo menos. Muito obrigado pela oportunidade, senadora. Eu acho que nós temos trabalhado para que esse momento se torne uma realidade. Eu tenho certeza que agora nós conseguiremos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ricardo. Acabou de falar doutor Ricardo Machado Cruz, presidente da Associação Latino-Americana de Ortodontia, ALADO. Doutor Ricardo, doutora Cibele, doutor Ricardo Fabris, está no plenário com a gente a senadora Roberta, que é de Roraima, né? E ela é cirurgiã dentista. Então, ela é uma senadora que está chegando na casa, tem um mês que está aqui. Então, agora vocês têm uma bancada. Eu não sei de quantos dentistas, mas de uma. É só a senhora, doutora? É só a senhora. E a gente aqui, é regra da casa, quando um parlamentar chega, ele imediatamente pode ter uso da fala por conta das outras agendas, outras audiências, plenário. E eu queria saber se a senadora já quer fazer uso da palavra agora. Bem-vinda, senadora. Só vou lhe contar um segredo, doutora Cibele. E eu tenho que falar. Eu falo. Até antes dessa senadora chegar, eu era a senadora mais bonita do Brasil. E agora ela chegou. Então, assim, e do meu partido, minha amiga, e a coisa fica ruim demais. Que eu podia só dizer assim, ela está fingindo que é bonita, mas é linda demais, é maravilhosa. Amada no estado dela, amada. Foi um presente que Roraima mandou para nós, para a doutora Roberta. Senadora, bem-vinda à nossa audiência pública. Boa tarde a todos. O que falar depois da Damares, né? Nossa, ela é uma generosa. Me recebeu muito grata, senadora, pelo seu acolhimento, pelo seu carinho comigo. E que felicidade estar aqui nessa audiência. Sou cirurgiã dentista e meu esposo é ortodontista e bucomaxilo. Então, ele fala com muita propriedade, ama essa profissão. Eu sou da área da estética, mas eu fico feliz, porque a gente sabe que a saúde começa pela boca. E eu estou aqui para defender, né, a nossa classe, na verdade, todas as classes da área da saúde, o que for melhor, né, para o nosso povo, para a qualidade de vida da nossa população. Eu estarei aqui. Muito grata pela representatividade de vocês aqui e pode contar conosco. Obrigada, senadora. Viu como ela é incrível? Obrigada, senadora. Depois vocês vão lá no gabinete dela. Bate lá. Obrigada, senadora Roberta Ciola. É uma honra tê-la conosco nessa audiência. E o deputado autor do projeto de lei também é do nosso partido. O Partido Republicanos é um partido que tem um olhar especial para a saúde e nós estamos muito felizes que esse projeto de autoria de um parlamentar republicano, que tem a senadora republicana relatando, com o apoio de uma outra senadora republicana, e a gente entende, as campanhas são necessárias. Na sequência, nós temos a honra de ouvir o doutor Ricardo Fabris Paulin, doutor Ricardo, secretário da Câmara Técnica de Ortodontia do Conselho Regional de Odontologia do DF. Doutor Ricardo. Senhora presidente dessa audiência, excelentíssima senhora senadora Damares Alves, demais autoridades, colegas de saúde, representantes da sociedade civil, senhoras e senhores, é uma honra estar aqui, depois de, como a senadora disse, depois de 5 anos que nós escrevemos esse projeto,
para tratar de um tema que, à primeira vista, pode parecer simples, né? Mas que, na prática, impacta profundamente a saúde, o desenvolvimento e a dignidade das nossas crianças brasileiras. A criação de uma lei federal que institui oficialmente o Julho Laranja como mês de conscientização da importância do exame ortodôntico anual em crianças de 6 a 12 anos de idade. O projeto de lei número 2888 de 2021 nos aponta esse caminho ao propor uma inclusão do Julho Laranja no calendário oficial, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da ortodontia preventiva e interceptativa. Mas hoje, o que nós defendemos aqui vai além de uma campanha. Defendemos uma política pública estruturante, contínua e baseada em evidências científicas. Senadora, o Brasil já possui iniciativas concretas que demonstram a viabilidade dessa proposta. No Distrito Federal, a Lei 6.510 de 2020 instituiu uma política de cuidados ortodônticos preventivos para crianças de 6 a 12 anos, incluindo a recomendação de exames anuais realizados por especialistas. Escrevemos essa lei, colocamos essa lei, foi realizada e aguardamos até hoje que ela seja regulamentada. Isso significa que não estamos propondo algo abstrato, estamos propondo a ampliação em nível nacional de uma política que já mostrou ser possível. Além disso, o projeto de lei 2416 de 2019, senadora, reforça a necessidade de garantir o exame ortodôntico anual na rede pública, destacando que intervenções precoces são mais simples, mais eficazes e muito menos custosas do que tratamentos tardios. Mas por que isso é tão importante? Porque estamos falando de uma realidade alarmante. Dados da campanha Julho Laranja mostram que cerca de 68,4% das crianças brasileiras podem necessitar de tratamento ortodôntico. E mais, a prevalência de más oclusões é maior do que a de cárie dentária na população infantil. Isso não é apenas uma questão estética, é uma questão de saúde pública. As más oclusões estão diretamente associadas a problemas respiratórios, distúrbios do sono, dificuldades de aprendizagem, prejuízo no desenvolvimento cognitivo e, infelizmente, ao bullying escolar. O impacto psicossocial é profundo, baixa autoestima, isolamento, sofrimento emocional. E aqui faço um ponto fundamental: saúde pública, saúde bucal é saúde integral. A Constituição Federal já estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. O Estatuto da Criança e do Adolescente reforça que é obrigação do poder público garantir o desenvolvimento saudável e digno das crianças. No entanto, existe uma lacuna na regulamentação específica da ortodontia preventiva no Brasil. Lacuna essa evidenciada pela literatura científica. O que nós propomos com o Julho Laranja é justamente preencher essa lacuna por meio de 3 pilares. Primeiro, a conscientização nacional. Assim como o Outubro Rosa e o Novembro Azul transformaram a percepção da população sobre câncer de mama e próstata, o Julho Laranja tem o potencial de educar famílias, escolas e profissionais sobre a importância do diagnóstico precoce. Segundo, prevenção estruturada. O exame ortodôntico anual entre 6 a 12 anos permite intervenção simples, de baixo custo e altamente eficaz. Estudos mostram que 72% até dos casos podem ser tratados de forma preventiva ou interceptiva nessa fase. Terceiro, impacto econômico positivo. A prevenção reduz tratamentos complexos, cirurgias futuras e a sobrecarga do sistema público de saúde. Ou seja, investir agora, economizar no futuro. Senadora Damares, essa pauta também dialoga diretamente com a proteção da infância, com a saúde mental e com o combate ao bullying, temas que sempre estiveram no centro da sua atuação parlamentar. Estamos falando de dar às nossas crianças algo básico, a chance de crescer com saúde, autoestima e dignidade. O slogan da campanha resume bem essa missão. Cuidados precoces, sorrisos para toda a vida. Né, Sibeli?
Mas esse slogan precisa sair do campo da campanha e entrar definitivamente na política pública nacional. Por isso aqui eu faço um apelo, que possamos avançar na aprovação de uma lei federal que institui oficialmente o Julho Laranja, integrando ao calendário nacional e vinculando ações concretas de saúde pública, educação e prevenção. Que possamos transformar uma campanha em política de Estado e que no futuro possamos olhar para trás e dizer que, nesse momento, demos um passo decisivo para melhorar a vida de milhões de crianças brasileiras. É isso. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Doutor, e o senhor falou sobre saúde de uma forma geral. Porque ainda tem pessoas que, quando a gente fala da ortopedia, da ortodontia, que acha que é só um aparelho para ficar bonito. Eu sei as dores de cabeça que eu tive por anos. E venho de uma realidade de criança muito pobre. Fomos, né, Marisa? E que o aparelho era um objeto de luxo e os pais não entendiam as dores que a gente sentia. Hoje, por exemplo, eu tenho sérios problemas de bruxismo. E quem cuida de mim não é nenhum psiquiatra, é um ortodentista. Quem está curando, quem está me sarando é um ortodentista. Então, dizer que é só um aparelho para a criança ficar bonita, não. Além de ficar muito linda, porque olha como eu fiquei linda, desculpa, tá, senadora? Eu não vou perder nunca a oportunidade. É qualidade de vida. Mas eu enfrentei o bullying na escola. Eu sei o que eu passei na escola. Crianças se suicidando por causa de bullying no país, né? Então, a sua fala foi muito, muito impactante. Obrigada, doutor Ricardo. Sibeli, eu vou te deixar por último. E eu tenho uma razão para isso, tá? Então, nós vamos ouvir agora, com muita alegria, a doutora Daniela Garibe, professora titular de ortodontia da Universidade de São Paulo, da USP, representante da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial. Muito bem-vinda, doutora. E ela trouxe uma apresentação. Ai, como está linda essa apresentação. E eu quero informar as pessoas que estão nos acompanhando que essa apresentação vai ficar à disposição de todo mundo. E a senhora sabe, doutora Daniela, que esse tipo de apresentação depois vira objeto de pesquisa. Essa contribuição o Senado dá para o Brasil. Estudantes vêm atrás desses slides, pesquisadores, legisladores, jornalistas. Então, essas apresentações elas são muito, muito educativas, muito didáticas, e a sua está muito linda. Eu só vou dizer para a senhora que eu vou roubar essa imagem. Esse menino com esse sorriso lindo, essa cor laranja. Eu vou usar isso aí para o meu maio laranja também, tá, doutora? Vou roubar a sua imagem. Está muito, muito linda. Doutora Daniela, 10 minutos, mas se precisar pode passar um pouquinho. Seja bem-vinda ao Senado Federal. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de cumprimentar a excelentíssima senhora senadora Damares Alves e agradecer essa oportunidade, assim como toda a Comissão de Assuntos Sociais e a mesa plenária. Bom, hoje nós viemos falar sobre a campanha Julho Laranja, que é um motivo muito importante para nós. Um olhar preventivo mostra um país em progresso, um país adiantado. E julho foi escolhido porque é um mês de férias, né? E as férias de inverno, então as famílias têm mais tempo de fazer o agendamento na área da saúde. Bom, mas essa campanha ela foi idealizada pela doutora Cibele Albergaria, mas ela foi motivada por alguns acontecimentos, e nós podemos exemplificar o caso dessa paciente que, ao chegar em nossa cadeira aos 16 anos de idade, destinada ou com um diagnóstico cirúrgico de cirurgia ortognática, que é uma cirurgia bastante invasiva, cara, feito em ambiente hospitalar com anestesia geral, ela chorou ao contar a sua história, porque os pais percebiam desde que ela era pequena, que ela mordia de uma maneira equivocada, diferente. Vejam que
ela mostra os dentes de baixo em vez de mostrar os dentes de cima, a sua mordida está ao contrário, isso esteticamente não é adequado, funcionalmente também não é confortável. O clínico geral da sua família aconselhou ela fazer o primeiro exame ortodôntico quando o último dente de leite caísse por volta dos 12 anos de idade. Quando ela chegou ao ortodontista aos 12 anos de idade, o ortodontista explicou que a janela de oportunidade para um manejo mais simples, não cirúrgico, havia passado. E ela então foi predestinada a um tratamento cirúrgico para corrigir a sua face, a sua oclusão. O resultado ficou muito satisfatório, mas isso custou anos da sua vida, da infância até a juventude, com sofrimento, com chacotas, com bullying, com desconforto, e toda o desabafo da paciente veio nessa primeira consulta por meio de lágrimas. O Brasil é um dos países mais adiantados do mundo na odontologia, então nos parece inadmissível que se replique na nossa sociedade que o primeiro exame ortodôntico deve ser feito somente quando o último dente de leite cai. O primeiro exame ortodôntico deve ser feito quando o primeiro dente de leite cai aos 6 anos de idade, como defende a campanha Júlio Laranja. E por que dos 6 aos 12 anos, senadora Damares? Porque são os anos de maior dinâmica da criança, nós temos muitas mudanças, crescimento, troca de dentes de leite por dentes permanentes, e as atitudes odontológicas vão ser mais simplistas, vão ser minimamente invasivas. Tanto é que na Escandinávia, um dos países mais desenvolvidos do globo, desde a década de 30, a odontologia e a ortodontia se voltaram aos cuidados preventivos, tornando em 1974 uma lei na Suécia de atenção à saúde bucal e à ortodontia dos 7 aos 16 anos. Então, a nossa expectativa é muito grande que o Brasil, como um dos primeiros países no ranking de publicação e impacto na pesquisa em odontologia, também dê um exemplo de vanguarda e progressista para atenção, a maior atenção à prevenção do que ao tratamento curativo. E isso é muito importante, porque a prevenção, ela simplifica, ela tem procedimentos muito mais simples, a gente vai abreviar o sofrimento humano, nós temos o potencial de abreviar o sofrimento humano mais precocemente possível, levando ao bem-estar físico, mental e social das crianças, e com o menor custo financeiro e biológico possível. Vejam que tanto é que a nossa Associação Brasileira de Ortodontia recomenda que o exame ortodôntico seja realizado aos 6, 7 anos, né, no momento em que os primeiros dentes de leite vão ser trocados pelos dentes permanentes. E em 1948, a Organização Mundial da Saúde redefiniu a saúde, houve uma conceituação moderna de saúde. Saúde é mais do que apenas a ausência da doença, inclui também o bem-estar físico, mental e social. E o artigo 14 do nosso Estatuto da Criança e Adolescente ressalta que o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que comumente afetam a população infantil, como as más oclusões, problemas respiratórios e de desenvolvimento facial. E o Sistema Único de Saúde vai promover campanhas de educação sanitária para famílias, educadores e alunos. Então, a presente proposta apresenta-se em consonância com esses ideais. E vejam que nós estamos falando da criança, mas nós também estamos de olho na longevidade, no país de amanhã,
onde nós tivemos um progresso, um aumento na expectativa de vida do Brasil para 77 anos em poucas décadas, mas não há nenhum benefício da longevidade sem saúde, sem qualidade de vida, sem um amadurecimento com os dentes naturais na boca, porque, vejam, saúde bucal e saúde geral estão em completa simbiose. A gente só tem saúde boa geral com boa saúde bucal, e vice-versa, elas interagem. Então, vamos pensar nos nossos cidadãos brasileiros no amanhã, como a gente gostaria de chegar, maduros, brasileiros maduros, mas gozando de boa qualidade de vida. E termino aqui, né, lembrando que a prevenção, sem dúvida alguma, é a maior expressão de bem-estar que o ser humano pode experimentar na área da saúde, e por isso somos muito entusiastas de uma campanha nacional brasileira que defenda a prevenção em ortodontia. Muito obrigada pela especial atenção de todos. Obrigada, doutora Gabriela. Esse time é muito disciplinado. Todo mundo fala dentro do tempo. É que eles estão muito ocupados, com certeza. Doutora Daniela, obrigada por sua participação, pelos slides, pela forma como apresentou. E aí, antes de passar para a doutora Cibele, que é a idealizadora da campanha, e a gente deixou ela por último para ela gastar um pouquinho mais de tempo, Luiz de Minas, olha quanta pergunta chegando do Brasil inteiro. Eu vou ler algumas perguntas, doutora Cibele, apesar que algumas já foram respondidas na fala dos outros três. Luiz de Minas Gerais pergunta o seguinte: por que essa faixa etária específica é considerada prioritária para o acompanhamento ortodôntico preventivo? Eu acho que a doutora Daniela já deixou bem claro, nas outras falas também. Samira do Mato Grosso, do outro lado, ó. De que forma pais e responsáveis podem reconhecer sinais de que a criança precisa de avaliação ortodôntica antes da consulta de rotina? César do Espírito Santo pergunta: como implementar essa ação considerando a grande limitação de acesso da população a esses profissionais? Realmente, essa é uma pergunta bem oportuna. A gente tem pergunta também de Daniela, aqui do DF. Como o Programa Brasil Sorridente pode incorporar e fortalecer as ações de Júlio Laranja? Olha que pergunta interessante. Para garantir a realização de exames ortodônticos. Maurício, do Rio Grande do Sul. Como a desinformação pode afetar o diagnóstico precoce de problemas ortodônticos? Lucas, do Pará. Como as escolas podem contribuir para ampliar conscientização sobre a importância do exame ortodôntico? E aí, doutora, era uma questão que a gente estava na hora de fazer o relatório, porque julho, a doutora Dânia, acho que eu não sei se foi o doutor Ricardo, um dos senhores disse que julho é um mês de férias e que o pai pode levar os filhos com mais tranquilidade ao dentista, ao médico. Mas se a gente quer falar disso com crianças, julho não seria um mês ruim, porque como elas não estão na escola, e todas essas campanhas, elas pegam mesmo para valer, é a partir da escola, do trabalho, do quadrinho, do mural, do desenho, da apresentação, da conversa na sala. Então, houve muito esse questionamento quando a gente estava confeccionando o voto para que seja no mês de julho. Tayane, de Goiás. A saúde pública bucal é deficiente. Como o Júlio Laranja vai ajudar? Sendo que o problema é a falta de profissionais e o custo do tratamento. São essas perguntas, eu tenho comentários. Nesse sentido, doutora, eu vou lhe passar a palavra e fazendo essa ressalva. Julho realmente é o melhor mês, se a gente quer falar com a criança, ou vocês acham que tem que ser realmente esse mês, porque o pai está mais livre para levar a criança para avaliação? Então, nesse sentido, eu passo a palavra à doutora Cibele Cristina Albergaria de Magalhães, ortodontopediatra, ortodontista, idealizadora da campanha Júlio Laranja. Bem-vinda, doutora.
tarde. Lá vem os passarinhos de novo. Olha que coisa mais linda. Tá vendo minha equipe de comunicação? Ó, roubar tudo isso pro Mais Laranja, tá? A campanha Julho Laranja concentra-se em difundir em todo o Brasil o slogan Cuidados Precoces, Sorrisos para toda a Vida. Desejamos chamar a atenção para a importância das estratégias preventivas e promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de doenças e condições bucais, o tratamento da dor orofacial, a apneia do sono em pacientes em crescimento e outras intervenções ortodônticas. O Julho Laranja é uma campanha nacional já em funcionamento desde 2019. Não estamos criando uma ideia, estamos estruturando uma política que já existe na prática. Eu estudei bastante antes de criar essa campanha. Eu pesquisei, pesquisa conservadora na internet. Eu me inspirei em 2018, eu comecei esse projeto, eu me inspirei no Outubro Rosa. Na odontologia não existia isso, acho que talvez tenha sido a primeira do câncer bucal, e não podia repetir, não podia existir outro Julho Laranja. E de acordo com as pesquisas também, diferentemente de outros países, como os Estados Unidos, os pais realmente no Brasil levam as crianças ao dentista no mês de julho. E em relação à cor, ela é uma cor lúdica. Eu pesquisei o livro Psicologia das Cores. A cor laranja tem um conceito lindíssimo e ela é muito lúdica. Então, logo depois, eu tenho uma amiga, artista visual de Porto Alegre, que nos deu esse pássaro de presente como mascote. E ele é um super sucesso. Então, assim, por exemplo, essa campanha, logo que começou, a gente divulgou em 2019, e assim já as universidades já foram aderindo. Daniela Garibe mesmo já faz na USP há muitos anos, o reitor da USP nos parabenizou. Ela já aplica os alunos, orientando os pais. Ela faz essa campanha geralmente no finalzinho de junho, e hoje as escolas, em geral, elas vão até mais ou menos as aulas 15 de julho, e as férias passaram a ser menores no mês de julho, reiniciando em agosto. E todo ano a gente escolhe, eu coloco em votação um tema. Então, a gente já abordou a idade, a primeira consulta ortodôntica, no outro ano sobre o bruxismo, no outro ano foi sobre a apneia do sono, e ano passado a gente abordou sobre os hábitos bucais, que mais para frente vocês vão ver como influenciam, e demos uma entrada já para as campanhas nas escolas, que eu acho que isso tem que ser uma disciplina escolar, eu espero que a saúde bucal seja, e teve muita adesão. Agora, as escolas não abrem muito para os dentistas fazerem a campanha, justamente porque não estão familiarizadas, eu imagino. E logo em 2020, a gente conseguiu, junto ao Palácio do Planalto, foi o primeiro monumento a ser iluminado, fizemos muitas fotos, matérias, e isso deu uma repercussão enorme, porque cada colega do seu estado, cidade, município, eles vão à mídia. Essa foi uma matéria bem bacana do Correio Brasiliense, o Julho Laranja, a campanha odontológica brasiliense que ganhou o Brasil. Logo nesse mês, os colegas mandavam prints das agendas, de como as agendas encheram.
claro que a gente tem dados aí mais da odontologia privada. E aqui eu trouxe um panorama brasileiro. A prevalência das más oclusões em crianças entre 6 e 10 anos é maior que a prevalência de cárie e perdas dentárias na população infantil. 68,4% das crianças podem necessitar de tratamento ortodôntico no Brasil. E esse gráfico, logo em 2021, a professora Daniela Garibe e colaboradores fizeram uma pesquisa no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Esse trabalho ainda não foi publicado, mas percebeu que desde o início da campanha, as primeiras consultas ortodônticas aumentaram em 40%, isso em 2021. Esse é um panorama brasileiro, foi um artigo publicado de um estudo feito por uns colegas da Universidade Federal da Bahia, e ele foi publicado em 2010, e com isso a realidade não se alterou, porque realmente a gente não tem a ortodontia na saúde pública brasileira. Então, as causas dessas más oclusões são os hábitos de chupeta, de sucção digital, respiração bucal e outros aí, né, muito prolongados, fatores genéticos, alterações craniofaciais, a perda precoce de dentes de leite e disfunções musculares, funcionais, impactando aí na mastigação. E as consequências que já foram comentadas, né, o bullying, principalmente aí na idade escolar, e atinge muito os adolescentes, a baixa autoestima, isolamento social, o prejuízo escolar, o sofrimento emocional e o impacto psicossocial negativo. E os benefícios: melhora o padrão respiratório, a cognição, os distúrbios respiratórios do sono, o crescimento facial, o desenvolvimento da dentição e facilita o acompanhamento da trajetória do neurodesenvolvimento. E o impacto no SUS reduz tratamentos ortodônticos complexos, cirurgias futuras, a sobrecarga do sistema de saúde. Melhora indicadores de saúde mental, o rendimento escolar e a qualidade de vida. E isso foi um lembrete que surgiu o ano passado, acredito que inspirado na nossa campanha Julho Laranja, pela Associação Americana de Ortodontia, que todo dia 7/7, os pais devem levar as crianças para uma consulta ortodôntica até os 7 anos de idade. Eu achei esse lembrete fantástico. E culminou com o nosso mês de campanha. E, assim, instrumentos usados pela Organização Mundial da Saúde para mensuração da qualidade de vida atestam que o tratamento ortodôntico melhora os índices de bem-estar e saúde mental de crianças e adolescentes. Era isso que eu tinha para trazer. Se tiverem perguntas, eu agradeço muito a oportunidade. Estamos muito felizes de estarmos aqui e eu espero que realmente essa prevenção, essa lei, esteja na pauta dos brasileiros em breve. Obrigada, doutora Cibele. Obrigada, a senhora foi iluminada com a ideia da campanha. Extraordinário. Eu só queria fazer comentários, doutora, que estão vindo pela internet. O Adirson, de Minas Gerais, sugiro que os agendamentos sejam facilitados e realizados de maneira célere, sem muita burocracia, com cadastro pelo CRAS. Cristiane, do Distrito Federal, dentistas e ortodontistas deveriam compor a equipe escolar, objetivando prevenção e orientação a todas as crianças e adolescentes. Tiago, do Rio de Janeiro,
comenta o seguinte: deveriam também valorizar os profissionais de odontologia com melhores salários, concordamos, né, senadora? E votando o piso da odontologia. Maria do Ceará, acredito que a saúde bucal é importante e a prevenção deve iniciar cedo. Vamos promover a saúde dentária do futuro adulto. Fantástico. Vocês viram, os nossos expositores queridos, que as perguntas e comentários vieram do Brasil inteiro. Sim. Então, essa audiência chamou a atenção do Brasil inteiro, tão logo a gente anunciou que faria essa audiência. Bom, pelo que eu entendi, vai ser julho mesmo. Sim. E a gente está fazendo essa audiência para homologar isto. Por quê? A gente já teve briga de segmentos. Nós tivemos recentemente uma data. Você lembra, Dani? Uma data que o Paraná tinha uma data como lei estadual. Isso, a genesia de bem. Foi ele que me criou essa confusão. Paraná queria uma data e o DF tem uma lei com uma outra data. Só que o DF era precursor na proposta, né? E aí, gente, o Senado se dividiu. E botaram senador contra senador. E foi uma confusão, mas a gente fechou com a data do DF, porque foi o primeiro estado. E a gente teve uma outra guerra de balas. Essa foi literalmente bala. É nesse plenário aqui da Comissão de Assuntos Sociais. A cidade de Antonina, no Paraná, estava concorrendo como a capital nacional da bala de banana. E eu morei nessa... Não, gente, vocês estão pensando que aqui não é bala, aqui é na bala. E eu morei nessa cidade quando era criança. Eu nasci em Paranaguá, no Paraná, e morei em Antonina. Só que no dia de votar o projeto, o senador Esperidião Amin se levantou e disse que não, que a capital nacional era uma cidade de Santa Catarina. E aí foi uma briga de bala, interrompeu-se a sessão, e na outra sessão a bala foi real. A turma de Antonina trouxe bala de banana e a turma de Santa Catarina, e foi bala de um lado e de outro, um jogando bala no outro. E resultado, Antonina ganhou. A senhora imagina a confusão que foi. Mas foi uma briga tão linda, porque, na verdade, que o senador Amin queria... Nós comemos bala uma semana, né? E aí houve propina de bala, doutora. Propina de bala. E foi muito legal, porque as duas cidades ficaram em evidência. E talvez algumas pessoas do outro lado estão dizendo aí, vocês não estão perdendo tempo com... Não. Para aquela cidade, que a economia toda é movimentada em torno de fábricas de bala de banana, para aquela cidade ter uma importância muito grande. E cabe a nós valorizarmos isso. E depois eu ganhei muita bala. O prefeito de Antonina mandou muita bala para mim, porque eu briguei por Antonina. Então, assim, os segmentos precisam ser valorizados. Mas aqui a gente está falando de saúde, como foi no outro projeto de lei, de saúde. E a gente precisava fazer audiência pública para a gente não ter o problema. Por que não ouviram todo mundo? Cadê os defensores da infância que querem o laranja só para eles? Eles tiveram a oportunidade de vir na audiência e de colocar o contraponto. Então, se não vieram, se há um silêncio, é porque será julho, e os senhores explicaram por que julho, e o laranja dela tem até um passarinho já, imagina, né? Então, a gente acredita que agora a gente resolve, a gente deu oportunidade para todo mundo se manifestar, por isso que é uma audiência pública, a gente resolve os questionamentos aqui, a gente esclarece também, e a gente encerra essa audiência pública devolvendo para os senhores mais 2 minutos para agradecimentos e considerações finais. Dr. Ricardo Machado Cruz, presidente da Associação Gente, nós estamos muito importantes, né? Associação Latino-Americana de Ortodontia. Possa dar condições. Então, não custa nada. Se tivéssemos um ortodontista em cada centro de especialidade odontológica, em cada município desse país, olha o tanto que isso ajudaria as nossas crianças. E isso não representaria um custo mínimo, porque prevenção é sempre mais barato do que tratamento. Então, a gente vai continuar lutando por isso, por esse projeto, da gente colocar os ortodontistas no SUS.
Muito obrigado, senadora. Muito obrigado, doutor Ricardo. Doutor Ricardo Fabris, para agradecimentos, considerações finais. E o senhor vai vir quantas mais audiências, quantos meses e dias mais o senhor está criando no Brasil, doutor? Obrigado, senadora. Dias talvez não muitos, mas nós temos outros projetos, inclusive de 2019, que é um projeto federal que aqui no DF foi aceito e que nós precisamos dar ferramentas para o Júlio Laranja, como foram perguntas feitas muito corretamente, que sejam empregados, tenham meios no SUS. A saúde pública brasileira, a senhora mesmo falou sobre a beleza, todos nós queremos ser belos, isso traz saúde, né? Contentamento, alegria, e todas as crianças têm direito à beleza. Se a gente for ver a história da cirurgia plástica, por muitos anos a cirurgia plástica também foi encarada como uma especialidade que não era tão relevante dentro da medicina, porque não se reconhecia o benefício, né, da estética, até que começamos a entender em pacientes queimados, em pacientes que nasciam com anomalias craniofaciais, como as fissuras labiopalatinas, que a cirurgia plástica é essencial. E a ortodontia é essencial em saúde. Nós, ortodontistas, temos a oportunidade de fazer tratamentos, de ficar um período acompanhando as crianças, e nessa oportunidade mais longeva, nós temos... Somos da doutora Cibele. Doutora Cibele, nós estamos sendo assistidos assim pelo Brasil inteiro, pessoas de todas as regiões. Nem todo mundo vai precisar do aparelho, mas todos os pais precisavam ter orientações. Sim. Tá? Eu acho que a campanha também é para que o pai seja orientado. Por exemplo, a senhora falou uma palavra tão chique ali, vamos traduzir para a linguagem popular? A senhora falou de sucção digital, olha que chique. Chupar dedo. Na campanha a gente usa. Chupar dedo. Então, assim, já pensou uma mãe de primeira viagem ser orientado quando o bebezinho ainda é bebezinho? A campanha vai fazer isso também. Não é só levar a criança para colocar o aparelho, é orientar os pais sobre a respiração bucal que a senhora mostrou, a chupeta. Posso contar um segredo para a senhora? Pode. Eu usei chupeta até 7 anos de idade. E eu sei o preço que eu paguei depois. Inclusive, doutora, a digestão, né? Nós temos casos de crianças engasgadas porque... É uma cidade de montanha, mas lá estão os postinhos belíssimos, uma equipe de auxiliares treinadas e fazem... atendem assim até uns 18 anos. Tem a ortodontia preventiva, corretiva. É uma cidade que já é zero cárie. Quando veio a pandemia, o programa ficou inoperante e aí as crianças voltaram a ter bastante cárie porque consomem muito, eu pergunto lá, muito açúcar, muito Nescau. Uma quarta-feira, não dá tempo de voltar amanhã, porque o presidente da comissão não tem aceitado muito projetos extra-pauta. A gente votar na próxima semana na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Roberta, o projeto, e aí ele é terminativo aqui. Não é isso, Dani? Ele é terminativo aqui, né, secretário? Vai para a pauta a próxima semana. Olha, secretário, compromisso público ao vivo, hein, secretário? E a gente votando na comissão semana que vem, a senadora Roberta é da mesa diretora do Senado. A senadora nos ajudar com a remessa imediata para a sanção. Quem sabe a gente nos sanciona antes de julho, a lei nacional... O presidente Lula sanciona para a gente já ter, senadora Roberta, o primeiro Júlio Laranja agora no seu mandato. A senhora vai sair aí na frente, o primeiro Júlio Laranja. Eu queria contar com a sua colaboração nesse sentido. Claro, senadora, seria uma honra, né? Imagina. E quando você fala dessas lutas constantes da classe, eu reforço também aqui e pedir aos colegas
que vocês também, dentro dos seus estados, elejam, né, pessoas da classe odontológica, para nós termos representatividade aqui, porque é aqui onde se faz a lei, é aqui onde se muda a lei. Então, a gente precisa, né, essas lutas interessante, é muito importante, mas a gente precisa que nós tenhamos representatividade dentro da Câmara Federal e dentro do Senado Federal. Aí sim nós teremos uma saúde bucal de qualidade para todos, eu não tenho dúvidas disso. Muito obrigada. Obrigada, senadora. Bom, nada mais tendo a tratar, eu acho que a gente dá por cumprida a missão e o objetivo da audiência pública. Agradeço os nossos expositores, doutora Daniela, os 3 que vieram presencialmente, a senadora Roberta por ter participado do debate. Nada mais tendo a tratar, declarando que julho agora também é laranja, eu declaro essa sessão, essa audiência pública encerrada. Muito obrigada. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, empreendedorismo, segurança pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Esperidion Amin, do PP de Santa Catarina. Não percam. O catarinense sempre foi empreendedor. As correntes migratórias que enriqueceram Santa Catarina não vieram para depender do governo. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Estuve hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Es decir, 3 niños que hay que mantener, dice nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor a comer como corresponde para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar. Mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. A gente quer fazer uma campanha horizontal onde todo mundo tem a voz. Não adianta a gente chegar aqui prometendo, só uma pessoa fala e a gente sai daqui, vai-se embora e você não teve a oportunidade de falar. Não, a gente quer realmente escutar as pessoas, que é dessa forma que a gente sabe a necessidade de cada bairro, né? Senadoc, neste sábado, 20h, aqui na TV Senado.
Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes.
Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A proposta de emenda à Constituição que prevê a aposentadoria especial para agentes de saúde de combate a endemias será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, está trabalhando no texto que veio da Câmara dos Deputados e é com ele que a gente conversa a partir de agora. Senador, obrigada pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Carla, o convite. Senador, como é que está aí a construção desse relatório? A gente tem visto aqui regularmente a presença dos agentes aqui nos corredores do Senado. Como é que está essa negociação? Bom, eu tenho uma posição clara e muito conhecida por todos no país, e em especial lá no Tocantins, de uma defesa incessante do trabalhador. Tanto que em matérias relevantes que já tivemos votado aqui no Senado e na Câmara, eu sempre me posicionei favorável ao direito dos nossos trabalhadores, quem quer que seja a categoria. Assim foi na reforma trabalhista, que eu me posicionei e votei contra a reforma trabalhista, como aconteceu também na reforma da Previdência, que eu me posicionei do lado dos nossos trabalhadores. E claro que, por coerência, agora na PEC 14 não seria diferente, né? Eu tenho uma posição também de defesa da valorização da categoria dos nossos agentes de saúde, que fazem um trabalho notável e reconhecido por todos nós no Brasil inteiro e em especial no meu estado, no Tocantins. E por isso eu tenho um grande respeito, uma grande admiração por essa categoria e por essas e outras razões nós estamos, na verdade, com a PEC 14 corrigindo uma injustiça histórica, né, de valorizar uma categoria, reconhecer um trabalho da categoria dos agentes de saúde, que são mais de 370 mil mulheres, homens, pais e mães de família. Só no Tocantins nós temos 7 mil profissionais e que prestam um grande serviço ao país. E, portanto, nós estamos, através da PEC 14, fazendo o reconhecimento desse trabalho, através de uma aposentadoria especial, uma luta histórica, né, de um setor que durante quase 3 meses trabalhou e aprovou na Câmara dos Deputados, sobre a relatoria do deputado Antônio Brito, que fez um grande trabalho na relatoria, e que esperava também por 3 meses a distribuição dessa PEC da mesa diretora pelo presidente Davi e agora a CCJ. Nós assumimos essa relatoria tem algo em torno de 2 semanas e estamos fazendo todo um trabalho, um diálogo, né, com o governo federal, defendendo sempre, né, a pauta e a agenda dos nossos agentes de saúde, dialogando também com os prefeitos, né, que tinham uma posição na Câmara contrária, né, a essa matéria e, portanto, nós estamos dentro de um diálogo, dentro do entendimento, estabelecendo um cronograma de trabalho para aprovarmos na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois essa matéria seguir ao plenário para ser apreciada e votada. O governo argumenta um grande impacto fiscal, né, se essa PEC for aprovada. Governo, estados, municípios, eles têm um receio do impacto fiscal. É possível, senador, garantir direitos e manter as contas em dia? Olha, a gente tem que ter responsabilidade, né? Os estudos apontam que esse impacto seria algo em torno de 29 bilhões num prazo de 10 anos, né? Algo em torno de 2 bilhões e 900 bilhões ao ano. E isso é algo defensável, né? É algo responsável, né? Que cabe dentro do orçamento do governo federal
E, portanto, nós precisamos, evidentemente, compatibilizar esse número dentro da LDO e depois da LOA, para que isso seja absorvido dentro do orçamento da União. É exatamente esse o trabalho que nós estamos fazendo, junto com os técnicos do governo, junto com o Ministério da Economia, para que a gente possa aprovar essa matéria, mas com toda a responsabilidade que requer e exige um tema como esse. Como é que está o texto que veio da Câmara e o que o senhor pode aí mexer, o que o senhor pretende mexer ou se vai mexer? Olha, tem uma série de sugestões, né? A própria categoria dos nossos agentes de saúde, que a gente tem um diálogo permanente, apresentou algumas ideias que são boas, né? Que a gente pode aperfeiçoar no texto aprovado na Câmara, como também tem um posicionamento da Confederação Nacional dos Municípios, que tem uma preocupação sobre o custo disso aos municípios, embora no texto da Câmara aprovado está expresso no texto que é responsabilidade da União arcar com esses custos adicionais, como também há por parte do próprio governo federal também algumas ideias, algumas sugestões. Então, nós na posição de relator, nós precisamos fazer um filtro de tudo isso, como há também boas ideias vindo de senadoras e senadores, para que a gente possa aprovar um texto possível, né, no Senado e que atenda a contento a categoria dos nossos agentes, porque o maior beneficiado e com todo o merecimento são os nossos 370 mil agentes de todo o Brasil. Tem algum ponto mais sensível? Olha, há alguns questionamentos em relação à regra de transição, sobre esse direito ele ser assegurado aos que estão hoje no exercício da profissão, os 370 mil, ou se isso deveria ser estendido também para os futuros agentes de saúde que venham a ser absorvidos. Então, há alguns detalhes que nós estamos dialogando e conversando com o governo, com a categoria e com os prefeitos, para que a gente consiga minimamente chegar num consenso. Senador, como é que está a conversa com o governo? Existe, assim, uma intenção, porque o governo não fala em veto, mas já se posicionou contra a proposta. Há um risco desse veto acontecer caso ela seja aprovada? Não é possível porque é uma emenda constitucional. Sim, né? A emenda constitucional ela é promulgada pelo Congresso Nacional. Mas mesmo que isso fosse possível, eu confesso que, reconhecendo a sensibilidade do presidente Lula, eu não vejo nenhuma possibilidade do presidente ficar contrário, né, a uma matéria tão importante para os nossos agentes. Pelo contrário, eu tenho a convicção que o presidente Lula apoia essa iniciativa. Mas a gente precisa, dentro do próprio governo, conciliar isso com o Ministério da Economia, que cuida do orçamento. Então, nós não podemos fazer nada de forma assodada, né, que possa representar um risco fiscal ou até um questionamento, né, futuro na Suprema Corte quanto à sua inconstitucionalidade. Então, nós precisamos ter muito cuidado para fazer realmente algo que seja defensável, seja justo com os nossos agentes de saúde e que o governo assuma essa responsabilidade também de arcar com esse custo adicional que haverá ao longo desses anos. O senhor falou no início que essa é uma reivindicação histórica da categoria, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho desses agentes, tanto de saúde também como de combate a endemias, que eles são a linha de frente do SUS, de certa forma. Aquelas pessoas que ainda não conhecem o trabalho dos nossos agentes, são aquelas pessoas que estão no contato direto com o cidadão, né? Com a mãe de família, o pai de família, com a dona de casa, né? Com o trabalhador, porque alguns cuidam das endemias, é uma grande parte desse número. No meu estado, por exemplo, são 4 mil agentes de endemias e tem 3 mil dos 7 mil que cuidam da saúde da família. Então, são pessoas que têm um convívio diário, né? Um profissional valoroso que tem esse contato direto com a sociedade e que cuida, em especial, da saúde das pessoas. Então, é algo extremamente difícil, né? Requer uma responsabilidade imensa e nos momentos mais difíceis, como, por exemplo, a gente pode citar aqui o período da pandemia, eles foram bravos soldados que trabalharam na defesa da vida, né? Os cuidados que naquele momento eram exigidos em relação à distância das pessoas, né? Ao trato com o coronavírus e que, portanto, fizeram um trabalho extraordinário ao nosso país e aos brasileiros. Então, por essas e outras razões, não seria só em função da pandemia do coronavírus, é claro, eu citei aqui um exemplo, mas pelo convívio diário, né, o cuidado diário que esses profissionais têm, eles merecem sim o nosso respeito, o nosso reconhecimento e que tenham na sua categoria uma condição de aposentadoria que seja compatível e à altura dessa responsabilidade que eles exercem no país. Senador, a gente sabe que o senhor está construindo um texto que seja, né, tem uma questão técnica, mas também tem uma questão política, né, que tem que ser resolvida aí dentro dessa negociação, mas é possível se falar em data de votação na Comissão de Constituição e Justiça? Olha, a gente pode prever que nós iremos avançar e aprovar com essa matéria
nesse semestre, eu não tenho dúvida disso. No que depender de mim como relator, logo. Mas isso requer uma aprovação na CCJ, isso depende evidentemente de uma votação no colegiado, e também depois depende da aprovação no plenário. Então existe um rito, né? Existe uma pauta a seguir, né? O presidente da CCJ está alinhado com essa pauta, o presidente Davi Alcolumbre também está. Portanto, há toda a boa vontade, né, do relator, do presidente da CCJ, do presidente da Casa, para que esse processo possa fluir de uma maneira natural. Todos nós estamos empenhados nisso, agora a gente precisa realmente dialogar, né? Nós precisamos ouvir todas as partes, precisamos ouvir o governo, ouvir os prefeitos, ouvir sempre, permanentemente a categoria e aí sim construir um texto de convergência. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e sucesso aí na negociação desse texto. Obrigado mais uma vez. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, empreendedorismo, segurança pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Não percam. O catarinense sempre foi empreendedor. As correntes migratórias que enriqueceram Santa Catarina não vieram para depender do governo. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que, antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta de questões de comportamento e dessas imposições, né, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, né? A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada. Começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, né, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente tá ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui fisicamente, andar. Mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que é federal, e o imposto sobre bens e serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos
pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As 2 casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigado a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Abril é o mês dos povos indígenas e a TV Senado abre mais espaço para filmes com as suas lutas e reflexões. Mostra Senadoc, toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. A gente quer fazer uma campanha horizontal onde todo mundo tem a voz. Não adianta a gente chegar aqui prometendo, só uma pessoa fala e a gente sai daqui, vai-se embora e você não teve a oportunidade de falar. Não, a gente quer realmente escutar as pessoas, que é dessa forma que a gente sabe a necessidade de cada bairro, né? Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o império.
A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar. Olá, boa tarde. Você estava acompanhando a nossa programação. Eu estou aqui dentro do plenário do Senado, onde vai começar em instantes a sessão em comemoração aos 300 anos da cidade de Fortaleza. Quem pediu a realização da sessão foi o senador Eduardo Girão, que está aqui ao meu lado. Senador, qual a importância de celebrar essa data? Olha, em primeiro lugar, agradecer a TV Senado por estar aqui num momento muito emblemático, muito simbólico, histórico para a cidade, para a capital cearense, né, da Terra da Luz, que é Fortaleza. 300 anos não é qualquer dia, não é todo momento que a gente celebra. E eu estou tendo a oportunidade de estar aqui enquanto senador, de ter feito esse requerimento, agradecer ao presidente dessa casa por ter colocado em votação e por unanimidade nós conseguimos aprovar. Então nós temos, aqui está cheio de cearense hoje, né? E Fortaleza é uma cidade muito querida, né? As pessoas têm muita afeição por Fortaleza, os brasileiros, o público internacional também, porque é uma cidade muito turística. Ela está localizada num ponto estratégico entre a Europa ali, pertinho, e pertinho da América do Norte. Então é uma cidade que tem, claro, os seus problemas hoje, com relação à pobreza, com relação à falta de segurança, facções dominando muitos bairros nossos. Mas hoje é dia da gente celebrar a história de um povo extremamente aguerrido, né? Um povo que é naturalmente acolhedor para quem... Você já foi em Fortaleza, não já? Pronto. Então, assim, é uma terra linda, que você tem próximo ali praias paradisíacas, que você tem um comércio nato do cearense, essa questão de fazer negócios, né? Foi um polo muito, muito grande nessa parte de têxtil, né? Foi uma referência do Brasil. Nós temos também dunas próximo, sertão. Então Fortaleza é um epicentro, um aeroporto internacional, um porto de alto nível, que é o Porto do Pecém, com conexões, um hub que faz aí do nosso estado do Ceará, do Brasil, essa potência, né, que é hoje. Então Fortaleza, a terra que eu nasci. Eu sou meio suspeito para falar, porque eu nasci em Fortaleza, desde de pequeno, comecei a trabalhar, gerei emprego em Fortaleza, fizemos a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental. Hoje a gente vai ter aqui apresentações artísticas, né, inclusive, né, é um caldo cultural muito importante. Fizemos produção de filmes a partir de Fortaleza para o mundo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, né, Bezerra de Menezes, que é cearense. E, enfim, tive a oportunidade, estou tendo aqui, graças ao cearense, de representar, ser um dos 3 representantes do Senado Federal. Então, 300 anos é muito emblemático. Eu tive a sorte também, né, o privilégio, a bênção de conduzir o último ato do centenário do meu clube do coração, que leva o nome dessa cidade mais linda do Brasil. Com todo respeito a você que é de outra cidade brasileira, mais de 5 mil, mas Fortaleza é muito linda, né? E eu tive a oportunidade de ter sido presidente do Fortaleza Esporte Clube, e nós fizemos aqui nesse plenário, em 2019 eu estava chegando, agora eu estou saindo, eu estava chegando e a gente fez o último ato do centenário do clube, no último dia do centenário, e nós trouxemos para cá toda a diretoria, os torcedores vieram, muita gente que mora de Brasília. Hoje nós teremos aqui apresentação de orquestra, teremos aqui autoridades, a vice-prefeita está aqui conosco, Gabriela, temos também o deputado Domingos Neto que veio, né, outros parlamentares confirmados, inclusive do Senado, Damares está vindo daqui a pouco, a senadora Roberta também Acioli, que há pouco tempo abriu uma sessão que a gente fez discurso dos assuntos do Brasil, e eu peço você que fique um pouquinho para conhecer aqui, vai ser alto astral,
é o Senado reconhecendo essa cidade, essa capital importante do Brasil, e a gente poder aqui conhecer um pouco da história que teve holandês, né, que teve português, né, que tem uma história bonita na sua construção, né, e você vai ver muita coisa que você não tem ideia da superação dessa terra de resistência chamada Fortaleza. O senhor preparou essa sessão, então, com todo carinho, senador? Com todo carinho, quero também dizer que a população de Fortaleza que está nos assistindo, uma parte que vai nos assistir, porque fica no YouTube aqui para sempre, a nossa equipe, a Thalita, né, o Fernando, todo mundo construiu com muito carinho. Nós temos historiadores que vieram lá de Fortaleza, né, para cá, que vieram para participar, para trazer um pouco do conhecimento, né, artistas, como eu falei. Então, assim, eu acho que vai ser... Tem uma surpresa que eu não posso adiantar, mas você vai assistir, daqui a pouco você vai ver. Então tá, senadora, a gente vai transmitir, a gente vai ficar ao vivo aqui, o senhor vai subir agora então para... Para a gente não perder tempo, já vou começar agora. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Espera aí, não sai não. Obrigada pela entrevista, senador. Então, enquanto a gente aguarda, o senador Girão veio tirar uma foto aqui com as pessoas que vão participar, os convidados dele que vão participar dessa sessão especial em comemoração aos 300 anos de Fortaleza. Ele está aqui tirando a foto, olha, entre os convidados dele. Vai subir daqui a pouco para abrir a sessão. Ele que foi o autor do requerimento dessa sessão especial em homenagem aos 300 anos de Fortaleza. Então, ele está subindo aqui a mesa para abrir a sessão. Enquanto isso, a gente vai ver um pouquinho do que aconteceu aqui hoje de manhã no Senado. A Comissão de Direitos Humanos realizou uma homenagem aos frentistas e discutiu a importância da categoria. Assista. A audiência pública da Comissão de Direitos Humanos foi realizada em homenagem ao Dia Nacional do Frentista, celebrado em 4 de março. A data reconhece uma categoria presente no Brasil há mais de um século e que reúne cerca de 500 mil profissionais em todo o país. O exercício da atividade envolve exposição contínua a agentes químicos nocivos, como o benzeno, substância reconhecidamente cancerígena, a questão da segurança pública. Se tem um profissional que está 24 horas exposto à violência o tempo todo, são os nossos frentistas. Então, nós temos um profissional que faz a economia movimentar, um profissional amado pelo Brasil, mas que tanto pode estar exposto a sérios problemas de saúde, como também a gente traz aqui o ingrediente de segurança. Eu sou pela preservação do frentista. Eu luto pela preservação do frentista, porque eu acho que é importante. Os postos venderiam menos se não tivesse o frentista. Os postos não teriam a venda de produtos agregados se não tivesse o frentista. A audiência também marcou o lançamento de um livro que resgata a história da categoria e sua importância para o desenvolvimento do país. O lançamento desse livro, ele conta exatamente a história do frentista. Sem nenhum tipo de politização, realmente o que o frentista é e o que vai ser sempre para o Brasil. Eu acho que a gente tem que fazer uma entrega oficial de um exemplar deste livro à Biblioteca do Senado para a gente eternizar essa obra, tá? E também um exemplar à Biblioteca da Câmara dos Deputados, porque é um material de pesquisa, gente. Eu estou encantado com o material. Além do impacto econômico, a categoria tem papel direto na rotina das cidades, garantindo segurança nas operações e apoio à população no dia a dia. Os frentistas têm sido também aliados na proteção da mulher. Nós temos algumas experiências e algumas boas práticas em algumas regiões do Brasil em que frentistas foram treinados para identificar uma mulher dentro do carro agoniada, pedindo socorro, com um olhar distante, uma mulher acuada, e os frentistas viraram para nós agentes também de proteção e de garantia de direito de mulheres e de crianças também. Nos confundimos com a história do Brasil. Quando apareceu, senador, a primeira bomba no Brasil e na América Latina, lá na Avenida Ana Costa, na cidade de Santos,
na instalação da primeira bomba já estava lá o primeiro frentista do Brasil. E quantos povoados, municípios que viraram cidade, que nasceram a partir de um posto de gasolina naquela rodovia. Então nós temos muito que contribuir e já contribuímos muito com a história do Brasil. Eu volto ao vivo aqui, então, do plenário do Senado. Daqui a pouquinho, em instantes, vai começar a sessão especial em comemoração aos 300 anos de Fortaleza. Eu já conversei aqui ao vivo com o senador Eduardo Girão, que foi o senador que fez, o autor do requerimento para a realização da sessão. Ele já conversou bastante aqui comigo, agora a gente está só esperando ele subir aqui na mesa para abrir a sessão. Ele está conversando ali, bem aqui atrás de mim, e estava aqui tirando foto com os convidados. O senador falou que tem uma surpresa hoje no fim da sessão, não quis revelar, claro, a surpresa, mas disse que tem muita coisa sobre Fortaleza aqui na sessão. Claro, tem uma orquestra aqui e vários convidados parlamentares e pessoas da cidade que vieram aqui falar sobre a importância da cidade de Fortaleza. A capital cearense é uma das maiores cidades brasileiras e tem hoje mais de 2,5 milhões de habitantes. Exerce papel relevante na economia do Nordeste e reúne importantes instituições educacionais, culturais, administrativas, além de se destacar no turismo e impulsionado pela orla marítima, pela belíssima orla marítima de Fortaleza. Foi fundada em 1726, a partir da construção do Forte de Nossa Senhora da Assunção. Teve papel estratégico no período colonial e se tornou um centro administrativo e comercial já na época. No século XIX, destacou-se com o ciclo do algodão, que impulsionou seu crescimento naquele período. A cidade também participou da campanha abolicionista, que levou o Ceará a abolir a escravidão em 1884 e então se consolidou como um dos principais centros urbanos do país ao longo do século XX. Um resuminho da história de Fortaleza, enquanto a gente aguarda o início aqui da sessão especial em comemoração aos 300 anos da cidade, da belíssima cidade de Fortaleza, como o senador Girão reforçou agora em entrevista agora há pouco aqui com a gente. E estamos aguardando só, o senador já está aqui na mesa, você pode acompanhar, está aqui cumprimentando os participantes aqui, os funcionários da Secretaria-Geral da Mesa, que vão auxiliar a realização da sessão. Ele está aguardando, só falta então o senador sentar aqui na mesa e abrir a sessão e chamar os convidados que vão participar da mesa e que vão falar também. A TV Senado vai transmitir essa sessão ao vivo, na íntegra, como transmite todas as sessões especiais aqui de dentro do plenário. O senador deve abrir a sessão em instantes e acompanhe. Ele prometeu muitas surpresas e disse que vai ser uma sessão muito bonita e muito importante, bastante histórica, em comemoração então aos 300 anos de Fortaleza. Aguardando só o senador abrir a sessão, começar. O plenário está cheio aqui, bastante gente para acompanhar essa sessão em homenagem aos 300 anos de Fortaleza. Inclusive já me falaram que aqui no café ali aqui atrás vai ter uma degustação de cajus, tem degustação de produtos típicos de Fortaleza aqui para os convidados do senador. Ele mesmo disse que preparou essa sessão com muito carinho, são muitos detalhes, além de música, da orquestra, dos convidados. Agora eu fiquei sabendo que tem essa sessão de degustação também de cajus. Então é uma sessão preparada com bastante cuidado pelo senador Eduardo Girão para comemorar os 300 anos da cidade de Fortaleza. O senador já está aqui na mesa, pronto para começar. Plenário cheio, como você vê. Aqui. E ali em cima, não dá para ver por aqui pelas câmeras, mas ali em cima já tem uma orquestra pronta para tocar quando a sessão começar. E tem uma surpresa também para o fim da sessão, que a gente não sabe o que é, mas que o senador disse que não vai revelar, mas disse que vai ser uma surpresa muito bonita. Então, promete ser uma sessão muito bonita, essa sessão especial em comemoração aos 300 anos de Fortaleza. O senador acertando os últimos detalhes ali na mesa e a gente só aguarda então ele abrir a sessão para iniciar a transmissão formal da sessão especial em homenagem aos 300 anos de Fortaleza. Enquanto isso, a gente está aqui no plenário do Senado mostrando para vocês os bastidores de antes
do início da sessão. As pessoas aqui conversando, se preparando para acompanhar, algumas pessoas já sentando aqui na mesa, os convidados do senador Eduardo Girão. Lá em cima, infelizmente não dá para ver pelas câmeras, mas já tem uma orquestra pronta para tocar em homenagem à cidade, não sei se dá para mostrar. Já está lá pronta a orquestra e o plenário enchendo mais de convidados para assistir à sessão. O senador está esperando a presença de parlamentares também, deputados e também senadores que devem participar ali na mesa, falar também sobre a importância da cidade de Fortaleza, comemorando então seus 300 anos de fundação. Mais convidados chegando e quando começar a sessão, então ele vai anunciar, vai dizer os nomes dos convidados dele e cada um deve falar então um pouco sobre a cidade, sobre a importância da cidade para o país. É a belíssima cidade de Fortaleza, então. A sessão estava marcada para as 16 horas, sempre atrasa um pouco, o senador se preparando para iniciar em instantes. Como você pode ver, já avisou pra gente ali que vai abrir a sessão. Olha lá. Estamos aguardando o senador Eduardo Girão dar início à sessão especial em comemoração aos 300 anos da cidade de Fortaleza. Como eu falei, a cidade hoje é uma das mais importantes cidades brasileiras, com mais de 2,5 milhões de habitantes, uma enorme cidade, um papel relevante na economia do Nordeste, que reúne importantes instituições educacionais, culturais e administrativas também. Grande cidade de Fortaleza e tem muito apelo no turismo também. É uma cidade belíssima que atrai muitos turistas todos os anos para a capital do Ceará. Foi fundada em 1726, a partir da construção do Forte de Nossa Senhora de Assunção. Agora, então, o senador dá início à sessão. Acompanhe. Paz e bem, todos vocês, eu declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 224 de 2026, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado por unanimidade pelo plenário do Senado Federal. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao senador Davi Alcolumbre, por ter colocado, inclusive, extra pauta esse requerimento para que a gente pudesse fazer essa justa, essa merecida homenagem, com todo respeito a alguns que são de outras cidades que estão aqui, pela afetividade com Fortaleza, mas a cidade mais linda do Brasil. Eu gostaria de informar que a sessão é destinada a celebrar os 300 anos, o tricentenário da capital cearense, capital da Terra da Luz, Fortaleza. Nós vamos compreender hoje aqui, com a presença de historiadores, o porquê desse nome, as raízes dessa terra tão abençoada, tão querida, não apenas pelos cearenses, nossos conterrâneos, mas também pelos brasileiros e por muitas pessoas de outros países. Compõem a mesa desta sessão especial os seguintes convidados: o senhor deputado federal Domingos Neto, deputado pelo Estado do Ceará, muito obrigado pela sua presença, deputado. A senhora Gabriela Aguiar, vice-prefeita da cidade de Fortaleza, representando também o prefeito Evandro Leitão. Prefeito, a gente compreende perfeitamente, vice-prefeita Gabriela, que está à frente de uma série de celebrações que começaram ontem à noite.
né? Aliás, começaram há mais tempo, mas ontem à noite, na virada, os primeiros momentos já teve, depois a nossa querida vice-prefeita vai falar um pouco da celebração também. O senhor Danilo Lopes, que foi vereador do município de Fortaleza no período de 2000 a 2024. Muito obrigado pela presença. É um apaixonado pela cidade, o vereador Danilo. Fez um vídeo hoje que está aí viralizado completamente nas redes sociais, trazendo um pouco da história. Ele vai daqui a pouco dar uma palhinha para a gente também. E o doutor João Flávio Nogueira, ele que é médico, historiador, muito obrigado pela sua presença, trazendo aqui a sua família, que está presente aqui, muito obrigado pela presença de vocês, doutor que tem feito um trabalho apaixonante sobre resgatando a história de Fortaleza, né? Eu acompanho, sou fã do trabalho dele, a minha família também. A gente acompanha sempre seus vídeos feitos com muito entusiasmo. O entusiasmo vem de Deus, né? É isso aí. A presidência informa que a presente sessão contará também com a participação dos seguintes convidados de forma remota. Nós temos o senhor... não são ainda os que vão participar virtualmente. A participação dos seguintes convidados que estão aqui conosco, eu agradeço a presença. O senhor José Sampaio de Lacerda Júnior, que é presidente da Casa do Ceará. Uma referência aqui em Brasília, da nossa terra, né? Muito obrigado pela sua presença. E também o senhor Fernando Torres, que é conselheiro da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, foi presidente também da AGE. Muito obrigado pela presença. Está com a sua esposa aqui, a Riane, seja muito bem-vinda. E também vai dar uma palhinha para a gente da tribuna do Senado hoje, nada acontece por acaso, deputado. Quero lhe agradecer também por nos ajudar, que alunos da Universidade de Fortaleza estivessem aqui presentes hoje, né, alunos do curso de Direito, e eu fico muito feliz porque a universidade que eu vi nascer, né, ela é iniciativa do grande industrial Edson Queiroz, ela tem o nome da nossa cidade, né? A Universidade de Fortaleza está aqui hoje, né? E o jovem Miqueias de Araújo Pessoa, estudante da Universidade de Fortaleza, vai fazer também depois aqui o uso da tribuna do Senado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. De forma remota, de forma virtual, como eu falei há pouco, nós vamos ter a presença dos historiadores Juarez Fernandes Leitão, né, que já está conectado online hoje, inclusive teve uma excelente entrevista com ele nas páginas azuis do jornal O Povo, né? Ele que é o professor do sertão que conquistou Fortaleza. E o senhor Sandoval Matoso da Cruz, também historiador, e Evaldo Lima, também historiador, que vão fazer uso aqui dessa sessão histórica, emblemática, simbólica da nossa capital do Ceará. Eu convido a todos, para a imposição de respeito, a acompanharmos o hino nacional, que será interpretado, olha só aqui que presente, pela banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial, sob a regência do Sargento Vitorino e do Coral do Senado Federal. Fortaleza agradece.
Muito bem, de arrepiar, hein? Parabéns, parabéns. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. E deputado Domingos Neto, eu estava falando agora há pouco aqui na TV Senado, que eu tive o privilégio, a bênção, de logo quando cheguei aqui no Senado Federal, fazer uma sessão como o último ato do centenário do nosso Fortaleza Esporte Clube. Fizemos aqui uma sessão, diretoria, a torcida, tem uma embaixada aqui do Leão aqui, veio, foi lindo aqui o evento. E estou tendo o privilégio da minha saída, né, no último ano. É muita coincidência, um do centenário e o outro do tricentenário da cidade, que leva, né, o clube da gente leva o nome da cidade de Fortaleza. O Danilo, para não ficar chateado, eu não sei o que é... Eu não sei, pronto. Então, Danilo é torcedor do Ceará, Gabriela, Ferroviário, não. Fortaleza, olha, tá aí, pronto. Só está faltando o Ferroviário. Tem alguém aí? Não, mas tem... Olha aí, pronto. Doutor Estênio Campelo. Tá resolvido. Mas é interessante porque nós temos o futebol, né, que é uma expressão bem nossa, né, e o Ceará Sporting Clube também, que tem uma história muito bonita, né, e é o nome do estado, né. Então, o nosso futebol, ele tem o privilégio de ter os dois maiores times, né, um é o nome da capital e o outro é o nome do estado. Isso aí não é uma coisa comum, né? E, aliás, é algo que a gente não vê. E eu fico, assim, muito feliz de uma certa forma, estar aqui por pessoas que vibram pelo esporte. Esporte é vida, né? O esporte oferece um caminho para o resgate da cidadania, tirando os jovens de um caminho equivocado. E eu fico muito feliz também em estar participando dessa sessão. E eu vi que o Domingos Neto só não me deu uma cutucada porque estava as câmeras aqui, mas ele gostou do uniforme ali da Guarda Presidencial, né? Mas vamos agora, eu convido a todos para acompanharmos as canções Asa Branca. Essa tem a ver com a alma do Nordeste, né? A autoria de Luiz Gonzaga, e Suíte dos Pescadores, de autoria de Dorival Caymmi, que serão interpretadas pelo brilhante coral do Senado Federal, que eu agradeço mais uma vez estarmos juntos aqui. Eu
jangada vai sair pro mar, trabalhar, eu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar, esse ano eu vou trazer meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer, minha jangada vai sair pro mar, trabalhar, eu bem querer, se Deus quiser quando eu José, meu Deus, com tempo desses não se sai, quem vai pro mar, quem vai pro mar, não vem, e nos cega, cadê você, cadê você? Minha jangada vai sair pro mar, trabalhar, eu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar, eu vou trazer meus companheiros também vão voltar, é Deus do céu vamos agradecer, minha jangada vai sair. Bem.
Espetacular. Muito obrigado ao Coral do Senado, também sempre presente conosco aqui. Um trabalho com muita dedicação, com muito carinho, com muito amor. E dizer o seguinte, que essa música, né, ela inspira um pouco, eu estava vendo aqui, o Dragão do Mar, né? Por que o Ceará é chamado de Terra da Luz? Né? Se eu estiver cometendo algum equívoco, depois você me corrige. Mas nós fomos o primeiro lugar a libertar os escravos no Brasil antes da Lei Áurea. 5 anos, é isso? 4 anos antes da Lei Áurea. E é interessante porque Dragão do Mar não deixou, né, os navios negreiros aportarem com escravos lá, com muita bravura. E o Ceará tem essa marca de não baixar a cabeça para interesses, para, enfim, poderosos de plantão. Isso é muito bonito da nossa terra, um povo de fibra. E a capital dessa terra da luz, nós estamos celebrando hoje aqui os seus 300 anos. Olha, essa data não é brincadeira, né? E eu quero agradecer de coração pela presença do meu amigo, meu irmão, que é o nosso líder do Bloco Vanguarda. Acho que foi o primeiro senador que eu conversei aqui quando eu cheguei no Senado, foi o senador Wellington, porque estávamos chegando aqui entendendo como é que funcionava essa questão de bloco, lideranças partidárias, e o senador Wellington Fagundes me acolheu. E hoje nós estamos com um bloco que são 2 partidos, é o bloco o PL e o Novo, né? E a gente constituiu a liderança do senador Wellington Fagundes, que é de Mato Grosso, e nos dá a honra aqui da sua presença. Tem muito fortalezense, muito cearense lá em Mato Grosso. O senador Wellington sempre tem muito carinho pela nossa terra e a gente conversa bastante e ele sabe que é sempre muito bem recebido lá no Ceará. Eu quero aproveitar, senador Wellington, antes de lhe chamar para a tribuna, que o senhor já vai falar em instantes, eu quero fazer aqui uma saudação a esses brasileiros, né, que quem está nos acompanhando pela TV, pela rádio, o segundo grupo que nesse instante aqui, desde que nós começamos a sessão, grupo de brasileiros que vem conhecer o Senado Federal, a Casa Revisora da República. Sejam muito bem-vindos ao plenário do nosso patrono Rui Barbosa. E vocês são de que estado? Desculpa perguntar. Paraná, Curitiba, São Paulo, ó, tem uma cearense ali, que bom, maravilha, sejam bem-vindos. São Paulo, Rio de Janeiro, olha que bacana, aqui do Distrito Federal, inclusive, você que está nos assistindo, se quiser fazer como esses brasileiros, cidadãos que querem conhecer a história aqui do Congresso Nacional, né, os museus que nós temos aqui, os competentes guias que estão sempre aqui trazendo, né, dando essas instruções, explicando como é que funciona, seja muito bem-vindo. Para você fazer como eles, para visitar o Congresso Nacional, basta acessar o site www.congressonacional, tudo junto, .leg.br/visite. Você vai lá e essa visitação você agenda, pode ser realizada em dias úteis, exceto terças e quartas, porque a gente tem muito movimento de comissão, votações, né? Então, as terças e quartas não. Mas nos finais de semana e feriados, você pode vir conhecer no horário de 9 às 17 horas. Então, nesse momento, eu chamo o nosso ilustre senador pelo Mato Grosso, senador Wellington Fagundes, para fazer aqui o seu discurso, o seu pronunciamento nessa sessão tão especial. Muito obrigado, senador. Meu querido, estimado senador Eduardo Girão, meu líder, nós, como ele já disse, formamos o bloco, eu tenho a honra de ser o líder, mas, claro, com o nosso vice-líder também, Eduardo Girão. Quero aqui cumprimentar a todos presentes, em nome também do meu amigo, companheiro, deputado federal, Domingos Neto, que eu acho que por muitos mandatos, eu tive 6 mandatos lá na Câmara dos Deputados e convivemos por muitos deles juntos. E ele continua lá firme, uma das pessoas referência na área do orçamento aqui no Congresso Nacional. Quero também cumprimentar aqui a senhora Gabriela Aguiar,
a vice-prefeita de Fortaleza, e aí me permita também cumprimentá-la em nome de todas as mulheres que aqui estão, brasileiras, do estado do Ceará. Eu já estava falando do estado do Fortaleza, mas é do Fortaleza mesmo, né? E quero cumprimentar, então, também em nome da dona Márcia Valéria Té e seus 5 filhos, senador Girão, já que a família é a base de tudo, o senhor sempre fez questão de colocar sempre aqui na sua espiritualidade, né? Sempre a família acima de tudo. Eu quero também cumprimentar aqui o vereador de Fortaleza, Danilo Lopes, e também o Flávio Nogueira, que é o médico historiador e aqui está presente conosco nessa sessão. Claro, cumprimentar aqui o coral, né, do Senado e também a banda de música Batalhão da Guarda Presidencial, e aí em nome do sargento Vitorino, que faz aqui a regência. Em seu nome, cumprimento a todos e ao Exército Brasileiro, a todas as Forças Armadas, que para nós é um orgulho muito grande. Senhor presidente, esta casa presta aqui hoje uma homenagem justa, merecida e profundamente simbólica aos 300 anos de Fortaleza. São 3 séculos. 3 séculos e 3 séculos de contribuição ao Ceará e ao nosso Brasil como um todo. Como Vossa Excelência colocou, o meu estado do Mato Grosso abrigou muitos cearenses que para lá foram, como o meu pai, que foi da Bahia para Mato Grosso a pé. E quem foi para lá foi para trabalhar, né? Construir famílias, e por isso nós somos muito gratos também, como mato-grossense, a todo o povo do Ceará. Ao apresentar essa homenagem, o senador Girão presta aqui um tributo à grandeza de Fortaleza, à força do povo cearense e à importância histórica de uma das cidades mais importantes do nosso país. E esta não é apenas uma data comemorativa, é um marco. É um momento de memória, de respeito e, acima de tudo, de reconhecimento. Celebrar Fortaleza é celebrar uma cidade que carrega a força do seu povo, a riqueza de sua cultura, a beleza de sua identidade e ainda a energia de uma capital que se tornou referência para todo o Brasil, para todos nós brasileiros e, claro, para o mundo inteiro. Fortaleza é uma cidade de alma forte, é uma cidade vibrante, acolhedora, uma cidade que cresceu sem perder as suas raízes. Isso é muito importante. Uma cidade que cresceu muito, mas sem perder as suas raízes. Por isso é uma cidade que honra o seu passado, mas também olha para o futuro com coragem, criatividade e determinação. Falar de Fortaleza é falar de um povo trabalhador, de um povo resiliente, de um povo orgulhoso de sua história. Eu quero dizer que agora, na sexta-feira, eu estava no Rio de Janeiro, e lá num restaurante tradicional, mais de 30 anos de existência, e o garçom era um cearense. E ele nunca viu uma pessoa tão politizada. E ele falava tanto do seu Ceará, e eu disse: você está aqui há quantos anos? Ele há 30 e poucos anos. E aí, seu título é daqui do Rio de Janeiro? Ele falou: não, faço questão de todas as eleições ir lá. E quero um dia, quem sabe, até ser candidato pelo meu Ceará, ele disse. Por isso faço aqui uma homenagem a tantos cearenses que estão nesse Brasil afora. Fortaleza, portanto, é um símbolo de identidade, de pertencimento, de resistência, de cultura, de esperança. Por isso essa sessão solene tem um significado muito maior. Ela mostra que o senador e o Senado Federal sabe reconhecer a história das cidades que ajudaram a formar a identidade do nosso país. Fortaleza tem esse tamanho, tem essa história, tem essa grandeza. Por isso aqui ao povo fortalense fica aqui o nosso respeito e a nossa homenagem. Homenagem aos que viram antes e que vieram antes e que viram um país que podia crescer e podia desenvolver, com todos os migrantes que ajudaram a construir essa cidade com sacrifício, coragem e, acima de tudo, visão. Homenagem aos que hoje trabalham todos os dias, empreendem, educam, servem e fazem Fortaleza pulsar. E homenagem também às novas gerações, que têm a missão de levar essa história adiante,
com ainda mais desenvolvimento, justiça social e orgulho de suas raízes, que é o que o senador Girão tanto faz aqui, defendendo o seu estado e a sua cidade. Natal. Eu fiz questão de procurar saber a cidade natal do senador Girão. Por isso, que Fortaleza siga forte, siga humana, siga viva, siga orgulhando o Ceará e também todo o Brasil. E que fique registrado aqui, mais uma vez, o reconhecimento à iniciativa do senador Eduardo Girão, que propôs essa justa sessão solene em homenagem aos 300 anos da sua cidade natal, Fortaleza. Parabéns, Fortaleza. Parabéns ao povo cearense. E, mais uma vez, parabéns, senador Eduardo Girão, por essa grande iniciativa. E, com certeza, aqui fica o reconhecimento de todos nós pela história de Fortaleza e, claro, de todo o seu povo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, senador Wellington Fagundes. E, quem sabe, daqui a alguns meses, está assumindo aí o governo do estado do Mato Grosso, né? Um prazer imenso e a sua presença aqui muito engrandece esse evento que a gente organizou com tanto amor. Quero agradecer a Thalita, né, ao Fábio, toda a nossa equipe, Fernando, que organizaram esse evento com tanto carinho, né? E eu aproveito para fazer aqui a saudação à senhora presidente da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia, Filomena Barros, aqui presente. Muito obrigado pela sua presença. Senhor presidente executivo do Instituto Caju Brasil, Maurício Campos, muito obrigado também pela sua presença. Né? O Ceará tem essa marca do caju e é muito forte. Lá de Fortaleza. É a maior árvore de caju do mundo, né? Não, ali é em Natal. Existe Natal? Ali fica pertinho, né? Ali no nosso estado vizinho do Rio Grande do Norte, mas no Ceará tem muito, senador Wellington. É impressionante. Nós tínhamos, na minha infância, eu vivi muito ali na Cione. Cione era uma... Lembra disso? Não, você falou que ele teve vários mandatos com ele. Eu fiquei imaginando ele de fralda andando aqui. Porque é bom, jovem, muito jovem. O deputado, quarto mandato já, deputado? Você assumiu com quantos? 22. Com 22 anos, rapaz, você tem razão. E olha, eu fiquei até em dúvida quando ele me apresentou a vice-prefeita do Jovem de Fortaleza, demais. Mas com 15 anos já pode ser prefeita? E aí? É verdade. E tem muito obrigado, senador Girão. E a jovem prefeita, a Gabriela, tem duas filhas lindas, né? A Sara e a Maitê, a Maria Tereza, né? E a Sara nasceu ali na véspera dela ter sido eleita. Foi nascendo e voltando lá. É uma família bem política, lá de uma região muito importante, a Princesa dos Inhamuns. Né? Não sei se a gente tem que levar ele para comer lá a carne lá do carneiro. Rapaz, o negócio não é brincadeira, não. Né? Mas eu queria também saudar aqui. Então, a Cione, como eu estava falando, Cione ali, eu aprendi que você pode fazer carne de caju. Você pode ter o do Jaime Aquino. Nós fizemos uma homenagem aqui, né, ao Jaime Aquino. Nós temos ali uma série de produtos à base do caju, com proteína, altamente proteico, que é o cearense, não é brincadeira não, espetacular. Então, representando a Secretaria de Estado de Representação do Governo de Roraima, em Brasília, a senhora Cândida Magalhães, muito obrigado também pela sua participação. Senhora diretora do Instituto Caju Brasil, Ana Cristina, aqui presente, muito obrigado. Quero saudar também, inclusive ganhamos esse bottom aqui, muito obrigado, viu? Um bottomzinho aqui do Instituto do Caju. Eu quero saudar a Carolina Siebra, que é advogada das famílias, né, que é das vítimas do dia 8 de janeiro. Tem sido como cearense, você tem representado bem, são grandes advogados ali, grandes idealistas, mas você tem feito um trabalho que faz a diferença, bem a cara do cearense, aguerrido, né? Parabéns, viu, Carol? E obrigado pela sua presença aqui. Eu queria, antes de a gente ouvir a nossa vice-prefeita e depois o nosso deputado, eu queria rapidamente fazer aqui uma saudação, né? Fortaleza está completando hoje. Isso não é... Olha só a coincidência, hoje é o dia... Está completando 300 anos, no dia 13 de abril de 2026. E interessante é que ontem, dia 12, foi o dia do aniversário de Chico Anísio, deputado.
de um grande conterrâneo nosso de Maranguape. Inclusive, nós vamos fazer uma sessão quinta-feira em homenagem a ele, porque mais do que o Chico, essa semana começou com o Dia do Humor, o Dia do Humorista foi ontem também, o Dia do Obstetra, que significa a vida, e a esposa, a última esposa do Chico Anísio vai vir aqui para essa sessão. Nós vamos ter a presença de humoristas também, fazer uma memória, porque o dia do enfrentamento ao preconceito da doença mental também é comemorado no dia do aniversário de Chico Anísio. Ele tinha problema de depressão muito forte. E a Associação Brasileira de Psiquiatria, que vai estar com a gente quinta-feira aqui, também resgata essa causa nossa, né? Então, nós estamos completando hoje, a cidade de Fortaleza, capital do Ceará, 300 anos de idade. Uma sessão especial como essa aqui no Senado deveria servir apenas como uma comemoração. Mas nós esperamos que, além da justa celebração, esse momento possa servir a uma reflexão sobre qual Fortaleza nós queremos para daqui a 100 anos. Essa é a cidade onde eu nasci, eu cresci, trabalhei e escolhi para constituir família. Inclusive, meu pai, Francisco Clodomiro Rocha Girão, que está assistindo essa sessão, nasceu em Fortaleza também, embora meu avô, nasceu em Morada Nova, que é a origem ali da nossa família. O início do povoado de Fortaleza se deu no entorno de um forte, construído pelos holandeses, mas tomado pelos portugueses e denominado Forte de Nossa Senhora da Assunção. Em 13 de abril de 1726, Dom João VI elevou oficialmente o povoado à condição de vila, contando com cerca de 2.000 moradores. Olha só, 2.000 moradores. Hoje nós temos Fortaleza com 2,5 milhões da população de Fortaleza. Isso sem contar ali, a grande Fortaleza. Hoje, passados 300 anos, Fortaleza é uma grande metrópole, quase chegando em 2.600.000 habitantes. A quarta maior cidade de um Brasil que reúne 5.569 municípios, sendo um polo estratégico do Nordeste, a nossa Fortaleza, com relevância econômica, turística e cultural. Essa origem, a partir de um forte militar, simboliza a natureza de um povo que aprendeu a vencer as adversidades. Talvez o momento mais vigoroso e marcante de toda a história da cidade tenha ocorrido em 1881, quando o jangadeiro Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, que eu falei há pouco tempo, liderou um movimento pioneiro de desobediência civil. Naquela época, os navios não podiam atracar diretamente no porto. Esse transporte do navio ao porto era feito por jangadeiros, que então se recusaram a transportar escravos. Essa atitude corajosa teve grande repercussão em todo o Ceará, como se fosse um raio de luz em meio às trevas da escravatura. Isso fortaleceu o movimento abolicionista cearense, até que em 1884, e é interessante a gente fazer aqui uma memória, faço um parênteses, ao doutor Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nós já fizemos sessão para ele aqui no Senado Federal, grande cearense, o médico dos pobres, que também influenciou no Brasil o Império, naquela época, era um dos grandes abolicionistas do Brasil, ele que nasceu em Jaguaretama, ali no interior cearense. Então, em 1884, 4 anos antes da Lei Áurea, o Ceará foi a primeira província do Brasil a libertar os seus escravos. A partir daí, o Ceará recebeu esse magnífico e honroso título de Terra da Luz. Com um PIB de mais de 80 B de bola aí de índio, 80 bilhões de reais, com predominância do setor de serviços, impulsionado pelo turismo e comércio, Fortaleza tem se consolidado
como uma das capitais mais desenvolvidas economicamente. Mas isso não se traduz em bem-estar social, tem grandes desafios, né? Como toda grande cidade brasileira. Há um abismo que separa a cidade da propaganda com a cidade real. Cartões postais, como a Praia do Futuro, e a própria beira-mar, ali onde os turistas ficam nos hotéis, atraem milhões de visitantes do mundo inteiro. Mas a maioria da população, infelizmente ainda, convive com outra realidade. Tanto a capital Fortaleza como todo o estado do Ceará sustenta há anos indicadores muito negativos, né, de violência. Bairros inteiros estão dominados pelo crime organizado, as facções criminosas, funcionando como um poder paralelo, extorquindo empresários e expulsando moradores de suas casas. Bolsões de pobreza precisam ser amparados por políticas públicas inteligentes que promovem empregos. A nossa vice-prefeita tem muito cuidado em relação a isso e tem muita humanidade nesse sentido e tenho certeza que vai colaborar, né, junto com o prefeito e com a prefeitura nesse sentido. Nós precisamos realmente fortalecer esse povo criativo, resiliente, hospitaleiro, que se manifesta naturalmente através de sua música, humor e gastronomia. Nada como uma comida cearense, né? Uma peixada daquelas, hein, Danilo? Mas há muitos anos, tanto Fortaleza como no estado do Ceará, vem pecando um pouco pela governabilidade, né? A ideologia, a propaganda, muitas vezes substituem a responsabilidade fiscal e a eficiência administrativa. Por isso, esse aniversário de 300 anos precisa representar um ponto de inflexão na trajetória da nossa capital. Que Fortaleza estamos dispostos a construir para os próximos 100 anos? Vamos continuar com esse modelo de concentração de riqueza, modelo fracassado, ou vamos avançar para um modelo de desenvolvimento equilibrado que valorize o cidadão? O grande desafio proposto pela história ao fortalezense e a todo cearense é a recuperação do honroso e magnífico título de Terra da Luz. Então, eu agradeço a atenção de vocês nessas minhas breves palavras e já, antes de a gente ouvir a nossa vice-prefeita Gabriela Aguiar, eu convido a todos para acompanharmos a canção Feira de Mangaio, de autoria do músico paraibano Sivuca, que será interpretada pela banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial, sob a regência do Sargento Vitorino. Muito bem, nós vamos agradecendo mais uma vez aqui pelo excelente trabalho da banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial. Muito obrigado, Sargento Vitorino. Eu quero registrar também a presença na galeria dos alunos do curso de Direito do Centro Universitário Leonardo da Vinci.
né? Estão aqui conosco, muito obrigado. De Indaial, Santa Catarina. Lá em Fortaleza tem um hospital também, né? Com esse mesmo nome. E eu gostaria de fazer uma pequena inversão aqui. O nosso deputado tem um compromisso daqui a pouco e eu tenho certeza que a nossa vice-prefeita, que é sua irmã, né, permite que ele possa fazer primeiro, usar a tribuna do Senado com muita honra. O senhor está convidado. Obrigado mais uma vez, deputado Domingos Neto, pela sua presença aqui nessa sessão histórica que celebra os 300 anos da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. O senhor tem a palavra pelo tempo que desejar. Obrigado, senhor presidente. Aqui, senador Eduardo Girão, parabéns pela iniciativa dessa sessão solene, saudações tricolores. Cumprimentar aqui a nossa vice-prefeita de Fortaleza, minha irmã Gabriela Aguiar. Cumprimentar aqui o doutor Danilo Lopes, ex-vereador de Fortaleza, a quem conhecemos desde criança e que é um historiador por paixão, assim como é o doutor João Flávio, também amigo, me operou do meu colesteatoma, como um grande otorrino que é, e é também um profundo conhecedor da história do município de Fortaleza. Cumprimentar aqui presentes, a Casa do Ceará, que está aqui presente, o Estênio Campelo, que está aqui presente, para você ver como o cearense é forte. A Elane, que é nossa prima, é a presidente do PSD Mulher do Distrito Federal. Então, o cearense, aonde vai, ele também vai ocupando os espaços. E, antes disso, acho muito proveitoso ter feito esse evento aqui em Brasília, porque se tem uma coisa que Fortaleza parece com Brasília, é a característica de ser uma cidade que atrai muitos e muitos visitantes, como você mesmo falou. A origem da sua família vem de Morada Nova, como a da minha vem de Itauá. E nós todos escolhemos Fortaleza para viver, para morar. Foi onde eu nasci, onde eu conheci minha esposa, onde a gente formou nossa família. E assim é a história do fortalezense. Uma grande maioria dos fortalezenses, se você for puxar, ou tem o pai, ou tem o avô, ou tem raízes no interior, assim como é Brasília. O brasiliense aqui, todos também vieram de algum lugar, então muito boa a iniciativa de fazer aqui no plenário do Senado Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, autoridades, espectadores que nos assistem pela TV Senado, sobretudo o povo cearense e fortalezense. Subo esta tribuna com a honra de registrar uma data que ultrapassa o tempo. Celebramos 300 anos de história, de resistência e de construção coletiva da nossa querida Fortaleza. Uma cidade que hoje se consolida como um dos maiores centros urbanos em âmbito nacional, com enorme relevância econômica, social e cultural. Fortaleza não é apenas uma capital, é um polo estratégico do Nordeste, é um centro econômico em plena expansão, é uma cidade que se conecta com o mundo e se posiciona para o futuro. Com mais de 2.600.000 habitantes, a quarta maior cidade do nosso país, Fortaleza se firmou como um dos principais motores de desenvolvimento regional. Uma cidade que cresce com consistência, que atrai investimentos, que amplia oportunidades. Hoje, Fortaleza ocupa uma posição privilegiada na economia global. É um dos principais pontos de conexão digital do país. Na Praia do Futuro, por exemplo, já são 18 cabos submarinos de fibra ótica, que além de concentrar mais de 90% dos dados que circulam no Brasil, conectam o nosso país diretamente à Europa, à África, ao Caribe e aos Estados Unidos. Isso significa competitividade, significa inovação, isso significa geração de emprego e renda. Esse progresso não acontece por acaso. Ele é resultado de planejamento, de gestão e principalmente de compromisso público com o desenvolvimento. Nos últimos anos acompanhamos avanços importantes na infraestrutura, com investimentos que ampliam a mobilidade e integram a cidade. Na educação, com resultados que colocam sempre o Ceará e Fortaleza como referência nacional na educação, sobretudo na educação básica.
Na segurança pública, fortalecendo os sistemas de informação, que hoje Fortaleza já tem e vem criando cada vez mais inteligência para combater o crime. E no turismo, que posiciona Fortaleza entre os destinos mais procurados do Brasil. São resultados concretos, resultados que impactam diretamente a vida da população. Como coordenador da bancada federal do Ceará, tenho plena consciência do papel que nos cabe. Cabe a nós garantir que esses avanços tenham continuidade, cabe a nós assegurar os recursos necessários para realizar os sonhos do povo de Fortaleza e cabe a nós trabalhar para que o desenvolvimento chegue cada vez mais longe. E é esse compromisso que quero reafirmar nessa tribuna. Fortaleza chega aos 300 anos como uma cidade sólida, uma cidade respeitada, uma cidade preparada para os desafios e oportunidades do nosso tempo. Celebrar Fortaleza é reconhecer a força do seu povo, a capacidade de transformar desafios em conquistas e a determinação de seguir avançando. Em nome desta casa, registro homenagem à nossa Fortaleza, à nossa história e ao seu futuro. Que os próximos anos sejam de ainda mais desenvolvimento, mais conquistas e mais protagonismo. Muito obrigado, senhor presidente. Fraterno abraço a todos. Muito bem, muito obrigado pela sua presença ilustre. Também nascido em Fortaleza, é lá da Princesa dos Inhamuns, a família, né, do nosso deputado Domingos Neto, lá de Tauá, mas nasceu em Fortaleza também. Gabriela também nasceu em Fortaleza, né? Que bacana. Leva o abraço para o seu pai, Domingos Filho. Grande abraço para ele. E eu vou, nesse momento, antes da gente ouvir a Gabriela, que vai, a vice-prefeita, veio especialmente, agradeço de coração pela sua presença aqui. Nós vamos passar um videozinho institucional que foi preparado com muito carinho aqui para essa sessão. Vamos conhecer um pouco mais de Fortaleza.
Eu não sei o deputado Domingos Neto e também a vice-prefeita Gabriela Aguiar, mas eu nasci ali no Hospital São Raimundo e passei a parte da infância ali na Rua Benir de Carvalho. A gente morou muitos anos ali, jogava, era tudo terra batida, né? E a gente pulava ali para jogar bola no terreno baldio vizinho, que hoje ali está concentração altíssima, né? De prédios e tudo, pertinho do Colégio Santa Cecília, ali, né? E andava de bicicleta para todo lugar, era aquela coisa muito, né? Eu estudei no Colégio Santo Inácio, ali pertinho, e Fortaleza, né, é realmente um lugar encantador. Onde você vai, né, um lugar assim, um povo muito acolhedor, um povo de bem. É um povo de bem, o fortalezense. Muito bem. Então, conforme o prometido, eu gostaria de ouvir, para iniciar aqui, a nossa vice-prefeita, a senhora Gabriela Aguiar, vice-prefeita da cidade de Fortaleza, que hoje completa 300 anos, né? Ela vem representando também o prefeito Evandro Leitão, que está coordenando lá as atividades nesse dia tão festivo, nesse dia tão especial. Então, vice-prefeita Gabriela, mais uma vez, muito obrigado de coração pela sua presença ilustre aqui no plenário bicentenário do Senado Federal. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa, iniciando a saudação ao senhor requerente e presidente dessa sessão solene, senador Eduardo Girão. Cumprimentar o deputado federal Domingos Neto, coordenador da bancada do Ceará. Cumprimentar também o vereador, professor, historiador, meu amigo Danilo Lopes. Cumprimentar nosso médico, otorrino, historiador, doutor João Flávio, e agradecer também as palavras do senador Wellington Fagundes, que esteve conosco agora há pouco. Trago comigo, antes de iniciarmos a reflexão sobre a nossa história, a saudação fraterna do nosso prefeito, meu querido amigo Evandro Leitão. Por motivos de força maior, inerentes às altas demandas da nossa capital, o prefeito não pode estar presente fisicamente neste plenário, mas faz-se representar pelo espírito de união desta gestão e pelo profundo respeito que nutre a esta casa. Recebam dele, através da minha voz, essa voz feminina, a única mulher na mesa, o compromisso inabalável de que Fortaleza continuará trilhando o caminho de progresso e do diálogo institucional, lutando sempre por quem mais precisa. Subo a esta tribuna com o coração transbordando de orgulho e a responsabilidade pesando-me sobre os ombros, não apenas como vice-prefeita, mas como filha desta terra que aprendeu, desde cedo, que o mar de Fortaleza não é um limite, mas um horizonte de infinitas possibilidades. Falar de Fortaleza aos 300 anos é falar de uma construção coletiva, de resiliência. Nascemos sob a égide da resistência, do forte que nos deu o nome à cidade, que se recusou a ser pequena. Do Riacho Pajeú às dunas do Cocó, nossa história foi escrita com suor dos jangadeiros, com o intelecto dos abolicionistas pioneiros e com a coragem de um povo que faz da escassez a sua maior criatividade. Fortaleza é uma cidade acolhedora. 70% da população de Fortaleza veio do sertão, veio de retirantes. E Fortaleza fez dessas pessoas gigantes. Hoje, Fortaleza não é apenas a capital do Ceará, é o coração econômico do Nordeste e um hub que conecta o Brasil ao mundo. Mas a nossa maior riqueza não está no PIB ou na infraestrutura de fibra ótica. Está no sorriso do fortalezense, na nossa capacidade de acolher e na vanguarda de nossas políticas públicas, que buscam incessantemente reduzir as distâncias sociais. Como mulher na política, vejo esses 300 anos sob a lente do cuidado. Celebrar este tricentenário é renovar o compromisso com a criança que nasce no hospital do bairro distante do centro,
com o jovem que busca oportunidades nas nossas escolas de tempo integral e com o idoso que vê a cidade se transformar, mantendo a sua essência. Uma cidade só é verdadeiramente grande quando é generosa com os seus. Não estamos aqui apenas para olhar para o retrovisor. Esta sessão especial do Senado Federal nos convoca a projetar Fortaleza do futuro. Uma cidade sustentável, inovadora e, acima de tudo, humana, inclusiva. Agradeço ao Senado Federal por este reconhecimento. Fortaleza, aos 300 anos, é uma prova viva de que o sol brilha para todos. Mas no Ceará, ele brilha com um calor que só o amor de um povo apaixonado pela sua capital pode explicar. Muito obrigado. Viva Fortaleza, a capital de todos! Muito bem, muito bom, muito obrigado. Muito obrigado, Gabriela Aguiar, vice-prefeita de Fortaleza. O Bernardo até se emocionou ali, ficou feliz com o discurso. Muito obrigado, viu, Gabriela, pela sua presença. Um abraço ao prefeito Evandro Leitão. E também registrar aqui a presença ilustre do nosso querido Vanderlei Girão. Muito obrigado pela sua presença, médico também. Eu tive a oportunidade de morar em Brasília em 94. Foi mais ou menos, passei 1 ano e meio, 2 anos aqui, numa missão, e o Vanderlei me acolheu muito bem aqui, né? Nosso primo. Muito obrigado pela sua presença ilustre. Eu quero agora, nós vamos ouvir os outros discursos, mas antes dos historiadores, tem uma surpresa para vocês, que eu faço aqui o convite, uma contação de história, né? Fortaleza é arte, é cultura também, e eu queria convidar a senhora Niédia Genari para vir aqui fazer uma breve contação de história dessa terra tão especial, tão abençoada, chamada Fortaleza. Boa tarde. Senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores senadores, toda a mesa e todos que nos acompanham neste momento, dentro e fora desse plenário. Antes de iniciar essa história, eu gostaria de fazer um convite. Um convite simples, mas profundo, que por alguns instantes possamos sair do tempo presente e nos permitir atravessar a história, que possamos caminhar juntos por uma cidade que não nasceu pronta, mas que foi sendo construída pouco a pouco, como uma luz que insiste em permanecer acesa ao longo dos séculos. Convido todos a viajarem comigo por esses 300 anos de Fortaleza. Ao longo do tempo, Fortaleza foi deixando de ser apenas um ponto no mapa para se tornar presença viva na história do Brasil. Cresceu devagar no começo, cresceu com casas simples, caminhos ainda sem traços definidos. Cresceu mais pela coragem do seu povo do que pelo planejamento do seu tempo. E foi assim que começou a se afirmar. Ao longo do século XX, cresceu de forma acelerada, expandiu suas fronteiras, tornou-se metrópole, consolidou-se como uma capital vibrante do Nordeste brasileiro. Reverência em cultura, turismo e desenvolvimento. Mas o que sustenta a Fortaleza de verdade não são apenas marcos históricos, são as pessoas. Sim, as pessoas. Homens e mulheres anônimos que transformam dificuldade em permanência, que fizeram nascer bairros, abriram caminhos, ergueram escolas, criaram comunidades e mantiveram acesa uma esperança que atravessou gerações. Fortaleza continua sendo uma cidade construída por pessoas que vieram antes de nós, que deixaram marcas invisíveis, mas permanentes, que mantiveram acesa a chama mesmo quando tudo parecia difícil. E entre essas luzes da nossa história, como já lembrado há pouco nessa tribuna, há gestos de coragem que ajudaram a iluminar não apenas Fortaleza, mas o Brasil inteiro. Quem nasce em Fortaleza carrega essa história na alma, carrega no sotaque, carrega na forma de olhar,
carrega a coragem de servir. Mas Fortaleza também é feita por aqueles que chegaram e, ao chegar, escolheram ficar, construir, pertencer. Porque ser fortalecense é mais do que nascer, é reconhecer-se parte, é cuidar, é amar. Há uma herança viva que atravessa o tempo, uma presença silenciosa, mas constante. Fortaleza não é apenas o que vemos, é também tudo aquilo que foi sonhado, construído e confiado a nós. E ao chegarmos ao presente, encontramos uma cidade viva, intensa, grande, cheia de possibilidades. Uma cidade banhada pelo vento e o mar, aquecida por um sol que nunca desiste de nascer, atravessada por histórias que caminham por jangadas, calçadas, pisos, mercados, praças e encontros. Talvez seja esse o sentido mais bonito de celebrar 300 anos. Perceber que existem cidades que não são feitas apenas de ruas e edifícios, são feitas de horizontes. Fortaleza é uma dessas cidades. Uma cidade onde o mar não termina, ele começa. Onde o calor não pesa, acolhe. Onde a luz não apenas ilumina, guia. E talvez seja por isso que depois de 3 séculos, Fortaleza continue sendo muito mais do que um lugar. Fortaleza é uma promessa que atravessou gerações, que resistiu ao tempo, que permaneceu acesa como um farol voltado para o sol e que continue assim, aberta como o mar, quente como seu povo, luminosa como a terra da luz. Que algumas cidades existem, mas Fortaleza permanece, sobretudo nos nossos corações. Essa é uma homenagem do Brasil e uma referência à Terra à Luz. Eu sou Niede Jajanari, contadora de histórias. Muito obrigado, Niede, é sempre muito solícita. Quando eu falei para ela que, olha, vai ter uma homenagem à Fortaleza, os 300 anos, você poderia preparar alguma coisa na hora. É um carinho grande. Teve Fortaleza no ano passado, né? No ano passado. E muito obrigado pela sua presença, né? Pela você compartilhar um pouco do seu talento aqui com todos nós. Agora, aqui para nós, né? Eu acho que é um pouco como o dia do aniversário da gente, né? A data não tem uma data mais bonita, né? Assim, a gente... Mas Fortaleza é um nome muito bonito, né, cara? É um negócio assim, com todo respeito, né? É uma coisa assim que é uma identidade que já arrepia, a gente já fica arrepiado. Danilo, queria chamar aqui esse grande irmão, Danilo Lopes, vereador, que foi vereador de Fortaleza no período de 2000 a 2024, estava há pouco tempo, inclusive, numa missão na Prefeitura de Fortaleza, né? E eu fico muito feliz, Danilo, pela sua presença, você estava com a agenda já montada, mas deu um jeito para vir aqui ao plenário do Senado participar dessa sessão emblemática da nossa capital, da Terra da Luz. Você tem a palavra com muita honra e muita gratidão por a sua presença hoje aqui. Bom, eu saúdo e agradeço ao senador amigo Eduardo Girão, ao deputado Domingos Neto, à vice-prefeita médica geriatra, doutora Gabriela Aguiar. Os dois eu conheço desde a infância, por relações familiares que nós temos. Doutor João Flávio, que me operou também, Domingos Neto, ele opera todo mundo, né? E, senador, você acabou de dizer, mas por que Fortaleza, esse nome tão bonito? A resposta inicial ela seria simples. Fortaleza, ela nasceu de fortes, começando em 1604 com o Fortinho de Santiago, que foi fundado por Pedro Coelho de Souza, o primeiro capitão-mor da capitania do Ceará, passando pelo Forte de São Sebastião em 1612, de Martins Soares Moreno, tido como fundador do Ceará. Depois, os holandeses chegando em 1649 com o Forte Schunenborg, e depois, pegando e tomando esse forte, Álvaro de Azevedo Barreto, fundando o Forte de Nossa Senhora da Assunção, trazendo a imagem que até hoje está na 10ª Região Militar. Seria fácil dizer o porquê de Fortaleza, mas isso foi uma anunciação
do nome para quem seria o povo daquela cidade. Eu vou voltar para o donatário da capitania do Ceará, Antônio Cardoso de Barros, que foi embora porque o terreno era seco. Pero Coelho de Souza, em 1606, foi para a Europa por conta de uma grande seca. A adversidade que o cearense e o fortalezense tem em relação ao clima fez dele essa pessoa forte. Ademais, nós lutamos pela liberdade, Confederação do Equador, 1824, liderado por Tristão Gonçalves de Alencar Aripe. Nós fizemos mais do que Pernambuco, apesar da história mostrar mais Pernambuco do que propriamente o Ceará, querendo a independência do nosso país de Portugal. E veio também, em 1872, a criação da Academia Francesa no Ceará, a Liberdade das Letras. Aí a gente vai ter Rocha Lima, Capistrano de Abreu, para posteriormente surgir, em 1892, a Padaria Espiritual, um movimento literário que repercutiu na Semana de Arte Moderna. E em 1894, nasce a Academia Cearense de Letras, a primeira academia de letras da história do país, antes mesmo da fundação da Academia Brasileira. Mas Fortaleza foi libertária também na liberdade das pessoas escravizadas. Se o Ceará libertou, finalmente, em 25 de março de 1884, Fortaleza libertou em 24 de maio de 1883. Foram 5 anos antes. Não tinha pessoas escravizadas, tinha 32 mil pessoas escravizadas no estado do Ceará. Então, quando a gente começa a fazer uma avaliação, até porque em 1887, durante a Grande Seca até 1889, uma onda migratória, que foi isso que aconteceu, que foi falado inclusive pelo deputado Domingos Neto. Todos nós somos filhos do interior. Minha mãe nasceu em Jaguaretama, ela está vendo, meu pai é do Pacuti. Então, se você perguntar quem é de onde, todo mundo vai ver que tem pai ou avô do interior do estado. E nós tivemos uma grande seca mundial que fez com que 10% da população nordestina morresse. Você imagina? Em um dia em Fortaleza, no dia 10 de dezembro de 1888, no dia dos 1.000 mortos, morreram 1.004 pessoas. Fortaleza tinha triplicado de população. É o equivalente, eu fiz um cálculo, se hoje morresse durante uma epidemia, 22 mil pessoas em um só dia. Imagina o desespero da doutora Riane Gabriela, que seria hoje. Então, nós vivemos nessa adversidade, na adversidade do clima e na ausência do Estado. Na ausência do Estado, depois somente da grande seca, é que o imperador Dom Pedro II manda construir o primeiro açude. Ora, se desde Antônio Cardoso de Barros já se sabia da adversidade do clima e da ausência de água no local, por que é que nunca tomaram providências? Aí Dom Pedro manda construir o primeiro açude, que é o açude do Cedro, em Quixadá, que só começa a ser construído depois que ele vai embora para Portugal, porque foi em 1890, isso é finalizado em 1906. Esse é nosso primeiro açude. Senador, o senhor sabe quando foi a primeira vez que um governante do Brasil pisou no estado do Ceará? Em 1933, e foi Getúlio Vargas, justamente por conta da seca de 1932, quando a gente tinha tido já a seca de 1915, e inclusive formavam-se campos de concentração para impedir que essas pessoas chegassem na cidade de Fortaleza. Isso é que aumentou sobremaneira também a nossa população. Pasmem, nós passamos 433 anos sem um governante desse país pisar na nossa terra. E se hoje nós temos açudes, o Trici, graças a Deus, sangrou, o Oroz está sangrando agora, Juscelino Kubitschek.
se nós temos o cinturão das águas, que faz com que o Ceará, mesmo na adversidade do clima, ele não sofra mais com o desabastecimento, é por conta da fortaleza que é o nosso povo. Isso aí foi uma premonição do que nós seríamos, porque nós crescemos, nós lutamos, nós somos hoje o maior PIB do Nordeste, ultrapassamos Salvador e ultrapassamos Recife. Nós hoje vivemos porque nós fizemos acontecer. Se hoje tem o Instituto Tecnológico de Aeronáutica na cidade de Fortaleza, é porque o ITA, ele é povoado por cearenses e foi fundado por um cearense. Se hoje nós temos academias de letras, é porque nós fundamos antes da brasileira e nós pusemos a primeira mulher lá, fortalezense, Raquel de Queiroz. O que tem que ter um entendimento quando politicamente se fala do Nordeste e se fala sem propriedade, é o que nós somos e o que nós fizemos sem a ajuda de ninguém. Procurando, que é uma característica nossa. Sou professor da Universidade de Fortaleza há 24 anos e me orgulho. Uma das maiores universidades particulares do país. Fruto de um homem que não precisou sair do Ceará, mas migrou de Cascavel para Fortaleza e fez o que foi industrial Edson Queiroz. Então, antes de se falar ou se discutir, ou de se colocar alguma coisa em cima, em a culpa do Nordeste ou do cearense, entenda que nós somos, entenda o que nós fizemos, entenda que nós vamos fazer ainda muito mais. Era isso que eu queria deixar aqui no Senado, senador Eduardo Girão, essa palavra de dizer que a fortaleza não é só pelos fortes, não, é porque nós somos efetivamente fortes. Muito obrigado. Espetacular, viu? É aquela coisa, né? Danilo, grande irmão, nossa fortaleza é Deus, né? Isso aí foi até uma marca muito forte, de um daqueles mosaicos que... Você sabe que o estado do Ceará exportou para o mundo todo os mosaicos, a torcida do Fortaleza e do Ceará, né? Fortaleza é um pouco mais, vamos dizer, é mais famoso assim, né? Porque, inclusive, isso aí é... no mosaico, E aí a gente teve... um dos mosaicos, quando eu era presidente lá, a torcida colocou Nossa Fortaleza é Deus. Foi um negócio de arrepiar mesmo, né, no estádio. Foi no centenário, foi um ano depois, no centenário do Fortaleza. Vamos agora, para a gente fazer um combinado aqui de quem está presente fisicamente e de quem está virtualmente, diretamente de Fortaleza. Vai entrar lá na nossa terra querida, o senhor Sandoval Matoso da Cruz, ele que é historiador, e muito obrigado pela sua presença, Sandoval Matoso da Cruz, e o senhor tem o tempo aqui de 10 minutos com a tolerância da casa para fazer a sua exposição. Muito obrigado. Olá, que alegria estar junto a cada um de vocês. Saudar aqui o senador Eduardo Girão, nossa querida vice-prefeita Gabriela, Danilo, nosso vereador também, grande companheiro, inspiração para cada um de nós, nosso deputado Domingos, e cada um que está nos acompanhando, cada um que está aqui conosco conectado para celebrar os 300 anos da Cidade Solar. A gente só pode amar o que a gente conhece e a gente só pode cuidar daquilo que a gente ama. Nós somos dessa fortaleza, essa cidade que, como foi muito bem falado, carrega essa marca de acolhimento. A fortaleza de Iracema, nossa mãe, a Virgem dos Lábios de Mel, que, diferentemente daquele romantismo próprio de Alencar, se baseia, mas também se conecta com tanta mulher forte, tantas indígenas, essa fortaleza que se expande, que se inspira também nessa cacique pequena, primeira cacique mulher, né, do Brasil, vai nos inspirar e lembrar dessa Iracema que cuida de cada um de nós. Somos a fortaleza também do Padre Mororó, deste homem que, na busca pela liberdade, na busca por valorizar ainda mais este Brasil, ele não silencia. Pelo contrário, tem uma máxima que tanto nos inspira, que é: por uma mentira não se morre, mas por uma verdade
vale a pena dar a vida. E esses 5 confederados, representando tantos outros, dão a vida por essa verdade que transforma a história. Nós somos dessa fortaleza de fé, fé de um povo que carrega essa marca de acreditar, de não desistir. Essa fortaleza de tantos credos, de tantos corações, essa fortaleza miscigenada que carrega as suas africanidades, não somente com o nosso centenário baobá na Praça dos Mártires ou passeio público, mas também nesses campos, nessas terras, nesses terreiros, nessas igrejas, nesses templos que falam do nosso povo. A fortaleza da Igrejinha do Rosário dos Pretos, de 1730, sinal dessa resistência e desse amor de um povo que não desiste. Fortaleza de uma das catedrais mais icônicas do mundo, charmosa, que traz tanta memória, inclusive até mesmo a sua construção, feita por muitas mãos. É essa fortaleza que nós vivemos, essa fortaleza que busca ser de todos e que sim, assim como o ser humano tem suas contrariedades. Essa fortaleza que nos inspira, fortaleza de Henriqueta Galeno, nossa grande artista, escritora, poeta, marca da cultura. Fortaleza dessa Raquel que muda o mundo e inaugura essa maneira de ver. Fortaleza também dos seus campos de concentração e das noites dos 1000 mortos, mas que não deixa isso ser definitiva, não. Você que nos escuta, que nos acompanha, nós somos desta terra que vai além das belezas naturais e das praias que se estampam pelo mundo. Nós somos desta terra de Rodolfo Teófilo, que não se treme, não se foge dessa luta e vai vacinar esse povo contra a temida e a maléfica varíola, indo até mesmo nessa fortaleza periférica para também fazer a sua parte. Nós somos a fortaleza não somente do Dragão do Mar, grande inspiração de José Napoleão, mas também somos a fortaleza do Manuel Jacaré. Um jangadeiro que, quando o Danilo falava que Vargas vem para cá, e Manuel Jacaré vai até lá no Rio de Janeiro pedir e defender a causa desses que tiveram ali, de certa forma, a não contemplação nas reformas trabalhistas. E esses 4 aventureiros, esses 4 fortalezenses saem do Mucuripe. Aquele Mucuripe eternizado nos versos de Fagner e Belchior, das suas velas, mas também do seu farol, mas também do seu acervo, mas também da sua gente, da sua peixada, como foi bem falado aí, e vão até o Rio de Janeiro, sendo recebidos com festa e mudando essa história. De morte trágica de Manuel Jacaré, sendo ali vítima de um acidente numa gravação de um filme sobre a sua saga. Para mostrar para nós que por uma mentira não se morre, mas por uma verdade vale a pena dar a vida. Somos essa fortaleza, sim, de Cassimiro Montenegro. Ele que vai fundar o ITA, ele que acredita na força da educação, na força da ciência e na soberania do Brasil, se inspirando nessas novas tecnologias e maneira de ver o mundo. Nós somos essa fortaleza de tantos professores, professoras, mulheres, homens que constroem, que enfrentam. Nós somos a fortaleza que fez uma revolução, uma rebelião por conta do serviço dos bondes, que não estavam sendo muito bem ali associados e pela elevação da tarifa. Dessas mulheres, como o senador falou, da proximidade com a Cione, que em pleno 1968 vão fazer também uma greve, mostrando a força. Força dessa fortaleza que é mulher, essa fortaleza que é mais do que Iracema, essa fortaleza que encanta com seu sol, capital alencarina, cidade solar. Essa fortaleza que nós buscamos construir por meio de uma consciência histórica, por meio da tentativa de ir além dos livros que vão mostrar somente a história do Brasil lá no Rio e em São Paulo. Não, nós somos essa fortaleza também do Padre Inciso. Todo mundo aqui tem um interior para chamar de seu, tem uma raiz fincada nesse torrão. Cada um de nós carrega também essa fortaleza das nuances, a fortaleza necrópole, a cidade dos vivos e dos mortos, que inspira na sua necrópole maior, que fez 160 anos há pouco, o cemitério São João Batista, nos lembrando do caráter efêmero dessa vida e da importância de refletirmos sempre qual caminho temos trilhado. A gente brinca até aqui na capital que tem uma rua que ela nasce no cemitério e morre numa catedral. A rua atual Castro e Silva, mas a chamada Rua das Flores. Mais ou menos 1 quilômetro e 100 metros separando a vida e a morte. Para nos lembrar, como diz o professor Cortella, que a vida é muito curta para ser pequena
E é justamente andando em Fortaleza, nas suas temporalidades, nas suas narrativas, no coração da sua gente, que nós constantemente devemos pensar isso. Celebrar a vida, celebrar os 300 anos, é celebrar o início. E não vislumbrar um fim, pelo contrário, mas construirmos coletivamente. Estou em sala de aula, na escola pública, na escola particular, e também estou em sala de aula nas ruas de Fortaleza, com diversos projetos que procuram resgatar essa nossa identidade, essa nossa memória. Seja nos trilhos do VLT e do metrô, seja na necrópole São João Batista, ou nessas templos, né, religiosos que narram a fé de um povo, nós estamos aqui, somos Fortaleza do Padre Cícero, que vem para cá estudar, que vem para cá se consagrar e muda a humanidade com o seu amor, com a sua piedade e com a sua vida. Nós somos essa Fortaleza que vai eleger a primeira prefeita mulher do Brasil, um fato inédito, histórico. Nós somos essa Fortaleza de outra Maria, não só Maria Luísa, mas Maria da Penha, que com seu coração firme vem lutar e vem lembrar da importância de estarmos sempre na busca da justiça. Essa Fortaleza que acolhe, que congrega, que transforma. Nós somos essa Fortaleza de tanta gente. Eu só posso amar aquilo que eu conheço. E para transformar, eu preciso da força desse amor. Nós somos Fortaleza de Belchior, que vem nos lembrar constantemente que nós não somos do lugar dos esquecidos, não somos das nações dos condenados, nem somos do sertão dos ofendidos. Vocês sabem muito bem, diante do Senado Federal, nessa sessão especial em homenagem, e que se perpetue, né? Que não fique somente nesse ano. A grande dor no coração é pensar que no próximo ano, 301 anos, tem que ser comemorados também esses 301 anos. Nós somos deste lugar. Não somos do sertão dos ofendidos. Você sabe bem, vocês sabem bem, conhecemos o nosso lugar. E nós não somente conhecemos, nós amamos, nós pertencemos, nós somos. Dessa vila que se transforma em uma cidade por apoiar a independência do Brasil como gratidão. Dom Pedro I olha para a vila de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção e em 1823 vai dizer: vocês agora são uma cidade. A Fortaleza de Nova Bragança. O nome depois vai ser alterado. Nós que há pouco tínhamos nos tornado independentes, entre aspas, de Pernambuco, que era a nossa vinculação jurisdicional, a capital era Recife, não é? Do Ceará, e depois você vai ter essa transformação. Essa Fortaleza que se expande, essa Fortaleza que traz aí a sua modernidade, essa Fortaleza de Antônio Salles, com a irreverência da padaria espiritual, a Fortaleza do bode ioiô. Se temos o Danilo Lopes, também temos o bode ioiô, com todo o seu charme, simpatia, mas também a sua marca da nossa gente, da nossa terra. Somos essa Fortaleza que não desiste, que esse sol que queima, que inspira, que transpira, ele também seja o sol sempre da esperança. Essa esperança desses lugares, essa esperança de uma valorização e de uma cultura patrimonial, essa Fortaleza de tantos templos e de tantos tempos. Começa lá no Forte São Tiago, começa lá no Forte São Sebastião, começa no Schonenbourg, começa na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. História é construção. História é disputa, história é narrativa, história é processo. A fortaleza da gente, ela não cabe num dia. A sua gênese não cabe num segundo. Ela precisa do mundo, ela precisa da história para mostrar a sua complexidade, para mostrar a sua beleza, para mostrar a sua essência. Manifestada em cada um de nós, que com o seu jeito, com o seu estilo, conta essa trajetória. Essa Fortaleza que vai servir de palco da disputa clássica de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, quando o nosso Palácio da Luz amanhece cravado de bala porque Clarindo de Queiroz não queria sair e resiste. E esses fatos, eles também acompanham. Não é Fortaleza somente ali do que está nos jornais, do que está, né, nas grandes notícias e nos pequenos rodapés dos livros e apostilas do Brasil. Não, essa Fortaleza nossa, a Fortaleza da nossa avó, a Fortaleza daquela calçadinha onde a família se reunia para ficar na cadeira de balanço, lá no Otávio Bonfim, e a avó França vendo o povo passar para ir para a missa, atravessando ali
aquela ruazinha tão marcante. A fortaleza da Vó Terezinha e das Mil Ave-Marias, lá pertinho da praça da Nova Betânia do Conjunto das Nações. É a fortaleza desses estudantes, desses jovens que lutam por um futuro melhor e que entendem que é o agora. Essa fortaleza que vai nos inspirar, Ednardo e tantos outros que vão sempre cantar as longarinas dessa Ponte Velha, enquanto a gente engoma a calça, vai fazendo as coisas, a gente não desiste. Essa fortaleza de tantos corações, que seja aqui ou que seja em outro lugar, carregam para sempre. E como canta o nosso querido Gonzagão, a asa branca ela vai, ela voa, mas assim que ela pode, ela retorna. Não à toa, tantos de vocês com esse coração desejoso. Inclusive Brasília, reduto de muitos cearenses. Basta a asa branca soprar, basta o sinal do trovejar que ela regressa. Um dos momentos mais fortes enquanto professor, enquanto fortalezense, enquanto historiador, foi na final da Olimpíada Cearense de Ciências Humanas do Estado do Ceará, organizado pelo Instituto Federal, ver uma jovem, lá na região metropolitana, em Maranguape, cantar. Já faz 3 noites que pro norte relampeia, e a asa branca, ouvindo o ronco do trovão, ela bate as asas e ela volta para sua terra. Isso é próprio de nós, cearenses, isso é próprio da cidade solar. A gente vai, mais volta. Se vai é porque tem que ir, mas o coração quer ficar. E fica porque ama, e fica por se identificar. E fica porque é fortaleza, que atravessa histórias, que o mundo cabe aqui, que o mundo vem para cá e que o mundo é acolhido para que nessa confluência, nesse respeito, nessa diversidade, nessa pluralidade, a gente possa somar. Não se constrói uma fortaleza, uma edificação só com tijolo, é impossível. E só de tijolo nem dá, assim como a nossa alfândega era preciso na época, além das pedras, o ferro lá de Glasgow e também o óleo de peixe e a areia de argamassa. É nessa diversidade, é nessa complementariedade que a gente está nesses 300 anos, construindo com a rede ou as redes dos nossos pescadores, as redes da rendeira, das nossas rendeiras, ou aquelas redes que cada bom fortalezense cearense tem, né, na sua varanda, no seu quintal, na sua sala, que nos lembra desse descanso, desse acolhimento, desse se lançar. Essa fortaleza de médicos e pessoas que nem na primeira formação era história, mas se apaixonam tanto que não tem como não ser. Essa fortaleza desses alunos, desses estudantes e de tantos outros que, questionando, não conhecer, começam a ocupar e a procurar. Em 2021, para finalizar, nem eram os 300 anos, mas o meu coração se indignava e inquietava ao saber que muitos de nós aqui, desses 2 milhões e quase 600 mil, como o senador falava, conhecem pouco a nossa história, investem pouco aqui e quando viajamos, vamos consumir a cultura, vamos consumir os patrimônios, trazemos ao pé da língua e de letra as histórias dos outros lugares e aqui não. Então a gente começa com tantos outros que foram pioneiros a ocupar o nosso centro, a ocupar as nossas histórias, a ocupar os nossos patrimônios. E aí vem, né? Por amor a gente ocupa. Então que os nossos corações possam cada vez mais transformar em gestos tantas palavras que nos inspiram e que já nos acompanham de habitar, ocupar essa cidade, transformar, cuidar. Enquanto o senador falava, olha, parece que é o meu aniversário. Não é? Isso é um sentimento de pertença. E aniversário bom de celebrar é o aniversário de quem a gente conhece. De quem a gente não conhece fica até um constrangimento. E a oportunidade que hoje o Senado Federal tem de mostrar para o país um pouco mais, né, dessa nossa história, que é encantadora, que é tão irradiante quanto o nosso sol, que é tão envolvente quanto os nossos mares, que é tão firme quanto os nossos fortes, mas mais do que isso, a nossa gente. Essa é a fortaleza que queremos cantar, mostrar, anunciar, construir e defender para o mundo. Seja em sala de aula, seja no meio da rua, seja nos templos com Fortaleza de Fé, lá nas necrópolis com Fortaleza Necrópole, seja o Vem Comigo no meio dessa confluência toda, seja o Fortaleza sobre trilho, seja em cinema, seja em confeitaria, seja em tudo.
porque Fortaleza é tudo. Que viva Fortaleza! Conhecemos o nosso lugar. Não somos do sertão dos ofendidos, não. Não somos do lugar dos oprimidos, não. Isso faz parte também. Sandoval, o meu tio, que vai para São Paulo, como diz Belchior, pois o que pesa no norte pela lei da gravidade, disso Newton já sabia, cai no sul, grande cidade. Havia uma lei, não só natural, que a gravidade é uma lei física, ela puxa todos para baixo, mas havia uma lei social que carregava todos para o sul, para São Paulo, para o Rio. O senador no início falava sobre um garçom que era cearense e tantos outros, essa marca, não é? E muitos tiveram que ir por não encontrar aqui essas oportunidades. Que a gente possa, então, também carregar essa história e dizer: hoje o Ita vem para cá, hoje o mundo vem para cá. Fruto de uma construção, de um tempo, e que também inspira essa coragem. Asa branca vai, asa branca volta, asa branca fica. A nossa jandaia, ela continua a cantar. Cantar a dor, cantar a alegria, cantar a história. Afinal de contas, é isso que nós chamamos de vida. Que esses 300 anos nos inspirem, então, a por muito mais e a reconhecer que essa fortaleza, ela está aqui. A história, a vida, a memória, somos nós. Muito obrigado. Bem, olha só, professor, historiador Sandoval Matoso da Cruz, muitíssimo obrigado pela sua participação. Olha, a sua paixão aqui irradiou, porque o bem, ele contagia, né? E o que a gente viu aqui foi realmente muita paixão pela nossa cidade. Você estava falando aí, eu estava fazendo uma viagem aqui, né? Quando você, por exemplo, eu tô com um político nato, de berço nato aqui, é uma família, né? A família do Domingos Neto. E eu estava lembrando, quando ele falou da Maria Luísa Fontinelli, foi a primeira experiência que eu tive com política na minha vida, né? Foi em 85, sou de 72, eu tinha 13 anos, né? E meu primeiro voto foi em 89, na eleição presidencial. Mas ali aquilo me emocionou muito, porque eu estava indo no Paulo Sarazate acompanhar a votação, né? E meu pai, inclusive, estava torcendo pelo pai de Andrade, que era o candidato contra a Maria Luísa Fontinelli. Você lembra bem? E quando a gente chegou num dia, a apuração era com a cédula, né, papel. E quando as pesquisas diziam que o pai de Andrade estava eleito e tal, que é o Eunício era genro dele, né? E a gente chegou no primeiro dia de apuração, era 3 dias de apuração, Danilo. No primeiro dia de apuração, o pai de Andrade disparado. Quando começou a chegar os votos da periferia, né? No segundo dia já houve a virada. Quando a gente saiu de um dia, no outro, quando a gente chegou, à noite eu já estava saindo. E era um mar de gente lá fora, aquela música Maria de arrepiar. Né? Assim, uma multidão, era a vitória ali da população, do povo mesmo. E é a primeira experiência que eu tive com a política. Mas, sem mais delongas, nós gostaríamos de ouvir aqui, né, que esse nosso querido historiador que trouxe a família, muita honra receber a sua família aqui também, no plenário do Senado Federal. Gostaríamos muito de ouvir, vamos ouvir agora da tribuna da Casa Revisora da República, o senhor João Flávio Nogueira, ele que é médico, historiador, tem um canal, depois você passa aqui pra gente, passa aqui na tribuna o seu canal para as pessoas conhecerem um pouco mais do trabalho tão dedicado que você faz pela cultura de Fortaleza. Muito obrigado como cidadão, gratidão pelo seu trabalho e também pela sua presença ilustre aqui no plenário do Senado. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Parabenizo o senador Eduardo Girão por essa sessão histórica, comemorando os 300 anos da nossa cidade. Eu gostaria de pedir para colocar a apresentação que eu fiz aí, só para a gente ter esses slides, né? Meu nome é João Flávio Nogueira, eu sou médico, mas um apaixonado pela história da nossa cidade. E assim como todos hoje aqui, estamos comemorando esses 300 anos, esse aniversário da nossa cidade,
Mas por que não a gente compreender de como uma cidade pequena, com um mapa que a gente vê, uma cidade muito pequena que estava agora, conseguiu se transformar nessa grande metrópole, a maior cidade do norte e nordeste do Brasil que a gente tem hoje, que é a Fortaleza, Fortaleza da Nossa Senhora da Assunção, Fortaleza da Nova Lisboa. Então, Fortaleza, antes de tudo, se a gente for ver, o povo gosta de morar, as pessoas gostam de morar onde tem água. E Fortaleza, eu costumo sempre dizer, é como uma Mesopotâmia. A gente está situado muito próximo de serras. Essas serras são a Serra de Maranguape, a Serra da Taquara, a Serra de Pacatuba, Aratanha, né, que tem esses nomes. Serra da Aratanha, o pessoal lembra do acidente aéreo, um dos maiores acidentes aéreos que houve no Brasil. Então, essas serras que estão muito próximas à Fortaleza, menos de 30 quilômetros, e isso é uma característica única da nossa cidade, essas serras. É tanto que os navegadores, antes, sabiam que estavam chegando em Fortaleza porque viam as serras, né? A cidade que está próxima às serras. Então, essas serras são nascentes de vários rios, o rio Ceará, o rio Pacoti, que nasce na Serra de Baturité, mas chega próximo à Fortaleza, o rio Cocó, ou seja, Rio Maranguapinho, rios que transformaram aquela região, quase como eu costumo dizer, como uma Mesopotâmia, uma terra entre rios muito fértil, muito cheia de lagoas e muito povoada pelos povos originários. Então, se a gente for ver realmente a idade de Fortaleza, é muito mais que 300 anos, porque já havia povos originários antes dos europeus chegarem. Falando nos europeus, o primeiro europeu, Fortaleza é uma cidade de primazias. A gente gosta de ser primeiro em tudo, primeiro lugar no ITA, primeiro lugar no IME, primeiro lugar na USP, primeiro lugar em Harvard. A gente teve o primeiro médico brasileiro formado em Harvard, Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro, que voltou para o Ceará em 1861 e foi o primeiro médico da nossa Santa Casa. Mas, como primazia, o Brasil não foi descoberto na Bahia. O Brasil foi descoberto em Fortaleza, por um navegador espanhol chamado Vicente Yanes Pinzón, que estava junto com o Colombo na primeira viagem que os europeus fizeram à América em 1492. Ele era o comandante do navio Nina, era Santa Maria Pinta e Nina, ele era o comandante do Nina. Então, Vicente Pinzón chegou na região do Mucuripe em janeiro de 1500, antes de Pedro Álvares Cabral chegar em Ilhéus. A primazia da descoberta do Brasil pode ter sido em Fortaleza, e há vários documentos, inclusive o diário do Vicente Yanes Pinzón, que mostram isso. Tem essa disputa com Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, mas segundo as correntes e segundo o almirante Marques Justa, ele fala das correntes que havia na época. Então, com 3 dias, o Vicente Yanes Pinzón disse que chegou no Cabo de Santa Maria de la Consolação, que é a ponta do Mucuripe, e 3 dias depois estava no Mar Dulce, ou seja, no Rio Amazonas. Então, ele esteve realmente lá no Mucuripe. É tanto que na região do Mucuripe existe um bairro na nossa cidade que chama Vicente Pinzón, e há um mural feito por um artista plástico cearense muito interessante, o Estrigas, que mostra justamente essa chegada do Vicente Yanes Pinzón em janeiro de 1500. Mas, né, o Brasil ficou abandonado até 1530, mais ou menos. Portugal estava muito mais interessada com esse comércio das especiarias com as Índias, era muito mais lucrativo. O Brasil não tinha tantas especiarias assim. Então, em 1530, 1531, foi criado o sistema das capitanias hereditárias. E o Ceará foi uma dessas primeiras capitanias, um dos primeiros pontos importantes. É tanto que tem a origem do nome, né? O pessoal fala que é o Canto da Jandaia, mas também os navegadores que viam as dunas e achavam que se assemelhava com o deserto do Saara. E do Saara veio o Ceará, né? Pode ter vindo esse epônimo. Então, esses navegadores, esse sistema de capitanias hereditárias, foi deixado a capitania Antônio Cardoso de Barros, que veio muito pouco, o Ceará não se interessou muito. As capitanias que prosperaram foram Pernambuco e São Vicente, por conta da cana-de-açúcar, né? Essas capitanias muito importantes. Então, o Ceará ficou mais ou menos abandonado. Mas aí os franceses, como Portugal estava muito ligado a Pernambuco e São Vicente, os franceses começaram a tentar invadir esse litoral norte do Brasil, que vai desde o Rio Grande do Norte, desde Natal, mais ou menos, até São Luís. E fundaram, inclusive, uma cidade. A cidade de São Luís foi fundada por franceses na França Equatorial, por Daniel de Latouche. Então, para tentar defender esse litoral norte do nordeste do Brasil, os portugueses começaram a enviar missões. E Fortaleza está numa localização estratégica entre justamente esse caminho entre Pernambuco, entre Recife e São Luís. Então, era um ponto de parada desses navegadores, e por isso Pero Coelho de Souza, uma pessoa que era, inclusive, da Galícia, um gallego, né, como chamam, foi para o Ceará com a missão de fundar um forte naquela região, achou o rio Ceará uma região muito interessante, como um porto natural muito importante, e fundou lá o Fortim de Santiago. É tanto que o Marco Zero de Fortaleza tem esse obelisco presenteado pelo governo da Galícia, com a imagem de Nossa
Nossa Senhora da Assunção, mas como sendo a origem do Ceará, a origem da colonização europeia no Ceará. Pero Coelho de Souza, como o Danilo falou muito brilhantemente aqui, ele não aguentou as secas que havia no Ceará e foi, mas com o Pero Coelho de Souza havia vindo também um português nascido em Santiago do Cacém que chamava Martim Soares Moreno. O guerreiro branco imortalizado por José de Alencar no seu Iracema, aquela grande romance do Brasil, né? Quase o Forrest Gump brasileiro, né? Então, o Martim Soares Moreno, se vocês forem na Beira-Mar, você tem o monumento da Iracema, e você tem a Iracema, a Índia, a virgem dos lábios de mel, os cabelos mais negros que a asa da graúna, mas tem também o Martim Soares Moreno com o primeiro cearense, o Moacir, nesse romance que não houve, na verdade, é um ficcional entre o europeu e a Índia, nasceu o primeiro cearense, o Moacir. Está lá na Beira-Mar esse nosso monumento. Mas o Martim Soares Moreno veio e fundou um forte de São Sebastião, em homenagem ao rei Dom Sebastião, que havia morrido em 1580 na Batalha de Alcácer-Quibir, lá no Marrocos, e por conta disso, Portugal estava meio que dominada pela Espanha num episódio que a gente chama na história de União Ibérica, de 1580 a 1640. Então, nessa época, o Brasil era espanhol. Então, Martim Soares Moreno tomou posse naquele forte, construiu um forte nas ruínas do Fortinho de Santiago, construiu o Forte de São Sebastião e construiu a nossa primeira igreja, a Igreja de Nossa Senhora do Amparo. Martim Soares Moreno era um político nato, assim como vários senadores que tem aqui, conseguia dialogar com os povos originários e não criou muitos conflitos. Então, ele conseguiu permanecer no Ceará por muito tempo. Lógico que a coroa mandava ele, às vezes, ir para o Maranhão. Martim Soares Moreno é um daqueles personagens do Brasil, o fundador do Ceará, que daria um filme épico. Lutou contra franceses, foi preso na França, quase vai condenado à pena de morte, só foi solto por conta do rei Filipe da Espanha, que solicitou ao rei francês que o liberasse, voltou para o Brasil, lutou contra os holandeses depois, e falando nos holandeses, depois que Martim Soares Moreno saiu do Ceará, justamente para fazer essas lutas contra os franceses, foi preso e tal, o forte ficou meio que abandonado, e os holandeses vieram aqui no Brasil. Os holandeses chegaram em Pernambuco em 1630. Eles vieram por conta das riquezas da cana-de-açúcar. É bom lembrar que em 1630 o Brasil ainda estava vinculado à Espanha, né? A União Ibérica só vai se desfazer 10 anos depois, em 1640. E a Holanda estava travando guerras com a Espanha. Então eles disseram, eu vou invadir o Nordeste do Brasil, com uma região muito lucrativa da cana-de-açúcar, do comércio do açúcar, né? Que é uma coisa muito lucrativa, e vou ferir comercialmente, economicamente a Espanha. Então eles vieram para Pernambuco e depois que a União Ibérica se desfez, depois de 1640, a Holanda começou a criar conflitos ou criar guerras com a Inglaterra, que era uma das maiores potências da época. E a Companhia das Índias Ocidentais, que veio aqui para o Brasil, que veio para Pernambuco, essa companhia começou a sofrer com falta de recursos, porque apesar de ser uma companhia privada, o governo holandês mandava alguns recursos para ajudar na manutenção dessa colônia, né? Não à toa a gente teve a cidade de Recife construída por João Maurício de Nassau e tal. Então, os recursos começaram a se falhar, os impostos começaram a subir, então você vê como o povo reclama quando os impostos sobem, os impostos de Pernambuco, do senhor de engenho, começaram a subir, e os conflitos, as confusões desses senhores de engenho com os holandeses começaram a piorar. A gente tem a Batalha dos Guararapes, a gente tem várias batalhas importantes, e esses holandeses, desesperados porque não tinham mais dinheiro, vieram para o Ceará. Por que vieram para o Ceará? Primeiro em 1637, logo depois da Batalha dos Guararapes, em busca de sal. Sal e açúcar eram mercadorias extremamente valiosas, é tanto que a palavra salário vem de sal, era muito caro. Então eles vieram aqui para Pernambuco em 1637, General Morris, para procurar esse sal, um sal que é muito importante. Fortaleza tinha muitas salinas. Não deu muito certo, né? Os índios, os povos originários conseguiram expulsar esses holandeses, mas em 1649 veio o holandês Matthias Beck, que fundou um forte aqui distantemente entre o Mucuripe e a Barra do Ceará, chamado Forte Schonenbock, em homenagem ao governador holandês de Pernambuco, que chamava Walter van Schonenbock. Então E foi sobre a sombra dos muros desse forte que a pequena semente nasceu. Isso faz parte do hino de Fortaleza. Então, a nossa cidade pequena, que nasceu na sombra dos muros desse forte, foi se expandindo. Então, se a gente for ver datas de nascimento, a gente tem 1603, 1612, 1637, 1649 com esse forte. E, finalmente, Dom João V, o Rei Sol de Portugal. Você vê como essas coisas são coincidências ou não, né? O Rei Sol fez da cidade solar
elevou essa cidade a uma vila no dia 13 de abril de 1726. Na verdade, a Carta Régia foi do dia 15 de março de 1725, mas a vila foi implementada em 13 de abril de 1726. E desde então, Fortaleza vem sendo esse farol, essa fortaleza para a região do norte e nordeste do Brasil. A gente teve movimentos, já foram falados aqui, a Padaria Espiritual, a Confederação do Equador, movimentos de primazia, de liberdade, os jangadeiros, principalmente liderados pelo prático mor do Porto, Dragão do Mar, que é uma figura ímpar. Dragão do Mar tinha tudo para perder, ele era um funcionário público de alta patente, era o prático mor do Porto de Fortaleza, ou seja, ele podia não se envolver com aquilo, podia dizer, não, isso aí não é coisa para mim, eu já tenho meu salário garantido, mas não se envolveu. Era uma pessoa que queria lutar por aquela abolição dos escravizados e conseguiu isso através do não embarque mais de escravos, desse comércio interno que havia no Brasil de escravos. A gente tem a primeira Academia Brasileira a Academia de Letras no Brasil, que foi a Academia Cearense de Letras. A gente tem a presença dos americanos, a presença dos ingleses que vieram justamente para aquelas serras que eu falei no começo, que foram muito importantes na produção do café. Ano que vem, o café completa 300 anos que chegou no Brasil. O café chegou primeiro por Belém, no Pará, depois o segundo lugar que ele foi no Brasil foi para o Ceará. Primeiro para a Serra de Maranguape, depois para a Serra de Baturité, se deu muito bem na Serra de Baturité, o café de sombra, que é conhecido nacionalmente e internacionalmente, e depois de Baturité que veio aqui para São Paulo, veio para o Sul e se tornou o principal produto da exportação do Brasil no século XIX e na metade do século XX. Então, se o Brasil é o Brasil hoje, é por conta do café que chegou pelo Ceará e do Ceará que foi para São Paulo. Então, vocês verem como Fortaleza é importante. Por conta desse café, as ferrovias começaram a ser construídas, a estrada de ferro de Baturité, que trouxe ingleses que mudaram o nosso sotaque. Se a gente não fala ti, oxe, maninha, como o pessoal do Nordeste, mais de Pernambuco, fala, é por conta dos ingleses. A gente fala ti, tia, dia, com DH, com TH, que é um sotaque vindo dos ingleses. Ingleses esses como o Mr. Howe, um famoso engenheiro que construía essas estradas de ferro. O pessoal dizia que ele era homossexual, não era. Ele fazia essas estradas de ferro, ele era muito rígido com os funcionários e ele mandava, com sotaque carregado, britânico, dizia, vocês têm que manter a baitola dos trilhos, a bitola dos trilhos para os trens conseguirem passar. E desse baitola veio a palavra baitola, que foi eternizada pelos humoristas cearenses. Ceará, a terra do humor. A gente, apesar de todas as adversidades, a gente gosta de rir da nossa desgraça, mas também rir da nossa resiliência aos problemas. Se Fortaleza hoje é a maior cidade do norte e nordeste do Brasil, tem o maior PIB do norte e nordeste do Brasil, isso não é por uma cidade sem problemas. A gente tem vários problemas de desigualdade social, violência, segurança pública, vários problemas, mas o cearense, o fortalezense, eles sempre encontram a maneira de superar esses problemas. Nesses 300 anos ou mais, a gente viu isso. A gente viu uma pequena vila, que nasceu sob a sombra dos fortes, se tornar hoje na maior cidade do norte e nordeste do Brasil. Fortaleza, a quarta maior cidade do Brasil, para mim, a cidade mais importante, porque apesar de ser cearense, apesar de ser fortalezense, eu escolhi morar em Fortaleza. Podia estar morando nos Estados Unidos, podia estar morando em São Paulo, mas escolhi estar morando em Fortaleza, na minha cidade natal, e escolhi essa cidade para criar a minha família. Família, a base de tudo, e família que a gente ama, que a gente conhece, e que tem que passar esse conhecimento para eles serem tão apaixonados pela história da nossa cidade quanto a gente é. Foi por conta dos meus filhos que eu comecei esse legado. A gente tem que deixar um legado nessa vida, escrever um livro, plantar uma árvore, ter filhos, mas também amar aquela cidade que nos acolhe ou aquela cidade que a gente é originário. Então, parabéns, Fortaleza, nesses 300 anos, que venham muito mais, que venham mais 1000 anos e que a gente possa se tornar cada vez mais uma cidade mais justa, uma cidade mais inclusiva e uma cidade melhor para todos. Muito obrigado. Rapaz, uma aula que a gente acabou de receber aqui. Muitíssimo obrigado, doutor João Flávio Nogueira, médico, historiador, que trouxe aqui a sua família, que estava atentamente ali assistindo. O senhor pode até colocar, para falar o nome da sua família, da sua esposa, dos seus filhos que aqui estão, pode apertar ali, seria importante. Tá. Minha esposa, a base de tudo, né? A razão pela qual estou aqui com ele, a doutora Thaís de Fátima Soares Nogueira, grande médica anestesiologista do Ceará. Meu filho mais velho, João Pedro Soares Nogueira, já aluno das turmas ITA, lá do Ceará. Meu filho do meio, o amor em forma de gente, o Bernardo Soares Nogueira, uma figura, uma pessoa de QI superior. E a princesa Maria Alice Soares Nogueira, a caçula, a nossa princesa.
Todos Olha, fortalezenses, graças a Deus. Que bom, que bom. E todos os torcedores do Ceará. Ah, tudo bem. Ninguém é perfeito, né? Mas tudo bem. Olha, seu João, eu quero dizer uma coisa, assim, eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo, e meu pai que está assistindo agora, Clodomir, mas eu confesso que essa sua apresentação aqui, essa aula que o senhor nos deu, me surpreendeu positivamente, né? Porque conhecimento o senhor tem muito, mas a desenvoltura, falar aqui da tribuna do Senado, com muita propriedade, com muita segurança, eu lhe agradeço de coração a sua presença aqui, sabe? É um momento, a gente passa, né? A vida é muito rápida, mas você está numa casa aqui, é uma casa bicentenária, a gente comemorou há pouco tempo o bicentenário do Senado Federal, o Rui Barbosa, né? O patrono dessa casa, né? Tem muita história, passou muita gente boa por aqui, já faleceu muita gente que passou por aqui, né? E a história do Senado é repleta de um serviço grande à República, né? À nação brasileira. E eu fico muito feliz com a sua presença aqui. É uma sessão que eu tenho certeza que depois muitos fortalezenses, muita gente que tem afeto por Fortaleza vai pesquisar, porque vai ficar no YouTube, nos canais aqui da casa e vai conhecer a história, né, da nossa cidade. E o senhor não falou do canal. Também eu lhe peço aí para... Eu e o Danilo, a gente milita nessa parte das redes sociais. O Danilo tem um canal do Instagram dele, do TikTok, que é muito legal. Ele faz vídeos mais curtos, mas muito interessantes. E o nosso canal chama História de Fortaleza do Ceará, um canal no YouTube, se pesquisar isso aí. Tem vários filmes, vídeos mais longos sobre justamente esses episódios importantes da história de Fortaleza. Para mim, a melhor cidade do mundo, a maior cidade do mundo. Muito bem, muito bem. Então, o nome do canal... História de Fortaleza do Ceará. História de Fortaleza do Ceará. Tem também o canal do Danilo, que é o Danilo Lopes Oficial, né? Que também tem muito material, inclusive hoje tem um vídeo que viralizou, né? Muito importante, muito bem feito pela inteligência artificial. E eu perguntei para ele, sabe, Gabriela? Eu perguntei, quem foi que fez isso aqui, para trabalho tão bem feito? Se fui eu mesmo. Ele tá mexe com inteligência artificial, isso não é brincadeira, não. E aí, tem também aquele Fortaleza antigamente, né? Tem uns canais muito bons. Dá umas dicas de canais bons aí. Fortaleza Antiga, da amiga Leila Nobre, sensacional. Também, né? Tem o Nireis, que é o nosso grande maestro, o nosso grande mestre de memória, que ganhou, foi premiada com a medalha Iracema, a maior comenda da Prefeitura de Fortaleza. O Nireis foi um dos recebedores dessa medalha. Enfim, graças a Deus as pessoas estão voltando a tentar conhecer a história, porque foi como o Sandoval falou, se a gente conhece a história, a gente começa a amar aquelas coisas e a gente preserva aquilo que a gente ama, né? A gente gosta de preservar a nossa casa porque a gente sabe, nosso pai morou ali, nossa família foi criada ali, a gente não vai derrubar aquela casa. Mas se a gente não conhece a história daquela casa, a gente derruba, constrói um prédio, faz qualquer outra coisa. Então, graças a Deus, muitas pessoas hoje estão se voltando para esse conhecimento da história, que para mim, eu sempre falo isso, apesar de ser médico, apesar de ser uma pessoa das áreas da medicina, né, eu gosto muito dessa parte de humanas. E eu acho que para mim, sério mesmo, a história seria uma das matérias mais importantes para todo mundo. A gente conhecer de onde a gente vem, para entender o presente e saber para onde é que a gente vai. Muito bem. Muito bom mesmo. Inclusive, o senhor falou da Serra de Aratanha, né? Fortaleza cercada ali, a vila cercada por serras, por riachos e tudo. E a Serra de Aratanha, nós falamos o nome aqui 2 vezes. Eu e o palestrante, não sei se foi o Danilo, falou sobre, acho que foi o deputado Domingos Neto, falou sobre o Edson Queiroz, né? E Edson Queiroz, a gente teve a oportunidade de eu fazer uma homenagem aqui ao grupo, grande industrial, que eu tive a oportunidade de conhecer pequeno. Ele foi lá em casa. Também receberam a medalha Iracema. Receberam a medalha Iracema, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o então industrial Edson Queiroz, pequeno lá em casa, era amigo do meu pai, e muito marcante, um homem que estava à frente do seu tempo, né? Fundou o Diário do Nordeste depois, enfim, uma série gerando milhares de empregos. E aconteceu, falando na medalha, que foi semana passada, né?
Tem também a nossa irmã Conceição, que ganhou. E ela esteve aqui, nós fizemos um evento, ela ganhou um prêmio aqui no Senado, eu tive a oportunidade de entregar, né, recentemente. E eu fiquei muito feliz, porque ela representa essa face da caridade hoje, que é uma marca do cearense, né? O cearense é um povo muito bondoso, né? Um povo que chega junto ali da Santa Casa, né? Em outras campanhas, né? É um povo assim, tem muitas obras sociais fantásticas do Ceará para o Brasil e para o mundo. A Serra de Aratanha, como eu estava falando, foi onde o avião, né, da VASP, em 82, eu lembro daquele dia muito, dia 8 de junho, né, que teve aquele acidente vindo de São Paulo, depois de um evento de têxtil, né, de um evento importante, que muitos cearenses voltando, aconteceu aquela tragédia, né, lá no estado do Ceará, mas um homem que deixou um legado fantástico, né, que até hoje inspira muita gente. Então, partindo para o final da nossa sessão, eu gostaria de conceder a palavra ao senhor José Sampaio de Lacerda Júnior, ele que é presidente da Casa do Ceará. Muito obrigado pela sua presença aqui. E eu quero pedir para o senhor também fazer um convite para as pessoas que não conhecem a Casa do Ceará, conhecerem aqui quem é de Brasília, quem é do estado de Goiás. É uma oportunidade ímpar. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Boa noite a todos. Queremos, inicialmente, agradecer o convite, excelentíssimo senhor senador Eduardo Girão, autor da proposição desta sessão especial, e, em seu nome, cumprimentar todos os membros da mesa. Excelentíssimos senadores e senadores, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Falar de Fortaleza para nós da Casa do Ceará, em Brasília, não se limita a reverenciar uma cidade. É evocar nossas origens, nossa identidade e o profundo sentimento de pertencimento que nos une. A existência da Casa do Ceará, nesta capital, se justifica, em grande medida, pela força irradiadora de Fortaleza, esse centro dinâmico que congrega, representa e projeta o espírito do povo cearense. Cada conterrâneo que aqui chega traz consigo traços marcantes desta terra, no sotaque, no bom humor, na coragem e, sobretudo, na forma singular de enxergar a vida. Por essa razão, a celebração dos 300 anos de Fortaleza não nos é distante, ao contrário. Ela envolve e nos representa. Celebrar Fortaleza é reverenciar o ponto de partida de inúmeras histórias que continuam sendo escritas Brasil afora, inclusive aqui, onde a Casa do Ceará preserva e fortalece os laços afetivos, culturais e institucionais com nossa terra. Fortaleza não se define apenas por sua trajetória histórica, mas, sobretudo, por sua extraordinária capacidade de reinvenção ao longo dos séculos. Consolidou-se como um espaço de encontros, de culturas, de ideias e de oportunidades. É também uma cidade que se destaca pela força de seu turismo, reconhecido nacional e internacionalmente, suas belezas naturais, sua orla vibrante, sua gastronomia rica e sua hospitalidade. Fazem de Fortaleza um dos principais destinos turísticos do Brasil, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e a projeção do Ceará no cenário nacional e internacional. Fortaleza acolhe, ensina, inspira, enfrenta desafios sem perder a leveza, cresce sem abrir mão de sua identidade e talvez resida aí sua maior singularidade, a harmonia entre força e sensibilidade, entre luta e alegria, entre resistência e criatividade. Fortaleza é, acima de tudo, feita de gente que transforma dificuldades em oportunidades, que faz da diversidade impulso e que constrói não apenas com o trabalho, mas também com imaginação e esperança.
Essa energia atravessa gerações, fazendo com que Fortaleza não seja apenas lembrada, mas profundamente sentida. Sua cultura é viva, dinâmica e presente no cotidiano, na música, no artesanato, na literatura e na maneira única de se expressar e se relacionar. Está, sobretudo, na capacidade de sorrir, mesmo diante das adversidades, característica marcante do povo cearense. Contudo, celebrar 300 anos não é apenas revisitar o passado, mas também projetar o futuro e reconhecer conquistas sem perder de vista os desafios que ainda se impõem. Fortaleza nos convida a refletir sobre um desenvolvimento pautado na inclusão, no equilíbrio e na justiça social. Nesse contexto, o papel das instituições torna-se essencial. A Casa do Ceará, em Brasília, é mais do que um espaço físico, é um símbolo de continuidade da resistência cultural e de solidariedade. Além de preservar nossas tradições, desenvolve um trabalho social de grande relevância por meio do Lar dos Velhinhos, que atualmente acolhe 21 idosos, oferecendo assistência integral com atendimento médico, enfermagem e todo o suporte necessário para garantir dignidade e qualidade de vida. Trata-se de um sonho idealizado ainda na década de 1960 pelo então deputado federal Crisanto Moreira da Rocha, que ao longo de anos transformou-se em uma obra sólida de amor ao próximo e de compromisso social. Somos, assim, uma extensão viva de Fortaleza, fora de seu território. Um espaço onde a memória dialoga com o presente e onde a identidade cearense permanece firme mesmo à distância. Senhoras e senhores, Fortaleza chega aos seus 300 anos, com história, com vigor e, sobretudo, com um futuro promissor. Uma cidade que transcende seus limites geográficos, pois vive em cada cearense, onde quer que ele esteja. Hoje celebramos mais uma data, mais do que uma data, celebramos uma identidade, celebramos um povo, celebramos Fortaleza. Muito obrigado. Muito bom, muitíssimo obrigado, senhor José Sampaio Lacerda Júnior, presidente da Casa do Ceará. O senhor, na região aqui vamos dizer, Brasília, né? Brasília são quantos cearenses, tem ideia? Mas a gente... Mais ou menos. Eu falo francamente, com precisão não teria esse dado, viu? Não, mas, né? Tem muitos cearenses aqui, porque muitos cearenses vieram construir Brasília, né? Inclusive, recentemente, um dos nossos diretores nos provocou para que a gente procurasse saber quantos cearenses ainda... Porque nós já estamos 60 anos, a cidade já tem mais de 60 anos, né? Então, a gente já tem novas gerações aqui, de filhos, que eu mesmo, meus 4 filhos nasceram aqui em Brasília, né? Sim. Então, e muitos cearenses também já partiram para lá de cima, né? Isso. Mas é um desafio para a gente ver até com o IBGE, até quantos cearenses... se é que eles têm esse dado assim. Eu tive a oportunidade de conhecer um grande cearense que veio, ajudou muito a construir aqui, que é o Venâncio, que tem aqueles prédios Venâncio 2000. Venâncio da Silva. E a família dele até hoje. Pioneiros que construíram pioneiros. Pioneiros. Que bom, rapaz. É muito bacana isso. E temos aqui também o nosso primeiro vice-presidente, Estênio Campeiro, que também é... Primeiro vice-presidente, Primeiro vice nosso, um grande beneficente, ajuda muito a nossa casa, viu? A Casa do Ceará está ali, localizada na Asa Norte, na quadra 910. Queremos fazer de público o convite ao senador e a todos os membros da mesa, a bancada cearense e todos os cearenses que queiram visitar e conhecer o nosso trabalho. Vamos sim, viu? Vamos sim, já ouvi falar muito bem dos eventos. Estênio, muito obrigado pela sua presença aqui. Aperta no... Queria só acrescentar que nós somos de Crateús, chegamos aqui em 62, meu primeiro irmão, acompanhado de minha irmã, que foi a primeira funcionária concursada da Câmara dos Deputados, Maria Valdira, jornalista, e Valmir Campelo,
foi administrador de 3 cidades satélites, Braslândia, Gama e Taguatinga, e depois, nas primeiras eleições, foi o deputado federal mais votado e constituinte que assinou a Constituição de 88. E em 90 foi eleito senador por esse Distrito Federal, esteve aqui nessa casa durante 7 anos e meio e depois foi para o Tribunal de Contas da União, indicado por essa egrégia casa. Nós somos 10 irmãos que viemos para cá nessa época, mas nunca esquecemos o Ceará. Mormente e Fortaleza, onde a gente tem residência também. E dissemos que aqui nós temos, como dizia o Fernando César Mesquita, que foi diretor dessa casa, o Ceará, nós saímos do Ceará, mas o Ceará não sai da nossa mente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Estênio. Tive a oportunidade de... Quantos livros já, Estênio? Quantos livros você já publicou? Eu já publiquei 4 livros e um técnico e a minha biografia agora, o ano passado. Muito bem. Eu tive a oportunidade de participar de estar presente num dos lançamentos, né? Um trabalho de muito talento. E Crateús, rapaz. Crateús é uma terra... Tribunais superiores. Sim, verdade. 50 anos de advocacia. Verdade. Seja muito bem-vindo sempre aqui na Casa Revisora da República. Um abraço a toda a família querida. E partindo aqui para o penúltimo orador, né? Eu chamo aqui Fernando Torres, conselheiro da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza. É uma coisa nata do cearense, o empreendedorismo, né? A superação. Dizem que o cearense, né? Você já ouviu essa, né, doutor? O doutor João, o doutor Flávio, o cearense é o judeu brasileiro, né? Já ouviu falar essa aí? Não sei de onde é que pintou isso, mas por quê? Pela inteligência, pela capacidade de comércio, né? Que os judeus são conhecidos, né? O cearense ficou conhecido como isso, né? Como o judeu brasileiro. Isso que é o judeu brasileiro, mas tem tanto valor e tanto princípio que vende até a mãe, mas não entrega. A turma fala isso, né? Brincadeira. É a terra. O Ceará é a terra do humor, como foi colocado aqui, né? E para você ver como é a terra do humor mesmo, você tem o Renato Aragão, no Didi da nossa infância, né? Muito forte ali, dos Trapalhões, lá de Sobral. E tem o Chico Anísio, que será homenageado aqui na quinta-feira. Está vindo a Malga, a última esposa do Chico Anísio, Malga de Paula, né? E outras pessoas próximas da família, para fazer a homenagem, porque a causa do Chico também tem a questão que ele teve problema com depressão, e essa é a semana, né, do enfrentamento ao preconceito em relação à saúde mental. É o dia do humorista, foi ontem. Então é uma semana que nós vamos ter de celebrações aqui, bem cearense, né? E tem até o dicionário cearenseis, você já viu, né? Que vendia no aeroporto, né? Não sei se vende, é interessante ali, você vê, pode falar. Teve um filme feito pelo grande tricolor, o Halder Gomes, né? O Halder, torcedor de Fortaleza fanático, que o filme tinha legenda de cearenseis para português, porque senão as pessoas não entenderam. Qual é o nome do filme? O Halder tem vários filmes, Tem vários filmes. Cine Hollywood. Esse foi o Cine Hollywood. Foi o Cine Hollywood. Ele fez um também, esse você não assistiu e não vai gostar, foi o primeiro filme dele, que é o Loucos de Futebol. Sobre Fortaleza, Foi um né? documentário que ele fez. Nós fizemos um filme junto, o filme do Chico Xavier, eu fiz com ele. A gente produziu o filme o Dr. Bezerra, ele ajudou também. Grande Halder, de Quixeramobim. Quem é de Quixeramobim também? Sabe quem é? O senhor também é de Quixeramobim? Pronto. Quem é de Quixeramobim também é o Fausto Nilo. Fausto Nilo, que a questão da música, a arquitetura, muito forte. Ali de Fortaleza, tem em Fortaleza o Fausto Nilo de Quixeramobim. Para você ver como as pessoas vieram, né? O Danilo quer complementar alguma coisa, fica à vontade. Aqui é informalidade mesmo. Antônio Conselheiro era de Quixeramobim, de Canudos. Também, que bom. Como é seu nome? Ivo. Francisco Ivo Barbosa, de Quixeramobim. A minha avó era Barbosa, só que Barbosa do Amazonas. É, interessante. Fernando Torres, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor
tem também a presença da Riane aqui, sua esposa, muito importante, e eu agradeço demais a sua presença. Você vai falar aí olha a responsabilidade, hein? Pelo empreendedorismo, uma coisa nata do cearense, que é o comércio. Muito obrigado pela tua presença. Boa tarde, e principalmente depois de tanto talento assim no dia de hoje, né? Falar depois é uma grande responsabilidade, mas vou tentar dar minha contribuição, iniciando aqui saudando a mesa, o presidente Eduardo Girão, senador de grande atuação no Senado Federal, meu amigo, que eu dei sorte para ele quando eu fui presidente do Podemos no Ceará, ele foi eleito na chapa de vereadores de Fortaleza, justamente no nosso mandato, na nossa gestão. Parabéns pelo trabalho, pela competência, Danilo. A nossa vice-prefeita de Fortaleza, Gabriela Aguiar, e o nosso professor, que eu tinha visto o seu videozinho, vocês dizem que estava ansioso por vir para o plenário do Senado, e não pareceu que estava ansioso, porque deu uma aula aqui, né? Então, parabéns aí e continue assim. E saudar todas as mulheres na presença aqui da minha esposa Riane. Senhoras e senhores, celebrar os 300 anos de Fortaleza é celebrar a grandeza de uma cidade que nasceu à beira-mar, cresceu com coragem e se consolidou pela força do seu povo. Fortaleza não é apenas uma capital. Fortaleza é um estado de espírito. Várias vezes o senador disse que estava arrepiado. É uma cidade que carrega na alma a vocação do trabalho, da criatividade, da superação e da esperança. Ao longo de 3 séculos, construiu sua história não pela comodidade, como bem disse Danilo Lopes, mas pela determinação, não pela espera, mas pela iniciativa, não pelo acaso, mas pelo esforço cotidiano de gerações de fortalezenses. O fortalezense tem no sangue a coragem de empreender. Ele empreende quando abre as portas do seu comércio antes do sol nascer, empreende quando transforma talento em serviço, ideia em oportunidade, dificuldade em sustento e sonho em futuro. E aqui eu vejo os jovens estudantes aqui da Universidade de Fortaleza também, o meu abraço, a universidade que eu me formei em Engenharia Civil e tenho um profundo carinho. O empreendedorismo em Fortaleza não é apenas uma atividade econômica, é uma expressão do caráter do seu povo, um povo que trabalha, arrisca, cria, recomeça e não desiste. E essa força se revela com clareza em suas grandes vocações. Fortaleza é turismo. É uma cidade que encanta pela beleza de sua orla, pela luminosidade do seu céu, pela riqueza da sua cultura, pela força da sua gastronomia e, acima de tudo, pelo acolhimento caloroso de sua gente. Quem visita Fortaleza leva consigo mais do que imagens bonitas, leva a lembrança de uma cidade viva, vibrante e, acima de tudo, humana. Fortaleza é comércio, é dinamismo, circulação de riquezas, geração de oportunidades. É o pequeno empreendedor, o comerciante tradicional, o centro movimentado, a economia pulsando nas ruas e nos bairros. É o espírito de quem sabe negociar, produzir, servir e fazer crescer, mas não entrega a mãe, como disse o senador Eduardo Girão. Fortaleza é serviço. É uma cidade moderna, ativa, conectada, que entende o valor do capital humano, da inteligência, da capacidade de atender, de organizar, de inovar. Uma cidade que avança por seu povo, sabe servir com excelência e trabalhar com dignidade. E se quisermos encontrar uma imagem perfeita da alma fortalezense, nós a veremos também no futebol. O Clássico Rei, entre Fortaleza e Ceará, é mais do que uma disputa esportiva. É uma manifestação apaixonada da identidade da nossa cidade. É rivalidade que move, é emoção que contagia,
é pertencimento que une gerações. No clássico Rei, Fortaleza mostra seu coração, um coração que vibra, que sonha, que luta, que cai e se levanta, sempre com honra, sempre com paixão. E é claro, vereador Danilo, que quando o Fortaleza Esporte Clube ganha, a cidade de Fortaleza amanhece mais vibrante. De certo modo, a própria trajetória de Fortaleza se parece com um grande clássico, marcada por desafios, por superações, por coragem e por uma torcida inteira chamada povo fortalezense, que nunca abandona sua cidade. Hoje, ao homenagearmos os 300 anos de Fortaleza, homenageamos essa gente forte, empreendedora, acolhedora e apaixonada. Homenageamos uma cidade que orgulha o Ceará, engrandece o Nordeste e inspira o Brasil. Parabéns, Fortaleza, pelos seus 300 anos de história. Que venham os próximos séculos com ainda mais desenvolvimento, justiça, oportunidades e orgulho para o nosso povo. Viva Fortaleza! Muito bem, é isso aí. Viva Fortaleza! Cidade viva, cidade fabulosa. Como diz o pessoal às vezes, né? Você vê lá no interior, andando pelo Nordeste, é Fortaleza, né? Tem o Fortaleza. É bem interessante. Mas olha, eu tenho uma fortalezense aqui antes do Miqueias. Miqueias, antes de você fechar, por 5 minutinhos aqui, vamos rapidamente a nossa querida Carolina Siebra, que é de Fortaleza, que eu já citei aqui. Ela pediu e eu acho muito justo a gente abrir rapidamente a palavra. Muito obrigada, senador Eduardo Girão, que muito nos orgulha, filho da terra, como eu, cearense, em nome do qual cumprimento os demais que estão compondo a mesa e em nome da vice-prefeita Gabriela, cumprimento as demais mulheres que estão aqui. Sou fortalezense com muito orgulho, 3 séculos da nossa cidade, cidade essa de povo acolhedor, cidade que exporta talentos, não só no humor, mas também em inteligência. Terra de um povo raro, acolhedor, que não só resolve os problemas, como está sempre disposto a lutar. Sou filha da terra, sou nascida e criada, sou formada pela Unifor também, em Direito, profissão que eu muito me orgulha, profissão que me trouxe em lugares que jamais imaginei ocupar, lugares em que a gente luta por justiça, luta por igualdade e nos faz diferente dos demais. E como uma bela cearense e fortalezense, continuo com o sangue nos olhos, digamos assim, para enfrentar qualquer arenga e para lutar pelo que a gente acredita que são os valores de todo cearense. Nossos cearenses acreditam na justiça, na honestidade, e é assim que a gente vai continuar. Muito obrigada, senador Eduardo Girão, por esse momento histórico, 3 séculos da minha amada cidade, cidade dos meus irmãos, da minha família, e que eu tenho muito orgulho. Muito obrigada. Muito obrigado, Carol. Carol Siebra, que está sendo fotografada agora pelas lentes mágicas da Jaciara Aires, que está com a sua irmã aqui, visitando. Essa fotógrafa, até a alma, ela consegue captar. Muito querida, muito obrigado pela sua presença. Fernando, espetacular também a sua, trazendo aqui a... Pô, tá bem completa, né? Essa audiência tá bem com a cara do espírito cearense. E para fechar, a juventude, né? Fortaleza fazendo 300 anos, é bem jovem, né? Capital bem jovem, né? Temos uma vice-prefeita super jovem também. E vamos ouvir o Miqueias de Araújo Pessoa, estudante de Direito da Universidade de Fortaleza, ele que está com um grupo aqui. Depois eu queria até que você falasse o nome, pelo menos das pessoas que aqui estão ainda, os seus colegas da Unifor. Quando eu fiz vestibular, em 1990, 91 foi, por aí, só tinham 3 universidades em Fortaleza. Era a UFC, era a UES... E era a Unifor, interessante, né? Era aquela coisa, aquela expectativa e tudo. E eu também tive a oportunidade de passar. Consegui passar nas 3 na época. A Unifor
também. Acabei indo pela UFC, não terminei, mas depois que passar aqui a missão no Senado, vamos ver se a gente termina para pegar o canudo, né? Miguel, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ficar aqui até o final com um grupo de estudantes da Unifor. Você tem a palavra por 5 minutos para a gente encerrar essa sessão daqui a pouquinho. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. É uma honra estar aqui diante de vocês, de tantas autoridades, fazer meus cumprimentos à mesa, o senhor requerente presidente da situação e senador Eduardo Girão, ao deputado que aqui estava presente, mas agora não está mais, que teve uma recepção bastante humilde junto do senador. Agradecer a Gabriela Aguiar, meus cumprimentos, que é a representante prefeita da cidade de Fortaleza, a vice-prefeita, o senhor vereador da cidade de Fortaleza, Danilo Lopes, e o senhor médico historiador João Flávio Nogueira. Bom, eu queria também fazer meus parabéns à cidade de Fortaleza pelos seus 300 anos, né? Que é uma cidade, além de bastante rica e forte em cultura, é referência na educação, que a gente sabe que ocupa muitos lugares de poder, que está ali dentro do âmbito educacional, nossos estudantes, tanto em concursos como as universidades. Existe até uma referência humorística, né, que enquanto você está dormindo ou fazendo qualquer outra coisa, tem um cearense estudando, e a gente sabe que é bastante especial, tanto no âmbito educacional como no âmbito cultural. Fortaleza é uma cidade maravilhosa, a gente sabe que tem ali o Dragão do Mar, tem o Teatro Museu da Arte do Som, tem a Beira-Mar, vários turistas vão lá visitar todo ano. Fortaleza, que é a 4ª capital mais populosa do Brasil, né? Que a gente pode ver que é bastante abrangente, tanto em povo e diversidade. Bom, eu sou cearense, sou natural de Fortaleza, tenho muito orgulho de ser nordestino, meus pais também são Rio Grande do Norte e minha mãe é de Ceará. O Ceará, que primeiro absolutista, né, uma terra muito abrangente, que foi pioneira nessa situação. Estou aqui também representando como discente os estudantes do curso da Universidade de Fortaleza, em Direito, com a nossa orientadora professora Fabíola, a Valéria, os queridos alunos Guilherme, Fernanda, o Xavier, que estava aqui presente. Quero dizer que é uma oportunidade muito boa de poder conhecer os poderes, tanto o legislativo, o judiciário e o executivo, podendo fazer visita aos planaltos, ao Palácio da Alvorada, Embaixada do México, Itamaraty, que é uma abrangência muito grande de conhecimentos, né, que todos deveriam ter essa oportunidade, que eu acredito que faz parte do ser brasileiro, que é ter essa diversidade, essa cultura, e toda a abrangência na qual a gente pode ter e possuir. Quero também agradecer a todos que estão aqui presentes, que foi essa sessão maravilhosa, com tantas falas importantes, com tanta cultura, tanta história, né, que a gente precisa, nossa memória, nossa diversidade como um todo. Quero agradecer a todos pela presença e é isso. Muito obrigado. Muito bom, olha só. Fortaleza jovem aí, com uma perspectiva muito grande com esses jovens que aqui estão, né? Inclusive, o vice-prefeita, uma coisa importante que a gente tem, uma coisa que é muito peculiar do Ceará no turismo brasileiro. Nós somos um dos principais destinos aqui do Brasil, e uma coisa que me deixa muito orgulhoso são aquelas barracas da Praia do Futuro, né? Ali você tem uma infraestrutura que você não vê em outros estados que têm praias bonitas. As nossas são... A minha adolescência ali foi na Praia do Futuro. Morei na Praia do Futuro, né? Na rua Gerôncio Brígido. Ali quase em frente o Cuca Legal, ali tem ali agora o Crocobit. E eu me preocupo muito. Eu sei que está sendo feito um acordo, já foi costurado, né, com relação à associação das barracas de praia, para tentar resolver essa situação, mas eu me preocupo muito que possa ter aí que a gente possa ter algum tipo de retrocesso, perdendo turistas pela infraestrutura que vai ter que ser desativada. Mas eu vejo muita preocupação da prefeitura, né, do Alexander Salles lá também, que é o nosso procurador da República lá no Ceará, né?
e esse entendimento que precisa ter muito diálogo e a gente não pode perder essa essência, né? Assim, eu morei também em Salvador, tive uma oportunidade da minha vida que morei em Salvador, praias lindas, mas não tem aquela infraestrutura ali que a gente deixa as crianças, né? Que ali é um negócio fantástico e gera emprego, gera muito emprego ali e é bem típico aquela da nossa culinária, enfim. Mas eu compreendo e parabenizo a prefeitura por estar tentando encontrar caminho para ver se consegue agradar ali a todos, né? E me coloca à disposição aqui no nosso gabinete, nosso mandato, para de uma forma institucional, junto aos demais poderes, a gente tentar encontrar uma solução com maior amplitude possível, né? E para encerrar esse momento histórico, eu convido a todos a assistirem um vídeo de 1 minuto, né? Na verdade 44 segundos, que é do historiador Licínio Nunes. Ele é professor de História do Brasil na Universidade do Alabama, nos Estados Unidos. E Licínio é fortalezense, bisneto do coronel Licínio, que ficou com a guarda da imagem de Nossa Senhora da Assunção, trazida pelo português Álvaro de Azevedo Barreto em 1654, quando da tomada do forte holandês de Schoenenbock, né? Olha só como Fortaleza é uma coisa impressionante. E eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa, já agradecendo a todos que fazem parte aqui desse momento histórico, sempre muito atenciosa a equipe de servidores extremamente profissionais do Senado Federal. Estamos concluindo mais uma sessão, agradeço todos vocês em nome do Zezinho. O Zezinho, ele é cearense, conterrâneo de Santa Quitéria, mas apaixonado, olha aqui, você viu aqui Crateús, Tauá, Morada Nova, Quixeramobim, né? A Mombaça, a gente viu aqui falar de muitos lugares, mas Santa Quitéria, Zezinho, você trazendo a sua luz de lá, e eu sei que você gosta muito de Fortaleza e ajudou a gente a chegar nesse momento aqui. Muito obrigado. Secretaria-Geral da Mesa, o último vídeo para a gente encerrar a nossa sessão. Muito obrigado. Só pedir para interromper, a gente bota o hino já de Fortaleza. Esse é o hino da cidade de Fortaleza. O hino já vai agora. Mas esse hino aí estava faltando mesmo. A gente vai fechar com ele. Vai fechar com ele. Mas eu só peço o videozinho que foi feito com muito carinho pelo nosso querido Licínio Nunes. Enquanto acho o vídeo, Licínio é meu amigo particular, ele é professor de História do Brasil, especialmente de História do Ceará, na Universidade do Alabama, lá nos Estados Unidos, e ele foi uma das pessoas responsáveis por encontrar, vou dizer assim, o túmulo que estava perdido do Dragão do Mar, do Francisco José do Nascimento, esse nosso prático do Porto de Fortaleza. Ele encontrou esse túmulo no cemitério São João Batista, o cemitério mais antigo lá de Fortaleza. Então, é uma pessoa que pesquisa muito sobre essa parte da abolição. E ele tem isso. O objeto europeu mais antigo que tem hoje em Fortaleza é justamente a estátua, a imagem de Nossa Senhora da Assunção, que foi trazida por esse português em 1654. Você vê, né? Está lá na 10ª Região Militar, no museu, e o bisavô dele foi o guardião dessa estátua por muitos anos. Aliás, a Prefeitura de Fortaleza ou a Câmara de Vereadores, eu vi um vídeo institucional que foi feito, muito bem feito, ouvindo historiadores, assisti ontem, inclusive, faz 2 dias, e mostrou exatamente, né? O senhor colocou aí, né? E o cemitério São João Batista, muitos familiares nossos lá, né, os restos mortais, e fez 160 anos, foi isso? Não. 168, se eu não me engano. 168 anos, né, e o professor Sandoval falou, inclusive o professor Sandoval faz incursões, né? Ele tem umas... Fortaleza Necrópole faz, é bem interessante. Ele e o professor Tiago Roque, que a gente também tem que citar aqui. Professor Tiago Roque também tem um estudo e vai no campo, Sim. né? Faz guias e tudo. Então, vamos agora assistir o vídeo. Fortaleza tem uma longa tradição, que vai muito além de 300 anos. Mas o nome Fortaleza tem sua origem no pequeno forte holandês, que quando capturado pelos portugueses, foi rebatizado de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Foi ali que nasceu o vilarejo que um dia se tornaria Fortaleza, na capital do Ceará. E até hoje, a pequena imagem de Nossa Senhora da Assunção
trazida pelos portugueses naquele momento, é mantida no mesmo local que hoje é a sede da 10ª Região Militar. Essa é Fortaleza, a Fortaleza que influenciou José de Alencar a escrever Iracema, que influenciou Raquel de Queiroz a escrever o 15. É a Fortaleza do Dragão do Mar e os seus jangadeiros que lutaram contra a escravidão. Essa é Fortaleza há 300 anos. Muito bom. Diretamente dos Estados Unidos, né, nós tivemos aí o professor Licínio Nunes, professor de História do Brasil na Universidade do Alabama. Muito obrigado pela sua participação. Vamos agora ouvir o hino de Fortaleza. Eu prometo encerrar a sessão, né, que o hino de Fortaleza, que é 3 minutos, e é interessante o convite que ele nos faz, a reflexão, a história desse hino é muito bonita. Junto à sombra dos muros do forte, a pequena semente nasceu, em redor para a glória do norte, a cidade sorrindo cresceu, no esplendor da manhã cristalina, tens as bênçãos dos céus que são teus, entre as ondas que o sol ilumina, as jangadas te dizem adeus. Fortaleza, Fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar. Tu entomado e veente coqueiro, nova luz do luar colhe a flor. A Iracema lembrando o guerreiro, e sua alma de virgem, Senhor, cantam lá nas areias ardentes, os teus bravos eternas canções, jangadeiros, caboclos valentes, os escravos partidos milhões. Fortaleza, Fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar. Ao calor do teu sol ofuscante, os meninos se tornam viris, a velhice se mostra pujante, as mulheres formosas gentis, nesta terra de luz e de vida, estiagem por vezes hostil, pela mãe de Jesus protegida. Fortaleza, essa flor do Brasil. Fortaleza, Fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar. Onde quer que teus filhos estejam, na pobreza ou riqueza sentar, com amor e saudade desejam ao teu seio mais breve voltar. Porque o verde do ar que retrata o teu clima de eterno verão, e o luar nas areias de prata não se apagam no seu coração. Fortaleza, Fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar. Que lindo, hein? Que lindo o hino da nossa cidade de Fortaleza. E não vamos mais nem sentar, vamos encerrar a sessão aqui agradecendo a presença de todos vocês, né? Que Deus proteja, Nossa Senhora proteja, que a espiritualidade proteja essa cidade tão linda, nosso coração ali do Ceará, Fortaleza, né? Capital da Terra da Luz. Muito obrigado pela presença de todos, muita luz para a vida de todos e muito obrigado. A sessão está encerrada.
Você estava acompanhando a sessão especial do Senado que celebrou os 300 anos de Fortaleza, capital do Ceará. Vamos ouvir um trecho do senador Eduardo Girão, que foi o autor do requerimento para a realização da sessão. Acompanhe. O início do povoado de Fortaleza se deu no entorno de um forte construído pelos holandeses, mas tomado pelos portugueses e denominado Forte de Nossa Senhora da Assunção. Em 13 de abril de 1726, Dom João VI elevou oficialmente o povoado à condição de vila, contando com cerca de 2.000 moradores. Hoje, passados 300 anos, Fortaleza é uma grande metrópole, quase chegando em 2.600.000 habitantes. A quarta maior cidade de um Brasil que reúne 5.569 municípios, sendo um polo estratégico do Nordeste, a nossa Fortaleza, com relevância econômica, turística e cultural. Essa origem, a partir de um forte militar, simboliza a natureza de um povo que aprendeu a vencer as adversidades. Hoje, mais cedo, a Comissão de Direitos Humanos homenageou os frentistas e discutiu a importância da categoria. Veja. A audiência pública da Comissão de Direitos Humanos foi realizada em homenagem ao Dia Nacional do Frentista, celebrado em 4 de março. A data reconhece uma categoria presente no Brasil há mais de um século e que reúne cerca de 500.000 profissionais em todo o país. O exercício da atividade envolve exposição contínua a agentes químicos nocivos, como benzeno, substância reconhecidamente cancerígena, a questão da segurança pública. Se tem um profissional que está 24 horas exposto à violência o tempo todo, são os nossos frentistas. Então, nós temos um profissional que faz a economia movimentar, um profissional amado pelo Brasil, mas que tanto pode estar exposto a sérios problemas de saúde, como também a gente traz aqui o ingrediente de segurança. Eu sou pela preservação do frentista. Eu luto pela preservação do frentista, porque eu acho que é importante. Os postos venderiam menos se não tivesse o frentista. Os postos não teriam a venda de produtos agregados se não tivesse o frentista. A audiência também marcou o lançamento de um livro que resgata a história da categoria e sua importância para o desenvolvimento do país. O lançamento desse livro, ele conta exatamente a história do frentista. Sem nenhum tipo de politização, realmente o que o frentista é e o que vai ser sempre para o Brasil. Eu acho que a gente tem que fazer uma entrega oficial de um exemplar deste livro à Biblioteca do Senado para a gente eternizar essa obra, tá? E também um exemplar à Biblioteca da Câmara dos Deputados, porque é um material de pesquisa, gente. Eu estou encantado com o material. Além do impacto econômico, a categoria tem papel direto na rotina das cidades, garantindo segurança nas operações e apoio à população no dia a dia. Os frentistas têm sido também aliados na proteção da mulher. Nós temos algumas experiências e algumas boas práticas em algumas regiões do Brasil em que frentistas foram treinados para identificar uma mulher dentro do carro agoniada, pedindo socorro, com um olhar distante, uma mulher acuada, e os frentistas viraram para nós agentes também de proteção e de garantia de direito de mulheres e de crianças também. Nos confundimos com a história do Brasil. Quando apareceu, senador, a primeira bomba no Brasil e na América Latina, lá na Avenida Ana Costa, na cidade de Santos, na instalação da primeira bomba já estava lá o primeiro frentista do Brasil. E quantos povoados, municípios que viraram cidade, que nasceram a partir de um posto de gasolina naquela rodovia. Então, nós temos muito que contribuir e já contribuímos muito com a história do Brasil. A CPI do crime organizado termina amanhã, com a votação do relatório final. Antes da leitura do documento, está previsto o depoimento do ex-governador do Rio, Cláudio Castro. Acompanhe.
O ex-governador Cláudio Castro foi convocado pela comissão para falar sobre a política de segurança, operações policiais e estratégias de retomada de territórios no Rio de Janeiro, um dos estados considerados mais violentos do país no período em que ele comandou o estado. A oitiva de governadores de vários estados já estava no plano de trabalho divulgado pelo relator no primeiro dia de funcionamento da CPI. O relator, senador Alessandro Vieira, diz no requerimento de convocação que o depoimento do ex-governador é fundamental para esclarecer falhas institucionais no combate ao crime organizado. Sem a prorrogação por mais 60 dias, como queriam os integrantes da comissão, a CPI terá que encerrar os trabalhos nesta terça-feira. O relator, senador Alessandro Vieira, vai apresentar o relatório dele, que terá que ser votado no mesmo dia. A comissão foi instalada em novembro de 2025. Investigou a atuação, expansão e o funcionamento de organizações criminosas no Brasil. A instalação da CPI ganhou força após a mega operação policial no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, que terminou com mais de 120 mortos nos complexos da Penha e do Alemão. Durante 4 meses, a CPI requisitou documentos e informações a vários órgãos, aprovou mais de 100 convites e convocações, ouviu representantes do governo, especialistas e governadores, mas esbarrou em decisões do Supremo Tribunal Federal que derrubaram quebras de sigilo, como da Maridit, empresa da família do ministro Dias Toffoli, e decisões que permitiram que convocados fossem desobrigados de comparecer à comissão. A CPI não conseguiu ouvir, por exemplo, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o banqueiro Daniel Vorcaro, o empresário Fabiano Zettel, os irmãos do ministro Dias Toffoli e os ex-diretores do Banco Central, investigados por suspeita de atuarem como consultores de Daniel Vorcaro dentro do banco. Você pode rever essas reportagens e outras notícias pela nossa página na internet a qualquer momento, senado.leg.br/TV. E um resumo do dia daqui a pouco às 19h30 no nosso jornal Senado Notícias. Até lá! No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre logística, empreendedorismo, segurança pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Não percam. O catarinense sempre foi empreendedor. As correntes migratórias que enriqueceram Santa Catarina não vieram para depender do governo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Estuve hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Pues sí, 3 niños que hay que mantener, ¿viste? Nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor, a comer como corresponde, para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade
porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente. Alessandra, como uma família endividada pode organizar as contas? Primeira coisa é ter tudo por escrito, anote cada um dos seus gastos. A partir daí, junte todos e chama a família para conversar o que cada um pode contribuir. Posso diminuir uma despesa aí ou eu posso gerar uma renda extra. E a partir daí, muita disciplina. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar. Mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A proposta de emenda à Constituição que prevê a aposentadoria especial para agentes de saúde de combate a endemias será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, está trabalhando no texto que veio da Câmara dos Deputados e é com ele que a gente conversa a partir de agora. Senador, obrigada pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Carla, o convite. Senador, como é que está aí a construção desse relatório? A gente tem visto aqui regularmente a presença dos agentes aqui nos corredores do Senado. Como é que está essa negociação? Bom, eu tenho uma posição clara e muito conhecida por todos no país, e em especial lá no Tocantins, de uma defesa incessante do trabalhador. Tanto que em matérias relevantes que já tivemos votado aqui no Senado e na Câmara, eu sempre me posicionei favorável ao direito dos nossos trabalhadores, quem quer que seja a categoria. Assim foi na reforma trabalhista, que eu me posicionei e votei contra a reforma trabalhista, como aconteceu também na reforma da Previdência, que eu me posicionei do lado dos nossos trabalhadores. E claro que, por coerência, agora na PEC 14 não seria diferente, né? Eu tenho uma posição também de defesa da valorização da categoria dos nossos agentes de saúde, que fazem um trabalho notável e reconhecido por todos nós no Brasil inteiro e em especial no meu estado, no Tocantins. E por isso eu tenho um grande respeito, uma grande admiração por essa categoria e por essas e outras razões nós estamos, na verdade, com a PEC 14 corrigindo uma injustiça histórica, né, de valorizar uma categoria, reconhecer um trabalho da categoria dos agentes de saúde, que são mais de 370 mil mulheres, homens, pais e mães de família. Só no Tocantins nós temos 7 mil profissionais e que prestam um grande serviço ao país. E, portanto, nós estamos, através da PEC 14, fazendo o reconhecimento desse trabalho, através de uma aposentadoria especial, uma luta histórica, né, de um setor que durante quase 3 meses trabalhou e aprovou na Câmara dos Deputados, sobre a relatoria do deputado Antônio Brito, que fez um grande trabalho na relatoria, e que esperava também por 3 meses a distribuição dessa PEC da mesa diretora pelo presidente Davi, agora a CCJ. Nós assumimos essa relatoria tem algo em torno de 2 semanas e estamos fazendo todo um trabalho, um diálogo, né, com o governo federal, defendendo sempre, né, a pauta e a agenda dos nossos agentes de saúde,
dialogando também com os prefeitos, né, que tinham uma posição na Câmara contrária, né, a essa matéria. E, portanto, nós estamos dentro de um diálogo, dentro do entendimento, estabelecendo um cronograma de trabalho para aprovarmos na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois essa matéria seguir ao plenário para ser apreciada e votada. O governo argumenta um grande impacto fiscal, né, se essa PEC for aprovada. Governo, estados, municípios, eles têm um receio do impacto fiscal. É possível, senador, garantir direitos e manter as contas em dia? Olha, a gente tem que ter responsabilidade, né? Os estudos apontam que esse impacto seria algo em torno de 29 bilhões num prazo de 10 anos, né? Algo em torno de 2 bilhões e 900 bilhões ao ano. E isso é algo defensável, né? É algo responsável, né? Que cabe dentro do orçamento do governo federal e, portanto, nós precisamos, evidentemente, compatibilizar esse número dentro da LDO e depois da LOA para que isso seja absorvido dentro do orçamento da União. É exatamente esse o trabalho que nós estamos fazendo, junto com os técnicos do governo, junto com o Ministério da Economia, para que a gente possa aprovar essa matéria, mas com toda a responsabilidade que requer e exige um tema como esse. Como é que está o texto que veio da Câmara e o que o senhor pode aí mexer, o que o senhor pretende mexer ou se vai mexer? Olha, tem uma série de sugestões, né? A própria categoria dos nossos agentes de saúde, que a gente tem um diálogo permanente, apresentou algumas ideias que são boas, né, que a gente pode aperfeiçoar no texto aprovado na Câmara, como também tem um posicionamento da Confederação Nacional dos Municípios, que tem uma preocupação sobre o custo disso aos municípios, embora no texto da Câmara aprovado está expresso no texto que é responsabilidade da União arcar com esses custos adicionais, como também há por parte do próprio governo federal também algumas ideias, algumas sugestões. Então, nós na posição de relator, nós precisamos fazer um filtro de tudo isso, como há também boas ideias vindo de senadoras e senadores, para que a gente possa aprovar um texto possível, né, no Senado e que atenda a contento a categoria dos nossos agentes, porque o maior beneficiado e com todo o merecimento são os nossos 370 mil agentes de todo o Brasil. Tem algum ponto mais sensível? Olha, há alguns questionamentos em relação à regra de transição, sobre esse direito ele ser assegurado aos que estão hoje no exercício da profissão, os 370 mil, ou se isso deveria ser estendido também para os futuros agentes de saúde que venham a ser absorvidos. Então, há alguns detalhes que nós estamos dialogando e conversando com o governo, com a categoria e com os prefeitos, para que a gente consiga minimamente chegar num consenso. Senador, como é que está a conversa com o governo? Existe, assim, uma intenção, porque o governo não fala em veto, mas já se posicionou contra a proposta. Há um risco desse veto acontecer caso ela seja aprovada? Não é possível porque é uma emenda constitucional. Sim, né? A emenda constitucional é promulgada pelo Congresso Nacional. Mas mesmo que isso fosse possível, eu confesso que, reconhecendo a sensibilidade do presidente Lula, eu não vejo nenhuma possibilidade do presidente ficar contrário, né, a uma matéria tão importante para os nossos agentes. Pelo contrário, eu tenho a convicção que o presidente Lula apoia essa iniciativa. Mas a gente precisa, dentro do próprio governo, conciliar isso com o Ministério da Economia, que cuida do orçamento. Então, nós não podemos fazer nada de forma assodada, né, que possa representar um risco fiscal ou até um questionamento, né, futuro na Suprema Corte quanto à sua inconstitucionalidade. Então, nós precisamos ter muito cuidado para fazer realmente algo que seja defensável, seja justo com os nossos agentes de saúde e que o governo assuma essa responsabilidade também de arcar com esse custo adicional que haverá ao longo desses anos. O senhor falou no início que essa é uma reivindicação histórica da categoria, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho desses agentes, tanto de saúde também como de combate a endemias, que eles são a linha de frente do SUS, de certa forma. Exato. Aquelas pessoas que ainda não conhecem o trabalho dos nossos agentes, são aquelas pessoas que estão no contato direto com o cidadão, né? Com a mãe de família, o pai de família, com a dona de casa, né? Com o trabalhador, porque alguns cuidam das endemias, é uma grande parte desse número. No meu estado, por exemplo, são 4 mil agentes de endemias e tem 3 mil dos 7 mil que cuidam da saúde da família. Então, são pessoas que têm um convívio diário, né? Um profissional valoroso que tem esse contato direto com a sociedade e que cuida, em especial, da saúde das pessoas. Então, é algo extremamente difícil, né? Requer uma responsabilidade imensa
E nos momentos mais difíceis, como, por exemplo, a gente pode citar aqui o período da pandemia, eles foram bravos soldados que trabalharam na defesa da vida, né? Os cuidados que naquele momento eram exigidos em relação à distância das pessoas, né? Ao trato com o coronavírus e que, portanto, fizeram um trabalho extraordinário ao nosso país e aos brasileiros. Então, por essas e outras razões, não seria só em função da pandemia do coronavírus, é claro, eu citei aqui um exemplo, mas pelo convívio diário, né, o cuidado diário que esses profissionais têm, eles merecem sim o nosso respeito, o nosso reconhecimento e que tenham na sua categoria uma condição de aposentadoria que seja compatível e à altura dessa responsabilidade que eles exercem no país. Senador, a gente sabe que o senhor está construindo um texto que seja, né, tem uma questão técnica, mas também tem uma questão política, né, que tem que ser resolvida aí dentro dessa negociação, mas é possível se falar em data de votação na Comissão de Constituição e Justiça? Olha, a gente pode prever que nós iremos avançar e aprovar com essa matéria nesse semestre, eu não tenho dúvida disso. No que depender de mim como relator, logo. Mas isso requer uma aprovação na CCJ, isso depende evidentemente de uma votação no colegiado e também depois depende da aprovação no plenário. Então existe um rito, né? Existe uma pauta a seguir, né? O presidente da CCJ está alinhado com essa pauta, o presidente Davi Alcolumbre também está. Portanto, há toda a boa vontade, né, do relator, do presidente da CCJ, do presidente da Casa, para que esse processo possa fluir de uma maneira natural. Todos nós estamos empenhados nisso, agora a gente precisa realmente dialogar, né? Nós precisamos ouvir todas as partes, precisamos ouvir o governo, ouvir os prefeitos, ouvir sempre, permanentemente a categoria e aí sim construir um texto de convergência. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e sucesso aí na negociação desse texto. Obrigado mais uma vez. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Abril é o mês dos povos indígenas e a TV Senado abre mais espaço para filmes com as suas lutas e reflexões. Mostra Senadoc, toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, né, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, né, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, né? E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 13 de abril, e o Senado Notícias está no ar. Especialistas destacaram hoje que o tratamento odontológico preventivo em crianças evita agravamento de problemas respiratórios e melhora a autoestima. A afirmação foi feita durante a audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais. Em audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Sociais, foi debatido o projeto de lei que institui a campanha Julho Laranja no calendário oficial. A campanha promove a conscientização da necessidade de exames ortodônticos anuais preventivos na infância. O objetivo é alertar pais e responsáveis sobre a necessidade do acompanhamento odontológico desde os primeiros anos de vida, principalmente em crianças de 6 a 12 anos de idade. Orientar os pais sobre
a respiração bucal que a senhora mostrou, a chupeta, inclusive, doutora, a digestão. Né? Nós temos casos de crianças engasgadas porque não mastigam direito. É evitar leitos de hospitais lá na frente, é evitar tratamento doloroso lá na frente, é evitar dias de afastamento no trabalho. Tem uma equação aí que a gente vai ter que considerar para a gente fomentar essa campanha. O projeto de lei número 2888 de 2021 nos aponta esse caminho ao propor uma inclusão do Júlio Laranja no calendário oficial, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da ortodontia preventiva e interceptativa. Mas hoje, o que nós defendemos aqui vai além de uma campanha. Defendemos uma política pública estruturante, contínua e baseada em evidências científicas. Representantes da área defenderam a realização da campanha Júlio Laranja e a importância do tratamento odontológico nas crianças. Existem amplas evidências científicas indicando que as intervenções precoces, quando necessárias e bem indicadas, previnem o aparecimento e o agravamento das maloclusões, dos distúrbios de fala, dos problemas respiratórios, inclusive da apneia do sono, e melhoram a autoestima das crianças. Nós, ortodontistas, temos a oportunidade de fazer tratamentos, de ficar um período acompanhando as crianças e nessa oportunidade mais longeva, nós somos a especialidade que temos a maior oportunidade de motivar a saúde bucal. Instrumentos usados pela Organização Mundial da Saúde para mensuração da qualidade de vida atestam que o tratamento ortodôntico melhora os índices de bem-estar e saúde mental de crianças e adolescentes. E a Comissão de Direitos Humanos fez hoje uma audiência pública para homenagear os frentistas e discutir a importância da categoria. A audiência pública da Comissão de Direitos Humanos foi realizada em homenagem ao Dia Nacional do Frentista, celebrado em 4 de março. A data reconhece uma categoria presente no Brasil há mais de um século e que reúne cerca de 500 mil profissionais em todo o país. O exercício da atividade envolve exposição contínua a agentes químicos nocivos, como benzeno, substância reconhecidamente cancerígena, a questão da segurança pública. Se tem um profissional que está 24 horas exposto à violência o tempo todo, são os nossos frentistas. Então, nós temos um profissional que faz a economia movimentar, um profissional amado pelo Brasil, mas que tanto pode estar exposto a sérios problemas de saúde, como também a gente traz aqui o ingrediente de segurança. Eu sou pela preservação do frentista. Eu luto pela preservação do frentista, porque eu acho que é importante. Os postos venderiam menos se não tivesse frentista. Os postos não teriam a venda de produtos agregados se não tivesse o frentista. A audiência também marcou o lançamento de um livro que resgata a história da categoria e sua importância para o desenvolvimento do país. O lançamento desse livro, senador, ele conta exatamente a história do frentista. Sem nenhum tipo de politização, realmente o que o frentista é e o que vai ser sempre para o Brasil. Eu acho que a gente tem que fazer uma entrega oficial de um exemplar deste livro à Biblioteca do Senado para a gente eternizar essa obra, tá? E também um exemplar à Biblioteca da Câmara dos Deputados, porque é um material de pesquisa, gente. Eu estou encantado com o material. Além do impacto econômico, a categoria tem papel direto na rotina das cidades, garantindo segurança nas operações e apoio à população no dia a dia. Os frentistas têm sido também aliados na proteção da mulher. Nós temos algumas experiências e algumas boas práticas em algumas regiões do Brasil em que frentistas foram treinados para identificar uma mulher dentro do carro agoniada, pedindo socorro, com um olhar distante, uma mulher acuada, e os frentistas viraram
para nós, agentes também de proteção e de garantia de direito de mulheres e de crianças também. Nos confundimos com a história do Brasil. Quando apareceu, senador, a primeira bomba no Brasil e na América Latina, lá na Avenida Ana Costa, na cidade de Santos, na instalação da primeira bomba já estava lá o primeiro frentista do Brasil. E quantos povoados, municípios que viraram cidade, que nasceram a partir de um posto de gasolina naquela rodovia. Então nós temos muito que contribuir e já contribuímos muito com a história do Brasil. O Senado celebrou hoje, em sessão especial, os 300 anos da capital cearense, Fortaleza. Há 300 anos, no dia 13 de abril de 1726, nascia a capital do Ceará. Fortaleza cresceu em torno de um forte construído pelos holandeses na disputa com os portugueses. Ao longo desses anos, a cidade evoluiu de um pequeno povoado para se tornar uma das maiores capitais do Nordeste brasileiro. Os 300 anos de Fortaleza foram celebrados em sessão especial do Senado. Passados 300 anos, Fortaleza é uma grande metrópole, quase chegando em 2.600.000 habitantes. A quarta maior cidade de um Brasil que reúne 5.569 municípios, sendo um polo estratégico do Nordeste, a nossa Fortaleza, com relevância econômica, turística e cultural. Fortaleza, portanto, é um símbolo de identidade, de pertencimento, de resistência, de cultura, de esperança. Por isso, essa sessão solene tem um significado muito maior. Além de celebrar a história de Fortaleza, os convidados destacaram o futuro da capital e a criatividade de seu povo. Fortaleza não é apenas uma capital, é um polo estratégico do Nordeste, é um centro econômico em plena expansão, é uma cidade que se conecta com o mundo e se posiciona para o futuro. Falar de Fortaleza aos 300 anos é falar de uma construção coletiva, de resiliência. Nascemos sob a égide da resistência, do forte que nos deu o nome à cidade, que se recusou a ser pequena. Do Riacho Pajeú às dunas do Cocó, nossa história foi escrita com o suor dos jangadeiros, com o intelecto dos abolicionistas pioneiros e com a coragem de um povo que faz da escassez a sua maior criatividade. A assessoria de imprensa da Presidência do Senado divulgou hoje uma nota. Abre aspas. Em relação a informações divulgadas pela imprensa nesta segunda-feira, 13 de abril, o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, afirma que jamais tratou de qualquer negociação de cargos em agências reguladoras com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A reportagem divulga uma relação inexistente e se baseia em informações que não correspondem à verdade. Trata-se de uma narrativa equivocada que distorce a atuação institucional do presidente do Congresso Nacional e do presidente da República. As tratativas entre os presidentes são estritamente republicanas, pautadas pelo diálogo e pelo respeito às prerrogativas institucionais de cada um. Cabe esclarecer ainda que a indicação para cargos em agências reguladoras é competência exclusiva do Poder Executivo, cabendo ao Senado Federal exercer seu papel constitucional de analisar e deliberar sobre os nomes indicados, com autonomia e responsabilidade. A divulgação de informações inverídicas representa um desserviço ao debate público e contribui para a desinformação. Fecha aspas. A CPI do crime organizado termina amanhã, com a votação do relatório final. Para antes da leitura do documento está marcado o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O ex-governador Cláudio Castro foi convocado pela comissão para falar sobre a política de segurança, operações policiais e estratégias de retomada de territórios no Rio de Janeiro, um dos estados considerados mais violentos do país no período em que ele comandou o estado. A oitiva de governadores de vários estados já estava no plano de trabalho divulgado pelo relator no primeiro dia de funcionamento da CPI.
O relator, senador Alessandro Vieira, diz no requerimento de convocação que o depoimento do ex-governador é fundamental para esclarecer falhas institucionais no combate ao crime organizado. Sem a prorrogação por mais 60 dias, como queriam os integrantes da comissão, a CPI terá que encerrar os trabalhos nesta terça-feira. O relator, senador Alessandro Vieira, vai apresentar o relatório dele, que terá que ser votado no mesmo dia. A comissão foi instalada em novembro de 2025. Investigou a atuação, expansão e o funcionamento de organizações criminosas no Brasil. A instalação da CPI ganhou força após a mega operação policial no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, que terminou com mais de 120 mortos nos complexos da Penha e do Alemão. Durante 4 meses, a CPI requisitou documentos e informações a vários órgãos, aprovou mais de 100 convites e convocações, ouviu representantes do governo, especialistas e governadores, mas esbarrou em decisões do Supremo Tribunal Federal que derrubaram quebras de sigilo, como da Maridit, empresa da família do ministro Dias Toffoli, e decisões que permitiram que convocados fossem desobrigados de comparecer à comissão. A CPI não conseguiu ouvir, por exemplo, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o banqueiro Daniel Vorcaro, o empresário Fabiano Zettel, os irmãos do ministro Dias Toffoli e os ex-diretores do Banco Central, investigados por suspeita de atuarem como consultores de Daniel Vorcaro dentro do banco. O senador Weverton Rocha, relator da indicação de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na Comissão de Constituição e Justiça, deve apresentar nesta quarta-feira o relatório sobre o tema. Weverton já indicou que o parecer deve ser favorável. Jorge Messias é advogado-geral da União e foi indicado para o Supremo Tribunal Federal em 2025 pelo presidente Lula. A mensagem que oficializa a escolha chegou ao Senado no início de abril. O relator da indicação, senador Weverton Rocha, confirmou que a leitura do relatório deve acontecer nesta quarta-feira. Na próxima quarta-feira já lê o relatório. Na outra semana, do dia 21, nós teremos uma semana com feriado no meio da semana, portanto, ficou combinado que a sabatina será logo no dia 29 pela manhã. E seguindo aquele mesmo rito, terminou a sabatina, nós já vamos trazer para o plenário para análise das senhoras e dos senhores senadores. O relator também adiantou que seu relatório será favorável à indicação. Ele preenche todos os requisitos, tá? Notório saber jurídico, ele tem a reputação ilibada e é advogado-geral da União, é uma pessoa jovem que tem uma carreira brilhante, então de já eu adianto que irei apresentar o relatório a favor da sua aprovação. Além da Advocacia Geral da União, Jorge Messias também já trabalhou na Casa Civil durante o governo de Dilma Rousseff. Ele tem 45 anos de idade e é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Messias é mestre e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília. A obesidade está se tornando um problema de saúde pública. Amanhã, às 2h30 da tarde, a Comissão de Assuntos Sociais vai fazer uma audiência pública com especialistas em obesidade. A obesidade e o excesso de peso estão aumentando pelo mundo e no Brasil, onde, de acordo com a pesquisa Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, por inquérito telefônico do Ministério da Saúde, o crescimento acumulado da obesidade em adultos foi de 118% desde 2006. Entre crianças e adolescentes, o crescimento também é expressivo. A obesidade está associada ao risco aumentado de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. A Comissão de Assuntos Sociais vai realizar uma audiência pública para debater estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento da obesidade, além de políticas públicas eficazes para proteger a população.
Pacientes do SUS em regime de internação domiciliar poderão ter abatimentos na conta de luz da residência. É o que prevê um projeto de lei do Senado que está na pauta da Comissão de Infraestrutura amanhã. Equipamentos necessários ao monitoramento dos sinais vitais, oxigenação assistida e fornecimento contínuo de medicação consomem energia elétrica. Nas clínicas e hospitais, os quilowatts vão para a conta dos estabelecimentos. Quando o tratamento pode ser feito em domicílio, o consumo residencial pesa sobre a renda familiar, sobretudo das pessoas mais pobres. Um projeto de lei abate até 65% da conta de luz das casas de famílias com renda de até 4 salários mínimos, onde haja pacientes do SUS em regime de internação domiciliar. Esse projeto de lei é o item número 1 da pauta da reunião da Comissão de Infraestrutura do Senado, que acontece na manhã desta terça-feira, 14 de abril, a partir das 9 da manhã. E você acompanha aqui, senado.leg.br/TV ou no nosso canal do YouTube. A primeira mulher a se tornar senadora no Brasil, Eunice Miquiles, assistiu ao filme em realidade virtual em que ela mesma é a personagem principal. Os equipamentos foram levados até a casa da ex-senadora, onde ela relembrou momentos da sua história em defesa dos direitos das mulheres. Aos 96 anos, sempre alegre e bem-humorada, Eunice Miquiles gosta de receber os familiares e amigos com quitutes amazonenses. Dessa vez, o motivo da reunião era a visualização do filme em realidade virtual 3D, Eunice, a primeira senadora, uma dramatização que tem como protagonista a própria Eunice no período em que foi senadora pelo Amazonas, a primeira mulher a tomar posse no Senado da República. Foi recebida com flores e homenagens, mas sentiu que os homens não a consideravam uma igual. Os meus colegas me recebiam não como igual, como uma dama, uma senhora que estava lá, para ficar bonitinha lá, mas não era para dar palpite, não era para me expor, era para ficar quietinha ali. O filme de 9 minutos faz parte do projeto Visita 360 e é apresentado durante as visitas guiadas ao Congresso Nacional. Mas, para a protagonista dos eventos representados, a equipe da Secretaria de Relações Públicas do Senado levou os óculos especiais, fones de ouvido e poltronas giratórias e preparou uma sessão especial em domicílio. Amigos, vizinhos, filhos, netos e até os cachorrinhos se reuniram aqui na casa de Eunice Miquiles para mergulhar na realidade virtual e relembrar as histórias da época em que ela era a primeira senadora da República. Muito bom, muito interessante. Você sentir como se estivesse acontecendo agora, como se estivesse vivendo naqueles momentos. Quem assiste o filme tem a sensação de estar participando da articulação política feita por Eunice para viabilizar a nomeação de Esther de Figueiredo Ferraz como ministra da Educação do governo Figueiredo, a primeira ministra mulher do Brasil. Naquele tempo, já começamos um movimento. Queríamos ter uma ministra e lutamos por isso. E conseguimos uma ministra mulher. Então já foi uma vitória que conseguimos naquela época. Nas eleições para o Senado de 1978, Eunice Miquiles foi a segunda mais votada no Amazonas e, de acordo com as regras da época, ficou como suplente. Mas o vencedor, João Bosco, sofreu um AVC e morreu apenas 3 meses depois de assumir o cargo. E o mandato foi para Eunice. Já no discurso inaugural, ela disse que era preciso melhorar a cultura patriarcal e machista. Enquanto senadora, ela apresentou, entre outros, projetos para acabar com a exigência da virgindade da mulher no casamento, preservar o meio ambiente e criar programas de planejamento familiar. E ver uma mulher ter 4, 5, 6, 10 filhos. Não tem condição nem de criar, mas liberdade religiosa, Amazonas e planejamento familiar. Meus 3
Defesa da mulher. Defesa da mulher. Nenhuma proposta da senadora foi aprovada, mas abriram portas para novas discussões e as lembranças que ficaram foram boas. Foi uma época muito rica, valorizando a mulher. Eu me sentia assim muito bem, sentindo que nós, mulheres, estávamos aparecendo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, empreendedorismo, segurança pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Esperidion Amin, do PP de Santa Catarina. Não percam. O catarinense sempre foi empreendedor. As correntes migratórias que enriqueceram Santa Catarina não vieram para depender do governo. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Um caso sórdido ocupou as manchetes e acelerou a mudança nas leis de proteção às mulheres. Aquele homem, que um dia fez você acreditar que te amava. Esse homem, um dia, você estava dormindo e deu um tiro nas suas costas. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Ela precisa ir a organismos internacionais para fazer com que o Estado brasileiro reconheça a violência que ela sofreu. E a Corte Interamericana determinou que o Brasil editasse uma legislação protetiva das mulheres. A Lei Maria da Penha foi uma lei que é considerada a terceira melhor lei do mundo. Um abraço à equipe da TV Senado, que ao longo desses 30 anos tem feito um grande trabalho em prol do povo brasileiro. O meu mandato, divulgando trabalhos que nós realizamos pelo Rio Grande e pelo Brasil, e também levando as mensagens dos demais senadores ao longo desses 30 anos para todo o nosso povo brasileiro. Valeu, tchê, tamo junto e parabéns à TV Senado. Alessandra, como uma família endividada pode organizar as contas? Primeira coisa é ter tudo por escrito, anote cada um dos seus gastos. A partir daí, junte todos e chama a família para conversar o que cada um pode contribuir. Posso diminuir uma despesa aí ou eu posso gerar uma renda extra. E a partir daí, muita disciplina. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer. O presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes.
A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A gente quer fazer uma campanha horizontal onde todo mundo tem a voz. Não adianta a gente chegar aqui prometendo, só uma pessoa fala e a gente sai daqui, vai-se embora e você não teve a oportunidade de falar. Não, a gente quer realmente escutar as pessoas, que é dessa forma que a gente sabe a necessidade de cada bairro, né? Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um impasse na BR-101 coloca em risco uma obra de 2,5 bilhões de reais no Morro dos Cavalos, em Santa Catarina. A comissão formada para mediar o acordo entre o governo federal e a concessionária responsável pela rodovia foi encerrada sem solução. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa situação, além de empreendedorismo, segurança pública, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado de hoje é o senador Esperidion Amin,
do PP de Santa Catarina. Bem-vindo, senador. Com muito prazer, quero participar de um programa que trata de questões tão relevantes. Para o Estado que o senhor representa. É verdade. Senador, como eu falei na abertura do programa, o Ministério dos Transportes, em janeiro, anunciou uma possível solução para o trecho do Morro dos Cavalos na BR-101. Porém, as negociações com a concessionária falharam. Qual, na visão do senhor, é o principal entrave? Bom, em primeiro lugar, a opção por este modelo de solução, que é o contrato da otimização, foi inventada pelo atual governo federal. Foi um conjunto de normas editadas pelo Ministério dos Transportes e acolhidas pelo Tribunal de Contas da União no segundo semestre de 2023, que propiciou os chamados contratos de otimização, ou seja, prorrogação de atuais contratos por até